esse componente de mudança de padrão de comunicação foi fundamental ou não, ou mais ou menos fundamental para as mudanças que a gente está assistindo agora no mundo contemporâneo. Agora, você falou em polarização. Junto com o advento da internet, principalmente das redes sociais, nós tivemos vários movimentos, né, movimentos sociais, inclusive aqui no Brasil a gente teve, em 2013, movimentos sociais que tiveram ali um início, ou então pelo menos um impulsionamento forte pelas redes sociais que acabaram culminando com esse momento de polarização política que a gente vive. No seu entendimento, né, você como pesquisador da área, você diria que essa polarização, ela nasce nas redes sociais ou ela é parte desse movimento de movimentos sociais e de outros, né, fenômenos sociais e políticos que geram isso e tem as redes sociais apenas como um instrumento para promover essa polarização? Pois é, de novo a resposta honesta eu não tenho ideia. Esse é um dos temas que a gente mais estuda na academia. Quem estuda, né, a relação entre internet e sociedade, esse é um dos temas centrais que a gente tenta estudar e não é fácil justamente porque a gente não consegue separar esse componente dos outros. Mas para não te dar só essa resposta evasiva, eu posso falar algumas coisas sobre o que é o processo de polarização e as explicações que a gente achava que tinha a ver com ele, do papel das redes sociais e que hoje a gente não tem tanta certeza. Uma das explicações, durante muito tempo foi trabalhado na universidade, era que as redes sociais formavam bolhas ou câmaras de eco. O que são bolhas ou câmaras de eco? São relações sociais homogêneas. Então, quando você entra no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, o algoritmo, né, o programa que ranqueia os posts, as publicações que vão ser apresentadas, ele tenta apresentar posts, publicações que ele acredita que o usuário quer ver. E, portanto, ele vai apresentando coisas muito semelhantes à própria posição do usuário. E uma das explicações que se tinha é que isso prenderia o usuário numa bolha ou numa câmara de eco, ou seja, ele ficava consumindo coisas muito parecidas com aquilo que ele já pensa. Isso faria com que ele com que as suas convicções se tornassem cada vez mais firmes, uma vez que ele não estava sendo exposto a posições diferentes da dele. E essa seria uma explicação, ou seja, a gente passou da televisão, onde tinha os editores que apresentavam visões mais plurais, para uma forma de comunicação distribuída, na qual os algoritmos estavam apresentando sempre aquilo que o próprio usuário queria ver. Ele ficava preso dentro de uma bolha e isso teria gerado polarização política. As pessoas ficavam mais convictas, ficavam mais firmes e talvez mais apaixonadas pelas suas posições. Isso teria gerado polarização política que a gente está vivendo no mundo contemporâneo. Essa é uma hipótese que a gente trabalhou, 10 anos, talvez até mais, em cima dela. Só que sempre que a gente tentou isolar esse fenômeno e ver o papel disso comparando, por exemplo, comparando pessoas que utilizavam muito redes sociais com gente que utilizava menos, a gente não encontrou uma correlação muito forte. Outro jeito de estudar isso é a gente comparar essas bolhas, essas câmeras de eco que a gente tem dentro das mídias sociais com as relações homogêneas que a gente tem, porque as pessoas também fora das redes sociais, elas tendem a ter relações homogêneas. Então, se eu sou uma pessoa de esquerda, eu tenho amigos de esquerda, eu vou no bar com pessoas de esquerda, eu normalmente tenho um trabalho com pessoas de esquerda, e se eu for de direita, a mesma coisa, né? Se eu for de direita, eu tendo a conviver. E quando a gente tenta medir essa homogeneidade das relações sociais dentro e fora da internet, os padrões são meio parecidos. Estou dizendo porque essa era uma hipótese que a gente tinha para explicar o papel da internet, e a gente não tem tantas evidências. Pode até ser que a gente encontre no futuro algum tipo de relação, mas não é tão claro. O que a gente sabe é que a gente está ficando mais polarizado. E o que quer dizer que a gente está ficando mais polarizado? A gente, sociedade, né? Sim. A gente está ficando mais polarizado, significa que a gente tem identidades políticas mais fortes. As pessoas se identificam mais com de esquerda, direita, conservador, progressista, feminista e assim por diante. Então, essas identidades, elas estão mais marcadas.
E a gente tem um fenômeno que acompanha isso, que é a polarização afetiva. Ao mesmo tempo que a gente se identifica mais com essas identidades, a gente passa a ser menos tolerante, a gente tem mais desgosto das identidades adversárias. Então, ao mesmo tempo, as pessoas começam a se identificar mais de esquerda e não gostar de pessoas de direita, e vice-versa, né? Mais de direita e não gostar de pessoas de esquerda. E assim por diante, conservador, progressista, feminista, antifeminista, petista, antipetista, bolsonarista, antibolsonarista, e a coisa vai escalando. Então, o fenômeno que a gente está vendo é aumento da identidade política, aumento da polarização afetiva, que é esse sentimento de desgostar do adversário, e um alinhamento das posições políticas junto com as identidades. Então, você pega uma pessoa que se diz esquerda, uma pessoa que diz direita, você pergunta sobre armamento, então a de direita vai ser a favor e a de esquerda vai ser contra. Sobre legalização de drogas, uma série de assuntos, né? As posições elas vão se alinhando com as identidades. Vão homogeneizando também. Vão homogeneizando. Você começa a ter menos diversidade, por exemplo, dentro do campo chamado de direita ou de esquerda. Todas as pautas identificadas com a direita, normalmente as pessoas teriam também uma tendência a passar a apoiar, ainda que isso divergisse um pouco dos seus valores pessoais? Exatamente. As posições elas vão se alinhando com o campo. Então, são essas coisas. O processo é basicamente esse: mais identidade, mais polarização afetiva e posições mais alinhadas. Quando a gente olha assim, o gráfico, a gente vai ver que essa evolução é crescente. Esse é o fenômeno da polarização. E por que isso aconteceu agora? Aqui no Brasil, a gente consegue datar mais ou menos por volta de 2013, 2014. Ele começa a acentuar 18, nas eleições de 18, ele se consolida de vez e a gente entra num padrão muito acelerado de polarização. Qual o papel das redes sociais? Deve ter tido algum papel, porque é justamente no momento em que a gente passa a adotar a mídia social como principal forma de informação. Mas o mecanismo por meio do qual isso acontece não está muito claro. É preciso um tempo de estudo para começar a entender melhor, porque são fatos recentes, né? 2013, se a gente pensar num contexto histórico, ainda é bastante recente. Agora, interessante que você colocou, em 2013 realmente foi esse período aqui no Brasil que começou a desencadear esses movimentos com participação de redes sociais, que aí culminou com esse momento de polarização. Mas, por ali, em 2013, a gente tinha também, foi muito falado, inclusive aqui no Congresso Nacional, sobre uma crise de representatividade dentro do próprio Congresso Nacional. Alguns parlamentares citaram isso com aqueles movimentos ali de 2013. E daí vem esse período de polarização que pode ou não estar sendo potencializado pelas mídias digitais, pelas redes sociais. Nesse caso, essa polarização, ela estaria, de alguma forma, trazendo de volta ou curando, né, entre aspas, essa crise de representatividade, quer dizer, as pessoas começam a ter uma identidade política, como você colocou, e a crise de representatividade da democracia estaria se dissipando dentro desse contexto? Olha, o que eu acho que aconteceu foi exatamente esse processo aí que você descreve. Nos anos 90, a gente tem uma crise de representação muito grande no mundo inteiro. A gente olha para o mundo inteiro, diminui. É que aqui o nosso voto é compulsório, mas tem países que você pode ou não ir votar. O voto, quando ele não é obrigatório, cai. A identidade partidária cai. A confiança no Congresso cai, nos partidos políticos cai. A gente tem uma espécie de crise global do sistema de representação democrática no mundo inteiro. Esse fenômeno coincide com um período em que os partidos de esquerda e direita são muito parecidos. Existe uma explicação para isso, que é o seguinte: à medida que vai avançando os sistemas do estado de bem-estar social, o orçamento fica muito congelado. Não tem mais dinheiro, o dinheiro está todo empregado, uma parte dela está constitucionalizada, um pedaço tem que ir direto para a educação, outro para a saúde, sobra muito pouca verba discricionária, aquela verba que o governante eleito pode usar para isso ou para aquilo. Fica uma fatia muito pequena. Quando isso acontece, quando esse orçamento fica muito enrijecido, a esquerda e a direita são muito parecidas e provavelmente isso
fez com que o eleitor perdesse o interesse pela política. Se ele votasse num candidato de direita e num de esquerda, o resultado político era mais ou menos a mesma coisa. E se foram os anos Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil, Bill Clinton nos Estados Unidos, do novo trabalhismo inglês na Inglaterra, e assim no Reino Unido, e assim por diante. Um período em que houve uma espécie de indistinção. Nesse período, mais ou menos, dentro da sociedade civil, não nos parlamentos, dentro da sociedade civil, começa a emergir uma espécie de conflito moral entre os movimentos progressistas, os novos movimentos sociais, movimento negro, movimento LGBT, e o movimento feminista contra a cultura de um lado, e uma reação conservadora a esses movimentos. Isso está acontecendo dentro da sociedade, está gestando uma espécie de novo antagonismo. E o meu entendimento é que, em certo momento, o parlamento ele viu esse grande antagonismo na sociedade e ele trouxe para dentro como uma forma de se diferenciar. Porque a crise que a gente viu nos anos 90, 2000, é uma crise de indiferenciação. E o que estava acontecendo dentro da sociedade é que sistemas morais trazidos por esses novos movimentos diferenciavam muito a esquerda e direita, progressistas e conservadores. Ele traz para dentro dos partidos políticos e a gente substitui uma indiferenciação por uma hiperdiferenciação, que é a polarização política, né? E não é à toa que, nesse período, a gente vê uma mudança dos temas de economia, sociedade, maior ou menor presença do Estado, mais ou menos programas sociais, eles vão para a periferia e o que estava na periferia vai para o centro, que é armamento, drogas, papel da mulher, casamento gay, aborto, todos esses temas que eram periféricos vão para o centro. E esses temas diferenciam demais. Então, de certa maneira, a polarização é uma reação exagerada à indiferenciação que a gente teve nos anos 90 e nos anos 2000. E no caso da inteligência artificial, a gente tem agora uma grande preocupação, no caso brasileiro, o TSE tem já colocado algumas normas, algumas regras para as eleições desse ano. Como é que você acha que a inteligência artificial pode impactar as eleições de 2024, não só no Brasil, mas essas eleições que vão acontecer pelo mundo inteiro? Olha, a gente teve poucos exemplos, né? A inteligência artificial nessa versão super poderosa e barata, porque uma assinatura custa R$100 ou até menos, dependendo do serviço. Super barata e super poderosa é recentíssima, tem um ano ou até menos, dependendo do que você toma como parâmetro. A gente teve poucas eleições onde isso aconteceu. Nessas, por exemplo, a gente teve uma pertinho aqui, que foi a eleição presidencial argentina que teve no ano passado. Uma sociedade parecida com a brasileira, mais ou menos, e a inteligência artificial teve enorme impacto na produção de propaganda. Enorme, porque ela barateia o jeito de fazer propaganda, torna barata, de certa maneira, democratiza, alça as campanhas mais pobres, elas passam a conseguir fazer propaganda num nível competitivo com as campanhas que têm mais dinheiro para fazer propaganda. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente já observou. Agora, a grande preocupação é que ela seja utilizada para a produção de desinformação, para campanhas sujas, para a difusão de mentiras. Surpreendentemente, no caso argentino, que é uma sociedade parecida com a gente, praticamente não teve. Teve casos muito isolados, pequenos, coisa pouca, né? Por outro lado, o Brasil não é exatamente a Argentina, é um país meio parecido, mas a gente tem as nossas especificidades. Então, acho que tem muita preocupação dessa tecnologia potencializar um problema que a gente já tem, já é super grave, que é o problema da desinformação, da mentira, das campanhas sujas, né? Mas a gente tem que esperar, porque, na verdade, é uma tecnologia muito nova, a gente não conseguiu observar muita coisa até agora. E como fica, no caso, a regulação dessa nova tecnologia, sendo que ela ainda está mostrando aí a cara, né? Então, é uma tecnologia nova e o direito não consegue acompanhar a evolução da tecnologia passo a passo ali, para e passo com a tecnologia. Como regular essa parte de regulação? Eu expando um pouco a pergunta, inclusive para as redes sociais, pode funcionar sem comprometer, por outro lado, também a liberdade da internet, toda essa democracia que a gente tem no ambiente digital? Olha, eu acho que a mídia social e inteligência artificial são problemas que já têm maturação diferente.
Mídia social a gente tem aí uns 15 anos, ou até, talvez até um pouco mais, dependendo de quando a gente começa a contar. Então, um problema que a gente já conhece, que a gente já experimentou os problemas e a gente já até experimentou as soluções legislativas e regulatórias aí pelo mundo. Acho eu que o exemplo europeu é o mais seguro. Eles amadureceram durante muitos anos uma legislação, fizeram uma espécie de teste piloto na Alemanha. Então, a gente tem mais ou menos um caminho regulatório maduro. Inteligência artificial, no nível que a gente está, uma coisa muito recente, a gente nem sabe direito os impactos. Eu acho que o desafio regulatório de regular a inteligência artificial é muito grande, porque a gente não conhece ainda. Primeiro que a tecnologia está num processo de desenvolvimento muito acelerado. A cada 6 meses, 8 meses, a gente dá um salto muito grande. E, por outro lado, a gente não tem modelos de regulação, é tudo muito novo, está muito imaturo, é bem mais difícil de fazer. Agora, acho que mídia social é outra coisa, a gente já conhece os problemas, a gente já tem modelos bem maduros, bem estabelecidos de como fazer. Eu acho que esse caminho é mais suave. A gente tem um PL, né, que nasceu no Senado, está tramitando na Câmara dos Deputados, que é o PL 2630, Sim. que é praticamente uma adaptação à lei brasileira da solução europeia. Eu acho que ele vai no bom caminho, com uns pequenos ajustes daqui e ali. Agora, voltando na questão desses movimentos sociais que surgiram, né, como a gente teve aqui no Brasil em 2013, teve a Primavera Árabe, Podemos na Espanha, eles foram caracterizados, de certa forma, pela falta de uma liderança clara. Eles acontecem ali, existe uma ebulição dentro do ambiente digital que move as pessoas para manifestações populares pelas ruas aí em vários países do mundo. Você acredita que essas mobilizações, vamos dizer assim, sem lideranças, quer dizer, essa nova conformação, essa nova realidade da democracia vai mudar também o perfil dos líderes? Como é que ficam as lideranças políticas, as lideranças mundiais, dentro de um contexto onde a gente tem movimentos como esse que surgem sem lideranças aparentes? Então, essa é uma pergunta boa e difícil de responder também. Uma das características desses movimentos, dessa onda, né, que vai de 2011 até mais ou menos 2014, na qual o Brasil faz parte, né, os protestos de junho de 2013 fazem parte, uma das características distintivas dessa onda de protestos em relação à onda anterior, que é do movimento antiglobalização do final dos anos 90, início dos anos 2000, é que ela tem um caráter um autor italiano chamou de anarcopopulista. Por um lado, ela não tem liderança, mas, por outro lado, ela não tem identidade política de esquerda. Né? Então, nos ciclos do 1990 a 2000, os movimentos eles eram marcadamente de esquerda. E ali não, eles rejeitam a identidade política de esquerda e começam a falar em nome do povo. É como se, né, explorando um antagonismo povo contra as elites. A gente vê isso no Occupy Wall Street, em junho de 2013, super forte, na Primavera Árabe, no 15M. A gente vê em toda essa onda de protesto. E eu acho que não é por acaso que essa onda, para usar esse termo, né, anarcopopulista, ela precede a onda populista que a gente vai ver de 2016 e diante, com a eleição do Trump, com o Brexit, as transformações que a gente está vendo na Hungria, na Polônia e aqui mesmo no Brasil com a eleição do Bolsonaro. Né? Então, eu acho que existe um movimento aí de amadurecimento, digamos, da causa populista, né? Que é uma forma de fazer política na qual a retórica povo versus elite passa a organizar o discurso político. Agora, pensando em futuro da democracia, dentro desse cenário que vivemos hoje, existe uma discussão, o fim da democracia, vai acabar a democracia ou não vai, a internet é ou não é uma ameaça, as mídias digitais, enfim, todo o ambiente digital, inclusive a inteligência artificial, que agora emerge, né, com poderes que a gente ainda que não podemos ainda imaginar até onde vai. Como é que você enxerga, qual seria o seu prognóstico para a democracia dentro do contexto em que vivemos hoje, desses avanços das tecnologias digitais? Você tem uma visão mais otimista, uma visão mais pessimista do que será o futuro da democracia? Como você pensa esse futuro? Eu acho que eu tenho uma visão mais humilde, que eu não tenho a menor ideia. O tamanho da transformação da inteligência artificial é tal
que é muito, muito difícil a gente prever de que maneira ela vai impactar. Por exemplo, na campanha política, né? Quando ela foi lançada, todo mundo estava preocupado com desinformação. Todo mundo, que isso ia impactar, ia explodir desinformação. E nas 2 eleições que a gente viu, o grande impacto dela não foi esse. Foi tornar a competição, a produção de propaganda mais competitiva, que é um impacto positivo. É muito difícil a gente sabe que vai ter impacto no emprego, já está tendo impacto no emprego, já tem gente sendo demitida por causa do advento tem algumas coisas que são mais fáceis de prever, mas o impacto é tão profundo no aumento de produtividade, na capacidade que a gente tem de fazer coisas com essa ferramenta, que eu acho que é impossível. Praticamente seria um chute se eu dissesse qualquer coisa. Eu acho que... Mas vai afetar drasticamente o mundo daqui a 5 anos. O nosso mundo são mais otimistas, alguns são mais pessimistas, outros... Mas dá medo, né? Qualquer transformação muito drástica e muito acelerada dá medo, né? Porque ela pode ser positiva, mas ultimamente o impacto da tecnologia não tem sido muito positivo, né? Dá medo, né? Porque vai mudar muito. Sim, as mudanças que vêm, enfim, e num passo acelerado, né? Pablo, eu falei aqui no começo da entrevista, internet e democracia são temas de cidadania e no nosso programa, sempre que possível, eu trago essa pergunta para os nossos entrevistados, cada um trazendo aqui a sua opinião pessoal. Para você, o que é cidadania? Poxa vida, tinha que ter me avisado que só tinha pergunta difícil. Eu acho que cidadania é uma condição de igualdade, de participação na sociedade. Para mim, cidadania é esse objetivo maior que a gente vê na evolução das sociedades, na qual a gente vai buscando uma condição crescente, cada vez maior, de uma participação equitativa na sociedade. É um projeto. Bom, eu quero agradecer, então, mais uma vez a sua participação no nosso programa. Obrigado e pela última resposta, essa sem o nosso pinga-fogo, né? Perguntar o que é cidadania. Muito obrigado. Foi um prazer. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado e até o próximo programa. A verdade eleitoral não pode ser posta em dúvida. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho muito perigoso se enveredar por esse caminho. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Senhores constituintes de hoje, senhores congressistas de amanhã, nosso dever é fazer política, isto é, defender e praticar a Constituição brasileira em vigor. Há exatos 35 anos, nascia o documento que deu ao Brasil uma nova identidade jurídica. Essa Constituição nos torna um país juridicamente primeiro-mundista. O Brasil tem uma Constituição que é produto do povo. Nenhum jurista célebre redigiu esse texto constitucional. Ela rompeu com o passado e ela encaminhou o país para diante. A nossa atual Constituição não começa com a configuração do Estado, estabelecendo a divisão de poderes, nada disso. Ela começa com princípios fundamentais e logo a seguir apresenta um artigo que é talvez
a mais perfeita tradução do espírito da Constituição de 88, que é o artigo 5º. Esse artigo 5º vai tratar dos direitos e das garantias fundamentais. Nacional Constituinte. A nova carta foi fruto de intenso debate e participação social. Nós tivemos talvez a Constituinte mais longa da história do Brasil. Levou 2 anos para ser discutida, emendada, aprovada e finalmente promulgada, né? O processo constituinte se abriu para a participação de toda a sociedade, com um detalhe: não é uma participação exclusiva dos setores organizados da sociedade. A Constituinte de 87 e 88 se abriu às demandas, às dúvidas, aos desejos de uma infinidade de cidadãos brasileiros. Então eu fiquei imaginando, quem sabe se eu escrevesse uma carta, eu podia ajudar, dar um alento, né? Mudar alguma coisa lá em Brasília. Inclusive, é a primeira Constituição brasileira que abre para os cidadãos a possibilidade de apresentar um projeto de lei, ou seja, a iniciativa legislativa deixa de ser uma exclusividade do Executivo e das 2 casas do Congresso Nacional e passa a ser também uma oportunidade, um direito que é dado à sociedade brasileira. Eu diria que a marca registrada da atual Constituição brasileira é a defesa intransigente da democracia, o conceito de democracia participativa com o qual ela trabalha, pressupõe, requer e exige uma efetiva prática de cidadania. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Como anda o mercado da aviação brasileira? Tem prejuízo, mas tem oportunidade no ar. O brasileiro quer voar e isso é muito bom. É a oportunidade que a gente tem para crescer. O setor aéreo é um dos mais digitalizados do mundo, né? Quem determina o preço que você vai pagar não é uma pessoa, é um algoritmo. Essa situação do transporte aéreo é gravíssima. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, bom dia. Quarta-feira, 10 de abril, o Senado Notícias está no ar. Na próxima segunda-feira, dia 15, vai ser realizada uma sessão temática do Senado para debater a proposta de emenda à Constituição que considera crime a posse ou o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. O evento foi confirmado nesta terça-feira em plenário pelo presidente Rodrigo Pacheco, que também é o autor da PEC. Durante as votações de ontem, parlamentares aprovaram mais um projeto de lei para combater a violência contra a mulher. O texto retorna para análise da Câmara dos Deputados. Estados, Distrito Federal e municípios devem criar planos de metas com ações para a prevenção da violência contra a mulher. E também ação humanizada para mulheres em situação de violência doméstica e seus dependentes.
O projeto aprovado pelo plenário determina que os planos devem conter itens como inclusão de disciplina sobre o assunto na formação de policiais, programas de monitoramento da mulher agredida e do agressor, com reeducação e acompanhamento psicossocial, oferta de dispositivo móvel de segurança que proteja a integridade física da vítima, plano de expansão das delegacias de atendimento à mulher, dos horários dos institutos médicos legais e de órgãos da rede de atendimento à mulher em situação de violência. O plano terá validade de 10 anos, com atualização obrigatória a cada 2 anos. O texto prevê ainda a criação da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. A matéria busca aperfeiçoar o cumprimento das normas protetivas, articulando o acesso dos entes subnacionais aos recursos federais destinados às políticas de segurança pública e direitos humanos, numa estratégia que premia e estimula esforços pelo cumprimento planejado da política de enfrentamento à violência contra as mulheres no âmbito doméstico e familiar. A gente diz que vota sim com um misto, né? De alegria e de tristeza. De alegria porque estão tocando em algo que de fato pode ser superado. E de tristeza por ainda ter que fazer isso em pleno século XXI. E é um passo importante na proteção e na defesa das mulheres, todas as senadoras envolvidas com este projeto de lei. O plenário retomou nesta terça-feira o debate da chamada PEC sobre drogas. A proposta de emenda à Constituição considera crime a posse ou o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade e faz diferença entre traficante e usuário, que deve ter penas alternativas e oferta de tratamento se for dependente químico. A Justiça deve definir em cada caso se quem for flagrado com entorpecentes deve ser enquadrado como usuário ou traficante. Colocar na Constituição que portar substância entorpecente para uso próprio, nós não estamos definindo por requisitos com critérios objetivos qual vai ser a conduta que vai tipificar o crime de tráfico de entorpecente ou de porte de substância para uso próprio. A lei, ela fala que é para ser usado a todos. A lei não traz nenhuma discriminação. E quem aplica a lei são os senadores? Não. Quem aplica a lei são juízes, promotores e autoridade policial. Se há de se reposicionar a atuação equivocada, que se chame o feito à ordem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou uma sessão de debate sobre a PEC para a próxima segunda-feira, dia 15. A votação em primeiro turno deve acontecer numa das sessões seguintes, dia 16 ou 17. A sessão requerida será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa, já previamente marcada para a próxima segunda-feira, dia 15, às 14 horas, neste plenário do Senado Federal. A CPI, que investigará denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro, vai ser instalada hoje. A reunião está marcada para as 9 horas da manhã. Durante a sessão plenária desta terça-feira, foram lidos os nomes dos integrantes do colegiado. Vamos conferir. De acordo com o requerimento para a criação, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá o objetivo de apurar as denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Nesta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou o recebimento das indicações das lideranças parlamentares para compor o colegiado. Pelo bloco Democracia, que reúne MDB, União, Podemos, PDT e PSDB, serão titulares os senadores Veneziano Vital do Rego e Márcio Bittar. Giordano e Efraim Filho serão suplentes. O bloco Resistência Democrática, composto por PSD, PT e PSB, terá como titulares na CPI os senadores Otto Alencar, Ângelo Coronel, Jorge Cajuru e Chico Rodrigues. Sérgio Petecão será suplente. O bloco Vanguarda, formado por PL e Novo, contará com Romário e Eduardo Girão nas vagas de titulares e o senador Carlos Portinho como suplente. E agora a gente vai ao vivo para a sala onde vai ser instalada a CPI hoje. Lá está a repórter Carla Benevides, que tem mais informações. Bom dia, Carlinha.
Bom dia. Bom dia, André Ricardo. Bom dia a todos que nos assistem aqui pela TV Senado. Eu estou aqui na sala onde daqui a pouco vai ser instalada oficialmente a CPI que vai investigar a manipulação de resultados esportivos no futebol. Essa CPI, como a gente viu na reportagem, ela vai ser composta por 11 senadores titulares e 7 senadores suplentes. Ainda há 2 vagas para senadores titulares, ainda faltam essas 2 indicações e 2 também para suplentes. O presidente desse colegiado vai ser o senador Jorge Cajuru e o relator, o senador Romário. A CPI vai ter 180 dias de trabalho e esse prazo pode ser também prorrogado. Entre o escopo aí da investigação deve entrar um levantamento feito por uma empresa chamada Sport Radar, que foi contratada pela CBF e que apontou aí como suspeitas 109 partidas de futebol do Campeonato Brasileiro do ano passado. Um dos que deve ser ouvidos, um dos primeiros a serem ouvidos, deve ser o presidente da SAF do Botafogo, John Textor. Ele teria, segundo o senador Cajuru, ele tem um áudio, uma gravação de um árbitro pedindo propina. Então, daqui a pouco, a gente vai acompanhar aí a abertura, a instalação oficial da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a manipulação dos jogos de futebol, dos resultados de jogos de futebol aqui no Brasil. André. Obrigado, Carlinha. 14 reuniões de comissões, sessão solene do Congresso e sessão deliberativa do plenário do Senado. Confira a agenda dos trabalhos para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente deve se reunir para examinar projetos. Um deles prevê que, nos casos de crimes ambientais, haja na sentença penal condenatória menção à reparação integral, material e moral. Também às 9 horas, a CPI da Braskem deve se reunir para tomar o depoimento de Marcelo Arantes, diretor global de Pessoas, Comunicação, Marketing e Relações com a Imprensa da Braskem. E como vimos há pouco, às 9 também deve ser instalada a CPI das apostas esportivas, com a eleição dos cargos de direção do colegiado. E ainda às 9, a Comissão de Assuntos Sociais deve receber o Conselho Nacional de Saúde, que na ocasião fará a sua reunião ordinária. Em seguida, a casa deve fazer audiência pública para celebrar o Dia Mundial da Saúde, que é celebrado a 7 de abril. Às 9h30, a Comissão de Comunicação e Direito Digital deve se reunir para examinar projetos de concessão de radiodifusão comunitária em municípios de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, de TV em município do Rio de Janeiro e São Paulo e de FM para o município de Garça, em São Paulo. Às 10 horas está marcada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens em exame é o projeto que regulamenta o seguro privado. Também às 10 horas está marcada a sessão solene do Congresso Nacional para comemorar os 35 anos da criação e instalação do Superior Tribunal de Justiça. Será no plenário da Câmara dos Deputados. Às 10h30, a Comissão de Esporte tem na pauta projeto que combate a prática de intimidação sistemática ou bullying no esporte. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que proíbe homenagens e comemorações referentes aos agentes públicos responsáveis por violações de direitos humanos, bem como impede a utilização de bens públicos para a exaltação ao golpe militar de 1964. Também às 11 está prevista reunião na Comissão de Ciência e Tecnologia. Os senadores recebem em audiência pública a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Luciana Santos deve falar sobre as ações da pasta para 2024. Às 11h30, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor deve votar projetos. Um deles prevê que estacionamentos privados de shopping centers e centros comerciais concedam o dobro do período de tolerância para a saída a idosos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Logo mais às 14h, a Comissão de Agricultura tem reunião prevista para votar projetos. O primeiro da pauta é o que institui a Política Nacional de Agricultura Urbana. Também às 2h, a Comissão de Defesa da Democracia deve se reunir para examinar requerimento. E o plenário do Senado deve se reunir às 14 horas, em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto de lei complementar, que regula o contrato de investimento conversível em capital social.
E às 2h30 está marcada a reunião de instalação da Comissão Mista da Medida Provisória 1202, com eleição de presidente e vice. A MP desonera parcialmente a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Também revoga a alíquota reduzida da contribuição previdenciária aplicável a determinados municípios. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira o projeto que aumenta o limite de isenção da tabela do imposto de renda para 2 salários mínimos. A proposta vai ao plenário em regime de urgência. O projeto corrige a tabela do imposto de renda e isenta do pagamento quem recebe até 2 salários mínimos, R$ 2.824 por mês. O relator da proposta, senador Randolfo Rodrigues, disse que a medida vai beneficiar 8 milhões de trabalhadores. Trata-se, então, senhor presidente, de medida focalizada que atenderá mais de 8 milhões de trabalhadores brasileiros. 8 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada. Senadores da oposição votaram a favor, mas apresentaram emendas subindo a isenção para até R$ 5.000 e lembraram que essa foi uma promessa de Lula na campanha presidencial. A discussão do texto foi marcada por embates entre oposição e governo. Também, aqui concordo, nós temos que preocupar com a responsabilidade fiscal, mas então que não venha com falsas promessas para ganhar uma eleição com base aí numa promessa que sabe que não vai cumprir. Voto a favor do projeto. Digo para vocês, fico triste em saber que houve uma promessa de R$ 5.000 e não está sendo cumprida. A promessa, vou repetir, é de 5 salários de R$ 5.000 até o final do mandato. Não está acabado o mandato do presidente Lula. E Vossa Excelência tem um presidente que prometeu 5 salários mínimos e não fez um centavo. Ninguém defende mais, Carlos, essa tabela progressiva do que eu. Eu acho que em todas as minhas falas eu mostro que a gente deveria, não é justo dessa maneira, mas a gente sabe que não é tão simples. Então, a gente começar, pelo menos com 2 salários mínimos, eu acho importante. O senador Carlos Viana apresentou uma emenda elevando a isenção para R$ 4.200, que foi rejeitada pelo relator. Mas Viana conseguiu apoio dos senadores para votar essa emenda em separado. E numa votação apertada, o destaque foi rejeitado por 13 votos a 12. O governo já conseguiu da gente taxar o offshore. Então tem recurso a mais no orçamento. O governo já taxou outros fundos de investimento que antes não tinha, agora está todo mundo com 28%. Tem mais recurso também. Royalty de petróleo. Agora, nós estamos falando de 50 bilhões de reais em cima de quem ganha a grande massa salarial brasileira. Eu não vou dizer que isso não é um dinheiro justo, porque não seria a palavra correta, mas é um dinheiro que, nas mãos dessas famílias trabalhadoras, seria muito melhor na questão do gasto de vida, do consumo deles e para a economia brasileira. Eu concordo 100% com os seus argumentos. Eu acho que, em termos de justiça social, o senhor está coberto de razão. É muito justo isso. A minha única preocupação é, de algum lugar o governo vai ter que tirar esses 50 bilhões. Só isso. Eu acho que pode complicar mais ainda a nossa economia. Nós vamos voltar agora com a repórter Carla Benevides, que está na sala da CPI das apostas esportivas, que será instalada daqui a pouco. Nós vamos voltar com ela. Carlinha? Já voltamos com a repórter Carla Benevides. Regras mais duras para impedir o uso de celular por presos estão num projeto de lei aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Segurança Pública do Senado. O texto agora vai para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. A comissão também aprovou a realização de uma audiência pública para a qual será convidado Elon Musk, dono da plataforma X, o antigo Twitter. A suspeita de que o Tribunal Superior Eleitoral teria feito exigências ilegais à rede social X, antigo Twitter, para que a plataforma revelasse dados pessoais de usuários e censurasse publicações de parlamentares brasileiros, vai ser investigada pela Comissão de Segurança Pública do Senado. A comissão aprovou a realização de uma audiência pública sobre os chamados Twitter Files Brasil. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: senhor Rafael Batista, conselheiro jurídico sênior do Twitter para a América Latina, senhor
Michel Selenberg, jornalista, a senhora Regina Lima, consultora jurídica, sênior do Twitter, e a senhora Bárbara Destafani, influência digital, o representante do YouTube, representante do Twitch, representante do Instagram e representante do Facebook. Apresenta aqui uma sugestão que, por videoconferência, também fosse ouvido pela nossa comissão o dono do Twitter em todo o mundo, que provocou toda essa discussão nas redes sociais, que é o Elon Musk. Esse homem tinha que vir aqui, nesse que é rico. Rico demais. A comissão também aprovou a criação de um grupo parlamentar em defesa da segurança pública e políticas públicas de segurança. Nunca é demais dispor, no âmbito do Senado Federal, de mais um fórum de debate de segurança pública, visando a valorização dos profissionais, a coleta de opiniões e sugestões de especialistas e a busca de soluções para os graves problemas da área. Grupos ou frentes parlamentares têm se mostrado instrumentos importantes para chamar a atenção da sociedade para determinados temas. A Comissão de Infraestrutura aprovou nesta terça-feira 5 projetos de lei, incluindo novas penas para furto de combustíveis e receptação. Todas as propostas ainda serão votadas no plenário do Senado e foram aprovadas em bloco na comissão. Entre elas está o projeto que aumenta as penas para furto e receptação de combustíveis. Segundo a Transpetro e a Petrobras, em 2022, a companhia registrou 58 casos de furtos ou tentativas de furtos nos dutos em todo o país. Em 2021, foram 102 ocorrências, enquanto em 2020 a Transpetro registrou 201 casos. O furto de combustíveis em condutos e depósitos gera prejuízo de ordem econômica, mas também expõe a perigo outros bens jurídicos como o meio ambiente. Como o crime é normalmente cometido por meio de perfuração da superfície de revestimento dos condutos e depósitos, essa circunstância pode causar um extravasamento dos fluidos combustíveis, contaminando todo o meio natural circundante, podendo provocar mortandade de plantas e animais. A proposta cria qualificadores para os crimes de furto e receptação de petróleo e derivados, bem como para álcool etílico e outros combustíveis. A pena, nos 2 casos, passa a ser de reclusão de 4 a 10 anos, além do pagamento de multa. Essa proposta sobre furto e receptação de combustíveis ainda vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ter decisão terminativa. Isso quer dizer que, se for aprovada e não houver requerimento para a votação em plenário, a proposta segue direto para análise da Câmara dos Deputados. Representantes de uma associação de empreendedores e de um movimento de atingidos pela exploração mineral da Braskem em Maceió falaram nesta terça-feira na CPI da Braskem. Na CPI, a história de quem viveu de perto o drama de uma tragédia anunciada. Uma empresa em busca do lucro. Famílias expostas a riscos desnecessários, pressionadas a interromper rotinas e negócios. Eu e minha esposa perdemos 3 negócios no bairro do Pinheiro. Fomos talvez as primeiras empresas, senador Rogério, a serem expulsas pela Braskem do bairro e ainda em 2019. Passamos 4 anos negociando com a maioria dos negócios para só em 2023 receber uma indenização muito abaixo do valor. Que essa comissão consiga apontar, os responsáveis não só do afundamento do solo, mas também do afundamento das vidas das pessoas atingidas. São 2 questões relacionadas, mas diferentes. Que é um problema, digamos, físico, geológico, e o outro é um problema social, humano. Instituições como Polícia, Justiça, Ministério Público e outras falharam em coibir violações de direitos e promover as devidas reparações. Sem que os Ministérios Públicos, federal e estadual, tivessem nos ajudado a definir critérios corretos de indenização. Então, ficamos numa negociação absolutamente desigual com a Braskem. Enquanto ela distribuiu mais de 13 bilhões de reais de lucros nos últimos anos,
mais de 6 mil empresas, 12 mil empreendedores, 60 mil moradores, 15 mil trabalhadores e uma outra quantidade enorme de pessoas não reconhecidas nos acordos foram penalizadas. E fazemos um apelo a este Senado para que as vítimas tenham acesso à investigação criminal da Polícia Federal. O que percebemos é uma blindagem institucional do sistema de justiça e das autoridades para que a Braskem não seja criminalizada, não perca o grau de investimento na Bolsa de Valores. Vejam a diferença. Enquanto a Braskem diz que paga valores justos, corretos, R$1.000, o Instituto de Pesquisa da nossa principal universidade do país, e uma das mais importantes do mundo, diz não, é R$8.400. Ingressamos com um pedido de autocomposição no sentido de fazer um aditivo, senador Rogério, do acordo que foi feito, já que não foi estabelecido nenhum critério. Os ministérios públicos indeferiram. Era um pedido exatamente no sentido de aperfeiçoarmos o que foi feito. E eles acharam que o que estava feito estava perfeito. O representante dos empreendedores das áreas atingidas deu uma aula de civismo ao dizer que democracia tem a ver com legalidade, reparação, justiça, dignidade. O Estado democrático de direito não pode permitir que uma mineradora assuma o papel do Estado, que faça valer a sua lei e não a Constituição Federal, que desrespeite o básico do direito empresarial, o básico dos direitos humanos e o básico de qualquer dignidade que as vítimas clamam por justiça. A repórter Carla Benevides, que está acompanhando aí a instalação da CPI das apostas esportivas, conversou agora há pouco com o senador Chico Rodrigues. Vamos acompanhar. Estou aqui com o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que é um dos titulares da CPI que vai investigar a manipulação de resultados esportivos e que vai ser instalada daqui a pouco às 9 horas da manhã. Senador, bom dia. Queria que o senhor falasse para a gente o que o senhor acha que precisa ser investigado. Há muitas denúncias de manipulação. O que o senhor acha que primeiramente precisa ser investigado? Olha, a CPI das apostas esportivas, ela foi proposta pelos senadores Romário e Cajuru. Porque, na verdade, existe um mundo nebuloso nesse meio esportivo e os fatos estão aí largamente difundidos em relação a resultados dos jogos. Portanto, tem que ser um trabalho feito de uma forma minudente, com bastante detalhamento, ouvindo vários atores, né, que são, na verdade, suspeitos de manipulação dos dados dos jogos, né? Então, é muito importante que essa CPI ela possa esclarecer, até porque, como todos sabem, o futebol é o esporte nacional, né, do gosto dos brasileiros e que tem um alcance gigantesco pela potencialidade do Brasil no esporte, pelos seus astros no futebol e, acima de tudo, pela paixão nacional. Portanto, são assuntos graves que devem serem apurados com um detalhamento muito grande, de forma profunda, e os membros da comissão vão se debruçar de uma forma muito determinada sobre esse tema. O senhor acha, o senhor falou da paixão, né, que o brasileiro sente pelo futebol, o senhor acha que a CPI, ou que essas denúncias têm feito com que as pessoas percam a credibilidade nessas partidas de futebol? Olha, o amor do brasileiro pelo esporte, futebol especificamente, é tão grande que cria, obviamente, uma dúvida, um questionamento, mas isso também não perde o brilho da paixão pelo futebol. O que se quer, na verdade, é que haja um acompanhamento, uma fiscalização e um controle efetivo para que fatos que venham denegrir a imagem desse esporte nacional não possa contaminar o país inteiro. Como se sabe, vários estados, em várias partidas de futebol, já foram suspeitas de
de negociações, negociatas, etc. Então, isso não pode acontecer. E é necessário que sejam criadas regras muito claras e duras até, para que não venha se repetir novamente. Certo, senador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu volto com você, André. Obrigado, Carla. Um projeto pode mudar os repasses de recursos dos fundos constitucionais. Esse foi o tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo nesta terça-feira. Criados para promover a redução das desigualdades regionais, os fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm seus recursos administrados pelo Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e Banco do Brasil. Pela lei em vigor, esses bancos administradores podem repassar os recursos para outras instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, com capacidade técnica comprovada. Assim, os créditos chegam na ponta, onde devem financiar obras e serviços, gerando emprego e renda. O projeto em análise na CDR prevê que os bancos administradores repassem um mínimo de 40% dos recursos de cada exercício para as instituições financeiras regionais e que 10% de todos os fundos constitucionais de financiamento sejam destinados às cooperativas. Eu vou convidar, então, os nossos convidados a fazerem uso da palavra. Eu convido primeiro o senhor Eduardo Correia Tavares, secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Convidados para a audiência, representantes do governo e dos bancos administradores contestaram as razões que justificam o projeto, negando o represamento de recursos em poder dos bancos e a falta de capilaridade para que os valores cheguem, sobretudo, aos beneficiários mais carentes. A solução de descentralizar da forma como está sendo proposta, na verdade, cria um risco ainda maior para a gente concentrar os recursos dos fundos nas regiões de maior dinamismo, cria riscos para que a gente possa, na verdade, perder transparência, perder eficiência, aumentar os custos da operação e perder a aderência, a legitimidade de toda a governança que é trabalhada para a aplicação dos fundos constitucionais. Não existe possamento de liquidez dos bancos, muito pelo contrário, a demanda por recursos é maior do que os recursos disponíveis nos fundos. Então, se hoje tivéssemos mais recursos, os bancos teriam capacidade de aplicá-los. E outro motivo que o PL alega, que é a capilaridade, aqui não nos resta dúvida de que os bancos públicos têm um nível de capilaridade que os bancos privados hoje não atendem. A relatora do projeto, senadora Margarete Busetti, criticou a burocracia na experiência que teve com o financiamento no Centro-Oeste. Já o presidente da comissão, senador Marcelo Castro, elogiou e acolheu os argumentos dos convidados. São realidades muito diferentes. O FCO no Centro-Oeste, ele atende somente aos grandes. Eu fiz um FCO, acho que lá em 1992. Jurei que nunca mais eu ia fazer, que me deu um úlcera quase. De tanto documento exigido, de tanta... É muita coisa. E não é pedido de uma vez só. O que justificaria repassar 40% dos recursos, né, dos bancos, do Banco do Brasil, do BASA e do Banco do Nordeste, na administração dos fundos, seria exatamente para ter uma maior capilaridade, para que os recursos não ficassem empossados, para que pudesse haver uma universalização dos recursos, uma pulverização dos recursos e um empréstimo para todos os municípios e para todas as áreas. Eu acho que Vossas Senhorias conseguiram demonstrar isso daqui de maneira clara, inequívoca, de que essas razões não se justificam para que a gente possa aprovar esse projeto. Foi lançada nesta terça-feira a cartilha da vereadora na Biblioteca do Senado. A publicação do Interledes é inédita e tem o objetivo de despertar ações importantes para a equidade de gênero nas câmaras municipais, como a criação de procuradorias da mulher. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres ocupam apenas 16% das vagas das câmaras municipais no Brasil. Das 5.568 cidades que fizeram eleições municipais em 2020,
Somente 45 têm mais vereadoras que vereadores. Os dados revelam o desequilíbrio ainda existente em um ambiente historicamente ocupado por homens. Para orientar atuais e futuras parlamentares municipais na busca por mais espaços de representação nas câmaras, o programa Interleges, coordenado pelo Instituto Legislativo Brasileiro do Senado, lançou a Cartilha da Vereadora. Porque todos e todas precisamos de um poder público mais inclusivo e de um legislativo que possa fazer leis a partir da visão de homens e mulheres. A gente percebe a dificuldade da mulher de entrar na política, né? Tudo para a mulher é muito mais complicado. E no ano eleitoral de eleições municipais, a gente percebeu que o ILB, na sua função de ajudar o Legislativo Nacional, poderia gerar esse material para incentivar as mulheres a participarem da política e as que se tornarem vereadoras a saberem como atuar nas câmaras municipais. E isso só engrandece a democracia e a cidadania. O material inédito deve servir como referência para o mandato feminino. É um guia prático de como as parlamentares municipais podem criar uma Procuradoria da Mulher, acessar espaço na mesa diretora, abrir comitês de gênero na Casa Legislativa, entre outras ações. Mulheres que aqui estão, mulheres brasileiras, você só pode realmente ajudar o seu município, o seu estado e o seu país através da política. Como nós não temos nada a ver com os recursos que vão para a saúde pública, que vai salvar a vida de nossos filhos, netos, pais, irmãos e tudo. 5 vereadoras, uma de cada região do país, foram convidadas a participar do evento de lançamento. As parlamentares serão as primeiras a levar para seus municípios um exemplar da cartilha que busca contribuir para o empoderamento feminino e a equidade de gênero. Somos, por muitas vezes, aquele parlamentar que ecoa o sentimento da sociedade lá na base. E esse material, tenho certeza que, para o meu mandato e para o mandato de outras mulheres que vão iniciar, vão servir de inspiração. Que tenhamos mais mulheres nos representando. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. São 9h04. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. A verdade eleitoral não pode ser posta em dúvida. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho muito perigoso se enveredar por esse caminho. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Sabia que o Brasil tem 63 universidades federais? Mas isso nem sempre foi assim. Há 200 anos não havia nenhuma universidade no Brasil inteiro. O país, que tinha acabado de se tornar independente, sabia da importância de criar essas instituições para o seu desenvolvimento. A Constituinte de 1823 discutia a necessidade do Estado construir e manter esse centro de formação. Até então, o país tinha somente as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Salvador. Mas a primeira universidade brasileira surgiu somente quase 100 anos depois, já na República. Hoje o Brasil tem universidades federais em todos os estados e no DF. Isso além das estaduais, municipais e particulares. Mas essa história de maior idade, coisa meio estranha, né? Então, o que é menor? Maior fica um conceito relativo sobre o nada. Uma melhor idade. A melhor idade é que você tem quando você está usufruindo da sua
força física, da sua possibilidade de decidir, de você ter conhecimento, saúde, de você ter um capital, de você estar bem com a vida, de você passar limpo aquilo que precisa. Isso pode ser aos 20, aos 30, aos 50, aos 80 e pode ser que tenha gente que nunca chegou lá. Pode fazer uma enquete e perguntar: a senhora se considera da melhor idade? As pessoas não gostam desse eufemismo, não. Parece que a gente tem que tapar o sol com a peneira. Poxa, meu amigo, agora eu estou com dor no joelho, eu estou com bronquite, e o senhor vem me dizer que eu estou na melhor idade? Não. Agora é lei. A fita com desenhos de girassóis passa a ser oficialmente o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como a surdez, o autismo e as deficiências cognitivas, entre outras. O Senado votou, agora é lei. Como anda o mercado da aviação brasileira? Tem prejuízo, mas tem oportunidade no ar. O brasileiro quer voar e isso é muito bom. É a oportunidade que a gente tem para crescer. O setor aéreo é um dos mais digitalizados do mundo, né? Quem determina o preço que você vai pagar não é uma pessoa, é um algoritmo. Essa situação do transporte aéreo é gravíssima. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Senhores constituintes de hoje, senhores congressistas de amanhã, nosso dever é fazer política, isto é, defender e praticar a Constituição brasileira em vigor. Há exatos 35 anos, nascia o documento que deu ao Brasil uma nova identidade jurídica. Essa Constituição nos torna um país juridicamente primeiro-mundista. O Brasil tem uma Constituição que é produto do povo. Nenhum jurista célebre redigiu esse texto constitucional. Ela rompeu com o passado e ela encaminhou o país para diante. A nossa atual Constituição não começa com a configuração do Estado, estabelecendo a divisão de poderes, nada disso. Ela começa com princípios fundamentais e logo a seguir apresenta um artigo que é talvez a mais perfeita tradução do espírito da Constituição de 88, que é o artigo 5º. Esse artigo 5º vai tratar dos direitos e das garantias fundamentais. Nacional Constituinte. A nova carta foi fruto de intenso debate e participação social. Nós tivemos talvez a Constituinte mais longa da história do Brasil. Levou 2 anos para ser discutida, emendada, aprovada e finalmente promulgada, né? O processo constituinte se abriu para a participação de toda a sociedade, com um detalhe: não é uma participação exclusiva dos setores organizados da sociedade. A Constituinte de 87 e 88 se abriu às demandas, às dúvidas, aos desejos de uma infinidade de cidadãos brasileiros. Então eu fiquei imaginando, quem sabe se eu escrevesse uma carta, eu podia ajudar, dar um alento, né? Mudar alguma coisa lá em Brasília. Inclusive, é a primeira Constituição brasileira que abre para os cidadãos a possibilidade de apresentar um projeto de lei, ou seja, a iniciativa legislativa deixa de ser uma exclusividade do Executivo e das 2 casas do Congresso Nacional e passa a ser também uma oportunidade, um direito que é dado à sociedade brasileira.
Eu diria que a marca registrada da atual Constituição brasileira é a defesa intransigente da democracia, o conceito de democracia participativa com o qual ela trabalha, pressupõe, requer e exige uma efetiva prática de cidadania. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Estamos promovendo um reajuste, por exemplo, no histórico da Lei Rouanet na região norte. Conseguimos aí uma política, um projeto onde as 4 empresas estatais, né, fizesse um investimento de 24 milhões para serem captados por projetos culturais da região norte e executados na região norte. É a primeira vez que isso está sendo feito, né? Outro movimento que estamos feito um projeto piloto importante é a Rouanet nas favelas, também que vai chegar a todo o Brasil. Nesse primeiro projeto piloto são 5 estados, um da região norte, nordeste e centro-oeste, 1 milhão para cada estado desse. Eu tive a oportunidade como deputado federal de participar também da CPI da Lei Rouanet. E detectamos, eu fiz inclusive um relatório separado de 1.088 páginas, onde foram detectadas milhares de falhas, né, e inclusive com desvio de recurso. Eu fico triste quando eu vejo político que quer reduzir a cultura como um papel talvez de menor importância. É uma visão equivocada, míope. Uma visão positivista napoleônica convicta, porque quem conhece, como Vossa Excelência conhece, o que vem a ser cultura, ela sabe que através da cultura é que nós vamos transformar a vida das pessoas. Os próximos passos serão a elaboração para a gente organizar esse nosso Sistema Nacional de Cultura, a nacionalização das políticas. Nós estamos fazendo esse processo em todas as ações que estamos lançando, para que as políticas cheguem a todas as regiões. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Sou muito grato a esta casa que me recebeu, que me deu a oportunidade de ajudar meu estado, de ajudar minha região amazônica. Vejo cada dia que passa os avanços que essa casa tem. Hoje eu presido a Comissão de Segurança Pública, aonde eu posso desempenhar meu trabalho com todas as condições que o Senado me dá. Então eu quero aqui de coração agradecer e parabenizar o Senado Federal pelos serviços prestados ao povo brasileiro. Ser ou não ser? Ser ou não ser? Civil e presidente da nação? Eis a questão. Poder prender. Depois soltar. Admitir. Exonerar. Fazer sorrir. Fazer chorar. E dar a mão. Fazer-se amigo. E dar o pão. Dar o castigo. Ter o poder. Poder mandar. Mas tem que ser um militar. Eis a questão. Senadoc. Neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Estamos de volta, são 9 horas e 15 minutos. Vamos acompanhar agora uma entrevista que o senador Jorge Cajuru deu ainda há pouco à nossa equipe sobre a CPI das apostas esportivas. Vamos ver. Senador, obrigada pela sua presença aqui. Queria que o senhor falasse para a gente da expectativa em relação a essa CPI, o que deve ser apurado, quais são os objetivos. Bem, Carla, primeiro um abraço, Deus e saúde a todos e todas que acompanham a nossa
Eficiente TV Senado, hoje 10 de abril de 2024, tarde para mim, mas nunca é tarde, né? Eu já queria ter começado, porque o torcedor brasileiro, milhões, querem ver o resultado desta CPI para ela não terminar em pizza, como foi o caso da CPI da Câmara, da Comissão de Esportes lá, que foi um vexame, teve acusação até de achaque. Isso eu garanto que não vai acontecer na Comissão do Senado. Ela foi muito bem escolhida, só senadores honrados. Se for realmente o meu nome escolhido como presidente e também o de Romário, que é o mais esperado por mim como relator desta CPI, todos sabem que não tem como comprar Romário nem Cajuru. Cajuru, se alguém me ligar, já sabe que é gravado na hora, vai para cadeia na hora. Eu já procuro a Polícia Federal na hora. Então não adianta, todo mundo tá ligando, preocupado com quem vai ser chamado, com quem vai ser convocado. A gente vai ouvir quem tiver que ouvir. Nós temos que passar realmente, rigorosamente, a limpo, uma expressão até que eu não gosto muito, mas tenho que usá-la agora, porque é o que espera a maior paixão desse país, para ela não perder a credibilidade que ela está próxima de perder em função de tantas denúncias, algumas sérias, outras por enquanto a gente não tem provas, no caso daquele dono do Botafogo do Rio Testo, que a cada dia fala ou uma bobagem ou uma verdade, vamos esperar. Ele já vai ser o primeiro convidado por mim, se não aceitar o convite terá que vir como convocado via Polícia Federal, ele deverá estar aqui, trazer provas, trazer as gravações que ele diz que tem. Nós queremos saber tudo do futebol, porque agora tem denúncia de times da Série A, da elite do futebol brasileiro, como São Paulo e Palmeiras, dois times históricos. Temos times da Série B, como Londrina e Tombense, que houve a confirmação de manipulação de resultado. Queremos saber tudo. 13 jogos da Série D, que é a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, e um total de 109 partidas com suspeição de manipulação de resultados de futebol. Essa CPI, ela, se Deus quiser, já começa a ouvir pessoas na próxima semana. Hoje é apenas a composição dela com os membros titulares, suplentes, presidente, vice-presidente e relator. Todas essas denúncias começaram, inclusive, no estado do senhor, em Goiás, né, com aquela operação penalidade máxima do Ministério Público. O senhor pretende trabalhar com outros órgãos que estão investigando essas manipulações em outros estados, aqui no Distrito Federal, no Paraná? Como é que deve ser esse trabalho com esses outros órgãos? Bom, já que você falou do Distrito Federal, tem que ser ouvido imediatamente. Teve um time aqui que perdeu de 6-0, o outro perdeu de 5-0. Evidente que aqui em Brasília, até porque quem dirige time aqui em Brasília, a gente sabe que não é santo do pau oco, né? Então tem que ser ouvido, né? Tem que ser questionado. E que pode ir gente para cadeia aqui de Brasília, pode, gente do futebol. No estado de Goiás, que é o meu amado estado, um exemplo para o Brasil, porque o próprio presidente do Vila Nova, o Hugo... São 9h19, tivemos que interromper porque está começando agora a reunião da CPI das apostas esportivas. Acompanhe. Fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. A presente reunião é destinada à sua instalação, bem como à eleição de presidente e vice-presidente da comissão. Instalada a comissão, consulto as lideranças sobre as indicações para o preenchimento dos referidos cargos. Faculto a palavra aos membros presentes para que sejam indicados o presidente e o vice-presidente da comissão. Senador Cajuru, senador Romário, senador Petecão, senador... Me inscrevo pela ordem. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, minha sugestão aos meus colegas é que a gente possa alinhar de forma harmônica essas indicações. Devemos reconhecer a iniciativa do senador Romário, né? A importância de todos aqui, sem dúvida, para essa CPI, mas eu gostaria de sugerir, até pela sua afinidade maior com o esporte, embora todos nós, certamente, além de brasileiros, torcemos pela nossa seleção, pelo futebol, pelo esporte no Brasil, mas gostaria de fazer uma sugestão, que a presidência ficasse com o senador Cajuru,
dos maiores cronistas esportivos, pessoa que tem uma ampla vivência no esporte brasileiro e grande contribuição. E a vice-presidência, se me permite, a minha sugestão seria o senador Girão, e assim a gente teria um parlamentar do PSB, né, da base do governo, e um parlamentar da base da oposição, mas o senador Girão também com ampla experiência e vivência no esporte, ter sido presidente do Clube Fortaleza. E avançando nessa sugestão de composição, senador Petecão, minha sugestão para a relatoria seria o senador Romário, pela iniciativa que teve, por ter liderado a coleta de assinaturas e ter tido a iniciativa da abertura dessa CPI, que muito importa a todos os brasileiros, em especial porque é o nosso, posso dizer assim, ídolo do nosso esporte, né? Tenho certeza que a sua relatoria terá todo o cuidado, né, com o futebol e com o esporte brasileiro. Por essas razões, essa é minha sugestão e aberto naturalmente com todos os pares à composição. Passa a palavra ao senador Petecão. Presidente Chico Rodrigues, na mesma linha do senador Carlos Portinho, eu também quero expressar, primeiramente, a minha alegria, né? Saber que o Cajuru vai presidir essa comissão. Ele é o nosso vice-presidente lá na Comissão de Segurança Pública e tem feito um excelente trabalho, nos ajudado e ajudado muito. E eu penso que essa CPI tem uma grande oportunidade para que nós possamos passar limpo essa situação dessas fraudes de resultado. Isso depõe contra a imagem do futebol brasileiro. Então, eu concordo com o senador Portinho. Eu acho que o Romário dispensa qualquer comentário, né? É um patrimônio que nós temos do futebol brasileiro, tem tudo para dar uma contribuição grande a essa CPI. O Girão, como vice, com certeza pode ajudar. Então, Portinho, eu penso que o melhor caminho é esse que você sugeriu e conta com o meu apoio. Obrigado, presidente. Alguns dos senhores senadores gostariam de se manifestar? Com a palavra, o senador Girão. Eu gostaria, senhor presidente, em primeiro lugar, dizer que é uma honra muito grande, uma alegria participar da Comissão de Esporte, presidida pelo senador Romário, idealizada tanto pelo Romário como pelo senador Cajuru e o Portinho também, e dizer que durante a audiência pública que nós tivemos ampla, a partir de todas essas investigações que estão acontecendo no Brasil e que deixa apreensivo o torcedor, decepcionado, inclusive, com um patrimônio do Brasil, que é o futebol. Nós somos conhecidos como o país das chuteiras. É uma paixão nacional. Então, com o advento da questão das apostas esportivas, se ficou muito claro o risco, a grande ameaça que está sofrendo o esporte brasileiro, especialmente falando aqui do futebol. Então, acredito que esse time que está aqui tem tudo para fazer um gol, tem uma vivência na sua vida, principalmente senador Cajuru e senador Romário, tem uma vida passada no esporte, na crônica esportiva, né? Assim, referências no Brasil com relação a isso. E o que eu puder fazer, se realmente for essa a vontade do colegiado, como vice-presidente, eu farei para colaborar, para buscar corrigir o que está errado, punir os responsáveis, para que a CPI possa tirar das entranhas, senador Cajuru, das entranhas, da podridão, do submundo desse flagelo que é apostas esportivas. Eu estava agora num evento e as pessoas falando para mim, hoje de manhã, não sabiam nem dessa CPI, dizendo
eu perdi tudo. Estou me recuperando. Pensei, graças a Deus nem tentou, pensei em tirar minha própria vida por causa de aposta esportiva. Então, é como diz o senador Portinho, azar do futebol, que infelizmente nós temos esse desafio aqui para trabalhar, que foi a aprovação dessas apostas esportivas. Precisamos redobrar os cuidados e ver até que ponto isso pode nos afligir a todos, né? Porque eu acredito muito que a pureza, a essência do futebol, ela está sendo afetada. Está sendo afetada porque essa turma não tem limites, né? Então, que a gente possa proteger esse patrimônio, e está muito bem entregue ao senador presidente Cajuru, se assim for a vontade do colegiado, como ao relator, o senador Romário, que, repito, referências do esporte brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Algum senador gostaria de fazer uso da palavra ainda? Com a palavra, o senador Jorge Cajuru. Eu vou falar, presidente, amigo querido senador Chico Rodrigues, Deus e saúde a todos e todas presentes, especialmente a nossa pátria amada, como bem colocou aqui o meu querido amigo Sérgio Petecão, presidente, o mais eficiente da história desta casa, da Comissão de Segurança Pública, o país da chuteira, né? Lembrando o nosso Nelson Rodrigues, né? Futebol, né? Bom, primeiro o seguinte, eu voltei a ler um livro que acho que aqui ninguém leu. Evidente que vai ficar a última palavra para o nosso craque maior, o Romário. O Bitar ainda nem era nascido. Bitar era menino ainda nessa época. Nem é pela aparência, é pelo RG. Mas o Bitar, né, um senador histórico do Acre, um companheiro que é admirável em todos os sentidos. Nós temos as nossas divergências, mas sempre tivemos muito mais convergência do que divergência, e nas divergências sempre houve respeito e nunca desrespeito. Ele talvez não tenha lido, eu vou te convidar para ler esse livro. O Girão também não sei. O Portinho, melhor advogado esportivo do Brasil, que eu vi, porque nos meus 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira, no futebol, com 9 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas, 22 Taças Libertadores da América, 12 Champions League. Portanto, eu acompanhei futebol o suficiente, fui premiado como jornalista por 3 vezes com prêmios nacionais de investigação. Eu era considerado um jornalista investigativo por ter trabalhado com Juca Kfouri, com José Trajano, que vão estar à disposição da nossa CPI, inclusive, com informações que eles são referências para o Brasil inteiro, com tantas denúncias que fizeram. O Juca começou com a máfia da loteria, que o Romário se lembra, depois veio a máfia do apito. E esses 2 escândalos, Girão, não resultaram em nada. A máfia do apito, ninguém foi punido. Desculpa, a máfia da loteria, ninguém foi punido. E a máfia do apito, o Romário se lembra, apenas um árbitro foi suspenso. Era aquele Edilson, né? E tínhamos tantos envolvidos. Então, gente, tenha certeza, esse livro vai ser importante para nós. Ele se chama O Submundo do Futebol. De quem que é? João Saldanha, o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. Esse livro tem que ser lido para a gente começar a se preparar nessa CPI, que ao contrário de outras, que tiveram até acusação de achaque, com deputados envolvidos, essa vai fazer história, porque aqui só tem gente séria. Aqui ninguém compra ninguém, não adianta dirigente de futebol telefonar para nenhum dos componentes e membros titulares ou suplentes, e presidente, vice-presidente e relator, até porque todos sabem, eu inclusive gravo, né? O sujeito ligar, fazer proposta para mim, eu gravo e apresento no ar na hora e levo para a Polícia Federal. Então não adianta telefonar para mim, embora se quiserem, meu telefone é 0 operadora 61 9959 1919, né? Se alguém quiser ligar, pode ligar. Então, quando o Romário me procurou, o Romário não é meu amigo, é meu irmão. E pelo respeito que tem a ele, como um dos maiores jogadores do mundo, pela seriedade dele, pela honradez dele, ele falou, Caju, nós vamos, eu não vou nem usar a expressão dele, ele falou, Caju, mas nós vamos entenderam, né?
sem medo de ninguém, Cachuru. Vamos convocar todo mundo, seja quem for, vamos atrás de todos, não temos ligação com ninguém, seja casa de aposta, seja jogador, seja técnico, seja dirigente. O Girão, que foi o maior presidente da história do Fortaleza, tem o preparo absolutamente insofismável para isso, já tem requerimentos na cabeça dele, Portinho também já tem, Petecão também já tem. Portanto, eu só concluo dizendo da minha felicidade por unanimidade de ser escolhido presidente desta CPI, repito que será histórica, e saber que o relator dela, que é a função mais importante... 50ª legislatura, que se realiza nessa data, dia 10 de abril de 2024. Comunico que foi apresentado à comissão os seguintes documentos. O ofício número 18 de 2024 do Comitê Brasileiro de Barragens, CBDB, que propõe ao Congresso Nacional a criação de lei que estabeleça uma política nacional de controles de cheias, especificando nela as medidas estruturais e não estruturais correspondentes, cuja adoção dependerá da realização de estudos, mapeamentos, elaboração de planos de intervenção e execução de obras e ações nas diversas regiões do país. O documento, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, estará disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro desse colegiado solicitar a autuação neste período. Não temos ainda quórum para aprovação da ata. Senhoras e senhores senadores, colegas aqui presentes e todos que nos acompanham por meio dos diversos canais de comunicação do Senado Federal. À medida que testemunhamos o rápido declínio da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa e a degradação dos ecossistemas em todo o mundo, torna-se cada vez mais evidente que estamos diante de uma crise que exige ações imediatas e colaborativas. É crucial que reconheçamos a importante relação entre a preservação do meio ambiente e o bem-estar humano. Os desafios ambientais que enfrentamos demandam uma abordagem integrada que reconheça a necessidade de proteger nossos ecossistemas e promover um desenvolvimento sustentável. Adentramos em abril indígena, mês em que reconhecemos a história, a luta e os modos de vida dos povos originários do nosso país. Devemos nos inspirar na sabedoria ancestral desses povos, que há séculos atuam como guardiões das terras e dos recursos naturais. Seus conhecimentos tradicionais e práticas de manejo sustentável são um legado inestimável para a preservação da biodiversidade e o combate às mudanças climáticas. É o momento, portanto, de honrarmos suas lutas e reafirmarmos nosso compromisso com a defesa de seus direitos e territórios. Que possamos juntos trabalhar em prol de um meio ambiente mais saudável e de um futuro sustentável para as próximas gerações. Uma ótima reunião para todos nós. Muito obrigada. Antes de iniciarmos, né, a pauta, amanhã estava agendada, só para reforçar aqui a agenda da nossa comissão, uma audiência pública comandada pelo senador Beto Faro. E só para avisar a todos, né, que essa audiência ela foi cancelada a pedido, né, do senador. Então, depois passamos, né, na agenda da comissão. Depois nós passamos para a agenda da comissão aqui, para todos terem acesso, uma nova data. Tá? A audiência era para debater sobre a exploração de petróleo e gás com a garantia de segurança ambiental na margem equatorial. Né? Os convidados seriam a Petrobras, o IBAMA, o governo do Pará, o governo do Amapá, a Casa Civil e a FUP. Tá? Então, só reforçando que essa audiência pública ela foi cancelada e em breve passaremos uma nova agenda para a audiência. Semana que vem.
E a semana que vem, na próxima terça-feira, nós teremos audiência pública para tratar sobre o Estatuto do Pantanal, né? Fruto da oitiva, que certamente o senador Jaime Campos ou o senador Wellington Fagundes estarão aqui para presidir. Pergunto se o senador Jaime Campos quer falar algo a respeito da audiência, convidar os nossos, aqueles que estão acompanhando a nossa comissão. Bom dia, senador. Bom dia, presidente Leila. Na verdade, essa audiência pública é fruto da vamos imaginar, recomendação do MPF, que nos fez através de uma organização não governamental, pedindo que fosse ouvido também algumas etnias que moram no Baixo Pantanal Mato Grossense. Da minha parte, como relator da matéria, para mim é até importante, na minha intervenção por limpa, de ouvir naturalmente as reivindicações, né, e a contribuição que poderá somar conosco nesse relatório. De qualquer forma, está confirmada, né? Eu só indago a Vossa Excelência se esta presidência já comunicou a ONG, ou seja, essa organização não governamental que solicitou. Eu tenho só uma preocupação, daqui a pouco, muitas das vezes, as pessoas fazem essa reivindicação, como fizeram o MPF, e daqui a pouco tem dificuldade até para deslocar de lá para cá. Muitos solicitam até passagem, até alguns convidados devem solicitar. Eu não sei se a secretaria dessa comissão já fez toda essa interface, se está tudo mais ou menos organizado. Da minha parte, estarei aqui presente, inclusive para nós possamos, diante do que nós ouvimos aqui, concluirmos o nosso relatório, fechar definitivamente e possamos aqui, com certeza, fazer a votação devido à urgência desse projeto, pelo fato que Vossa Excelência conhece perfeitamente as dificuldades que nós temos em relação à política ambiental dos ambos Pantanal, tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul, sobretudo, que tem acontecido esses últimos anos, realmente verdadeiras tragédias. Então nós temos que ter o Estatuto do Pantanal funcionando em sua plenitude e assim nós colocamos, implantamos regras claras para que não aconteça o que está acontecendo, que lamentavelmente, o senhor tem visto, o próprio governo não está tendo capacidade, né? Está engessado para fazer com certeza uma política, não só uma política respeitando o pantaneiro, mas sobretudo evitar o que tem acontecido, essas tragédias todos os anos, isso prejudicando sobremaneira o nosso ecossistema e toda a política que eventualmente poderia ser implantada nos Pantanal, tanto do Mato Grosso como do Mato Grosso. De qualquer forma, estarei aqui na terça-feira, com certeza, aqui para participar dessa audiência pública, com certeza também o autor do projeto, né, que foi o senador Wellington Fagundes, que presidiu a comissão, né, especial na construção desse Estatuto Pantanal Mato Grossense. E aqui também a nossa mestre chega agora, né? A ministra Tereza Cristina, com certeza, estará presente nesse evento para fazermos, com certeza, um estatuto, né, ministra? Decente, adequado, mas sempre respeitando o homem pantaneiro. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, senador Jaime, o senhor sempre um senador que é aberto, né, ao diálogo, aceitou tranquilamente a provocação que foi feita pelo MP e que foi acatado por essa presidência, com o apoio do senhor enquanto relator e o senador Wellington Fagundes. E só para responder o seu questionamento, o instituto que fez a provocação, ele estará presente remotamente. Então, nós teremos presencialmente alguns convidados e também remotamente, inclusive o instituto que provocou o Ministério Público. É isso. Obrigada, viu? Inclusive, o IBAMA, a FUNAI, perdão, indicou um cacique, né, do povo Guaipó para estar presente aqui, né, na audiência de amanhã. Vamos aguardar. Obrigada. Terça-feira, audiência pública. Bom, como nós já temos número regimental, eu vou, nesse momento, fazer a leitura de uns requerimentos de 7 a 11, eu vou subscrever, né, na verdade, os requerimentos de 7 a 11 feitos pelo senador Nelsinho Trade. Então, o item 7, né, requerimentos para audiência pública sobre o PL
2918 de 2021 em bloco. Ontem, sob a presidência do senador Nelsinho Trade, a CMA realizou a primeira audiência pública para instruir o PL 2918 de 2021, que dispõe sobre a compensação financeira à União, Estados, Distrito Federal e municípios pelo resultado da exploração de recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica. Altera as leis números 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 9.648, de 27 de maio de 1998, 8.001, de 13 de março de 1990, e dá outras providências. Dada a importância do tema, temos na sequência dessa pauta os seguintes itens. Esse requerimento, o item 9, requerimento número 9, da senadora Margarete Busetti. Itens 8 e 9, requerimento 10 e 11, da senadora Elisiane Gama. Item 10, requerimento 12, do senador Alessandro Vieira. Item 11, requerimento 13, do senador Nelsinho Trades. Todos tratam de nomear especialistas para virem à CMA debater o tema em uma segunda audiência pública. Informam que o relator da matéria, senador Nelsinho Trade, deseja atender a todos esses requerimentos solicitados pelos outros senadores. Então, visando a celeridade dos trabalhos, consulto se concordam em realizarmos em uma única votação. Eu vou subscrever os requerimentos, por mim, quem quiser mais subscrever, os requerimentos de 9 a 13, que indicam para a segunda audiência pública os seguintes nomes: o presidente do Fórum do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Setor Elétrico, o presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, a senhora Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, a senhora Yara Bueno Giacomini, diretora do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas, Acesso à Água e Uso Múltiplo dos Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, o senhor Maurício Scalon, representante dos comitês de bacias hidrográficas, o senhor Ângelo Lima, do Observatório de Gestão das Águas, o senhor Flávio Henrique Magalhães Lima, superintendente de Infraestrutura Hídrica da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia e representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. A votação será simbólica. Em votação, os requerimentos lidos, as senadoras e os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Bom dia. Aprovados os requerimentos. Item 1. Turno suplementado substitutivo oferecido ao projeto de lei número 2.910 de 2022. Ele é terminativo, altera a lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, para dispor sobre o saneamento em áreas rurais, comunidades tradicionais e povos indígenas. Autoria: senador Messias de Jesus. Relatoria do projeto, senador Márcio Bittar. Observações. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com parecer favorável ao projeto na forma da emenda número 2, CDH, substitutivo, acatando a emenda número 1T. Em 20 de 3 de 2024, foi aprovado na CMA o substitutivo oferecido ao PL 2.910 de 2022, ora submetido a turno suplementar nos termos do disposto no artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal.
Ao substitutivo, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, vedada a apresentação do novo substitutivo integral. Não sendo oferecidas emendas, o substitutivo será dado como definitivamente adotado, sem votação nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Até o momento da publicação desta pauta, não foram apresentadas emendas em turno suplementar. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão. Não tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Item 4. Projeto de Lei 380 de 2023, não terminativo, que altera a Lei 10.257 de 10 de julho de 2021, para estabelecer como diretriz da política urbana o fomento à construção de cidades resilientes às mudanças climáticas. Autoria: Câmara dos Deputados, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, São Paulo. Relatoria: senador Fabiano Contarato. Relatória pela aprovação. Eu concedo a palavra ao senador Fabiano Contarato para a leitura do seu relatório. Bom dia, senador. Obrigado, presidente. Para mim é uma alegria mais uma vez estar aqui nessa comissão que eu tive a honra de presidir nos 2 primeiros anos do nosso mandato. Quero também aqui cumprimentar todos os senadores e senadoras e meu abraço fraterno a todos eles. Eu peço, senhora presidente, que eu passe direto a leitura direta da análise desse PL. Quero aqui parabenizar a deputada Érica Hilton pela iniciativa, pelo olhar empático, sensível, humanizado que sempre tem conduzindo e tem dignificado em muito o parlamento no momento de tanto ódio, de tanto preconceito, de tanta discriminação. A presença da deputada Érica Hilton no parlamento brasileiro e muito dignifica o parlamento e a boa política. Eu quero aqui parabenizar a colega, a amiga, querida deputada Érica Hilton por essa iniciativa. Atualmente, essas consequências se apresentam de forma catastrófica. Em todos os anos e durante o ano todo, alguma região do Brasil sofre eventos climáticos extremos. O expressivo aumento da frequência desses eventos é resultado do aquecimento global, que concentra precipitação, amplia o período de estiagem e desequilibra o ciclo hidrológico. O impacto dessa realidade se manifesta sobretudo nas cidades, sujeitando a população a tragédias, como, por exemplo, a que infelizmente está afetando os municípios do meu estado, do Espírito Santo, em especial o município de Mimoso do Sul, e outras 12 cidades do meu estado do Espírito Santo. Lamentavelmente, constatamos que teremos que conviver com os eventos climáticos extremos e, dessa forma, é preciso adaptar as cidades para que os impactos desses eventos no espaço urbano sejam mitigados. A redução de emissões é um objetivo que trará resultados num futuro relativamente distante. A realidade atual é consequência de emissões pretéritas que não podem ser desfeitas. Portanto, é necessário que as cidades possam garantir segurança às suas populações, apesar das inevitáveis precipitações muito acima das médias históricas, secas prolongadas, ventanias intensas e temperaturas escaldantes. Para tanto, as medidas de adaptação das cidades são necessárias e urgentes. A Política Nacional sobre Mudança do Clima, que é a Lei 12.187, define a adaptação como iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima. Medidas de adaptação têm a finalidade de evitar que os impactos dos eventos climáticos mencionados não levem a enchentes, deslizamentos de encostas sobre moradias habitadas, desabastecimento hídrico e de alimentos, destruição de infraestrutura, entre outros impactos, e se levarem que pelo menos haja uma adaptação mínima
para evitar a morte de pessoas, como, por exemplo, sistemas de monitoramento e alerta que permitam um deslocamento rápido da população para áreas seguras e assistidas pelo poder público em caso de emergências climáticas. Nesse sentido, o PL 380 é meritório ao prever a adoção de medidas de adaptação e de mitigação dos impactos das mudanças climáticas como diretriz da política urbana e os estudos de análise de riscos e vulnerabilidades climáticas com instrumentos dessa política. Os estudos de análise de riscos e vulnerabilidade climática são fundamentais para que o planejamento urbano deixe de ser negligente e se fundamente em bases científicas. É com fundamento nesses estudos que a municipalidade direcionará a ocupação do território, evitando, por exemplo, que as pessoas residam em áreas onde ficariam sujeitas a importantes riscos climáticos. Desse modo, entendemos meritório e oportuno o projeto, porquanto confere modernização ao Estatuto da Cidade, no sentido de adequá-lo à premente necessidade de uma política urbana consoante com a realidade climática atual. O voto, em face do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 380 de 2023. Esse é o relatório, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão. A votação ela será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. As senadoras e os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Já aproveitando para parabenizar, né, o senador Fabiano pela presença, que está difícil esse início. Nossa, tá bem corrido aqui. Eu sei que esses meses aqui na casa a gente está todo mundo correndo, mas quero agradecer a presença, parabenizar pelo relatório, também a deputada Érica Hilton, pela acessibilidade, como o senhor falou, e por ela realmente ser, né, um membro desse Congresso Nacional que muito dignifica e faz um excelente trabalho também. Quero endossar a sua fala, porque realmente ela faz um belíssimo trabalho lá na Câmara Federal e aqui no Congresso com todos nós. Parabéns, senador Fabiano Contarato. Eu vou para o item 5. Projeto de Lei 496 de 2023, não terminativo, que altera o artigo 20 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei de Crimes Ambientais, para dispor na sentença penal condenatória a reparação integral material e moral nos casos de crime ambientais. Autoria, senador Fabiano Contarato. Relatoria, senador Beto Faro, mas ad hoc teremos aqui a honra do nosso líder no Senado Federal, senador Jacques Wagner. Relatório pela aprovação com uma emenda que apresenta. Observações, a matéria será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa. Eu concedo a palavra agora ao senador, líder do Senado, o senador Jacques Wagner, né, relator ad hoc, para a leitura do seu relatório. Bom dia. Bom dia, senador. Bom dia, senadora Leila, senadora presidente dessa comissão. Bom dia ao autor, senador Contarato, e a todas as senadoras e senadores presentes nessa sessão. Da Comissão de Meio Ambiente, sobre o projeto de lei número 496 do senador Fabiano Contarato, que altera o artigo 20 da Lei 9605 de 98, para dispor na sentença penal condenatória a reparação integral, material e moral dos casos de crimes ambientais. Eu vou me abster de ler o relatório e vou para a análise, senhora presidente. Compete a esta CME opinar sobre assuntos pertinentes à defesa do meio ambiente, especial direito ambiental. A tríplice responsabilidade em matéria ambiental, penal, administrativa e civil está albergada no artigo 225 da Constituição Federal. As condutas, aspas, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Os crimes e infrações administrativas ambientais foram disciplinados pela Lei nº 9605 de 98, enquanto a responsabilidade civil, a obrigação de reparar os danos causados, foi regulamentada pela Lei
6938 de 1981, cujo artigo 14, parágrafo 1º, estabelece a responsabilidade objetiva integral nos seguintes termos, aspas, se não obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Fecho aspas. Observe-se que a reparabilidade integral inclui os danos ao meio ambiente em si e a terceiros afetados, danos ambientais privados. Além disso, o dano ambiental passível de reparação inclui danos materiais, morais e extrapatrimoniais, coletivos, difusos e individuais. Que zoada retada, né? O presidente está uma zoada. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a reparabilidade do dano ambiental é considerada direito fundamental, indisponível e imprescritível no âmbito civil, conforme recurso extraordinário 654833, julgado em 20 de abril de 2020. Verbes. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do poder público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de terceira geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem a uma finalidade individual. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. No âmbito da responsabilidade penal ambiental, a Lei 9605 de 98, em seus artigos 16 e 17, estabelece a possibilidade de deferimento de sursis nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. A suspensão da pena é condicionada à verificação da reparação do dano. Os artigos 27 e 28 da LCA, a seu turno, disciplinam a aplicação de pena restritiva de direito à suspensão do processo em tema de crimes ambientais. Quanto à aplicação de pena restritiva de direitos, somente cabível nos procedimentos de competência do juizado especial, fica a mesma condicionada à prévia composição do dano ambiental, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Portanto, embora as finalidades do direito penal sejam principalmente punitivas e educativas, a reparação do dano ambiental, dadas as particularidades do bem jurídico tutelado, pode ser compreendida também como uma das funções da persecução criminal. Sob tais considerações, o PL 496 de 2023 é meritório, pois enfatiza a reparação integral do dano ambiental na esfera penal. A alteração do artigo 9º, ao ampliar as modalidades de pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, com atribuições ao condenado voltadas à reparação do dano ambiental, permite ao julgador verificar, caso a caso, a opção mais adequada para alcançar a finalidade reparatória. No tocante ao artigo 20, a redação vigente prevê que a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. A alteração proposta visa a enfatizar que a reparação do dano ambiental alcança as esferas materiais e morais, coadunando-se ao princípio da reparação integral do dano, mas exclui, no seu parágrafo único, que estabelece que, transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Julgamos que a alteração no caput do artigo 20 é meritória, mas a exclusão de seu parágrafo único não, ao não possibilitar a liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Além disso, pela melhor técnica legislativa, em vez da expressão aspas, reparação ampla dos danos causados, fecho aspas, sugere-se, aspas, reparação integral dos danos ambientais, fecho aspas, de acordo com o princípio doutrinário da reparação integral do dano ao meio ambiente. Apresentamos uma emenda ao final para efetuar essa correção e ajustes redacionais. Feitas essas correções, opinamos pela aprovação da matéria. O voto. Antes exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 496 de 2023 com a seguinte emenda. Desse é o artigo 2º do projeto de lei 496 de 2023, a seguinte redação. Artigo 2º. O artigo 20 da lei 9605 de 12 de fevereiro de 98
Lei dos Crimes Ambientais, passa a vigorar com a seguinte redação: a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação integral dos danos ambientais causados pela infração, considerando todos os prejuízos materiais e morais sofridos pelo ofendido e pelo meio ambiente. É o relatório e o voto, senhora presidente. Nós temos 500 mil para muita gente com fato. Entretanto, é questão de interpretação do juiz ou daquele cidadão que está comandando o órgão, né, que compete ele fazer, com certeza, essa aplicação. Ora, aqui, ela é perniciosa aqui. Me desculpa a minha sinceridade aqui. Aquela dizia na primeira versão aqui do professor que foi feito um adendo aqui, uma emenda de redação, e dizia o seguinte: a ampla de danos causados pela infração, considerando todos os prejuízos materiais, morais, sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Ora, como vamos definir isso aí? Qual será a regulamentação? Aí aqui foi mudado aqui pelo relator, dizendo que vamos fazer uma reparação integral. Eu acho que isso é muito ruim. Nós estamos aqui, eu vi aqui o relatório do Vossa Excelência em relação a esse projeto da deputada federal do Estado de São Paulo, isso.
das cidades modernas, resilientes aqui. O que o Brasil precisa aqui, é verdade, senadora Leila, é que o governo faça mais habitação para o povo, faça loteamentos urbanizados, com água, com luz, com asfalto, com equipamentos sociais que não tem. Porque acontece hoje, milhares de pessoas morrendo nas encostas, ou seja, morrendo, você está habitando nas encostas, porque não tem a oportunidade de ter uma casa própria. Aí que acontece todos os dias, você está vendo aí, quando dá uma chuva, passando 50, 60 minutos, desce o morro e rebenta com 50, 100, 200 casas, deixa milhares de famílias desabrigadas. Então, esse projeto aqui tem que ser bem discutido, querido senador Fabiano. A ideia meritória, louvável, todavia, nós temos que ver dois lados da moeda. Só ver um lado, prejudicando o outro, eu acho que não é nem o objetivo de Vossa Excelência, muito pelo contrário. O objetivo são dos melhores, da questão da preservação, não é isso? Do meio ambiente, de nós com certeza temos um país aqui que é uma das melhores políticas de preservação, é o Brasil. É o Brasil. Perfeito. Quem conhece o mundo, eu já conheço mais de 30 países do mundo, nunca vi um país que protege tanto o meio ambiente como nós aqui. Nós temos quase 66% do território brasileiro, com certeza estava preservado, seja na Amazônia brasileira, no Cerrado, nas Caatingas, na Mata Atlântica, etc. É evidente que nós temos que ter lei firme, mão forte, para punir aqueles que estão à margem da lei. Ninguém está aqui para proteger. Cidadão que desmata, sentar dentro da lei, nós temos que punir dentro da lei. Se for o caso, recolher os costumes, prendê-los. Entretanto, essa matéria aqui, esse projeto é meritório, mas vamos ter que discutir. Eu conversava com a ministra aqui, com a participação, se for o caso, ouvir alguns segmentos da sociedade para que não cause prejuízo a qualquer um que seja. Não é o objetivo da Vossa Excelência, eu tenho a certeza absoluta. Entretanto, eu espero que possamos, senadora Leila, discutir com a melhor amplitude possível para trazermos aqui um projeto bem aprimorado para que possamos, com certeza, trazer bons resultados. Todos aqueles, não só o meio ambiente, mas, sobretudo, aquele que produz e que trabalha em prol do Brasil melhor. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Jaime. Só lembrando que vocês pediram vista coletiva e nós tínhamos encerrado a discussão, mas como o senhor... Certo. Eu vou passar para o senador, a senhora que é a senadora Margarete Busetti, vou passar primeiro para o autor da... anos de criação e instalação do Superior Tribunal de Justiça. A presente sessão foi convocada em atendimento ao requerimento do Congresso Nacional número 1 de 2024, da autoria desta presidência do Congresso Nacional e de Sua Excelência o deputado federal de Minas Gerais, Luiz Fernando Faria. Compõe a mesa desta sessão solene, juntamente com esta presidência, a excelentíssima senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O excelentíssimo senhor deputado federal Luiz Fernando Faria, requerente desta sessão. Senhor subprocurador-geral Indemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, vice-procurador-geral da República. Senhor Rafael de Assis Horn, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Convido todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional, que será executado pela Banda da Fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda dos Dragões da Independência, pelo regente subtenente Adalberon.
Esta presidência gostaria de agradecer a presença dos senhores senadores e senhoras senadoras da República, senhores deputados e senhoras deputadas federais. Também saudar a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, de suas excelências os ministros do STJ, ministro Afrânio Vilela, ministro Antônio Saldanha Palheiro, ministro Benedito Gonçalves, ministro Herman Benjamin, ministro Joel Ilan Pastiornik, ministro Moura Ribeiro, ministro Og Fernandes, ministra Regina Helena Costa, ministro Ribeiro Dantas, ministro Rogério Schietti Cruz, ministro Sebastião Reis Júnior, ministro Sérgio Cuquina, ministro Teodoro Silva Santos. Saúdo igualmente suas excelências, os senhores e senhoras embaixadores, encarregados de negócio dos países aqui presentes, os subprocuradores gerais da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, ex-procurador-geral da República, senhor Celso de Albuquerque Silva. Também dos excelentíssimos senhores presidentes das Cortes e Tribunais Superiores dos seguintes países: Angola, Índia, Moçambique, Paraguai, República Dominicana. Saúdo Sua Excelência, o presidente da Corte Suprema de Justiça da Colômbia, Gerson Chaverra Castro, o presidente do Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubem Remídio Ferro, presidente da Corte Nacional de Justiça do Equador, José Swing Nagua, presidente da Suprema Corte da Eslováquia, Jan Sukita, presidente da Corte Suprema de Justiça de Guiné Equatorial, Francisco Evui Mikue, presidente da Suprema Corte de Israel, Uzi Volgman, presidente do Tribunal Supremo de Moçambique, Adelino Manuel Muxanga, presidente da Corte Suprema de Justiça do Paraguai, Luiz Maria Benites Riera, presidente do Tribunal Supremo de Porto Rico, Maite Dolores Rodrigues, presidente da Suprema Corte de Justiça da República Dominicana, Henry Molina, presidente da Suprema Corte da República Tcheca, Petr Angelossi, presidente do Tribunal Superior de Cassação e Justiça da Romênia, Corina Alina, demais autoridades estrangeiras que nos honram com suas presenças nesta sessão solene de celebração dos 35 anos de existência e instalação do Superior Tribunal de Justiça. Saúdo igualmente, com muita satisfação, Sua Excelência, ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, também presente entre nós. Vi aqui, e não sei se houve a citação, do nobre ministro Reinaldo Fonseca, que fui traído aqui pela nominata, mas o enxerguei ali entre nós. Todos os presentes sejam muito bem-vindos nesta solenidade. Eu gostaria de convidá-los a assistir nesse instante um vídeo institucional preparado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós vimos o tribunal crescer, um tribunal surgir e o tribunal se formar. Nunca me saiu da cabeça que é uma missão das mais relevantes. Foi uma epopeia essa instalação em funcionamento do Superior Tribunal de Justiça.
Não se acreditava que fosse fácil criar o Superior Tribunal de Justiça. Tanto assim que o Gueiros Leite, que era o presidente do Tribunal de Recursos e foi o primeiro presidente do Superior Tribunal de Justiça, ele me indicou para presidir a comissão da Constituinte. E essa comissão trabalhou praticamente 2 anos seguidos, sábado, domingo, férias, feriado. O relator da sistematização, Bernardo Cabral, leva hoje aos líderes de todos os partidos e ao presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, o esboço do anteprojeto da nova Constituição do país. Ficou definido que o Supremo Tribunal Federal vai funcionar como uma corte constitucional, criando-se um Superior Tribunal de Justiça para apreciar recursos nas questões federais. Foi um trabalho imenso até que se chegasse à formatação final da qual resultou o Superior Tribunal de Justiça. Um tribunal com a alta missão de uniformizar a jurisprudência dos tribunais regionais, obviamente, que seriam criados. E por quê? Porque havia a crise do recurso extraordinário, quer dizer, a crise do Supremo. O Supremo, com 11, não daria conta do trabalho hercúleo, não é? Foram aprovados textos relativos ao Poder Judiciário, como a instalação do Superior Tribunal de Justiça. Momento histórico, e que resultou num histórico tribunal. Isso aqui é a festa da instalação, essa fotografia. Estávamos realmente muito contentes. Haveria de surgir dali, né, um grande tribunal. Nós saímos do ministro do TFR e voltamos ao ministro do STJ, né, com a instalação. O Tribunal Federal de Recurso, ele era um tribunal praticamente, tribunal administrativo da União Federal. As competências não eram tantas quanto as que foram atribuídas ao novo tribunal, à nova corte. Uma adaptação perfeita, graças a Deus. Deu certo. Chegamos logo à conclusão de que precisaríamos de uma outra casa. A casa era pequena. Essa parte aqui de cima era o meu gabinete. Pegava todas as janelas aqui, 4 janelas, no último andar. Se não fosse tal qual foi previsto pelo Oscar Niemeyer, né, um dos maiores arquitetos que o Brasil já teve, nós hoje já estaríamos com ele superado várias vezes, né? Por que Tribunal da Cidadania, né? Porque interessa ao cidadão. Uma expressão criada pelo Washington Bolívar, o que quer dizer que o superior lida com aquelas coisas do dia a dia. Cada processo é uma história de vida. Sendo uma história de vida, eu tenho que conhecer pelo menos aquela história que está ali. Quem faz isso é o STJ. Nesse sentido, então, ele é o Tribunal da Cidadania. Ele já está fazendo 35 anos. Né? Ele é um tribunal altamente respeitado. O tribunal tem história. Já tem. E fará mais. Gostaria de registrar também já entre nós a presença do decano do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, o ministro Mauro Campbell, ministro Antônio Carlos Ferreira,
ministra Daniela Teixeira, ministro Gurgel de Faria, ministro João Otávio de Noronha, das Minas Gerais, ministro Raul Araújo Filho, ministro Marco Aurélio Belize. Sejam muito... Falei o Mauro? Ministro Mauro Campbell, do Amazonas. Logo atrás, o senador Eduardo Braga, que está ali também, representante legítimo e competente do Estado do Amazonas. Sejam todos muito bem-vindos. E registro também a presença do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asfor Rocha. Muito obrigado pelas presenças. Com as devidas saudações e registros, eu gostaria de me dirigir aos meus nobres pares, a todas as autoridades presentes, em especial às suas excelências, os ministros que compõem o Superior Tribunal de Justiça, e mais especialmente ainda a ministra Maria Tereza, do Superior Tribunal de Justiça, para dizer que, no ano passado, celebramos por todo o país os 35 anos de promulgação da Constituição Federal. Comemoramos aqui mesmo no Congresso Nacional, em sessão solene, os 35 anos desse documento de refundação jurídica e política do Brasil. Aqui, o doutor Ulisses Guimarães denominou, como todos sabemos, de Constituição Cidadã. Uma Constituição centrada na atribuição e, sobretudo, na garantia do acesso e do desfrute de direitos mais elementares por todos os brasileiros. Direitos individuais, coletivos, políticos, geracionais. Direitos que, assim conjugados, compõem o mais atualizado e arejado significado de cidadania. Essa que é a qualidade atribuída e reconhecida ao indivíduo e à sociedade de se afirmarem em suas múltiplas dimensões existenciais. Realmente, para uma Constituição que se notabiliza por investir em sua própria efetividade, a esse esforço de enunciação jurídica haveria, claro, de corresponder à estruturação de um modelo institucional amplo e eficiente de garantia e promoção da cidadania. E é aí que desponta, com a máxima relevância, a instalação do Superior Tribunal de Justiça no dia 7 de abril de 1989. Hoje, portanto, a celebração é pelos 35 anos de criação e instalação dessa que é uma das mais destacadas obras da nossa Carta de 1988. O STJ, o Tribunal da Cidadania, como o conhecemos, justamente por ter origem no esplendor democrático e de participação social ampla e ativa que resultou na atual Constituição da República. Mais do que um apelido, porém, essa é uma espécie de predestinação institucional que vem se confirmando pelo STJ nesses 35 anos de história. O tribunal tem sido, ao longo de todo esse período, e certamente continuará sendo, o tribunal para onde afunilam e onde são bem resolvidas as questões mais diretamente afeitas às relações pessoais, a forma mais imediata pela qual as pessoas se orientam no campo civil, penal, administrativo, tributário, entre tantos outros ramos e segmentos que integram a vastidão, a complexidade e a riqueza do direito infraconstitucional brasileiro. É a competência para dar a última palavra sobre o direito infraconstitucional, ressalvados, claro, o direito militar, trabalhista e eleitoral, que torna o STJ uma verdadeira casa de fazer destinos. A presença marcante da Corte de Justiça ainda mais se evidencia pela competência que tem o tribunal para, repito,
aquilatar e vocalizar com definitividade o significado e o sentido das normas de direito infraconstitucional. É notadamente pelas decisões tomadas em recurso especial que o STJ transmite ao país as coordenadas normativas que pautam, orientam e regem a vida de milhões e milhões de brasileiros, de milhões e milhões de cidadãos. E é digna de nota a exaltação a forma envolvida, proativa e engajada com que o Superior Tribunal de Justiça tem, ao longo de sua trajetória, buscado o aperfeiçoamento institucional, notadamente para preservar a coesão decisória e a uniformidade na aplicação das linhas jurisprudenciais que lhe cabe traçar. Sempre apostando na inovação tecnológica e na segurança técnica, o STJ tem repaginado o seu ambiente jurisdicional, inclusive com a adoção de sessões virtuais, o estímulo às soluções consensuais e a realização cada vez mais frequente de audiências públicas em casos repetitivos. E o STJ tem também investido em um ferramental eficiente para a gestão do sistema de precedentes, que foi ampliado e robustecido pelo Código de Processo Civil de 2015, nesta Casa aprovado. Isso, é claro, senhoras e senhores, somente é possível pela alta qualificação de seu quadro de servidores, indissoluvelmente comprometidos com a busca pela excelência na prestação jurisdicional. Mas isso também é algo evidente, é o quadro resultante da visão estratégica e atualizada dos ministros e ministras que integram a Corte. Ministros e ministras que, além do notório saber jurídico e da reputação ilibada, aferidos e atestados pela Presidência da República e pelo Senado Federal, ainda se caracterizam pelo máximo envolvimento cívico. Ao longo dessas 3 décadas e meia, não foram raras as vezes em que ministros e ministras do STJ estabeleceram um diálogo tão respeitoso quanto proveitoso com este Congresso Nacional. Foram oportunidades em que todo o repertório intelectual, o domínio técnico e o conhecimento de causa de suas excelências pôde ser dividido e compartilhado com o Parlamento brasileiro. Apenas como exemplo dessa parceria institucional, para além da colaboração acerca dos projetos de lei e proposições legislativas em geral concebidas no Congresso Nacional, com a participação efetiva das contribuições de ministros e ministras do STJ, é também comum contarmos com a participação de suas excelências nas comissões de juristas, formadas para a elaboração de anteprojetos sobre temas centrais na pauta do país. Nesse sentido, posso louvar a condução recente e brilhante de Sua Excelência o ministro Luiz Felipe Salomão e do ministro Marco Aurélio Belize, respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão de Juristas para a Atualização do Código Civil Brasileiro. Também hei de registrar, a título de exemplo, a participação igualmente destacada de Sua Excelência o ministro Rogério Schietti na comissão que originou o projeto de nova lei sobre o impeachment e crimes de responsabilidade. Bem assim, a presidência notável de Sua Excelência, o ministro Vilas Boas Cueva, na comissão dedicada à disciplina desafiadora da inteligência artificial, ora em debate na iminência de aprovação pelo Senado Federal brasileiro. E também a presidência igualmente profícua de Sua Excelência a ministra Regina Helena Costa,
na comissão voltada à modernização dos processos administrativo e tributário, cujos projetos de lei, em número de 10 projetos, estão em apreciação e também na iminência da aprovação no âmbito do Senado Federal ainda neste primeiro semestre. Já na Câmara dos Deputados, menciono a Comissão de Juristas para a Reforma da Lei de Improbidade Administrativa, cujo trabalho resultou na edição da Lei 14.230 de 2021 e que contou com a liderança e a capacidade técnica extraordinária de Sua Excelência, o ministro Mauro Campbell Marques. Portanto, nessa data, ministra e presidente Maria Tereza, eu não apenas parabenizo o STJ pela trajetória marcante e engrandecedora ao longo desses 35 anos de história, mas agradeço penhoradamente, em nome do Parlamento brasileiro, pela parceria institucional que tem estabelecido com o Congresso Nacional Brasileiro e pelo trabalho de devoção cívica que os seus integrantes aqui desenvolvem. Passados esses 35 anos, o STJ, o Tribunal da Cidadania, afirma-se como peça-chave do nosso sistema de justiça e das instituições democráticas brasileiras. Já é um tribunal com um passado que orgulha e inspira o país, com um presente que dia a dia provê ao Brasil um serviço marcado pela excelência técnica e pela responsabilidade institucional, e com um futuro que a todos nos tranquiliza, pela convicção de que seguiremos bem servidos pelo desempenho fidedigno de sua elevada missão constitucional por décadas e décadas a fio. Portanto, saudando a presença de todos, enaltecendo a bela história e a existência do Superior Tribunal de Justiça, agradeço a iniciativa do deputado federal Luiz Fernando Faria e, com muita honra, presido esta sessão, saudando de maneira muito especial os senhores ministros, as senhoras ministras e os servidores que compõem o Tribunal da Cidadania do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença e agradecer Sua Excelência, presidente da Suprema Corte do Panamá, que nos honra muito com sua presença, o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Costa Leite, e também de Sua Excelência, agora citado no meu pronunciamento, o presidente da Comissão de Juristas de Atualização do Código Civil, Corregedor-Geral de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Igualmente, os nossos colegas senadores Cid Gomes e Sérgio Petecão, que participam desta sessão solene. Tenho a honra de conceder a palavra nesse instante à excelentíssima senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Sim? Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento inicialmente Suas Excelências que integram esta mesa, o senhor presidente do Congresso Nacional e requerente desta sessão solene, o senador Rodrigo Pacheco, em nome de quem saúdo os senadores que prestigiam esta cerimônia. O senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros da Suprema Corte, mas sem deixar aqui de fazer uma menção muito especial ao ministro Dias Toffoli, que aqui comparece pessoalmente. Também gostaria de cumprimentar o ministro Lélio Bentes, que é presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nosso grande parceiro.
o senhor deputado federal Luiz Fernando Faria, aqui requerente também dessa sessão, em nome de quem saúdo todos os deputados presentes neste dia. O senhor vice-procurador-geral da República, doutor Indemburgo Chateaubriand. O senhor vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Conselho Federal, doutor Rafael Horn. Eu saúdo com igual deferência suas excelências, senhoras e senhores, meus queridos colegas e amigos, ministros e ministras do Superior Tribunal de Justiça de hoje e de sempre. O senhor, também os ministros e ministras dos tribunais superiores aqui presentes, presidentes e presidentas das Supremas Cortes de Justiça dos países ibero-americanos e das demais cortes estrangeiras que aqui se fazem representar, magistradas e magistrados e demais representantes das Cortes de Justiça de países ibero-americanos, embaixadoras, embaixadores e demais representantes dos corpos diplomáticos, representantes dos organismos internacionais, demais autoridades dos poderes judiciário, legislativo e executivo, bem como o Ministério Público, Defensoria Pública e advogados. Senhoras e senhores, é com imensa gratidão que me dirijo hoje às pessoas presentes nessa sessão solene do Congresso Nacional, ambiente maior da representação e manifestação da vontade do povo brasileiro. Em nome do Superior Tribunal de Justiça, é uma honra estar no palco da promulgação da Constituição, principal marco no processo de redemocratização do país. Como sabemos, foi a Constituição de 1988 que criou o Superior Tribunal de Justiça, com a missão de dar a última palavra quanto à interpretação das leis federais, buscando aplicação uniforme e isonômica em todo o território nacional. Ao longo destes 35 anos, o STJ tem desempenhado um papel fundamental na promoção da justiça. No exercício de sua missão constitucional, tem gerado decisões que impactam positivamente a sociedade brasileira e contribuem para a afirmação dos direitos mais basilares e para o fortalecimento da cidadania em nosso país, recebendo, por isso, o nome de Tribunal da Cidadania. O reconhecimento desse trabalho, nessa sessão solene, nos traz imensa satisfação, cabendo-nos dirigir, neste particular, agradecimentos especiais aos autores da iniciativa, senador Rodrigo Pacheco e deputado federal Luiz Fernando Faria. A evolução da Corte nesses 35 anos é notável, desde a transformação que tornou o STJ o primeiro tribunal 100% digital do país, até as decisões emblemáticas que fortalecem a cidadania e a proteção dos direitos humanos em nossa sociedade, a partir da interpretação da legislação construída nesta Casa do Povo. Cada capítulo dessa trajetória é marcado pelo compromisso de prestar um serviço público de melhor qualidade à sociedade, o que procuramos projetar por meio de sucessivas administrações que se destacaram pela promoção da acessibilidade, aprendizagem contínua, comprometimento ético, inovação, sustentabilidade e transparência. Foram as magistradas e os magistrados, servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores, profissionais do direito e todos os demais, com sua dedicação, talento, esforço ao longo desses 35 anos que tornaram o STJ referência na prestação de justiça ágil, moderna, preventiva e cidadã. Comprometimento e dedicação nos conduziram até aqui. Agradeço a todos os que participaram dessa jornada, contribuindo assim para o sucesso do Superior Tribunal de Justiça, que hoje é uma corte pronta para os desafios que o futuro lhe reserva. Muito obrigado à presença de todos, e isto nos traz um grande orgulho nesta data. Muito obrigada.
Com igual honra e satisfação, concedo a palavra a Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, parlamentar que merece a nossa mais alta admiração, excelentíssima presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, senhor vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, eminente ministro Dias Toffoli, meu colega de tribunal, que presidiu o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Correia, ilustre deputado Luiz Fernando Faria, requerente da presente sessão, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Indemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, e representando a briosa Ordem dos Advogados do Brasil, senhor vice-presidente, doutor Rafael Horn. Senhoras e senhores parlamentares, ministras e ministros do Superior Tribunal de Justiça, integrantes de tribunais de diversos países que nos honram com a presença, autoridades presentes. Um tribunal é constituído pelas pessoas que o integram e é construído pela institucionalidade que representa. Ambos os pressupostos, as pessoas e a institucionalidade, estão presentes nos 35 anos da existência do tribunal vocacionado à garantia do acesso das cidadãs e dos cidadãos brasileiros a seus direitos básicos. Quanto ao primeiro desses dois pilares, peço licença para homenagear todas e todos os ministros e ministras que compõem e que compuseram o Superior Tribunal de Justiça em seus 35 anos de história, na figura do grande ministro Milton Luiz Pereira. Milton Luiz Pereira foi prefeito do município de Camorão e recebeu, à época, como prefeito, o título de município modelo do Paraná. Quando ele renunciou ao mandato para se tornar juiz federal, a população local, em agradecimento ao trabalho, lhe presenteou com um Fusca azul, ano 1967, 0 quilômetro. Milton Luiz Pereira compôs a Justiça Federal do Paraná, presidiu o Tribunal Regional Federal de São Paulo e realizou a sua vida plena, aposentando-se ministro do Superior Tribunal de Justiça. Homem culto, trabalhador, discreto como deve ser um juiz, de exemplar comportamento ético, firme e democrata. Leal a si, fez questão de manter o Fusca presenteado pela população de Camorão por toda a sua vida. Faleceu em 2012 em Curitiba. As ministras e os ministros do STJ seguem honrando o legado do ministro Milton Luiz Pereira. Quanto à institucionalidade, o Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento ao mandamento constitucional, se fez o Tribunal da Cidadania, incumbido de zelar pela uniformidade da interpretação das leis federais. Tem cumprido com zelo a sua missão. Atua, pois, numa formulação constitucional que o conjuga com os afazeres do Supremo Tribunal Federal, que o instalou em 1989. Nesta Casa da Democracia, comemoramos os 35 anos da criação e instalação do STJ. Tenho aqui a honra de cumprir o dever de representar nessa solenidade a presidência do Supremo Tribunal Federal,
e do Conselho Nacional de Justiça por delegação do presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Tendo o STJ a tarefa de interpretar a lei e outorgar racionalidade à distribuição da justiça no Brasil, cumpre reiterar nesta data que ao Superior Tribunal de Justiça deve ser sempre preservada a área do debate sobre a interpretação da lei e a respectiva função interpretativa, como defende com acerto a melhor doutrina. O STJ é, portanto, instituição fundamental e indispensável ao sistema de justiça desenhado pelo Constituinte brasileiro de 1988. A ele, a esse grande Tribunal da Cidadania, incumbe a atribuição de imprimir sentido à lei, e ao Supremo Tribunal Federal é reservada a tutela da Constituição, porquanto, após 88, todo juiz e todo tribunal é um magistrado da Constituição e do Estado de Direito Democrático. No processo de desenvolvimento do direito, cabe preservar os ambientes de interpretação da lei e de tutela à Constituição, com grande perspectiva de racionalização e de eficiência do sistema judicial. O compromisso, portanto, deve ser sempre com um judiciário mais eficiente, mais acessível e mais sustentável, que melhor atenda às necessidades da sociedade brasileira. O Superior Tribunal de Justiça está alinhado a esse compromisso. E sei que o trabalho levado a efeito pela ministra-presidente Maria Tereza de Assis Moura caminha nesse sentido, de modo a produzir segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade, sempre dentro da legalidade constitucional. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, a harmonia entre os três poderes e o funcionamento das nobres casas políticas sela o compromisso com a democracia. Ao lado da independência, a harmonia é fundamental para a preservação das instituições democráticas, das liberdades e dos direitos fundamentais. Sem instituições democráticas resistentes, como tem contado nessa resistência, com o alto espírito altruísta e republicano de Vossa Excelência, sem essas instituições democráticas, aflora a decadência da política e da própria autoridade do direito. Será sempre a respeitosa união entre os poderes constitucionais a fortaleza da resistência e da esperança. Por isso, pessoas e instituições, como Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, são imprescindíveis para manter acesa a chama da esperança num futuro de uma sociedade livre, justa e solidária. Ao Judiciário, especialmente no dia de hoje, ao Superior Tribunal de Justiça, convergem pessoas e instituições investidas da autoridade do poder estatal para zelar pelos compromissos firmados aqui nestas casas, pelo Poder Legislativo, a começar pela própria Constituição. Senado Federal e Câmara dos Deputados, no dia de hoje, honram as suas melhores missões democráticas ao aqui celebrarem os 35 anos do STJ com esta bela solenidade. Ao cumprimentar mais uma vez Sua Excelência, o presidente Rodrigo Pacheco, pela realização dessa solenidade, e Sua Excelência o deputado federal Luiz Fernando Faria, requerente deste evento, expresso em nome do Poder Judiciário genuína admiração pelo STJ e também por estas casas, berço da democracia e símbolo da harmonia entre os poderes. Muito obrigado pela vossa atenção. Ao ministro
Edson Fachin, que falou em nome do Supremo Tribunal Federal. Gostaria de convidar o ministro Dias Toffoli a compor a mesa conosco. Seja bem-vindo, ministro Dias Toffoli. Gostaria de registrar a presença também da conselheira do Conselho Nacional de Justiça, doutora Daiane Nogueira de Lira, e também do subprocurador-geral da República, doutor Carlos Frederico Santos, também por sua presença. Eu concedo a palavra nesse momento ao excelentíssimo senhor subprocurador, concedo a palavra ao requerente, o nobre deputado federal Luiz Fernando Faria, que poderá fazer uso da palavra. Com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, vice-procurador-geral da República, senhor Indemburgo Chateaubriand, nosso conterrâneo mineiro, vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, senhor Rafael Horner, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, senhores deputados, deputadas, senhoras senadoras, senadores, minhas senhoras, meus senhores. Subscrevi, ao lado do senador Rodrigo Pacheco, o requerimento de realização dessa sessão solene. Nós entendemos que é a verdadeira obrigação moral para o Parlamento expressar nossa admiração e respeito pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do seu 35º aniversário. Obviamente, não é só o STJ que está fazendo anos, mais que a Corte foi a ordem constitucional instaurada em 1988, que completou seu 7º lustro de vigência, em outubro do ano passado. O STJ foi criado pela Constituição Cidadã, já dito aqui, de 1988, e instalado no ano seguinte, portanto, completa 35 anos de funcionamento completou 35 anos de funcionamento no mês de abril. Reconhecer isso, porém, só realça a importância dessa solenidade, porque mostra que a homenagem ao STJ é uma homenagem à própria Carta Magna, em uma das suas manifestações mais concretas. O STJ pode ser visto como um símbolo da lei maior, e não apenas no sentido formal, isto é, pelo fato de haver sido criado por ela, mas também no aspecto material, ou seja, como um órgão de cujo trabalho mais diretamente contribui para a realização dos valores constitucionais. Afinal de contas, não é por acaso que o STJ se orgulha do apelido de Tribunal da Cidadania. O STJ sintetiza, então, algumas das conquistas do Brasil democrático desde 1988. A administração pública se tornou mais eficiente, e o STJ é o exemplo dessa tendência. Se em 1989, senhora presidente, julgou apenas 3.711 processos, atualmente conclui 500 mil de julgamentos a cada ano. A presença crescente da tecnologia em nossas vidas também foi uma marca dos últimos 35 anos. Isso abriu novos caminhos para a realização de diretrizes constitucionais, como a universalização do acesso aos serviços públicos. De novo, essas vias de modernização se fizeram essencialmente claras na atuação do STJ. Liderou a adoção de processos eletrônicos, graças ao qual os cidadãos de qualquer parte do país, por meio de seus procuradores, têm hoje muito mais facilidade de peticionar perante o Poder
Judiciário. Mesmo as várias e profundas inovações administrativas do STJ, porém, talvez não sejam tão importantes quanto as comparadas ao conteúdo do mesmo de suas decisões. Toda lei se torna efetiva quando aplicada. Isso também vale para a lei maior, que trazia e ainda traz toda uma tábua de valores a partir da qual interpretar o direito. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988, mas ela só se tornou uma força viva conforme cada magistrado do país foi internalizando suas diretrizes. Conforme a influência da Carta se foi fazendo sentir em cada ramo do direito. Naturalmente, esse processo não é simples e nem livre de conflitos. Isso realça a importância dos tribunais de cúpula, tais como o STF e o STJ, na consolidação da nossa jurisprudência, ajustadas demandas de um país democrático. O aniversário do STJ marca, portanto, a consolidação da própria ordem democrática. Daí que ele deve ser festejado também neste plenário do Congresso Nacional. O processo da realização da Constituição de 1988, porém, ainda não acabou. Ainda não constituímos a sociedade livre, justa e solidária da qual nos propusemos a construir. Ainda temos muito chão a percorrer para alcançar esse e outros objetivos constitucionais. Ao persegui-los, porém, eu tenho a certeza de que quaisquer que sejam os desafios que o futuro nos reserve, o STJ continuará a ser uma organização tão crucial nesse processo, tão fundamental e tão indispensável quanto foi nos últimos 35 anos. Daí a minha admiração, o meu respeito, e eu quis expressar nessa solenidade aqui que estamos realizando nesse importante dia de hoje. Muito obrigado a todos pela atenção e a todas. Agradeço ao deputado Luiz Fernando Faria, uma vez mais o cumprimento como coautor do requerimento dessa sessão solene. Concedo a palavra na representação da Procuradoria-Geral da República, doutor Paulo Gonet, a sua excelência, o subprocurador-geral Indemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, que fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, excelentíssima senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, em nome de quem eu aproveito para saudar todos os ministros do Superior Tribunal de Justiça que se encontram presentes, excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e também excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor deputado federal Luiz Fernando Faria, requerente da presente sessão, excelentíssimo senhor vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, senhor Rafael Horne, excelentíssimos senhores subprocuradores-gerais da República, procuradores regionais da República, procuradores da República, meus colegas aqui presentes, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, representantes dos corpos diplomáticos e demais autoridades estrangeiras também aqui presentes. Eu me encontro aqui, senhor presidente, nessa manhã com uma dupla oportunidade. A de parabenizar o Congresso Nacional pela organização dessa bela solenidade e a de homenagear o Superior Tribunal de Justiça pelos seus 35 anos de importantíssimos serviços prestados ao Brasil. É consenso nas democracias ocidentais a concepção da excelência dos parlamentos bicamerais, a representação da população por meio da Câmara dos Deputados, unida à representação das unidades federativas, por meio do Senado Federal, ampliando a extensão dos debates e conferindo maior eficiência ao processo deliberativo. E assim se produzem decisões de melhor qualidade. Algo parecido se passa na atuação do Superior Tribunal de Justiça.
Ali se refazem, como sabemos, as discussões originadas nas jurisdições estaduais e federal, cada qual com suas próprias peculiaridades. Essas discussões, que abrangem todos os aspectos da vida cotidiana das pessoas, daí, portanto, o nome Tribunal da Cidadania, são, então, unificadas e consolidadas pela experiência de magistrados também formados nessa mesma dimensão heterogênea de nosso país. O resultado, mais uma vez, é a representação dessa nossa dualidade federativa, atuando para conferir maior qualidade às decisões proferidas pelo Tribunal, nessa sua tarefa essencial de uniformizar a jurisprudência infraconstitucional. A homenagem que hoje a ele se presta soma-se, portanto, à instituição constitucionalmente incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o Ministério Público Brasileiro, aqui representado pela Procuradoria-Geral da República. Meus parabéns ao Superior Tribunal de Justiça e ao Parlamento brasileiro. Muito obrigado. Agradeço a Sua Excelência, o Subprocurador-Geral Indemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, e tenho a satisfação de passar a palavra ao Dr. Rafael de Assis Horn, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Digníssimo presidente do Senado Federal, colega emprestado à vida pública brasileira, eminente Rodrigo Pacheco, ilustre presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza, jurista de escola, que muito bem representa a advocacia no sistema de justiça brasileiro, na sua pessoa, cumprimento e parabenizo todos os ministros e ministras aqui presentes, de hoje e de sempre, que construíram e constroem a história do nosso Tribunal da Cidadania. Também saúdo o excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, também o nosso ministro Dias Toffoli, nas pessoas de quem cumprimento todos os magistrados e magistradas aqui presentes nesta solenidade. Saudar o senhor subprocurador Indemburgo Chateaubriand e, na sua pessoa, saudar também os membros do nosso Ministério Público e, por fim, na pessoa do deputado Luiz Fernando Faria, cumprimentar as autoridades brasileiras e estrangeiras que hoje prestigiam este ato. Senhoras e senhores, hoje com muita honra, representando aqui nosso batonier, presidente Beto Simonetti, e os 1.400.000 advogadas e advogados brasileiros, ao celebrarmos os 35 anos de instalação do Superior Tribunal de Justiça, reafirmamos o elo inquebrantável entre a advocacia e a justiça, pilares indissociáveis da cidadania. Em meados de 2021, o ministro Humberto Martins proferiu uma máxima que ressoa em nossos corações: sem advocacia não há justiça, e sem justiça não há cidadania. Esta frase representa em muito a essência do que defendemos e promovemos na Ordem dos Advogados do Brasil. A advocacia, em sua nobre missão, transcende a mera representação judicial, situando-se como bastião contra arbitrariedades e protetora intransigente das garantias fundamentais. A defesa de direitos constitucionais, pilar de nosso Estado democrático, encontra na unidade interinstitucional e no sistema de justiça brasileiro seu horizonte mais promissor. Nesse sentido, destacamos a parceria histórica entre a Ordem e o STJ, Tribunal da Cidadania, que tem sido crucial para o fortalecimento da democracia e da justiça em nosso país. No Tribunal da Cidadania, a advocacia herda conquistas importantes em prol das prerrogativas profissionais. Vitórias que não são apenas da nossa classe, mas de toda a cidadania brasileira. Pois advogadas e advogados são verdadeiras fronteiras entre a democracia e o autoritarismo. Nossa atuação, amparada pelo respeito mútuo e equidade, reafirma a ausência de hierarquia entre os sujeitos processuais e promove um judiciário mais justo e equânime. E o STJ, em seu imprescindível papel de unificador da aplicação da lei federal, tem sido fundamental nesse processo, especialmente na garantia do direito de defesa, na segurança jurídica e na valorização da advocacia. Com destaque para a recente decisão da Igreja Corte Especial, no julgamento do tema 1076 dos recursos repetitivos, que adotou a fixação dos honorários conforme reza o CPC,
um marco na garantia de uma remuneração mais justa para a classe. A confiança depositada pelo legislador constituinte no STJ e na capacidade transformadora da advocacia se reflete na atuação consistente de cada um dos eminentes ministros e ministras desta colenda Corte, em proteger os direitos da cidadania, cientes de que justiça é gênero de primeira necessidade, assim como a saúde, a segurança e a educação. E esta parceria entre a Ordem e o STJ nos traz a convicção de que continuaremos a desenhar a paisagem de uma justiça soberana, cidadã e democrática, na qual a advocacia desempenha papel relevante na defesa dos direitos e liberdades fundamentais. Encerro nossas congratulações evocando as palavras do poeta John Donne, por quem os sinos dobram, para reafirmar perante esta Casa da Democracia a essência de nossa missão, porque os sinos da Ordem, em parceria com o STJ e com os valores da liberdade, da justiça e soberania consagrados pela Constituição a todos os brasileiros, marcando a inviolabilidade e a liberdade da advocacia, fundamentos vitais para a justiça, conforme preconiza o artigo 133 da Constituição. Quando os sinos da Ordem e do STJ soam, é um clamor pela defesa das prerrogativas, pela cidadania, pela integridade do nosso Estado democrático de direito. Enfim, com imensa gratidão e honra à presidente e ministra Maria Tereza, a OAB celebra os 35 anos do STJ e reiterando nosso compromisso com a defesa inabalável dos valores que nos unem como nação. Viva o Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Agradeço ao vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rafael Horne. Eu gostaria, ao tempo em que saúdo uma vez mais os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui presentes, representantes do Ministério Público e da Advocacia que se pronunciaram, todos os ministros e ministras do Superior Tribunal de Justiça, hoje festejado e celebrado nos seus 35 anos de história, as autoridades públicas brasileiras que nos honram com suas presenças. Em nome de todos nós brasileiros, agradecer de maneira muito especial a presença de autoridades estrangeiras que aqui estão entre nós, no Congresso Nacional, celebrando a existência de um de nossos importantes tribunais, o Tribunal da Cidadania e o Superior Tribunal de Justiça. E gostaria, antes de encerrar, de agradecer e citar as delegações estrangeiras que nos prestigiam com as suas presenças. Angola, Argentina, Austrália, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Eslováquia, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, Índia, Israel, México, Moçambique, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, República Tcheca, Romênia, Trinidade e Tobago, Turquia, Uruguai e Venezuela. Muito obrigado pelas presenças. Cumprida a finalidade desta sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todas as personalidades e autoridades que nos honraram com suas presenças. Desejo vida longa ao Superior Tribunal de Justiça, vida longa à cidadania brasileira. Declaro encerrada a presente sessão. minutos do segundo tempo, na prorrogação. E aí eu proponho a Vossa Excelência que ganhemos esse jogo junto a favor do Brasil, que nós tenhamos a possibilidade de melhorar, de aperfeiçoar, de modernizar esse importante instrumento de concessão de crédito do Brasil e de rigidez e de segurança e de estabilidade do nosso sistema econômico, que é o sistema de seguros brasileiro. Então eu peço aos senhores... Eu peço aos senhores senadores, às senhoras senadoras aqui presentes, que, diante dos argumentos apresentados, votem a favor dessa emenda, que só melhora e aperfeiçoa o texto e, ao mesmo tempo, uma contribuição importante que esse Senado da República faz para a melhoria desse projeto tão importante para a economia. Obrigado.
Concedo a palavra ao relator para proferir o parecer sobre a emenda destacada. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu continuo aqui na firme convicção de que essa matéria já foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. A matéria que o senador Rogério Marinho apresenta faz parte das preocupações dele, como fazem parte das minhas preocupações. A minha assessoria já preparou um projeto de lei complementar tratando do mesmo assunto, porque achamos que é relevante e necessário essa modificação da legislação, mas nós não podemos confrontar, não há necessidade de nós confrontarmos o Supremo Tribunal Federal. Está aqui, vou ler mais uma vez. Decisão do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: é matéria reservada à lei complementar por força do artigo 192 da Constituição Federal. Ao julgar a lei ordinária que pretendia quebrar o monopólio estatal do resseguro, o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, registrando-se na emenda que a regulamentação do sistema financeiro nacional no que concerne a autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência e capitalização, bem como do órgão fiscalizador, a matéria reservada à lei complementar. Uma coisa que nós estamos tratando aqui é do funcionamento de como vão ser estabelecidas as relações da SUSEP. Outra coisa é a estruturação da SUSEP. Mal comparando, para se criar o Banco Central, foi necessário uma lei complementar. Para dizer como é que o Banco Central vai fazer, a norma é lei ordinária. Então, nós estamos estabelecendo aqui as normas de funcionamento que são em lei ordinária. Agora, a estruturação do órgão, determinado pela Constituição Federal, é lei complementar. Não vejo tanta premência que não possa a gente apresentar amanhã mesmo um projeto de lei complementar, trazer para essa comissão, discutir, a gente aprovar aqui da celeridade, que é uma matéria que eu entendo que é tão importante que minha assessoria já preparou uma matéria. Ficamos até surpresos com a emenda do senador Rogério Marinho, porque é no mesmo sentido da emenda do projeto de lei que nós vamos apresentar. Foi uma surpresa positiva, então? Positiva ou negativa? Positiva, só que tem que ser por lei complementar, como determina a Constituição Federal, e não há necessidade de nós incorrermos aqui nessa inconstitucionalidade quando nós podemos seguir o caminho que lhe é próprio. O relator continuou sustentando o parecer contrário à emenda destacada pelo senador Rogério Marinho. Eu vou colocar em votação a emenda destacada, lembrando que os senadores... Sobre a matéria. Sobre a matéria? Conceda a palavra, eu pensei que era sobre a inversão de pauta, me perdoe. Conceda a palavra ao líder Wagner. Estou compensado, na outra você me deu uma bronca e agora você se desculpou. Mas, não, eu queria só reforçar as palavras do nobre senador relator Marcelo Castro, porque, na verdade, tem uma matéria dessa tramitando no corpo, lá na Câmara dos Deputados, específica sobre o organizacional da instituição. É óbvio que não é proibido que a gente o faça, mas óbvio que você vai ter. E eu concordo com o senador Marcelo que o conjunto da matéria que trata é de uma relevância muito grande. Não que não seja relevante a organização com os mandatos, como prevê a emenda do senador Rogério Marinho. Mas queria só ponderar que a gente pode manter o relatório, derrotar a emenda e dizer que a matéria está para ser votada essa semana ou na próxima na Câmara dos Deputados, onde foi discutido com foco na organização da SUDEP. É uma ponderação que faço. Feito as considerações do autor do destaque e do relator da matéria,
Vou submeter à votação a emenda destacada de número 13. Os senadores que concordam com o relator da matéria, que rejeita a emenda destacada, permaneçam como se encontram. Os que forem contrários, levantem a mão. Rejeitada a emenda número 13. Verificação. Presidente, foi o contrário. Não. Mais gente aprovando a emenda. Foi. Nós somos 27. 6 levantaram a mão? Não, mas então O senhor anunciou errado. O senhor anunciou... Não, eu anunciei que quem fosse. Mas verificação, presidente. Eu tenho um apoio aqui de Flávio, de Moro e de Márcio Bittar e de Mourão. Verificação concedida com o apoiamento de 3 senadores. Solicito a secretaria da mesa que abra o painel. Apoio. Prepare o painel. Eu só um minuto que eu vou pedir a orientação dos líderes. Quem votar sim, vai ser isso? Vai votar com o parecer do relator. Rejeitando a emenda. Rejeitando a emenda. Quem vota não, vota com a emenda destacada. Com o relator, com o senador Rogério Marinho. Já... Quem vota sim, vota com o relator, rejeitando a emenda. Quem vota não, vota com a emenda destacada pelo senador Rogério Marinho. Presidente, PL para encaminhar o... Com a palavra, o Partido Liberal para encaminhar senador Flávio Bolsonaro. Para encaminhar o voto não a favor da emenda do senador Rogério Marinho, que claramente, em atendimento à decisão atual da nossa Suprema Corte, presidente, e dizer que esse projeto vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos ainda, onde eu também terei oportunidade de discutir outros temas com relação ao mérito do projeto, tratados aqui nas emendas 5, 9 e 12, que foram rejeitadas, né? Foram acatadas, na verdade, pelo relator, mas vou discutir na próxima comissão, da qual faço parte também. Então, encaminho o voto não. O senador Flávio Bolsonaro encaminha o voto não pelo Partido Liberal. Os senadores e as senadoras já podem votar. Quem vota sim, vota com o relator, rejeitando a emenda destacada. Quem vota não, vota com o senador Rogério Marinho e com a emenda destacada. Os senadores, já está aberto o painel. Senador Messias. O Messias está ali no... Ah, está aqui. Senador Fabiano Contarato, senador Lucas Barreto, senadora Elisiane Gama, senadora Janaína Farias. Até a comissão e marcaram presença, podem votar pelo celular de onde estiverem. Os senadores e as senadoras que estiveram na comissão e marcaram presença podem votar pelo aplicativo. Solicito à secretaria da mesa que informe os senadores que estiveram presentes na comissão e que podem votar pelo celular. Senador Iovisto Guimarães, senador Marcos Duval, senador Alessandro Vieira, senador Jaime Campos, senador Carlos Viana, senador Exalci Lucas, senador Efraim Filho, senador Alan Henrique, senador Veneziano Vital do Rego, senador Márcio Bittar, senador Marcos Rogério, senador Flávio Bolsonaro, senador Messias, senador Fabiano Contarato, senador Elisiane Gama, senadora Zenaide, senador Vanderlan. Senhor presidente, o senador Hamilton Mourão já votou e eu vou manter o voto dele. Portanto, eu não votarei. Ah, entendi. Não. Ah, sim, é verdade. Não ou sim, né? Não vota, Messias, ele já votou. E se for votar... Eu não falei, vocês viram, só pensei. Se for votar, né? O Rogério Marinho fez sinal ali para não dar dica do voto.
Quem vota Eu posso sim, votar? vota com o relator. Não, se der empate, sim, vota. Quem vota sim, está rejeitando a emenda. Vou repetir, quem vota sim, vota com o relator, quem vota não, vota com destaque. Posso votar? Não, só no caso de empate. Vamos preservar aí. Tô achando. Correu no mundo. Mas não presidiu bem. Moro, tá tudo tranquilo agora, calma. Senhor presidente, só aproveitando esse intervalo de votação... Com a palavra, senador Magno Malta. Quero parabenizar o senador Sérgio Moro pela vitória obtida no dia de ontem. Foi feita justiça. E acrescentando que, já que o ministro odeia hashtag Moro Livre. Senador vice-presidente Marcos Rogério gostaria de saber como é a orientação da votação. Marcelo, o senador Marcos Rogério quer saber qual é a orientação da votação. A orientação do voto. Ah, já votou. Foi ligeiro, tá dizendo.
Vou esperar mais 3 minutos. Aproveitar o intervalo, eu gostaria de agradecer a presença, Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, presidente Michel Ruati Harbi. Muito obrigado, Michel, pela sua presença aqui. Lhe cumprimentar em nome de Vossa Excelência, cumprimentar todos os membros dos Tribunais de Contas do Brasil que estão presentes aqui. O nosso querido presidente da Tricom veio lá de Rondônia prestigiar a nossa comissão. Rondônia e o Amapá estão juntos. Muito obrigado, Michel, pela presença. Senhor presidente. Vou fazer um registro aqui. Fazer um registro, senhor presidente. Sua Excelência me permite. Vossa Excelência já votou? Já votei. Sim ou não? Senhor presidente, votei acompanhando o meu partido sob a liderança de Rogério Marinho. Tudo bem, está tudo tranquilo. Eu queria registrar aqui a presença, senhor presidente, do nosso conselheiro Edilson, que é o presidente da Tricom, e que hoje vem aqui numa data muito especial, é o aniversário dele. Então, parabéns ao nosso presidente. Parabéns. Edilson. Deixa eu aproveitar e fazer alguns registros aqui importantes. Dr. Frederico Mendes Júnior, presidente da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, está presente. Dr. Tiago Elias Massad, presidente da APA-Magis. Doutora Laura de Matos Almeida, segunda vice-presidente da APA-Magis. Dr. Renato de Andrade Siqueira, diretor da APA-Magis. Dr. Marfan Martins Vieira, presidente do Grupo de Acompanhamento Legislativo do CNPG, Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público. Doutora Eunice Haddad, presidente da AMAEG. Doutor Felipe Gonçalves, diretor legislativo da AMB. Doutor Sérgio Polastro, diretor da AMB. Doutora Juliane Marques, vice-presidente administrativo da AMB. Atingindo o quórum regimental, está encerrada a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 14 senadores, não. Rejeitada a emenda. Portanto, fica rejeitada a emenda destacada. Aprovado o relatório. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão, a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Conceda a palavra ao senador Rogério Marinho. Dizer a Vossa Excelência que 13 dá azar até em jogo de castanha, viu? Senhor presidente, eu quero fazer um requerimento sim. de urgência para essa matéria ir direto para o plenário. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Pois é o que eu estou dizendo. Não tem como. Não vamos também, já está demais. Já arrumaram uma resposta pro Carlos Portinho agora, que ele não gostou, mas essa agora não vai dar. Item 3, projeto de lei número 4015 de 2023, não terminativo. Altera o decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e as leis número 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, a lei número 12.694, de 24 de julho de 2012, e 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para reconhecer como atividade de risco permanente as atribuições inerentes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e garantir aos seus membros medidas de proteção, bem como recrudescer o tratamento penal destinado aos crimes de homicídio e de lesão corporal dolosa contra eles, desde que no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão dessa condição. O autor da matéria é o deputado federal Roman, relator da matéria, o senador Everton. Favorável ao projeto com 2 emendas que apresenta pelo acolhimento das emendas número 1, 2, 3 e 8. E contrário à emenda de número 9. Foram apresentadas as seguintes emendas. Número 1 e 2, de autoria da senadora Daniela Ribeiro. Número 3, de autoria do senador Efraim Filho. Número 8, de autoria do senador Sérgio Moro. E a emenda número 9, de autoria do senador Flávio Bolsonaro. Foram retiradas pelos autores as emendas de número 4, 5, 6 e 7. Em 9 de abril de 24 foram apresentadas as emendas de número 10 e 11 de autoria do senador veneziano Vital do Rego. A emenda número 12 de autoria do senador Mercedes Jesus. A emenda número 13 de autoria do senador Marcos Rogério. A emenda número 14 de autoria do senador Jader Barbalho.
Em 10 de abril de 24 foram apresentadas as seguintes emendas. Emenda número 15, de autoria da senadora professora Dorinha Seabra. Emenda número 16, de autoria do senador Carlos Viana. Emenda de número 17, de autoria do senador Fabiano Contarato. Emenda de número 18, de autoria da senadora professora Dorinha Seabra. Emenda número 19, de autoria do senador Exalci Lucas. As duas últimas, dependendo de relatório. Concedo a palavra ao relator da matéria, senador Everton, para proferir o relatório. Senhor presidente, já há pedido de vista sobre Vou pedir vista também, senhor presidente. Tem pedido de vista? Vou conceder Também. vista após a leitura do relatório. Também, presidente. Só porque eu não votei no teu destaque? Não, mas... Votou contra, mano. Deixa ele terminar o relatório, eu concedo vista coletiva. Tem muitos pedidos de vista aqui. Não, beleza. Presidente. Com a palavra o senador Everton. Presidente, antes de... Presidente Davi. Eu queria aqui só fazer aqui ao presidente, antes de eu começar a leitura do meu relatório, que eu ia aproveitar já numa fala só. 2 pontos que eu gostaria de pedir aqui à presidência. Só para instrução aqui, para a gente marcar, já designar a mesa para marcar essa audiência pública da instrução da PEC 28, que trata sobre a inclusão dos procuradores públicos dos municípios na Constituição Federal. Só pedido de inclusão, para nós realizarmos uma audiência pública para instruir a PEC 28. E também fazer aqui um apelo ao plenário e ao presidente. Agora, no mês de junho, presidente líder Rogério Marinho, vai encerrar aquela lei que nós aprovamos aqui no Congresso, das cotas, que a cada 10 anos tem que ser revisada. E ela é justamente dar essa segurança jurídica nos concursos públicos. Então, você imagine só, os governos de estados, prefeituras em todo o Brasil, que estão realizando concursos, se eles estão fazendo agora e chamarem os que forem aprovados só depois de julho, pode criar uma insegurança jurídica e muita gente entrar na justiça para dizer que a parte que era reservada a cotas não estava mais valendo, senador Flávio Bolsonaro. Então, acabou que passou batido essa agenda e está aqui na ordem, é o item 13. O relator, eu observei que é o senador Humberto Costa, e nós temos urgência urgentíssima, porque isso daqui do Senado ainda tem que ir para a Câmara. E se passar do mês de junho, todos os concursos que estão acontecendo no Brasil podem ser judicializados. Então eu queria fazer aqui esse apelo a essa comissão, que é um assunto que atende assim diretamente os concurseiros, essa juventude que está aí doida para passar no seu no seu concurso público e amanhã pode ser questionado na justiça e criar aí uma confusão ao modo do mundo. Presidente Davi? Senador Plínio. É o mesmo item que eu tenho interesse de apresentar voto separado e ampla discussão. Não, só estou dizendo isso. Basta que, para que tramite rápido e vá, basta que o autor ou o relator aceite colocar os pardos nessa regra. Aceitando, não tem polêmica. Presidente, só uma questão de ordem aqui. Hoje não. Antes que vocês coloquem a votação, porque há destaques nessa matéria. Mas na do senador Everton? Não, na matéria do item 13. E se votar agora, a questão regimental, só posso pedir votação nominal de novo após 1 hora da última votação. Então, assim, se houver inversão de pauta, mas o queria que Vossa Excelência garantisse a possibilidade de votação nominal. Só isso. É esse que tem um problema. Só para fazer o registro aqui. Tinham vários, eu falei no começo da reunião, tinham várias solicitações de inversão de pauta aqui. De vários líderes partidários e de relatores também. Fiz um entendimento com o senador Humberto, com o senador Plínio, com o senador Wagner, para a gente aguardar a chegada dele, porque ele tinha um destaque para votar, mas que nós iríamos deliberar ainda hoje. Então eu peço para que Vossa Excelência fique aqui. Eu vou ficar, presidente. Mas como é o item 13... Se houver a inversão da pauta, só isso. Se houver a inversão da pauta... Senador Flávio, imagine lá no Rio de Janeiro, o jovem passou lá a vida toda, o dia todo, madrugada, feriado, estudando e tudo. Aí ele passa no concurso e amanhã é questionado na justiça e cai. Eu tenho uma ideia melhor. Vamos deixar caducar a lei e a gente bota para todos os pobres do Brasil. Esse que é o problema. Todos os pobres vão criar cota para todos os pobres do Brasil, independente da cor da pele. Aí resolve todos os problemas. Senador Wagner, líder, relator Humberto, o senador Flávio fez uma ponderação agora que ela é razoável do ponto de vista da condução da presidência aqui. Foi pedido verificação numa matéria e, de fato, vai precisar de 1 hora para nós fazermos uma nova verificação. E essa matéria tem muitos destaques apresentados aqui. Exatamente. Então, eu queria fazer uma ponderação. Ou a gente retira de pauta hoje essa matéria e bota como primeiro item da próxima quarta,
ou a gente espera chegar no prazo regimental e delibera ela hoje, ganhando ou perdendo. Senhor presidente, pelo relator, com licença, pelo relator. Senador Rogério. Rogério, só um minuto. Senador Humberto Costa. Senador Humberto Costa, pelo senhor relator. Falar tanto como você. Senhor relator, por gentileza, como eu queria lhe pedir por Vossa Excelência, por ele, para mim só fazer aqui uma argumentação. Se puxar para a próxima quarta, pode ter pedido de vista e vai ficar para outra. Então, eu tenho uma questão anterior. Como esse projeto é terminativo aqui na comissão, necessariamente ele tem que passar pela votação nominal. Então a gente pode começar a discussão e votar nominalmente. É verdade, até os destaques, é verdade. Por ofício pode puxar a nominal. As emendas, a secretaria está me informando que as emendas vão ser votadas individualmente, uma a uma, por votação nominal. Então está resolvido o problema da 1 hora. Ok. Então, senador Rogério Marinho. Olha, dada a complexidade da matéria, como muito bem colocou o eminente relator, e também a preocupação que Vossa Excelência teve aí ao externar essa questão da antecipação da pauta, acho que a gente já poderia aqui fazer pelo menos um acordo de procedimentos. Né? Nós temos aí uma matéria que diz respeito à integralidade da população brasileira. Então nós poderíamos, além da matéria principal ser nominal, a matéria principal ser nominal, a gente ter pelo menos umas 4 nominais, né? Porque vão ter destaques, né? Sem o interstício. Aí a gente concordaria com essa inversão sem nenhum problema. Pelo menos umas 4 nominais sem o interstício. Projeto terminativo. Todas as emendas são votadas nominalmente. Só não é votado nominalmente, a secretaria está informando, quando há algum acordo de procedimento. Como não vai ter, nós vamos votar todas individualmente. E esse é um assunto que interessa à juventude brasileira. Senador Sérgio Moro. Não, só uma questão de ordem, mas é sobre o projeto aqui do 4015. Mas deixa ele fazer a primeira leitura do... Eu só queria fazer uma reflexão muito rápida aqui. Primeiro eu quero agradecer as palavras gentis aí dos pares e todo o apoio por conta do julgamento de ontem. Faço referência aqui específica a todos que falaram, inclusive o senador Márcio Bittar, que tomou o tempo do projeto dele anterior para falar. E ontem eu mencionei, eu fiz um pronunciamento. E acho que o mais importante, até do que a preservação individual do mandato, que não é meu, o mandato são 2 milhões de eleitores paranaenses, quase 2 milhões, que me outorgaram, eu tenho uma responsabilidade, acho que como todos nós aqui, de honrar esse mandato. Né? Então, ontem foi uma vitória, de certa maneira, pessoal, mas mais do que isso, acho que foi um sopro de liberdade, um farol para a independência da magistratura, senador Davi, porque havia muita pressão política, fofocas e maledicências, e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná agiu com independência, proferiu um julgamento técnico, a meu ver, impecável, e eu lembrei, no meu discurso, palavras aqui do nosso patrono, Rui Barbosa, patrono do Senado, o maior jurista brasileiro, que já disse que a independência da magistratura é o nervo e a alma da liberdade. Os juízes, desde que independentes e vinculados à lei, constituem uma garantia aí da liberdade. Esse projeto que vai ser tratado agora, que muito bem relatado pelo senador Everton, tem a ver com isso, que são medidas que envolvem proteção de magistrados. E quando a gente pensa em magistrados, a gente pensa num mundo muito amplo, mas tem muitos magistrados que estão ali na linha de frente do crime organizado e que precisam de medidas de proteção. Tem magistrados que sofrem pressão política, que precisam de proteção e precisam dessas garantias. Por isso aqui até faço aqui uma observação, a vista de fato é regimental, mas se não fosse possível votar hoje esse projeto, que ele possa também ser incluído já na próxima sessão para ser votado, que é um projeto importante. Veio um projeto, a meu ver, maduro da Câmara. Foram algumas emendas feitas, inclusive emendas que reproduzem projetos que nós já aprovamos aqui por unanimidade. Então, se nós pudéssemos até votar hoje, aí eu faço até um apelo aí para o pessoal que pediu vistas. Não sei se tem alguma
e resignação específica, eu meu ver, o projeto está maduro para votação. Não tem muita complexidade aí. Foram feitos alguns ajustes. Tinha uma reclamação aí da polícia, de vai ser sobrecarregada. Não, tudo isso é passado por um exame, está no texto e já está ajustado. Então, até o pessoal que pediu visto, não sei se poderia abrir mão para a gente poder votar hoje já esse projeto e avançar. Eu acho que não tem pedido de vista desse projeto. Ah, foi? Mas eu faço um apelo, senador Marinho, porque tem medidas de proteção importantes, inclusive projeto similar que a gente votou no passado, aqui. Não sei qual que é a resignação em relação ao projeto. Vamos ver o relatório apresentado para tirar as dúvidas? Porque teve alguns ajustes, líder Rogério, que de repente... Conceda a palavra ao relator para fazer a leitura do relatório. Senão nós estamos discutindo a matéria antes de ler o relatório. Tem que ler todo porque chegou a emenda até o último minuto, mas vamos lá. Vem essa comissão perante o exame com base no artigo 101, 2 do Regimento Interno do Senado Federal, projeto de lei 4.015/2023, deputado federal, eu vou pular aqui. Oferecidas as emendas, que é o que interessa. A emenda número 1, de autoria da senadora Daniela, acrescenta a Defensoria Pública aos dispositivos do PL, argumentando que o exercício da Defensoria Pública frequentemente lida com casos sensíveis e controversos, sendo crucial que possam desempenhar sua profissão sem temer retaliações. Conforme a autora, os defensores públicos com frequência se envolvem em casos sensíveis que podem expô-los a ameaças e à violência e cita alguns casos concretos. A emenda número 2, também de autoria da mesma senadora, acrescenta os oficiais de justiça, sobre o argumento de serem a longa manos dos magistrados, uma vez que são responsáveis por materializar as decisões em loco e, por consequência, acabam também sendo os servidores com maior exposição de sua integridade física. A emenda número 3, de autoria do senador Efraim, acrescenta os advogados públicos mencionados no artigo 131 e 132 da Constituição Federal e os agentes públicos citados nas emendas anteriores pelo fato de exercer atividades que envolvem muitos interesses e, portanto, poderem se tornar alvos da criminalidade organizada. A emenda número 8, de autoria do senador Sérgio Moro, propõe atribuir a mesma pena para associação criminosa de quem contrata seus serviços para cometimento de crime, adicionar a proteção pessoal relativa ao julgamento de crimes praticados às organizações e a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público aposentados, e a policiais e a profissionais de segurança pública que combatem o crime organizado em atividade ou aposentados. Criar o tipo penal de obstrução de ações contra o crime organizado, que implica contratar violência contra o agente público, advogado, defensor, jurado, testemunha, entre outros, e seus familiares, com o fim de impedir ou embaraçar o andamento do processo ou investigação criminal ou aprovação de medida contra o crime organizado. Criar o tipo penal de conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado, que implica o ajuste entre mais de 2 pessoas para a prática de violência contra agentes supracitados e para os mesmos fins. A emenda número 9, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, propõe estender a proteção a policiais legislativos estaduais e federais. A emenda número 10, 15 e 19, de autoria do senador Veneziano Vital do Rego, da professora Dorinha Seabra, do senador Exalci, incluem a advocacia privada, e a emenda número 11 do senador Veneziano Vital do Rego inclui os policiais judiciais, polícia administrativa dos tribunais, argumentando que os advogados privados e os policiais judiciais também se deparam com situações de riscos e vulnerabilidade. A emenda número 12, de autoria do senador Messias de Jesus, estabelece que a garantia de escolta de aparatos de segurança para a proteção das autoridades deve ser realizada prioritariamente pelos órgãos de segurança institucionais ou das forças policiais, que apenas em caráter excepcional pela Polícia Judiciária, desde que haja determinação do ministro de Justiça e de Segurança Pública com o fim de evitar desvio de finalidade nas suas atribuições da Polícia Federal. A emenda número 13 do senador Marcos Rogério também propõe a inclusão dos policiais judiciais, tal proposto pela emenda número 11. A emenda número 14 do senador Jader Barbalho estabelece que serviço de proteção seja feito pelo respectivo órgão de segurança institucional ao qual o membro solicitante pede proteção ele esteja vinculado. A emenda número 16 do senador Carlos Viana indica as competências da Polícia Judiciária e Judicial na proteção especial quando da atividade de risco permanente.
A emenda 17 do senador Fabiano Contarato suprime o artigo 5º do projeto para que permaneça a atribuição precípua da Polícia Federal, que é a investigação e o exercício das funções da Polícia Judiciária da União. As emendas número 4, 5, 6 e 7 foram retiradas pelos seus autores. A análise. O direito penal e processual penal são matérias de competência privativa da União, ex-via do artigo 22 do 1º da Constituição Federal nos limites materiais constitucionais. Não identificamos vícios de injuridicidade, regimentalidade ou inconstitucionalidade do projeto. Apesar de a matéria assinalar atribuições para os tribunais, programas especiais de proteção e para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vinculado ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, não há vício de iniciativa, pois se referem a atribuições extremamente ligadas à viabilidade e defesa de direitos garantidos por legislação e competência deste Poder Legislativo. Diante do risco da atividade, cabe ao poder público minorar custos para o melhor desempenho de órgãos essenciais e justiça e garantir o acesso da sociedade a ela. Está lá no artigo 5º e no artigo 3º da Constituição Federal. O interesse público é evidente. A proposta pode contribuir para reduzir a vulnerabilidade de juízes e promotores, risco de corrupção e risco à sua família. Lei número 12.694 de 2012 tratou do risco da integridade física de magistrados e membros do MP diante de organizações criminosas. O Código Penal busca transferir riscos, que são sempre custos sociais, para o criminoso ao agravar penas contra agentes que atuam na segurança pública. O presente PL dá um passo a mais e elenca medidas específicas e importantes para a proteção de magistrados e membros do MP. Em relação às mudanças no Código Penal feitas pelo PL, oportuno acrescentar o parentesco civil. No homicídio qualificado e na lesão corporal, com causa de aumento de pena, é previsto apenas o parentesco consanguíneo. E isso não foi alterado pelo PL, mas apenas quando passou a tratar dos membros do Judiciário e do MP. O parentesco consanguíneo previsto na lei penal é aquele que liga pessoas por um código genético rastreável até um ascendente comum. O parentesco cível ou afim incluir todo o parentesco que decorra da origem não consanguínea. Na lei penal, parentes consanguíneos até 3º grau inclui ascendentes, pais, avós, bisavós, descendentes, filhos, netos e bisnetos e colaterais, irmãos, tios e sobrinhos. Não estão abrangidos os parentes por afinidade, ou seja, aqueles que a pessoa adquire em decorrência do casamento ou união estável, como cunhados, sogros, genros, noras ou por adoção. Não há imperativo moral que justifique ampliar a proteção para crimes cometidos contra familiares de membros do MP e do Judiciário e não contra os demais. Somos favoráveis à emenda 1 a 3 apresentadas. Não há dúvida de que defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos em geral estão igualmente expostos aos mesmos riscos que os magistrados e os promotores de justiça. Oportuno lembrar que a execução de medidas como mandados de prisão, fiscalização de prisão domiciliar, de afastamento do lar em decorrência do cumprimento de medidas protetivas de urgência, de captura de internando, de busca de apreensão, de condução coercitiva, entre outras, são feitas na ponta pelos oficiais de justiça, em exposição ainda maior de risco à sua integridade física. Em relação às emendas 9, 11 e 13, que buscam estender a proteção a policiais legislativos e a policiais judiciais, respectivamente, informamos que tais policiais, apesar de não possuírem atribuição de apuração de infrações penais, estão expostos a riscos significativos, conforme testemunhado nos atentados à democracia no dia 8 de janeiro de 2023, nos seus ofícios de preservação da ordem e do patrimônio de seus órgãos e de garantia da incolumidade dos agentes públicos que ali atuam. Na emenda 8, reforça o espírito da proposta, pune a contratação junto ao crime organizado da violência e da ameaça contra agentes públicos e busca criminalizar atos preparatórios contra esses agentes públicos para permitir a antecipação da atuação estatal. Sobre as emendas 10, 15 e 19, não cabe ao Estado garantir a proteção de advogados privados. Os honorários que cobram de seus clientes já devem trazer embutido o carregamento de risco relacionado à sua atividade. Não é justo a sociedade cobrir tais custos.
A emenda 12, 14 e 18 trazem preocupações relevantes. O PL concentra a atribuição de proteção especial na Polícia Judiciária. Conforme as emendas, a proteção deveria ser feita prioritariamente pela Polícia Administrativa dos respectivos órgãos, sem desviar a Polícia Judiciária de suas funções. Não é do interesse da sociedade que policiais deixem de investigar crimes para fazerem escolta de autoridades, o que pode ser feito sem qualquer deficiência pelos policiais administrativos. Contudo, na forma como redigida na emenda 12 do meu colega senador Messias, que já ajustamos, ele refere apenas à Polícia Federal, e o seu resultado prático seria depender de autorização do ministro da Justiça e da Segurança Pública, para que também a Polícia Civil fosse excepcionalmente acionada nos estados e quebraria o seu princípio federativo. Sobre a emenda 14 e 18, cabe ressaltar que os policiais judiciais, cujas competências estão descritas na resolução número 344 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e que executam segurança aos oficiais de justiça em mandatos de risco, audiências de custódia, além de escolta armada e motorizada de pessoas e bens e afetos ao Poder Judiciário Nacional, já exercem a função de proteção institucional prioritária na instituição, e quando não possuem efetivo para isso, eles já solicitam à Polícia Judiciária o reforço para esse fim. A emenda 16 estabelece procedimentos de proteção especial já adotados pelas polícias judiciárias e judicial aos membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Desse modo, por não inovar o ordenamento jurídico, ela não será acatada. Para resolver o problema externalizado pelas emendas 12 e 14, referente a sobrecarregar as funções da Polícia Judiciária, basta, ao nosso ver, suprimir os artigos 5º, acatando assim a emenda 17 e o artigo 8º do PL. Uma vez suprimidos, permanece o regime hoje vigente, previsto na Lei 12.694 de 2012, que prevê o apoio mútuo das polícias judiciária, administrativa e demais polícias, as quais são adicionadas a depender das exigências do caso concreto. Esse nos parece ser o melhor regime. Lembrando, senador Flávio Bolsonaro, que aí com isso foi já atendendo a Polícia Judicial e a Polícia Legislativa. Sentamos com todos eles e sentamos também com a Polícia Federal e com as outras polícias para que se pudesse fazer aí esse ajuste. Aí o voto. Por todo exposto, somos pela aprovação do projeto de Lei 4.015 de 2023, com acolhimento das emendas número 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13 e 17, pela rejeição das emendas 10, 12, 14, 15, 18 e 19, com o oferecimento das seguintes emendas, que é que eu faço lá para ajustar as que foram prejudicadas no primeiro momento. Emenda que vai ser numerada. Desse o inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121 e ao parágrafo 12 do artigo 129, ambos do Decreto-Lei de 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do que trata o artigo 6º do Projeto de Lei 4.015 de 2023, das seguintes redações. Aí fica lá, senador Alessandro Vieira, artigo 121, lá no parágrafo 2º, no 7º. Aí vem contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim, até terceiro grau em razão dessa condição. B. Membro da magistratura do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública ou oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau em razão dessa condição.
Artigo 129, lá no parágrafo 2º, aumenta-se a pena de 1 a 2 terços se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, ou afim até terceiro grau em razão dessa condição. Segundo, membro da magistratura ou do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública ou oficial de justiça, no exercício da função ou decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim ou até terceiro grau em condição em razão dessa condição. Aí emenda, que será numerada, desse o inciso 1º-A ao artigo 1 da Lei número 8.072, de 25 de julho de 90, que trata o artigo 7º do projeto de lei número 4.015 de 2023, a seguinte redação. Artigo 1º, 1A, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º, lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º, quando praticadas contra, aí venho repetindo todos que foram lá. O A, autoridade, agente descritivo, artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo, afim até terceiro grau, em razão dessa condição. E o B, membros da magistratura, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, oficial de justiça, exercício da função em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim, companheiro ou parente consanguíneo afim ou até terceiro grau em razão dessa condição. Aí a gente numera lá a emenda. É isso, senhor presidente. Aí eu já li aqui o voto. Eu acho que eu não preciso... Sistema, né? Ele foi lançado no sistema. Já está publicado. Tatiana. Pela ordem, senhor presidente. Então, são esses os ajustes, e conversando com a assessoria do senador Sérgio Moro, com as outras assessorias das polícias e com a nossa assessoria. Então, eu acho que dá para construir aí um entendimento. Tatiana? Tem o senador inscrito, senador Omar Aziz. Aqui também. O relator, ele recebeu várias emendas hoje. Hoje ele incluiu várias emendas, o relator. E praticamente eu queria só que o relator me explicasse quem é que vai pagar e bancar e aonde é que nós temos o contingente, tanto na Polícia Civil, como na Polícia Militar, como na Polícia Federal, para bancar tudo isso que Vossa Excelência está colocando aí. Né? Tudo isso que Vossa Excelência está colocando. Porque essa coisa, segurança pública, a população hoje já não tem segurança pública. E nós estamos botando aí um contingente. E eu peço para Vossa Excelência, para que a gente nem peça vista hoje, senador Alessandro, que Vossa Excelência traga na semana que vem. Na semana que vem não, daqui a 2 semanas. Vai pedir? Não, se pedir vista, vai trazer a semana que vem para a gente votar um assunto tão sério. Porque parece que nós já estamos até regulamentando como é que isso vai funcionar na PEC, no que nós estamos aprovando aqui. Essa regulamentação não pode ser feita pelo Senado. Nós temos que saber de onde vem esse dinheiro, quem vai pagar isso, como vai ser isso. Porque não é segurança pessoal, não é que nem atuação da polícia no combate à criminalidade. Segurança pessoal são pessoas especialistas nisso. Não é qualquer um que está preparado para dar segurança pessoal. Eu sou literalmente contra essa questão. Já coloquei minha posição aqui o ano passado, quando o senador Sérgio Moro apresentou essa proposta, e agora ficou ainda mais pesado ainda. Então, a Polícia Federal não tem contingente para segurar a entrada de drogas no Brasil. Domingo passado, o Fantástico mostrou, o Brasil não fornece, o Brasil é o maior fornecedor de cocaína do mundo hoje, sem produzir 1 grama de cocaína. E tudo entra nas fronteiras do Brasil. O senador Sérgio Moro, que foi me dizer, sabe por onde entra. Todo brasileiro sabe por onde entra. Hoje, o narcotráfico tomou conta das comunidades, dos bairros, das ruas, das cidades. E nós estamos aqui falando de segurança pessoal para quem é da lei. Quem vai bancar isso? Da onde vem esse dinheiro?
Então nós não temos que discutir isso é uma discussão muito mais séria. Nós temos que chamar aqui o diretor-geral da Polícia Federal, fazer audiência pública, discutir com os órgãos de segurança, antes de aprovarmos aqui uma lei que nós vamos ter dificuldade de botá-la em prática amanhã. Então eu peço encarecidamente ao senador Everton que não coloque nem em votação hoje, nem para ser pedido em discussão, que traga daqui a 2 semanas, depois de discutir com vários segmentos. Eu faço esse apelo. Por quê? Porque isso aí é inócuo. Nós estamos em detrimento da população pobre, que não tem dinheiro, que vive sendo assaltada, roubada, dando segurança para quem tem cargos com um elevado salário e que quando se candidatou àquilo, quando fez o concurso para aquilo, sabia das suas responsabilidades que está exercendo hoje. Nós estamos invertendo as coisas, hein? A gente não está votando aqui para proteger o cidadão que não tem dinheiro. Nós estamos aqui votando para proteger alguém que fez um concurso público e sabia qual era a responsabilidade dele. Deixa eu conceder a palavra, o relator pediu para... Fez uma ponderação, senador Omar, mas eu tenho uma lista de inscrição. Eu vou conceder a palavra ao relator, em seguida senador Sérgio Moro, Flávio Bolsonaro e Alessandro Vieira e Zaquini Marinho. Não, eu vou ser bem rápido, até porque eu não estou relatando esse projeto, não é nem da minha... Todo mundo aqui me conhece e sabe que eu jamais, em assuntos, principalmente que eu considero relevantes, fazer qualquer tipo de proselitismo e querer ficar aparecendo aqui, pegar meus 20 segundos aqui de rede social ou de televisão. Não é da minha atuação parlamentar e vocês me conhecem. Eu só estou estranhando a reação, senador Omar, porque esse projeto foi votado aqui e Vossa Excelência já votou no que trata a questão do aumento de pena para quem age ou atenta contra um agente público, que é o espírito do projeto. E esse agente público, e ali quando se foi tratado membros do MP e membros do Judiciário, foi votado aqui lá na Câmara dos Deputados, a Câmara mandou um outro projeto, que é esse que eu estou relatando aqui, que também foi tratado o mesmo assunto. O que eu estou incluindo? Defensoria Pública, oficiais de justiça e advogados públicos. Aqui não está dizendo que um advogado público, ou um defensor público, ou um oficial de justiça, ele se acha ameaçado, no outro dia a Polícia Federal, Civil ou Judiciário, quem quer que seja, vai lá estar com a proteção a ele ou a sua família. Pelo contrário, se acontecer um caso concreto, ele vai reportar isso. E precisa da autorização, precisa primeiro a própria polícia dizer que aquilo sim é uma questão concreta e aí ela poder agir. Só que para ela fazer isso precisa estar na lei. Então são coisas concretas. Exemplo, senador, nós temos aqui ou ministros ou parlamentares que têm a sua polícia aqui legislativa, que ela atua, no caso concreto, na proteção de parlamentares. Eu vou dar o caso aqui do senador Sérgio Moro. Todos sabem que tinha um plano arquitetado contra a sua vida e a sua família. Esse policial legislativo que saiu daqui das dependências do Congresso, chega lá no Paraná, em qualquer local, em um combate, general Mourão, com um combate concreto contra um criminoso para proteger a vida do senador Moro, ele vai estar exposto, porque hoje, da forma que está a legislação, ele não era para estar lá fazendo isso. Ou estou errado, Morales? Né? Ele não está. Então ele está lá por, primeiro, dever ao concurso que ele fez. Mas aí, se Deus o livre, ele tirar a vida de alguém lá, fora daqui da dependência do Congresso, aí quem é que vai estar lá dizendo para ele que ele fez isso para defender um colega nosso senador? Eu estou dizendo aqui, mas é em todos os poderes. Então, assim, sem nenhum tipo aqui de briga, discussão, pelo contrário, é casos concretos, tá? E quem define isso é o ministro da Segurança Pública, junto com a polícia. Então, eu acho que não tem esse motivo todo de a gente fazer essa confusão. Claro que respeito a opinião de Vossa Excelência. Só em respeito ao senador Everton, eu não estou atrás de 20 segundos de... Não, para fazer live, não. Eu não estou falando de você, eu estou falando Quem está atrás aqui é outras pessoas. Eu não estou atrás disso, não. Não estou mesmo. Nós não precisamos disso. Veja bem, Vossa Excelência começa o seu discurso, a sua defesa, dizendo que não está atrás de 20 segundos para ir para a rede social, não. O que eu estou colocando é algo concreto aqui. Sim. Eu estou lhe perguntando, por isso que eu pedi para Vossa Excelência para nem colocar em discussão esse projeto, para que a gente pudesse saber quem vai pagar, quem vai bancar. Até porque se o Senado colocar a Polícia Legislativa para tomar conta de senador ou senadora aqui... Já coloca, senhor. Não, eu sei que coloca, Até porque eu também já tive esses problemas em aeroportos aqui. Não é assim, não. Tá certo? Tive.
na CPI da Covid, eu era alvo de várias pessoas, era alvo de promessas que, felizmente, não foram concretizadas. Eu não estou falando sobre isso. Só que hoje, com o contingente que nós temos da Polícia Legislativa, o Senado vai ter que preparar novos concursos, chamar a gente de novo, porque daqui a pouco todo mundo se acha de uma campanha e diz, olha, eu estou correndo risco. E o presidente do Senado não vai poder negar esse auxílio. Já foram negados vários. Eu sou da mesa diretora várias vezes aqui na gestão do presidente Davi, do Rodrigo agora. Já foram negados 10 casos. Eu não vou discutir mais esse assunto. Ele fez um apelo. Se Vossa Excelência quiser, bote em discussão. Eu acho que nós poderíamos tratar desse assunto lá na frente, você está me entendendo? Daqui a 2 semanas. Esse foi o pedido. Se não for possível, algum senadora irá pedir vista para analisar o projeto. Vamos colocar em discussão a ponderação de Vossa Excelência. Senador Sérgio Moro. Senhor presidente, só para registrar o pedido de vistas, por uma questão de lógica processual, só para deixar consignado o pedido de vistas. Mas então a gente nem vai discutir. Não, eu gostaria de fazer uma ponderação, até está na minha vez aqui, na minha inscrição. Não, então eu tenho 4 escritos aqui. Tá. Senador Sérgio Moro está com a palavra. O projeto, para a gente ser bem claro, existe uma preocupação, sim, com contingente de polícia, mas se a gente for ler atentamente o projeto, tá? Quem vai avaliar, isso está expresso, a necessidade, as condições, o alcance e os parâmetros da proteção pessoal para juiz, para promotor ou para os outros que foram incluídos agora, é a Polícia Judiciária, é a própria polícia. Então, assim, a gente compreende a preocupação de esvaziar a polícia para fazer escolta ou coisa parecida, mas o projeto cuida disso. O projeto regulamenta. Hoje a Polícia Judiciária já tem o dever de dar proteção quando é necessário. O projeto apenas estabelece como isso vai ser feito. E não existe aqui um oba-oba de proteção. E quando se tem a necessidade concreta de proteção, não está um favor pessoal para ninguém, não. Na verdade, ali é por quê? Porque um juiz se expôs, um promotor se expôs, um policial se expôs em concreto na ação contra o crime organizado e não pode ficar relento. Se ficar em relento, se ficar abandonado, ninguém mais vai ousar enfrentar o crime organizado. Então agora, por exemplo, eu lá fui juiz, tive processo envolvendo lá Fernandinho Beiramar, ministro da Justiça, a gente isolou o pessoal do PCC, daí a gente sofre uma ameaça e não tem direito a nenhuma proteção do Estado, tem que ser abandonado, ninguém mais vai fazer isso. Então, assim, entendo a preocupação dos colegas, dos pares, é uma preocupação legítima, só que o projeto resolve. Está no projeto, é só ler o projeto para ver que não é um oba-oba. Tanto assim, também foi acolhida a sugestão, olha, primeiro a proteção se faz, quando possível, pela polícia institucional do órgão. Polícia Legislativa aqui no Senado, polícia, os agentes de segurança da própria Justiça fazendo a proteção, e quem vai definir se é necessário ou não, se existe um risco concreto ou não de segurança, é a Polícia Judiciária. Então, assim, até vi as reclamações da Polícia Judiciária, associações e tal, não existe nenhuma razão para reclamar, porque está no projeto que vai haver uma avaliação pela própria Polícia Judiciária da necessidade. Agora, eu acho que esse projeto, e aqui conversei com o senador Rogério Marinho, que disse que até abriria a mão da vista. Já retirou. Eu acho que é um projeto urgente. E até, senador Alessandro, prevê algo que não tem hoje na legislação, que é a extensão dessa proteção, quando necessária, para delegado. Porque o delegado também, que age contra o crime organizado, não pode ficar abandonado. Simplesmente. Isso também a gente está inserindo na lei, no projeto. E de uma forma ponderada, com análise, com laudo, com exame pela própria Polícia Judiciária. Agora, se a gente vai dizer assim, não é urgente proteger os policiais, não é urgente proteger os delegados, e vamos largar eles a toda sorte, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que esse projeto é urgente e seria, a meu ver,
importante ser votado hoje. Claro que, se for necessário, se vota daqui a um tempo, mas ele é importante e urgente. Eu tenho o senador Flávio Bolsonaro. Já houve pedido de vista? Não já houve pedido de Presidente, vista? eu gostaria de pedir a palavra garantida, presidente, já que abriu a sessão. Deixa eu conceder a palavra para o senador Flávio e vou passar para o Alessandro, ele vai pedir vista na fala dele e a gente retira da pauta. Eu quero dar os parabéns muito rapidamente ao relator, senador Everton. No ano de 2015, houve uma grande mobilização no estado do Rio de Janeiro. Eu percorri batalhões, delegacias, pegando abaixo-assinado, para que fosse incluída na pauta de votação na Câmara dos Deputados esse projeto de lei. Trouxemos aqui para o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, um calhamaço, os policiais em todos do Rio de Janeiro pedindo que essa lei que torna hediondos os crimes cometidos contra eles e seus familiares fosse aprovada e se transformou na Lei 13.142. Então, Vossa Excelência agora faz um complemento importante para que seja implementada de fato essa lei e agradeço, apesar de não ter sido a minha emenda, mas no seu relatório, que fosse atendido também a Polícia Legislativa. Integra o Sistema Único de Segurança Pública, é um critério bom para definir quais são aqueles servidores da segurança pública amparados por esse tipo de legislação que visa garantir a vida e a integridade física dos servidores de segurança pública e aqueles que também atuam na esfera criminal no âmbito judiciário. Então, só para deixar o registro de parabéns e agradecer Vossa Excelência e incluir a Polícia Legislativa. Senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Eu apenas reitero o pedido de vistas. Regimentalmente, vista concedida ao senador Alessandro Vieira. Presidente, eu só gostaria de deixar registrado que na próxima quarta eu estou em missão, não estarei aqui no Senado, então gostaria de pedir para a inclusão da outra. Então nós vamos atender o senador Omar Aziz, daqui a 15 dias vai voltar para a pauta. Eu já estou despachando. Doutor Edinaldo, daqui a 15 dias, sem ser a quarta que vem, na próxima, o projeto volta para a pauta. Vai dar certo o item 13? A relatora do item 4º da pauta, senadora Tereza Leitão, pediu para retirar a matéria da votação de hoje. O item 5º tem uma solicitação do relator da matéria, pedindo para retirada de pauta apenas por uma semana, porque fez um entendimento também construído. É isso? Conversei com o senador Wagner agora. Tem um entendimento de retirada de uma semana para discutir a matéria, porque houve uma decisão para ver a questão da modulação. É isso? Pode ser. A gente, na verdade, já tirou várias vezes, né? Podemos votar hoje, mas também em... Pô, toda hora. Respeito ao pedido do líder, podemos... Eu estou pedindo ao senador, só porque é muito recente a decisão. Então, eu só quero saber, frente à decisão, se está alguma mudança na posição de governo. Então, se Vossa Excelência não tiver problema, nós podemos botar na própria quarta-feira. Na próxima semana. Já que esse aqui está ficando para daqui 15 dias. Então, fica retirado esse aqui e retorna na próxima quarta-feira. Senador Portinho. Vai votar. Podemos votar o item 6? Que o senador Portinho está aí, o relator? Por favor, já tivemos um bom entendimento com o governo. Pronto. Proposta de emenda constitucional número 66 de 2023, não terminativo. Ave novo prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com seus regimes próprios da Previdência Social, dos servidores públicos com o regime geral da Previdência Social. Autor da matéria, senador Jader Barbalho e outros. Relator da matéria, senador Carlos Portinho. Relatório é favorável à proposta nos termos do substitutivo que apresenta e contrário às emendas número 1 a 4. Em 19 de março de 2024 foi recebida a emenda número 1 de autoria da senadora Tereza Cristina. As emendas número 2 e 3 de autoria do senador Alessandro Vieira. Em 9 de abril de 2024 foi recebida a emenda número 4 de autoria do senador Carlos Viana. Conceda a palavra ao senador Carlos Portinho para proferir o seu relatório. Senhor presidente, meus caros colegas, quero, antes de iniciar o relatório, agradecer ao senador Jacques Wagner sua excelente articulação da sua equipe. Foram 5 semanas que, a pedido e convergindo, nós retiramos de pauta e agradecer a Vossa Excelência, presidente, por isso, que nos permitiu exatamente evoluir no texto original e chegar a uma proposta que atenda à necessidade imediata dos municípios sobre 2 temas que são tratados nessa proposta e que tenho certeza terá o apoio
dos nossos pares, na medida em que a situação dos municípios do Brasil é precária. Os dois temas se referem nessa proposta de emenda constitucional de autoria do senador Jaber Barbalho. Os dois temas se referem a questões sensíveis aos municípios. O primeiro deles diz respeito à gestão dos seus precatórios e aos limites de receita comprometido para o seu pagamento. O segundo tema diz respeito à reforma previdenciária, cujo prazo para os municípios aderirem à reforma e ao parcelamento, com o desconto que já está previsto, já era previsto na lei, né? Que o prazo se encerrou agora em dezembro de 2023 e há muitos municípios que não aderiram. E a proposta tem a lógica de permitir, estendendo o prazo, a adesão desses municípios até 2025, na medida em que esse é um ano eleitoral, né? E muitas vezes a reforma previdenciária para um prefeito na cadeira é um remédio amargo, mas é necessário. A gente sabe que é necessário, e por isso que há contrapartida para essa extensão do prazo de que esses municípios que adiram a essa proposta, eles devam obrigatoriamente fazer até final de 2025 a sua reforma previdenciária. Então a proposta trata de dois temas muito sensíveis aos municípios do Brasil. Dispensado, eu passo aqui a análise direta e faço esclarecimentos. Análise. Nos termos do regimento interno do Senado Federal, compete à CCJ manifestar sobre a admissibilidade e o mérito da PEC 66 de 2023. Quanto à regimentalidade, a proposição está seguindo o trâmite regimental da Casa específico para esse tipo de proposição. No que diz respeito à constitucionalidade e aderência às limitações formais e materiais previstas na Carta Magna, não se registram quaisquer lesões. De fato, embora conceda papel de destaque aos municípios e tangencie o arranjo federativo do país, a proposição dá substância ao poder reformador do Congresso Nacional dentro do previsto parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Assim, visualiza-se não apenas a manutenção da autonomia dos entes federados, como também o estabelecimento de instrumentos para a cooperação entre eles e para o devido planejamento fiscal. No que diz respeito às limitações circunstanciais, não se encontram presentes as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição. Portanto, reputa-se a matéria como absolutamente oportuna. Quanto à técnica legislativa, há necessidade de pequenos ajustes redacionais em diversos pontos do seu texto para fins de adequação da escrita e terminologia adequada. Por exemplo, na emenda é utilizado o termo regimes próprios de previdência social de servidores públicos, porém a referência mais adequada a ser empregada é tão somente regimes próprios de previdência social. De igual modo, é necessário ajustar a redação da cláusula de vigência dessa PEC. Sendo, portanto, atendidos os requisitos constitucionais, regimentais e a técnica legislativa com as ressalvas anteriormente indicadas, reputa-se a proposição como admissível para apreciação dessa Casa. Avanço ao mérito agora desta proposição e peço a atenção de todos. A PEC insere-se no contexto da grave crise fiscal pela qual passam os municípios do país, que enfrentam um cenário de receitas claudicantes e dispêndios ascendentes em função das prementes necessidades da nossa população. A título de exemplo, pelo dado das receitas, podemos citar as significativas quedas nominais nos valores repassados através do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, no segundo semestre de 2023. Esse cenário revela-se ainda mais grave a partir da constatação de que o FPM é a principal fonte de receita de 70% dos nossos municípios, conforme estimativas da Confederação Nacional dos Municípios, o que demonstra o impacto sistêmico gerado pela sua redução.
Pelo lado dos dispêndios, podem ser citados recentes reajustes do piso nacional do magistério e do salário mínimo, bem como a crescente demanda por serviços públicos de saúde, haja vista a acelerada transição demográfica em curso no país. Como resultado desse cenário, podem ser citados os recentes, como resultado desse cenário de desequilíbrio fiscal, a CNM aponta que 51% dos nossos municípios estão em situação de insolvência, o que reforça a pertinência e a necessidade da aprovação dessa PEC costurada junto com o governo federal. O artigo 1º da PEC acrescenta o parágrafo 23 do artigo 100 da Constituição Federal para limitar gastos dos municípios com precatórios a 1% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior. Trata-se de uma medida para conferir fôlego fiscal e previsibilidade para que os municípios possam melhor estruturar suas finanças. Contudo, o valor de 1% revela-se demasiadamente restritivo e seria capaz de represar um alto volume de precatórios, o que causaria severos prejuízos aos credores e iria na contramão dos recorrentes esforços legislativos para a quitação dos estoques existentes na esfera municipal, haja vista, por exemplo, as emendas constitucionais números 30 de 2000, 62 de 2009, 94 de 2016, 99 de 2017 e 109 de 2021. Assim, reputamos, através da análise dos pagamentos anuais, peço o Vênia aqui para esclarecer e agradecer o brilhante trabalho da consultoria desse Senado. Nós fizemos simulações levantando o estoque de precatório dos municípios. Então, assim, reputamos, através da análise dos pagamentos anuais e estoques existentes, que um valor mais adequado para tal limite é de 2% da receita líquida para aqueles municípios cujo estoque de precatórios em mora não supere 15% desse valor. E de 4% o limite da receita líquida para aqueles cujo estoque esteja entre 15% e 30% desse valor. Se, porém, o estoque de precatórios em mora superar 30% da receita líquida, suspende-se o limite e o município devedor deverá honrar um quantitativo de precatórios em mora suficiente para que o patamar de 30% seja novamente alcançado. Faço aqui um esclarecimento a todos. Não é um chapéu de benefício, é um estímulo para que sejam mantidos baixos os estoques de precatório, limitados a 2% quando até 15% seja o estoque e limitado a 4% da receita líquida quando alcançar 30% esse estoque. Gente, quem tem um estoque acima de 30% está fazendo uma má gestão dos precatórios e, ao contrário, a lei incentiva que eles reduzam o seu estoque para gozarem de um benefício desse limite sobre a receita líquida. De acordo com os estudos da consultoria legislativa desta Casa, com relação, por exemplo, aos estoques de precatórios declarados pelos municípios dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, todos os municípios do Rio de Janeiro seriam beneficiados com os limites propostos e mais de 97% dos municípios de São Paulo, que declararam estoque de precatório em seus relatórios fiscais, também seriam diretamente beneficiados com os novos limites. Apenas os poucos municípios cujo estoque remonta a mais de 30% não teriam inicialmente limites superiores anuais para despesa com pagamento de precatório, porque estariam aqui pela lei estimulados, inclusive, a pagar para entrar em alguma faixa que lhe goze o benefício. Ainda assim, mesmo esses municípios seriam diretamente beneficiados, portanto, pois a PEC cria um estímulo à boa gestão fiscal, de forma que, ao alcançar estoques inferiores a 30%, esses municípios passariam a usufruir dos limites. Dessa forma,
o limite passa a ser ajustado conforme o estoque de precatórios em mora e torna-se possível conciliar, de um lado, a necessidade de fôlego e previsibilidade dos municípios e, de outro, a expectativa de recebimento por parte dos credores, porque temos que ter o cuidado também com o cidadão na ponta que tem um crédito contra o município e a liquidez do seu precatório. Uma segunda alteração que vislumbramos na disposição da PEC refere-se ao teor do parágrafo 25 do artigo 100 da Constituição. Esse dispositivo prevê que, em 2030, verificando-se mora no pagamento de precatórios em virtude do limite anual anteriormente descrito, o estoque deverá ser quitado nos termos da lei municipal com prazo máximo de 240 meses. Deve-se destacar inicialmente que essa espécie de previsão é estritamente necessária, uma vez que o limite instituído pelo parágrafo 23 da Constituição, do artigo 100, poderá ensejar o acúmulo de precatórios em mora. Dito isso, o prazo de 240 meses, ou seja, 20 anos proposto pelo dispositivo, revela-se injustificadamente amplo e incompatível com o prazo para a reavaliação quinquenal que a PEC, no parágrafo 26, propõe do artigo 100 da Constituição. Senhor presidente, se puder a campainha que eu estou ficando rouco. Além desse prazo elastecido, a necessidade de edição de lei municipal específica para o parcelamento também pode atrasar indevidamente os pagamentos e violar a isonomia, agravando sobremaneira a situação dos credores dos precatórios. Um formato mais adequado, ao nosso ver, para o dispositivo é aquele que prevê que, em 1º de janeiro de 2030, verificando-se mora no pagamento dos precatórios, o estoque deverá ser quitado em 12 meses, se o estoque for inferior a 2% da receita líquida apurada no exercício financeiro anterior, 24 meses se o estoque estiver entre 2% e 4%, 36 meses se o estoque estiver entre 4% e 6%, e 48 meses se o estoque estiver entre 6% e 8%, e, por final, 60 meses se o estoque ainda for superior a 8%. Assim, o prazo de pagamento passa a ser ajustado à dimensão do estoque de precatórios em mora, ou seja, quanto maior o estoque, maior o prazo para o pagamento parcelado. Outro ponto que merece destaque é o fato de que os prazos assim fixados fazem com que as parcelas anuais estejam limitadas ao que diz aqui a proposta, a 2% do RCL, sempre que o estoque de precatórios em mora for inferior a 10% desse valor. Situação essa que abarca quase a totalidade dos municípios do país, segundo os estudos e a simulação que foi apresentada ao governo federal e foi feita pela consultoria do Senado. Ainda, reputamos que a necessidade de lei municipal deve ser retirada do dispositivo para conferir maior segurança jurídica aos credores. Ademais, a PEC deve também prever que os precatórios parcelados não sejam computados no estoque ou no limite a que se refere o parágrafo 3º, ao parágrafo 23, do artigo 100 da Constituição. Dessa forma, garante-se que o limite instituído pelo parágrafo 23 do artigo 100 não embaraça e nem se confunde com o parcelamento dos precatórios em mora. Ainda é necessário estabelecer claramente o que ocorrerá caso o município não cumpra tempestivamente o parcelamento dos precatórios em mora retromencionado. Nesse cenário, deve-se suspender o limite para o pagamento de precatórios e adotar as medidas atualmente elencadas nos incisos do artigo 104 da ADCT. 2 pontos.
O presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro até o limite do valor não liberado das contas do ente federado inadimplente. O prefeito do município inadimplente responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa, e o município ficará impedido de receber transferências voluntárias enquanto perdurar a omissão. Portanto, a lei mantém as penalidades, a sanção para o gestor público inadimplente. A PEC adiciona ao parágrafo 26 do artigo 100 da Constituição para prever que a cada 5 anos deverá ser promovido um novo parcelamento nos termos do parágrafo 25. Trata-se de uma medida necessária, pois o limite instituído pelo parágrafo 23 é uma regra permanente que sempre poderá ocasionar um acúmulo de precatórios e com uma periodicidade compatível com os prazos de parcelamento descritos acima. Antes de avançar ao artigo 2º da PEC, 3 pontos ainda devem ser destacados. Primeiro, o limite instituído pelo parágrafo 23 do artigo 100 da Constituição não deve impedir que bons gestores municipais possam quitar precatórios expedidos se, por exemplo, houver superávit no exercício financeiro. Podem pagar a mais havendo superávit. Segundo, o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição deve ser alterado para que os municípios sejam retirados do seu escopo, uma vez que a PEC incorpora o regramento dos pagamentos de precatório por tais entes diretamente ao texto constitucional, o que, portanto, torna inadequada a delegação dessa matéria à lei complementar. Terceiro, o artigo 101 da ADCT também deve ser objeto de alteração, de forma que o regimento especial de pagamento de precatório nele previsto seja submetido aos limites e demais regras acrescidas pela PEC ao artigo 100 da Constituição. A PEC, então, a partir do seu artigo 2º, confere uma nova oportunidade para que os municípios parcelem seus débitos com o respectivo RPPS e com o RGPS, conforme autorizado anteriormente pela Emenda Constitucional 113 de 2021. Essa emenda constitucional admitiu o parcelamento das contribuições previdenciárias e demais débitos dos municípios com vencimento em 31 de outubro de 2021. A PEC, por sua vez, pretende alterar esse marco para 30 de abril de 2023. Contudo... Só um minuto, senador Portinho. Queria pedir, por gentileza, só que nós estamos... O nosso relator está ficando rouco no final do voto. E eu sei que está todo mundo angustiado com a pauta. Só pedir para a gente... Temos um orador na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. A PEC, por sua vez, pretende alterar esse marco para 30 de abril de 2023. Contudo, essa data encontra-se desatualizada em função do prolongamento da tramitação dessa proposição, de forma que, para melhor atender às prementes necessidades fiscais dos municípios, reputamos que um marco mais abrangente e adequado é a data da promulgação da emenda constitucional. Outra alteração que se revela pertinente é a concessão de um prazo para que os municípios que possuam RPPS, regimes de previdência, possam cumprir as condições impostas pelos incisos do artigo 115 da DCT, as quais versam sobre reformas na legislação previdenciária e instituição de regime de previdência complementar. Nesse sentido, consideramos que 31 de dezembro de 2025 é um termo final adequado e razoável para a realização das reformas previdenciárias. Em suma, portanto, os municípios que possuem reforma previdenciária RPPS poderão aderir normalmente ao parcelamento de débito, sem qualquer restrição inicial relativa às reformas previdenciárias. A efetiva implementação das reformas, então, levará em consideração a viabilidade imposta pelo ciclo político eleitoral de 2024 e o início do mandato municipal em 25, devendo ser realizada até 31 de dezembro de 2025. A lei, por mais que ela aqui um esclarecimento,
Por mais que a lei prorrogue, e é necessário porque se venceu o prazo de adesão e parcelamento da dívida previdenciária agora em dezembro de 2023, né? Estamos no ano eleitoral, vai entrar um novo prefeito ou vai se manter o próprio, por isso a gente está esticando esse prazo até 2025. Deve-se destacar que o prazo até 31 de dezembro de 2023 para adesão dos municípios ao parcelamento conferido pela PEC, da nova redação proposta ao artigo 117 da DCT, encontra-se exaurido. Assim, considerando que a PEC ainda seguirá para apreciação pela Câmara dos Deputados e que há necessidade de regulamentação infraconstitucional, reputamos que esse prazo para adesão deve ser estendido até 31 de julho de 2025, dando oportunidade de adesão, inclusive, para as novas administrações municipais serão eleitas. Outra alteração que deve ser realizada no artigo 115 da DCT, oriunda da indicação do Executivo, é a criação de um programa de regularidade previdenciária que servirá como condição para que os municípios possam parcelar seus débitos com os respectivos regimes próprios. Trata-se de um programa que será conduzido em acordo feito com o governo pelo Ministério da Previdência Social e que visa conferir um acompanhamento contínuo da regularidade previdenciária e do equilíbrio financeiro atuarial dos regimes próprios municipais. A PEC ainda pretende alterar o parágrafo 3º do artigo 116 da Constituição para fixar a taxa de juros aplicável ao parcelamento com o RGPS como mínimo entre a taxa referencial do sistema de liquidação e a remuneração dos depósitos de poupança. Apesar de essa forma reduzir os ônus financeiros sobre os municípios, consideramos, em diálogo com o governo federal, que o prazo de 240 meses de parcelamento, ou seja, 20 anos, é suficiente para conceder bom fôlego fiscal a tais entes, o que torna inadequada a minoração da taxa de juros. Destaca-se que esse prazo substantivo de 20 anos será concedido para a totalidade dos débitos existentes, inclusive aqueles já parcelados anteriormente. Ainda, como a taxa Selic é a referência para o custo de endividamento e para a correção dos pagamentos realizados pela própria União, não há qualquer distorção ou arbitrariedade advinda da sua aplicação aos parcelamentos concedidos aos municípios, sendo essa, inclusive, a sistemática adotada anteriormente nos parcelamentos advindos da Emenda Constitucional 113 de 2021 e da Lei 13.485 de 2017. Esse mesmo sentido, a limitação das parcelas a 1% da média mensal da RCL e a possibilidade de parcelamento subsequente pelo prazo de 60 meses também se revelam inoportunas. A título de complementação, destaca-se que tais regras poderiam comprometer as metas do orçamento federal e reverter os ganhos advindos com o parcelamento, motivo pelo qual, através do diálogo com o governo, um denominador comum entre as necessidades dos municípios e as possibilidades da União foi alcançado. Ainda, visando assegurar e promover a regularidade nos pagamentos das contribuições previdenciárias, o município deverá manter em dia, durante o transcurso do parcelamento, suas contribuições devidas à União ou ao respectivo RPPS. Se, porém, houver inadimplência por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados, aí a pena é a rescisão do parcelamento. Por fim, atenção ao disposto no artigo 113 da DCT, o impacto financeiro orçamentário da PEC é de 1,54 bilhões em 24, 1,73 bilhões em 25, 1,86 bilhões em 26, 1,98 bilhões em 2027. Trata-se de estimativa realizada sob premissas conservadoras e mediante hipóteses necessárias à complementação de dados faltantes de 1.561 municípios no Sincof, mas muito menos do que os nossos mais de 5.000 municípios.
Ademais, há impacto positivo da PEC, conforme indicado pelo próprio governo federal, ao se retirar do seu texto a limitação das parcelas a 1% do RCL, o parcelamento subsequente em até 60 meses e os juros minorados pela equiparação com a remuneração dos depósitos de poupança. Por sua vez, o impacto financeiro orçamentário sobre os municípios, oriundo do parcelamento das dívidas com os respectivos RPPS, dependerá dos termos das leis municipais previstas no caput do artigo 115 da DCT, bem como do teor das reformas empreendidas nas respectivas legislações previdenciárias a partir dos incisos do mesmo dispositivo. Conclui-se, portanto, que a PEC, com as alterações supracitadas, impacta as finanças de União de forma diferida e positiva e constitui uma medida fundamental, adequada e precisa para que os municípios possam enfrentar a crise fiscal pela qual estão passando e continuar prestando serviços essenciais à população brasileira, além de servir como incentivo para que tais entes reformem, quando existentes, seus regimes previdenciários próprios. Quanto à emenda número 1 da senadora Tereza Cristina, as emendas número 2 e 3 do senador Alessandro Vieira e a emenda número 4 do senador Carlos Viana, não vislumbramos óbvios relativos à admissibilidade dessas proposições. Quanto ao mérito, contudo, apesar de louvável motivação apresentada para a inclusão dos estados e do Distrito Federal na PEC, deve-se considerar que isso prolongaria a tramitação dessa e alteraria sobremaneira o cálculo do impacto financeiro orçamentário sobre a União, o que acabaria por prejudicar os municípios que se encontram sob graves crises fiscais e dependem dessa PEC para a organização das suas finanças. Também deve ser afastada a ampliação dos prazos de parcelamento de 240 para 360 meses, ou seja, 20 anos para 30 anos, pois tal extensão seria capaz de causar significativos prejuízos aos credores de precatórios municipais, além de comprometer o equilíbrio financeiro do RGPS. Lembrando ao senador Carlos Viana que ainda há o prazo de 5 anos após que pode ser utilizado para esse pagamento. E quanto à senadora Tereza Cristina e Alessandro Vieira, deixando claro, eu tenho maior sensibilidade com relação também à situação dos estados, mas eu optei, e peço sua compreensão, por tratar de forma estanque, separada, porque a matéria já é complexa e com relação aos municípios estão atendidos, a maioria dos municípios do Brasil, partindo das simulações que tive a responsabilidade e o compromisso de fazer. Assim, somos forçados a rejeitar as emendas de números 1 a 4, com adendo, porém, de que a situação dos estados do Distrito Federal poderá ser e deverá ser futuramente discutida, sim, em uma nova proposta, e eu me proponho, junto ao senador Alessandro Vieira e Tereza Cristina, a ajudar na sua elaboração. Por fim, em face do número significativo de alterações redacionais e de mérito elencadas anteriormente, optamos por apresentar uma emenda substitutiva, que abarca todos os aperfeiçoamentos até aqui concebidos para a PEC, né, inclusive aqueles que admitimos em negociação com o governo federal, agradecendo mais uma vez a brilhante articulação do, como sempre, grande articulador, senador Jacques Wagner. O voto. Ante o exposto, manifestamos-nos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposta à Constituição 66 e das emendas números 1 a 4 e, no mérito, pela aprovação da PEC número 66 de 2023, na forma da emenda substitutiva apresentada, e pela rejeição das emendas números 1 a 4. Por final, meu agradecimento aos consultores Leandro Dognini, Fábio Dáquila, ele fez a tabela dos cálculos dos precatórios que nos permitiu
entender, olhar de cima a situação dos municípios e buscar o que eu peço o apoio dos meus colegas. Essa é uma proposta que beneficia a maioria dos municípios do Brasil, que estimula aqueles que estão com estoque acima possam se enquadrar nesses benefícios em um tempo breve, que estende o parcelamento para que municípios façam a sua reforma previdenciária em contrapartida e possam dar fôlego para os seus investimentos e a prestação de serviço à sociedade. Considero da maior relevância essa PEC e peço o apoio de todos os colegas a favor dos municípios do Brasil, de cada município dos seus estados. Feito a leitura do relatório, em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão, a matéria vai ao plenário do Senado Federal. Item 7. O relator da matéria não está presente, fica retirado de pauta. O item 8, o senador Jorge Cajuru solicitou no início da reunião que a gente pudesse fazer a leitura do relatório dessa projeto de resolução do Senado Federal, e eu vou designar a senadora Ana Paula para fazer a leitura e solicitar a Vossa Excelência que, se puder ir direto ao voto, com a palavra ao senador Humberto Costa. Sobre o item 13, nós chegamos aqui a um entendimento com o líder do governo e Vossa Excelência, no sentido que seja retirado de pauta. Está confirmada essa retirada? Sim, antes de eu passar a palavra, senadora Ana Paula, me perdoe, senador Humberto, senador Paim. Foi feito um acordo, um entendimento com os senadores. Essa matéria, senador Flávio, tinha muito pedido de destaque. E tem outras matérias também que nós queremos ainda deliberar no dia de hoje. E a gente construiu um acordo com o autor, com o relator, com o líder do governo e com os senadores que apresentaram os destaques, para retirar, com a oposição, para retirar de pauta hoje, desde que essa matéria voltasse na próxima semana como primeiro item da pauta. E aí está todo mundo convocado para votar todos os destaques da matéria na próxima semana, com calma, sem problema de tempo de verificação. Ela será inserida na pauta como primeiro item. Na próxima reunião, às 10 horas da manhã, eu peço para todos os senadores que estão envolvidos desde sempre com esse assunto que estejam presentes para a gente iniciar a deliberação da matéria. Fica retirado de pauta e vai voltar como item 1 da próxima quarta. Presidente, eu queria pedir ao senador Humberto, ao senador Paim, que nós pudéssemos ter um encontro, senador, rapidinho, em qualquer gabinete, em qualquer lugar. Tá bom, Paim? A gente queria... tá, Humberto? Já encontrou. Nós três pudéssemos... Está de palma em cima já. Dá até para brigar, se quiser. Fica retirado de pauta e vai para o primeiro item da pauta da reunião da próxima semana. Projeto de resolução do Senado Federal que institui a curadoria parlamentar da Biblioteca do Senado Federal. O autor da matéria, o senador Chico Rodrigues e outros. O relator da matéria, o senador Jorge Cajuru, que quem vai fazer a leitura ad hoc é a senadora Ana Paula. Informo também que a matéria será apreciada pela Comissão Diretora do Senado Federal. Concedo a palavra ad hoc para a senadora Ana Paula. E solicito a Vossa Excelência, se puder ir direto ao voto, já está disponibilizado. Vai ser bem curto. Com a palavra, Vossa Excelência. Gostaríamos de registrar nossa posição favorável ao mérito da proposição. É notória a grande importância da Biblioteca do Senado Federal como repositório de informações e fonte de pesquisa técnica e científica que subsidia a produção legislativa da Casa. Com efeito, a nossa biblioteca tem um papel muito relevante na história institucional do Senado Federal. Temos convicção de que a implementação da curadoria parlamentar da Biblioteca do Senado Federal deve contribuir de forma significativa para o fortalecimento e valorização do órgão, com reflexos positivos para toda a Casa. Diante do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de resolução do Senado número 20 de 2023. Muito obrigado, senadora Ana Paula. Em homenagem ao nosso querido líder, senador Jorge Cajuru, coloca em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto, a matéria vai à Comissão Diretora do Senado Federal. Proposta de emenda constitucional número 10 de 2023.
altera a Constituição Federal para instituir a parcela mensal de valorização por tempo de exercício dos magistrados e membros do Ministério Público. O autor da matéria é o presidente Rodrigo Pacheco e outros senadores. Relator da matéria é o líder Eduardo Gomes. O relatório é favorável à proposta de emenda constitucional número 10 de 2023, quanto aos aspectos constitucionais, de mérito e regimentais, bem como pelo acolhimento integral das emendas de número 2, 3, 8, 16, 19 e 21 e pela rejeição das emendas de número 7, 36 e 38 e pelo acolhimento parcial das demais emendas apresentadas na forma do substitutivo. Foram apresentadas 38 emendas à matéria. As emendas número 10, 24 e 25 foram retiradas pelos autores. Dependem de relatório as seguintes emendas: emenda de número 32, de autoria do senador Exalci Lucas; emenda de número 33, de autoria da senadora professora Dorinha Seabra; emenda número 34 e 35, de autoria do senador Fabiano Contarato; emendas número 36, 37 e 39, de autoria do senador Everton; a emenda número 38, de autoria da senadora Mara Gabrilli. Em 22 de novembro de 23, a presidência concedeu vista coletiva nos termos do artigo 132 do Regimento Interno do Senado Federal. Concedo a palavra ao líder, relator da matéria, senador Eduardo Gomes, para proferir o relatório. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, estou apresentando um relatório reformulado da proposta de emenda à Constituição PEC número 10 de 2023, cujo primeiro signatário é o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado do Congresso Nacional, que altera a Constituição Federal para instituir a parcela mensal de valorização por tempo de exercício dos magistrados e membros do Ministério Público, em relação ao que foi lido nesta comissão na sua reunião do dia 23 de novembro de 2023. O novo relatório não apenas incorpora análise das emendas apresentadas desde então, como promove 3 ajustes no texto substitutivo, resultado dos entendimentos feitos com as senhoras e senhores senadores e senadoras, e com as diversas categorias funcionais que procuraram esta relatoria. Em primeiro lugar, com relação à possibilidade da extensão da vantagem que a proposição pretende instituir a outros agentes públicos, estou propondo que essa tal providência possa ser feita por ato do poder a que se vincula o servidor, desde que haja recursos orçamentários para tal. Com isso, haverá a possibilidade de se fazer justiça a todos os servidores públicos por ato do poder ao qual estejam vinculados, desde que a concessão da nova vantagem esteja de acordo com as normas que disciplinam as finanças públicas e possa ser suportada pelos recursos orçamentários disponíveis. Ademais, estou propondo a extensão expressa da vantagem de delegados de Polícia Federal, por se caracterizarem como carreira jurídica que inclui diploma de bacharel de Direito como requisito para o ingresso. No tocante aos demais cargos da carreira Polícia Federal, uma extensão poderá ser feita pelo Poder Executivo da União. Finalmente, para fazer justiça aos servidores aposentados e seus pensionistas, estou propondo a parcela compensatória mensal de valorização por tempo de exercício íntegre aos proventos da aposentadoria e às pensões. Voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação da proposta da emenda à Constituição número 10 de 2023, quanto aos aspectos constitucionais de mérito regimentais, bem como pelo acolhimento integral das emendas número 2, 3, 8, 16, 19, 21 e 25, pela rejeição das emendas número 7, 36 e 38 e pelo acolhimento parcial das demais emendas na forma do substitutivo apresentado. Senhor presidente, faço apenas 2 observações importantes que considero de mérito, já que há um indicativo de pedidos de vista pela liderança do governo e por outros parlamentares, na compreensão de que nós estamos debatendo originalmente a PEC 10, mas também a advinda da PEC 63, que perpassam todos os 2 mandatos nessas 2 etapas da legislatura em diferentes governos. Por que faço isso, senhor presidente? Porque com relação à carreira jurídica, ao Poder Judiciário, há uma decisão desde a origem de investir menos em prédios, valorizar a carreira, manter o recurso dentro do 12º, e isso também não é diferente para as outras carreiras, porque vão ter que se submeter à análise de adequação orçamentária de cada poder. Agora, senhor presidente, nós vivemos num país em que há um debate aberto sobre reforma tributária, composição de orçamento dos estados e municípios,
E esse assunto sempre sofre uma certa discriminação, porque entende-se que a desorganização permanente de debate sobre valorização profissional tem que ocorrer como se fosse uma batalha política, ideológica, de esquerda, de direita, de centro. Nós não estamos discutindo isso, senhor presidente. Essa proposta de relatório é para que algumas carreiras, e já são muitas carreiras, possam ter um ambiente plural, constitucional do Congresso Nacional para defender os seus benefícios e que façam isso de maneira clara, transparente com a sociedade. Todos os dias discutimos abertura de receita, renúncia de receita, apoio a setores estratégicos e deixamos muitas vezes de discutir abertamente a advocacia pública, ao sistema judiciário, ao poder legislativo, ao poder executivo, num só ambiente. Esse ambiente não é um ambiente de debate político ideológico. Existe uma proposta de reestruturação de carreira pública que pode ser oportuno, porque será feito com o voto dos parlamentares de vários partidos. Eu compreendo as divergências, mas eu insisto no trabalho de debate pelas convergências nas carreiras que hoje sofrem. Um país modificado pela presença do crime organizado em cidades pequenas em todo o Brasil, pela dedicação exclusiva que nesse relatório deixa claro a opção por aqueles que querem se dedicar ao serviço público como forma de sustento, sem a possibilidade de outra renda. Portanto, senhor presidente, é um debate, já conversei com vários jornalistas, com a imprensa, com o grupo de planejamento, com o Ministério de Orçamento e Gestão. Isso já vem desde muito tempo. Vamos aproveitar que há uma possibilidade de discutir de maneira transparente e vamos buscar essa valorização da carreira de maneira aberta. Senão ocorrerá o que vem ocorrendo. Essas carreiras têm perdido mão de obra por outras opções de mercado, entendendo que a carreira pública, principalmente na advocacia, Ministério Público, em carreiras do Poder Judiciário e Executivo específicas, ela exige vocação e condições de sobrevivência. Por isso, senhor presidente, entendendo o pedido de vista, mas compreendendo que há uma necessidade do mais rápido possível da aprovação dessa PEC na discussão das duas casas, é que apresenta essa modificação e agradeço a Vossa Excelência. Fazendo as vezes aqui, eu parabenizo o senador Eduardo Gomes pelo denso complemento do voto e concordo plenamente com Vossa Excelência. Esse assunto tem que ser tratado sem estereótipos, sem paixão, sem vilificação do servidor público. Não tem nenhuma necessidade de fazer um excesso de drama dentro desse debate. O que se tem é uma proposta muito objetiva de reestruturação da carreira e tem que ser aí deliberada, né? Abro para os debates. Não sei se vai ter um pedido de vista ou discussão. Pela ordem, senhor presidente, senador Sérgio Moro, primeiramente parabenizá-lo pela vitória no TRE do Paraná. Primeiramente isso. Segundo, parabenizar o senador Eduardo Gomes pelo relatório. É um senador extremamente competente, qualificado para debater matérias dessa envergadura. Agradeço por ter acatado integralmente as nossas emendas de número 8 e de número 16. A de número 8 inclui a Defensoria Pública no âmbito da PEC e também a Advocacia Pública da União e dos Estados. E, parcialmente, foi acolhida a nossa emenda número 20, que ficou de fora apenas a Procuradoria Municipal, porque ainda não está expresso na Constituição entre as funções essenciais da Justiça. Inclusive a PEC tramitando nesse sentido, e nós entendemos que as procuradorias municipais devem ter o mesmo tratamento. E quando se fala de Defensoria Pública, está se falando naquele órgão que exerce a defesa dos hipossuficientes, das pessoas pobres. Portanto, o acatamento das emendas de nossa autoria que defendem a advocacia pública, mas principalmente a Defensoria Pública, é uma maneira de você equalizar a balança da justiça, nobre senador, querido amigo Marcos Rogério, vice-presidente dessa CCJ. Portanto, neste momento, parabenizo mais uma vez o relatório do senador Eduardo Gomes e agradeço pelo acatamento das nossas emendas que tratam exatamente do equilíbrio necessário à balança jurisdicional. Muito obrigado. Continua em discussão a matéria com a palavra o presidente Hamilton Mourão.
Presidente, senhoras e senhores senadores, peço desculpa aqui pela minha voz. Eu cumprimento o senador Eduardo Gomes pelo relatório, mas sou obrigado a discordar, Eduardo. E sou obrigado a discordar porque é o seguinte: nós estamos concedendo aqui um aumento de salário para as carreiras mais bem pagas do serviço público. Enquanto no Brasil uma pessoa que vive com R$3.000 é considerada de classe média, nós estamos aqui dando um aumento salarial vigoroso para aquela turma que é do topo do serviço público. Eu vi aqui argumentos que dá vontade de chorar, do cara dizer que vou mudar de carreira porque eu estou ganhando pouco aqui como juiz, como procurador. Eu vou mostrar o meu contra-cheque de oficial general do último posto do Exército, então eu deveria ter ido embora há muito tempo. É vergonhoso isso aqui. Então, não tem o meu apoio a esse projeto. Continua em discussão a matéria. Concedo a palavra ao senador Marcos Rogério. Senhor presidente, apenas para fazer uma ponderação, essa é uma matéria realmente que tem pontos de reflexão para ambos os lados. Para quem encara essa matéria como um caminho para aumento salarial, é algo realmente que merece todas as críticas. Mas para quem olha para a realidade do Brasil hoje, senador Flávio Bolsonaro, é preciso entender como o sistema funciona. Para mim, o sistema, como está hoje, ele é injusto, ele é imoral e ele acaba por privilegiar determinados profissionais que estão no início de carreira em detrimento de outros profissionais, bons profissionais que estão ali há muitos anos servindo. Então, é a mudança de um modelo. É a mudança de um modelo. É simples. É só entrar no portal da transparência nesse momento, no tribunal lá do Rio Grande do Sul, nos tribunais de cada um dos nossos estados, e não só nos tribunais, em todas essas instituições que serão alcançadas por esse projeto, e ver como é que está funcionando o modelo. A fala do senador General Mourão aqui, ela chama a atenção de todos nós e nos faz refletir. Mas a ponderação que quero fazer, e no plenário acho que nós vamos ter que fazer um enfrentamento aí sim, em cima dos pontos do projeto, mas acho que a análise que nós temos que fazer aqui é: o modelo como está hoje é um modelo que está funcionando bem? Só pega ano a ano a situação. Nós temos, agora, tem essa proposta de emenda constitucional e tem um outro projeto tramitando concomitantemente aqui, que acaba com aquilo que se convencionou ser a maior vergonha deste país. Nós vamos continuar com o modelo como está, porque enquanto nós não avançarmos numa modelagem que estabeleça equilíbrio e que se estabeleça critérios justos, adequados, entre quem está no início da carreira e quem já está lá há 5, 10, 20, 30 anos, nós vamos deixar um sistema que é injusto, desigual e com a permanência, com a prevalência de um sistema, de um modelo que, com todo respeito, ele não é adequado. Então, eu não quero entrar no mérito aqui dos pontos que nós vamos discutir depois no plenário, mas estou fazendo essa ponderação porque, assim, olha que eu nem usei o termo penduricalhos aqui, né? Pela primeira vez eu estou fazendo. Hoje é isso. A referência a referência que o Brasil tem em relação à questão salarial das carreiras, especialmente as carreiras jurídicas, de algumas, é, sobretudo, aquilo que está na exceção. Mas a regra é ruim. Então, nós temos que aperfeiçoar a regra e colocar um critério objetivo. Se esse modelo não está pronto e acabado, vamos fazer o ajuste necessário, mas permanecer com o modelo, com essa coxa de retalhos, que acaba por desprestigiar o tempo, o preparo, a formação, não é o modelo, para mim, mais adequado. Então, eu quero, com algumas ressalvas ao relatório, mas acompanhar o relator, porque acho que é um modelo
que quando nós enfrentarmos o tema paralelo que está aqui, que é o que trata da questão dos penduricários, nós vamos fazer aqui uma equalização entre os dois modelos, mas melhorando e não piorando. Com a palavra o senador Everton. O senador Marcos Rogério ele foi muito feliz ao falar que você tem condição de fazer tanto a defesa ou não de um assunto que tem que ser tratado como um assunto de Estado, não é um assunto de governo, de A, B, oposição, situação, não é isso. Acontece com toda a vênia e carinho e respeito que eu tenho ao meu general, presidente, e se tornou um colega aqui dentro da casa, no respeito de todos, Mourão, nós estamos tratando de uma questão muito específica. Então, assim, privilégio se tem em todas as carreiras, dependendo da que você escolheu a ter. Quem teve o privilégio de ser eleito também tem privilégio nos seus mandatos. Nós temos os nossos privilégios. Quem teve o privilégio de passar em concursos públicos tem de ter a sua garantia, a sua estabilidade. Acontece que nesses concursos públicos existem as exclusividades. E o grande debate, a grande questão é um juiz ou um membro da magistratura. Ele está lá julgando causas, está lá com o seu salário e aí servindo ao Estado, porque ele está lá fazendo cumprir a Constituição e tomando decisões e defendendo o Estado e fazendo ao que o juízo dele, ao que o entendimento tem que ser feito. Acontece que passam-se anos e aí ele vai vendo, depois de 20 anos, um outro que entrou, mais jovem, já com mais condições que ele, salarialmente falando e com as condições também de trabalho. E o que é mais grave, ou o que é mais difícil na cabeça dele e que acontece hoje. Eu conheço vários casos de hoje de advogados que são ex-magistrados ou ex-membros do MP que resolveram ir para a advocacia justamente porque ele está ali vendo os dois lados trabalhando, muitas das vezes tendo muito mais condição e ele ali com o seu salário. Mas não é a questão salarial apenas, é a questão de valorização, tanto que o tema está se falando de valorização de uma carreira que é extremamente, repito, exclusiva. Então, eu quero também pedir vênia ao colega senador Mourão, mas sei do esforço que o senador Eduardo Gomes e vários estão fazendo nessa casa, e é uma pauta do presidente Rodrigo Pacheco, que tem tido a coragem de defender e ter apresentado e colocou de forma clara, olha, ao ser aprovada essa PEC, se tem também em combinado, conversei agora há pouco, estava ali naquela ligação, presidente Davi, com o presidente Arthur Lira, e ele repetiu, olha, esse acordo nós vamos fazer juntos, da PEC e do super salários. Então, assim, não tem como ter penduricalho ou fugir disso. Se faz a valorização e também se entrega o projeto dos super salários, ou seja, do fim dos super salários, ou seja, você vai dar essa condição e esse contraponto. Então, assim, se fizermos de forma muito honesta, de propósito o debate, nós vamos ver que nós vamos estar garantindo carreiras, não é para o magistrado ou para o membro do MP que está ali na cadeira, e sim para o Estado brasileiro, porque a gente acaba formando muitos profissionais bons, o Estado, e lá na frente a gente pede para a iniciativa privada justamente por essa falta de valorização. Mas assim, com todo carinho, com toda a vênia, mas acredito eu, ao meu juízo, que é um debate que precisa sim ser feito, porque hoje, da forma que está, nós vamos estar perdendo muitos magistrados, muitos membros dessas carreiras importantes que ao longo da sua vida se dedicaram, estão dedicados, mas acabam sendo desestimulados porque acabaram sendo atropelados pelos outros processos ou outras conquistas que eles tiveram ao longo das suas carreiras. Era isso, general. Artigo 14 foi citado positivamente, 1 minuto, senador presidente Mourão. Não, eu vou apenas argumentar, senador Everton, que o ponto focal quando a gente escolhe uma carreira se chama vocação. Ou o senhor tem vocação para ser um magistrado, e aí vou aguentar o desconforto e a fadiga do trabalho que eu tenho que realizar, ser moderado em minhas necessidades, porque o meu estipêndio não vai atingir aquilo que eu julgaria que deveria atingir. Então, essa é que eu acho que é o ponto focal aqui.
vocação, porque eu vejo um argumento colocado, eu ganho pouco, eu vou sair dessa carreira, o Estado vai ser prejudicado. Eu acho que esse argumento não é o mais correto, senador Everton. Eu coloco isso aí. O meu avô paterno foi magistrado, tá? Viveu com dificuldades a vida inteira, mas jamais abandonou a magistratura. Então é vocação. Assim como eu passei 46 anos no Exército, muitas vezes com a minha família passando algumas necessidades, porque o nosso salário nunca foi bom, mas não abandonei a vocação. É isso que eu quero colocar. Você entrou no Exército, foi como general? Não. Em absoluto. Entrou como? Graças aos meus méritos, eu fui de cadete até general de Exército. Então houve uma... Só que acontece, no nosso serviço público, na questão da magistratura, o cara já entra ganhando 70%, 80%. Por que ele não entra ganhando igual um aspirante? Vamos tratar disso no outra PEC. Com a palavra o senador Flávio Bolsonaro. Senhor presidente, eu quero muito ir na linha do que falou muito sabiamente o senador Marcos Rogério, porque também a nossa Constituição prevê que é impossível se reduzir salário. Então a gente tem que discutir com base na realidade. Se hoje a realidade é que os magistrados em início de carreira já entram com um salário muito bom, é verdade, dentro da carreira é inadmissível que haja uma pessoa com 35 anos de serviço ganhando menos do que entrou agora. A hierarquia é importante tanto no meio civil como no meio militar. É um pilar fundamental. Porque eu desconheço outros critérios de promoção que não seja o merecimento e o tempo de serviço. Então, acho que toda a legislação que nós pensamos aqui é sempre com base nesses dois critérios para se colocar uma distinção dentro da carreira, porque, em tese, as pessoas que estão há mais tempo dentro de uma instituição têm mais experiência, já passaram por mais coisas na vida, têm mais maturidade para tomar decisões, para dirigir em determinados órgãos, no caso que estamos tratando dentro da magistratura. Então, a questão de tempo de serviço é importante e a realidade hoje é que no meio da magistratura e do próprio Ministério Público, isso não está acontecendo. E óbvio que isso tem que se refletir também na questão salarial. Então, eu acho que não é uma questão apenas com relação ao salário, a gente está arrumando. Importante tratar, presidente, que dentro da própria bancada do PL havia essa discussão. Mas é importante sempre ressaltar que tem o compromisso de se votar aqui esse projeto, a PEC que estamos votando hoje, e só vai para plenário quando o outro projeto que trata do fim dos supersalários, ou dos penduricalhos, ou extrateto, como queiram chamar, isso vai junto, para uma coisa compensar a outra. Então, é importante trazer esse ponto de vista também e falar que estou a favor do relatório do senador Eduardo Gomes. Senadora professora Dorinha Seabra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu só gostaria assim, de primeiro parabenizar o senador Eduardo Gomes, que eu creio que debate, conversa, diálogo com as diferentes carreiras e o desejo de acertar esse texto, ele fez um enorme esforço. Eu queria só recolocar, eu nem não gosto de usar o nome privilégio, porque eu acho que ele não é bom para retratar o espírito do que nós estamos discutindo. A gente está falando de carreira, de valorização e de política, porque quando eu lido com a educação, a minha maior luta não é só ter piso salarial, eu quero ter uma carreira que incentive que os bons professores cheguem, se sintam valorizados com as condições de formação que é necessário, de tempo de serviço e de valorização. O que nós estamos falando aqui é uma adequação de carreira, de princípios e de valorização, obviamente com a responsabilização devida. Então, o que está sendo recolocado é isso, né? Acho que é nesse sentido a gente ter uma carreira importante, estratégica. Eu luto na educação para que a gente não defenda que professor é vocação, é profissão, e eu quero respeito com essa profissão, com qualificação devida, com valorização devida e, obviamente, com remuneração. Então, acho que o que simboliza a PEC 10 aqui, a gente está falando de um reposicionamento de carreira, que valorize o tempo de serviço, as devidas atribuições e, logicamente, a sua responsabilização. Eu acho que é uma outra dimensão. Parabéns ao senador Eduardo nesse processo de construção, que não foi fácil, obviamente, mas eu acho que o princípio é esse, é carreira com as diferentes atribuições, responsabilizações e que incentivem a permanência nessa carreira.
querendo ser, acho que o sentido da vocação é esse, entendendo a importância para a nação e para o trabalho, mas ao mesmo tempo sabendo que é uma profissão que exige dedicação, tempo, esforço, e isso tem que ser refletido na carreira. Senhor presidente. Senhor presidente. Rapidamente, líder Eduardo, eu raramente uso desse expediente para me manifestar em relação a matérias que estão sendo deliberadas e discutidas aqui na comissão, pela condição de presidente, de magistrado, digamos assim, de ter que dirigir um trabalho de um colegiado tão importante no Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu assinei o apoiamento dessa proposta de emenda constitucional quando lá atrás o presidente Pacheco apresentou ela. Para nós apresentarmos uma proposta de emenda constitucional é necessário pelo menos 27 assinaturas de senadores ou senadoras para que essa matéria comece a tramitar. E quando eu assinei como apoiador, assim como outros senadores assinaram como apoiadores, nós entendemos da mesma maneira e claramente Vossa Excelência, como relator da matéria, fez um esforço extraordinário para construir também na sociedade o que trata esse projeto. A senadora Dorinha foi muito feliz quando falou a palavra privilégios. Não é isso, é carreira. Então, Dorinha, eu queria te cumprimentar para que as pessoas entendam que nós estamos valorizando uma carreira que é fundamental para o Estado brasileiro, seja na magistratura, seja no Ministério Público, e a progressão, como disse o senador Flávio, todos os senadores que fizeram uma parte na discussão na matéria, puderam colaborar. 2 critérios, o senador Flávio disse, merecimento e carreira. Então, a valorização por tempo de serviço dessa instituição do Poder Judiciário e do Ministério Público é fundamental. Ou a gente vai esconder que tramita nos tribunais do Brasil processos de bilhões e milhões de reais na mão de um magistrado. Ele precisa ser valorizado para que ele tenha a imparcialidade, que é o que o magistrado deve ter, para que ele decida nos autos do processo com a sua convicção, com o seu entendimento, ainda mais esses que estão 20, 30 anos na carreira, e quando olham para o lado, um que acabou de passar no concurso público, não desmerecendo aquele que passou no concurso público, ele já entra quase como no fim de uma carreira, nas questões remuneratórias. Outra parte que o senador Everton falou aqui, e eu também faço questão de registrar, que o presidente Rodrigo Pacheco tem tratado com todos os senadores e também com o presidente Arthur Lira e com todos os líderes partidários no que trata da questão da tramitação dessa proposta de emenda constitucional com o projeto de lei dos supersalários. Aí nós vamos resolver esses problemas dos penduricários que nós acompanhamos muitas das vezes pela imprensa, magistrados recebendo 200, 300, 400, 500 mil reais de remuneração. Por quê? Porque não tem uma regra estabelecida concreta que proteja e que acabe com o penduricalho e que dê uma situação de estabilidade na vida desse servidor público. Ou não é um servidor público um juiz, ou não é um servidor público um agente do Ministério Público. Então, eu queria fazer, senador Marcos, cumprimentar as palavras de Vossa Excelência, dizer que eu apoiei como signatário essa proposta e eu entendo que nós estamos, de fato, pela primeira vez, discutindo um tema que é muito sensível. É sensível, sim. Por quê? Porque há em cima da magistratura brasileira uma cobrança exacerbada da sociedade, e com razão, por conta de decisões judiciais que, de fato, há contestação ou não, como no caso do senador Sérgio Moro. Foi falado no início da reunião, eu acho que nunca na história do Brasil se tratou tanto de um processo de cassação de um mandato de senador da República como nos últimos meses sobre o processo do senador Sérgio Moro. A imprensa, a sociedade brasileira debateu uma questão que era da magistratura. E todo mundo colocando placar de votação e todos contra o senador da República. Então eu quero reconhecer a importância da magistratura, a relevância do papel de um magistrado, e eu quero defender essa proposta de emenda constitucional com esse aspecto, Eduardo.
Vossa Excelência teve uma missão árdua, porque, de fato, perante a opinião pública ou a sociedade brasileira, defender o que nós estamos defendendo nessa proposta de emenda constitucional é, muitas das vezes, um paradoxo que acontece na realidade. Mas o concreto é que há uma decisão política, senador Marcos, meu querido vice-presidente, do presidente do Senado Federal, que é presidente do Congresso Nacional, que é o autor da PEC, com vários signatários, com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que é a Casa do Povo Brasileiro, que nós só vamos tratar da promulgação dessa emenda constitucional o dia que nós deliberarmos o supersalário. Como disse o senador Flávio e o senador Wellington, elas vão ser tratadas de maneira conjuntas, para que a gente prove para a sociedade, de uma vez por todas, que nós estamos querendo fazer justiça com a carreira de uma instituição muito relevante para o Brasil e que o Senado Federal e o Congresso Nacional, a política, está tendo um olhar diferenciado para fazer o que é o certo. Então, a minha fala hoje aqui é só para registrar o entendimento de vários senadores que tiveram uma participação. Eu raramente faço isso, mas é para poder defender o que é o certo. E muitas das vezes defender o que é o certo não é bom para a rede social. Muitas das vezes defender o que é o certo não é bom para uma entrevista. Muitas das vezes fazer o que é o certo não é bom para uma curtida em rede social. Só que nós não podemos nos pautar por curtida em rede social, por uma entrevista bem-sucedida ou não. Nós devemos nos pautar pelo mandato que foi otorgado pelo povo de fazermos o certo. E eu, na condição de senador da República, eleito pelo povo do Amapá, mas senador do Brasil e presidente dessa comissão, e como ex-presidente do Senado Federal, eu quero fazer o que é o certo. E o certo é o que nós estamos fazendo no dia de hoje, deliberando essa proposta de emenda constitucional. Presidente Davi, foi tão impecável a fala de Vossa Excelência que eu não poderia aqui só de fazer uma parte e dizer, dar um exemplo concreto. Com essa sua fala aqui, com a postura de quem já declarou apoio ao projeto, já deve estar sendo criticado, por exemplo, por setores da imprensa, a mesma que os donos dessas emissoras, na hora de falar de privilégio, estão aqui atendidos na desoneração, ou não estão, e a gente não atende. Então, assim, resumindo, há muita hipocrisia em muitos debates que são feitos aqui. Então, se não tiver aqui tranquilidade e honestidade no debate, a gente não vai avançar nunca. Senhor presidente, se me permite uma observação, a fala de Vossa Excelência acaba quebrando um protocolo que Vossa Excelência mesmo segue aqui, que é de não fazer comentários, que é não debater o mérito, né, das matérias legislativas, mas o fez de maneira magistral. Eu acrescentaria um último ingrediente, senador Efraim. A gente tem que criar um modelo que seja um modelo realmente que promova justiça entre as categorias, do ponto de vista salarial, e que não deixe magistrados, membros do Ministério Público, especialmente essas duas categorias que estão na proposta original agora, com as que foram incorporadas pelo relator, reféns de decisões dos conselhos. Você fica refém de uma decisão do CNJ, do CNMP, ou de cautelares aqui ou acolá, para tentar justificar aquilo que um profissional que exerce uma função tão relevante como é um profissional da magistratura ou do Ministério Público, depois tem que dar explicações disso ou daquilo. Essa emenda, essa proposta, ela corrige essa falha, ela corrige esse dano que foi causado ao longo do tempo aos profissionais que atuam nessas carreiras. Então, por isso, a minha concordância e fazendo aqui menção de reconhecimento ao trabalho do relator. Já que eu abusei hoje da paciência de Vossas Excelências, eu vou falar rapidamente 1 minuto de uma situação que está acontecendo na questão da pesquisa do petróleo na margem equatorial, especialmente lá no Amapá. Quem lê jornal e quem vê a imprensa estão falando que estão acabando. A foto que eles colocam, Eduardo, na matéria, é a foto de uma floresta amazônica com rio e uma névoa, dizendo que tem que proibir a pesquisa da possibilidade de ter uma riqueza que não é do Amapá, que é do Brasil. Todos eles sabem, líder Efraim, que o projeto de perfuração da Petrobras na margem equatorial, no meu estado do Amapá, está a 540 quilômetros da foz do rio Amazonas. Está lá no relatório apresentado pela Petrobras, em todos os órgãos de fiscalização do Brasil.
Mas a foto que ele bota na matéria no jornal é uma floresta amazônica, criticando que não pode pesquisar, com um rio bonito, até um meio curvado assim, e uma névoa. Não vi ainda nenhuma foto do Oceano Atlântico, que ele está a 180 quilômetros do Oiapoque, dentro do oceano, a 50 quilômetros de um bloco de exploração lá na Guiana Francesa, que está sendo considerado maior que o pré-sal do Brasil. Eles não botaram a foto do oceano, eles botaram a foto da floresta. Então é por isso que eu acho que quando a gente tem que defender o certo, eu tenho certeza absoluta que nós estamos fazendo a coisa certa no dia de hoje. Porque se a gente fosse pautar por esse negócio que aparece, é um absurdo. Todos eles sabem que está a 540 quilômetros, mas bota Foz do Rio Amazonas. Não pode. Só que lá vivem brasileiros, amazônidas, que sofrem na questão da desigualdade regional e social, mas não pode. E eu queria pedir para a imprensa, quando fosse colocar Foz do Rio Amazonas, coloca a foto do oceano, bora falar a verdade. Isso também é um desabafo em relação à exploração do petróleo no Amapá. Saiu a matéria ontem que foi descoberto petróleo na margem equatorial, lá no Rio Grande do Norte. É a mesma bacia sedimentar. E nós teremos, se Deus quiser, a autorização do IBAMA para a Petrobras fazer a pesquisa, vai encontrar o petróleo e nós vamos explorar essa riqueza que vai servir ao Amapá, mas vai servir ao Brasil. Não há mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão e foi feito um pedido de vista pelo líder Jacques Wagner do governo. Eu concedo vista para o líder do governo. O senador Marcos Rogério solicitou vista coletiva e está encerrada a discussão na matéria e a votação para a próxima reunião da comissão. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Eduardo Gomes. Só para agradecer a todos os colegas e também fazer um reparo importante, principalmente pelo respeito, admiração e amizade que tenho ao senador General Mourão. Quando a gente se coloca à disposição de relatar uma matéria como essa, a primeira condição é ser o crítico maior da matéria, senão não há eficiência no relatório. Então, para ser relator dessa PEC, que advém da PEC 63 e que é de autoria do presidente do Congresso Nacional e do Senado, é preciso entender que a visão crítica era fundamental para você não contaminar o projeto. Então, não se trata de aumento. Vamos discutir aqui, no mesmo ambiente, a PEC do extrateto e a PEC 10. E também o mais importante, senador Everton, que a gente precisa entender. Nós estamos agora, é só ler os jornais hoje e amanhã, que a própria imprensa divulga, dezenas, centenas de indicativos de greve. Então, as carreiras públicas, elas têm a sua vocação, opção, mas existe um ambiente totalmente desarticulado que toma tempo do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do próprio servidor, e que essa PEC, de alguma maneira, abrigou algumas categorias que vinham sofrendo com essas desigualdades e com essa dificuldade de desempenho da própria função. Então, de maneira muito tranquila, e quando a gente fala de redes sociais, eu brinco muito, senadora Dorinha, a querida amiga, líder nossa, líder da nossa bancada, e eu sempre digo, olha, eu não tenho muitos seguidores, mas também não tenho perseguidores. Eu ligo a minha vida política no atendimento às pessoas do estado do Tocantins, né, do Brasil, e acho que estou deixando aqui uma colaboração de ter ouvido todas as categorias envolvidas na PEC e ter ouvido os meus colegas senadores e senadoras que foram colocando no mesmo ambiente servidores públicos do nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos aguardar a votação. Só fazer um registro que eu fui orientado pela Secretaria da Mesa. O autor do pedido de vista não está aqui, que é o senador Jacques Wagner. E o senador Marcos Rogério só iria pedir vista coletiva se fosse feito o pedido de vistas. Então, a decisão da presidência não será conceder vista. Eu vou encerrar a discussão sem solicitação de vista pela ausência do autor da solicitação e vou determinar que essa matéria seja deliberada já em votação na próxima reunião da comissão. Projeto de resolução do Senado Federal número 33. Institui a Frente Parlamentar de Serviço Notarial e Registral. Autoria o senador Sérgio Petecão, relator da matéria, o líder Efraim Filho. Favorável ao projeto. A matéria será apreciada também pela comissão diretora. Concedo a palavra ao relator, senador Efraim Filho. Agradeço, presidente.
Pedindo permissão direta ao voto. É um sonho isso. A missão delegada pelo senador Sérgio Petecão. Compete à CCJ, nos termos do artigo 101, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e mérito das proposições atinentes a registro público. No que se refere à criação das frentes parlamentares, é que se registrar o recente e atual precedente dessa CCJ, conforme parecer número 16, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que institui no âmbito do Senado Federal a Frente Parlamentar da Advocacia no Senado Federal, aprovando o relatório do senador Marcos Rogério, ipsiliter, segue aqui abaixo. No mérito, consideramos bem-vinda a criação de uma frente parlamentar, já vista a importância dos serviços notariais e registros no combate à corrupção e lavagem de dinheiro, fornecendo até o ano 2022 mais de 6 milhões de comunicações de atos suspeitos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, conforme a informação que consta na justificação do PRS. Também se deve registrar, em benefício da criação da frente parlamentar, a informação do autor da proposição de que a arrecadação tributária, também em âmbito de atuação do Serviço de Notas e Registro para a legislação, determina que notários e registradores devem fiscalizar os tributos incidentes nos atos que praticam, responsabilizando-os pelo não recolhimento. São, desta forma, verdadeiros fiscais de arrecadação tributária, sendo que 62 bilhões de reais em tributos foram recolhidos aos cofres públicos no ano 2022, graças à fiscalização exercida pelo segmento. Nesse sentido, no que se refere à técnica redacional, não há reparos a fazer e, em face do exposto, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de resolução número 33, presidente. Em discussão a matéria, não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Em votação, relatório apresentado. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à comissão diretora. Senadora Margarete, o projeto de Vossa Excelência será após este aqui. Item 12, projeto de lei número 660 de 2019. Acrescenta dispositivo à Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências, para prever o apoio técnico por parte da Justiça Eleitoral para o processo de escolha dos conselheiros tutelares. O autor da matéria, o senador Everton, o relator da matéria, o senador Fabiano Contarato. Quem vai fazer o relatório ad hoc é o senador Marcos Rogério, que é pela aprovação do projeto com 2 emendas que apresenta. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A votação é nominal. Vai ter que ser nominal, ou então deixa, só vai da votação e deixa. Vou fazer a leitura do relatório, como é votação nominal e o quórum está baixo aqui, até avisar para votar pelo dispositivo. Eu vou fazer a leitura do relatório e encerrar a discussão também. Concedo a palavra ao senador Marcos Rogério. Senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, passarei apenas a parte dispositiva do voto, por economia de tempo, considerando que o parecer já está devidamente publicado. A matéria tem amparo constitucional, legal e regimental. Foram feitos apenas alguns ajustes do ponto de vista redacional e, pelos motivos expostos no voto apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 660 de 2019, com as emendas que apresenta. É o voto, senhor presidente. Parabéns, líder. Em discussão a matéria, não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a votação. A discussão. Nos mesmos termos da proposta de emenda constitucional, fica adiada a deliberação para a próxima reunião. Item 17. Item 17, projeto de lei 6212 de 2023. Altera o artigo 234b do decreto de lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e a lei número 14.069, de 2 de outubro de 2020, para permitir a consulta pública do nome completo
e cadastro de pessoa física das pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual, garantindo-se o sigilo das informações relativas à vítima, bem como determina o desenvolvimento de um sistema denominado Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Autora do projeto, senadora Margarete Busetti. Relator da matéria, senador Marcos Rogério. Pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo que apresenta. Se aprovado, o substitutivo será ele submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Informo que este também é votação nominal. Nós vamos fazer nos mesmos termos dos outros projetos anteriores. Concedo a palavra ao relator. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, considerando o conteúdo dessa matéria e o seu alcance, eu farei aqui a leitura do voto e com algumas ponderações ao final, até em homenagem à sua autora que está aqui, sei do empenho dedicado dela na apresentação e encaminhamento dessa matéria no âmbito da CCJ. Não apenas essa, mas outras matérias relacionadas ao tema da segurança pública, a quem eu, desde logo, cumprimento a senadora Margarete Busetti. Não observamos, senhor presidente, vícios que comprometam a constitucionalidade e a juridicidade do projeto de lei, nem óbices de natureza regimental. A matéria versa sobre direito penal e penitenciário, inserindo-se no campo da competência legislativa da União, à luz do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, sendo admitida a iniciativa de qualquer membro do Poder Legislativo Federal, à luz do que dispõe o 61 caput da Carta Maior. No mérito, consideramos o projeto de lei conveniente e oportuno. Atualmente, a legislação estabelece que os processos envolvendo crimes sexuais devem correr em segredo de justiça, de modo que a consulta processual pelo nome ou CPF do investigado ou até mesmo condenado por esses crimes não retornará com resultados. Conforme destacado pela autora do projeto, na legislação atual, o empregador, ao proceder pesquisa processual a fim de obter os antecedentes criminais e condutas sociais daquele candidato à oportunidade empregatícia, pode localizar crimes como homicídio, latrocínio, furto, roubo, dentre outros, mas não consegue se precaver quanto aos candidatos com condutas voltadas à prática de crimes sexuais. Nesse cenário, o projeto de lei, ao retirar o sigilo dos dados do réu após a condenação em primeira instância, promove mais transparência ao sistema de justiça e traz mais proteção à sociedade, que passará a ter mais instrumentos para acompanhar os casos e se proteger de potenciais agressores. Além disso, a criação de um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais, baseado nos dados do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, representa uma importante ferramenta para aumentar a segurança da sociedade, especialmente para as mulheres, crianças e adolescentes, além de dar mais utilidade pública à coleta desses dados. Não obstante, o projeto merece ajustes. De acordo com a legislação vigente, o segredo de justiça é aplicado não só às informações relacionadas à vítima e ao réu, mas também aos autos do processo judicial, abrangendo o inquérito policial, manifestações do Ministério Público e da Defesa, as provas produzidas e as decisões judiciais. Ocorre que a redação que o projeto de lei atribui ao caput do artigo 234-B dá margem à interpretação de que apenas as informações da vítima serão sigilosas e o processo, ressalvados os dados da vítima, passará a ser público. No entanto, é imperioso que o processo permaneça sigiloso, na medida em que a exposição de detalhes do fato e das provas constrange e afeta a dignidade da vítima, de modo que apenas as informações relativas ao réu condenado em primeira instância devem ser disponibilizados na consulta processual. Ademais, é essencial ressalvar a possibilidade de o juiz atribuir sigilo às informações do réu em casos em que essa medida seja excepcionalmente recomendada. Também não vemos razão em aguardar o trânsito em julgado para reimplantação do sigilo no caso de absolvição do réu em sede recursal.
No tocante ao Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, entendemos que a disponibilização de informações para consulta pública trará inúmeras consequências negativas ao condenado por estupro, medida que, embora merecida, tenha caráter de pena e deve ser precedida do trânsito em julgado da sentença condenatória sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Além disso, é necessário estabelecer um limite temporal para a disponibilização dos referidos dados para consulta pública, tendo em vista que o acesso por tempo indeterminado seria uma espécie de pena perpétua para o condenado, o que é vedado pela Constituição Federal de 1988. Diante da necessidade de aprimoramentos em diversos aspectos do projeto de lei, incluímos ajustes de técnica legislativa, propomos uma emenda substitutiva para melhor alinhar a proposta ao ordenamento jurídico vigente. E faço essa ponderação sublinhando à Comissão de Constituição e Justiça que esses ajustes todos foram feitos em absoluta concordância com a autora do projeto, que, repito, um projeto meritório em defesa da sociedade, mas de modo muito particular e relevante, as nossas crianças. Voto, senhor presidente. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 6.212 de 2023, na forma do substitutivo que está no sistema. E eu aqui, senhor presidente, apenas para trazer um elemento a mais, embora eu compreenda que o projeto e a intenção do projeto é de uma clareza desnecessária, maior clareza do que aquilo que já está no projeto. Mas eu colocaria, por exemplo, apenas um fato para reclamar a nossa atenção ao votarmos esse projeto. Imagine um diretor de escola, de uma creche, que vai contratar um profissional para trabalhar nesta unidade. Ele vai fazer a consulta processual no sistema atual, na legislação atual, com relação àquele candidato. Lá vai verificar que ele não tem antecedentes por crime de furto, de roubo, de latrocínio, de homicídio. Não tem. Mas, de repente, ele pode ter uma condenação em primeiro grau por crime de estupro, de pedofilia, de abuso de menores, de agressão sexual. Nesse caso, para esse ambiente escolar de crianças, esse diretor que vai contratar alguém, ele fica impedido de ter acesso a esse tipo de informação. O projeto que nós estamos a votar aqui, de autoria da senadora Margarete Busetti, entre outros aspectos de apagão de conhecimento, ele vai garantir acesso, primeiro, ao processo, na primeira fase de condenação, dentro do primeiro grau. Ele consegue acessar o nome dessa pessoa e lá vai constar: foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, por estupro ou por, enfim, crimes sexuais. Ele vai ter acesso. E com o trânsito em julgado, aí ela cria aqui o Cadastro Nacional de pedófilos e daqueles que cometeram crimes contra a dignidade sexual, abusos, enfim. Então é um projeto realmente meritório e que, se não existisse nenhuma outra razão, apenas essa última que eu trouxe, em relação ao campo da educação, ele já seria merecedor do nosso acolhimento e da nossa aprovação. Por isso, cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão a matéria, consulto se a senadora Margarete deseja fazer uso da palavra, autora do projeto. Rapidamente, agradecer o relator, senador Marcos Rogério. A gente realmente conversou muito para fazer esse relatório e dizer que o que me motivou a fazer esse projeto foi o fato que aconteceu em Sorriso, Mato Grosso, onde um estuprador que já tinha cometido 3 ou 4 estupros, ele aparecia como latrocida, mas não como
estuprador. Ele simplesmente ficou trabalhando numa casa ao lado que ficavam 4 mulheres sozinhas, e ele entrou nessa casa, estuprou e matou a mãe e as 3 filhas. E aí, logo em seguida, foi pego um predador sexual, um pedófilo, trabalhando num condomínio, que é onde tem crianças, que é onde eles ficam. Eles procuram esse ambiente. Então, se nós realmente a gente não tem mais segurança, né? Eu acredito que se você conseguir, em primeira instância, já fazer uma pesquisa e eliminar parte disso, já está bom. E daí se transitar de julgado, porque o transitar de julgado demora, né, senador? Demora, então depois ele sobe para o cadastro. Mas agradeço de coração, é uma defesa das nossas crianças, principalmente, e das mulheres que já não têm mais o que fazer, como fazer. Muito obrigada. Queria cumprimentar também a senadora Margarete pela iniciativa e dizer a Vossa Excelência que o presidente Rodrigo Pacheco, através de uma solicitação de Vossa Excelência e das nossas senadoras, recepcionou na semana passada uma reunião com uma agenda de projetos de interesse nacional, capitaneado por Vossa Excelência, e cumprimentar Vossa Excelência que, dentre esses projetos, conseguimos retirar esse daquele grupo de projetos e colocar em deliberação no dia de hoje na comissão. Queria agradecer a Vossa Excelência e lhe cumprimentar pela iniciativa e tem todo o nosso apoio. Em discussão a matéria, concedo a palavra ao senador Eduardo Girão. Presidente Davi, é para lhe cumprimentar por priorizar essa matéria hoje, nesse dia. Senadora Margarete Busetti recebeu, assim como eu, a gente teve a oportunidade, outros colegas, de receber o senhor Regis, né, que perdeu toda a sua família. Ele esteve aqui no plenário do Senado Federal. Eu vou te falar uma coisa, eu não sei como é que um homem é muita fé, porque ele é caminhoneiro, estava viajando, trabalhando pelo país, uma pessoa, um criminoso, pulou, trabalhava na obra do lado, observou o movimento das meninas, das filhas, todas novas, com a mãe em casa, e pulou, e o senhor não queira nem saber o que é que aconteceu. É inenarrável o que aconteceu. E esse homem, de muita fé, ressignificou a sua existência para lutar por causas assim, junto com as advogadas, a Daiane, uma delas, e eu fico assim muito feliz em o senhor estar priorizando isso, né? Está colocando isso para votar, e eu espero que a gente possa aprovar a urgência para ir para o Senado Federal, se possível, é o pedido que eu lhe faço aqui hoje, para que a gente possa deliberar o mais rápido possível e evitar esse tipo de coisa. Uma medida simples que vai salvar vidas. Senador Marco Rogério, parabéns pelo seu relatório, pela sua presteza, agilidade, porque esse assunto urge e vai ao interesse da sociedade. Muito obrigado. Presidente, senadora só Margarete. Eu fui fazer uma audiência pública em Lucas do Rio Verde. Quando lá cheguei, e era para falar sobre o tema violência doméstica, violência contra a mulher. Quando lá cheguei, estava esse pai, marido e pai, e a mãe e a avó das meninas. Quando essa mãe me abraçou, juro para o senhor, foi uma coisa assim que eu não consegui me conter, chorei junto com ela, porque é muito triste. Ele falou que ele morreu junto, porque ele ligava para a casa dele e ninguém atendia. E ele pediu para alguém ir lá para ver o que tinha acontecido. Então, realmente, o senhor sabe que eu encaminhei um pacote de leis. As leis têm que mudar, têm que ser mais claras, mais precisas. E aí, tentar. Está dando certo? As leis nossas, nos últimos 40 anos, tem dado certo. Você vem olhando, só vai piorando os índices. Todos. Então, vamos tentar fazer diferente, e ver se dá certo. Né? Muito obrigada.
Cumprimentar Vossa Excelência novamente. Eu estava conversando com o senador Everton aqui ainda há pouco. Eu tive a oportunidade de assistir um filme, O Som da Liberdade. Uma história real nos Estados Unidos, onde tiveram que ficar brigando na justiça por 4 anos para poder exibir o filme de uma história real. Isso é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo no mundo com as nossas crianças. Cumprimentar a Vossa Excelência pela... E eu sugeri o Olhos que Condenam. Nós estamos numa sessão cultural aqui também hoje, de cultura. Senadora Margarete, eu vou encerrar a discussão, porque eu coro de novo a mesma tese do outro projeto, e aí na outra semana a gente vota, já que é votação nominal, vai ficar para quarta-feira. E para responder o senador Girão, como é terminativo, vai direto para a Câmara, se não houver recurso aqui, nem vai para o plenário. Então eu espero que não tenha, e essa matéria vai direto para a Câmara dos Deputados. Os outros 3 ou 4 projetos, os relatores não estão presentes, e como eu estou fazendo quando o relator está ausente, eu retiro de pauta. E não há mais assuntos para deliberarmos, nada... Só um minuto. Tem 2 requerimentos, senador Everton e senador Sérgio Fernando Moro. Requeiro, nos termos do artigo 93.1 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de instruir a PEC 28 de 2022, que altera o artigo 144 da Constituição Federal para incluir as guardas municipais no rol dos órgãos de segurança pública. Tem uma série de convidados aqui, tanto no requerimento do senador Everton quanto do senador Sérgio Moro. Eu vou pedir para o senador Everton que a gente possa fazer 4 de cada um, porque se for fazer aqui está dando 12 pessoas do requerimento, porque Vossa Excelência indique os 4, depois eu vou pedir para o senador Sérgio Moro indicar os outros 4, e a gente faz uma audiência pública com 8 convidados. Mas a dele é a mesma? Mesmo assunto. PEC 28, os 2. O ano é diferente. Mas é a mesma PEC. Não, 22. O ano é diferente. São distintos. É verdade. E todas as 2 são PEC 28, é pegadinha da assessoria parlamentar. São audiências diferentes. Como o Sérgio Moro não está aqui... Mas é o mesmo assunto? Dá para fazer. Mas é o mesmo assunto? Não. Não, é PEC numerada. Não é possível. Na Procuradoria Municipal... Não, é verdade. São guardas municipais. Vou colocar em votação... Por ordem de precedência, como o senador Sérgio Moro não está aqui, eu vou colocar do senador Everton. Muito bem. E eu vou pensar se eu vou colocar do Sérgio Moro. Muito bem, que ele já deve estar almoçando. Está dando entrevista, por isso que saiu. Em votação, o requerimento feito pelo senador Everton, nos termos do artigo 93.1 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de instruir a PEC 28 de 2023, que altera o artigo 132 da Constituição Federal para incluir os procuradores dos municípios entre os que compõem a advocacia pública e dá outras providências. Os senadores que concordam permaneçam como se conta, aprovado, será deliberado a data posteriormente. Agora o Sérgio Moro, que ele te inclui na entrevista positiva. Agora eu vou votar a PEC do senador Sérgio Moro, porque a assessora dele está aqui cobrando. Eu vou quebrar esse galho que ele já ganhou essa semana no processo, ele vai ganhar a votação do... E tem a subscrição do líder da bancada. Muito bem. Acabou a guerra com baladeira. Em votação, o requerimento subscrito pelo líder Efraim Filho. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de audiência pública. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. A verdade eleitoral não pode ser posta em dúvida. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho muito perigoso se enveredar por esse caminho. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom
Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, já estabeleceu como uma das prioridades de votação neste semestre a votação do projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial aqui no Brasil. Há uma proposta em tramitação, uma comissão temporária que está debatendo o assunto e nós vamos conversar com o vice-presidente desse colegiado, que é o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Carla, muito obrigado a vocês. É um assunto muito importante. Realmente ele tem uma implicação positiva muito grande para o país, em todos os setores, e também cuidados que devem ser tomados. Então, essa legislação ela vem numa boa hora e ela precisa ser muito bem discutida, né, para que nós não cometamos erros que os países já fizeram e, ao mesmo tempo, que a gente possa garantir o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, vamos contextualizar aqui para os nossos telespectadores. Foi o projeto senador Rodrigo Pacheco, que foi elaborado por uma comissão de juristas, está tramitando nessa comissão temporária e o senhor apresentou uma emenda substitutiva a essa proposta. O que muda, senador, entre esse projeto original formulado aí pelos juristas e essa proposta, e essa sua emenda? Vamos passar essa história para o pessoal entender bem como é que funcionou e como é que tem funcionado isso. Essa proposta foi a projeto de lei 2338 de 2022. Ela foi construída por uma comissão de juristas e foi um bom começo para dar partida no processo. E ela foi feita, logicamente, com um enfoque legal, né, visto pelos juristas ali. Agora, a partir daí, nós tivemos a montagem da comissão e nós trouxemos vários setores para discutir, que havia muita dúvida, muito medo com relação a essa proposta, que ela tinha problemas que já estavam sendo apresentados. Então, nós trouxemos vários setores, a comunidade científica, a comunidade acadêmica, nós trouxemos vários setores que trabalham, por exemplo, setor de saúde, governo, né, que trabalha no governo digital, telecomunicações, todos os setores trouxemos para discutir e ouvir, né, o que eles tinham a dizer a respeito dessa proposta. E baseado na informação de todos esses setores, nós construímos um substitutivo, não saiu da minha cabeça, logicamente, saiu de todas essas reuniões com especialistas, e esse substitutivo ele resolve os problemas que foram observados nessa proposta inicial, que serviu como base. Isso é importante ressaltar. E também, o que acontece nesse substitutivo? Vamos começar com os problemas que foram resolvidos. Então, a 2338, ela tem um enfoque, logicamente feito por juristas, ela tem um enfoque legal.
Ótimo. Só que quando você trata de inteligência artificial, você tem que olhar com outras perspectivas também. Uma das perspectivas é a pesquisa e o desenvolvimento da tecnologia no país, que a gente não pode ficar para trás, né, com relação aos países. O fomento da pesquisa, do desenvolvimento, etc. Depois vem a aplicação, como que a inteligência artificial pode ser aplicada nos diversos setores para que tenha mais eficiência, para que a gente tenha mais lucro no país, para que a gente tenha mais empregos gerados dentro dessa cadeia produtiva. E depois as implicações das aplicações, ou seja, como que cada uma dessas aplicações vão ter implicações, né, devido à inteligência artificial operando ali e também como que isso pode afetar o usuário final. E aí sim vem o invólucro jurídico, né, que coloca tudo isso aí de uma forma lógica. Nós tivemos exemplos, e essa 2338 foi muito baseada no exemplo da Comunidade Europeia, e eles lançaram e acabou tendo uma série de problemas, eles recolheram e agora lançaram outra. O Reino Unido também tem trabalhado com uma regulação de aplicação. Lembrar que a gente não regula tecnologia, isso não existe, você regula as aplicações daquela tecnologia, os resultados. Os Estados Unidos também têm trabalhado bastante com vários. O presidente Biden lançou uma resolução de 90 e tantas páginas, ou seja, a maior da história deles, tratando disso. E nós reunimos também todo esse conhecimento. Eu estive nos Estados Unidos conversando com o governo americano, conversando com as entidades que trabalham com regulação lá também, empresas grandes de lá também. E aí nós observamos que o nosso substitutivo, ele está atendendo a todas essas demandas e exigências de forma que a gente tenha o desenvolvimento da tecnologia no país, a aplicação, não perder a competitividade do país e, ao mesmo tempo, proteger o cidadão da forma mais efetiva possível. Ou seja, isso é muito importante. E lembrar do seguinte, né, as pessoas têm relativamente, falam assim, eu tenho medo da inteligência artificial, o que ela vai fazer na minha vida, etc. Né? O que eu digo é assim, tenha mais medo de não utilizar a inteligência artificial no país do que de utilizar. E eu explico isso da seguinte forma. Você não utilizar a ciência e tecnologia, a inteligência artificial no país, significa que a gente vai usar de outro país, mas vai usar. Significa que você não tem o conhecimento exato daquela tecnologia no país. As suas empresas vão perder competitividade no país. E os riscos que traz a inteligência artificial com relação à ética, possível uso incorreto de dados e assim por diante, todos esses vão ser agravados porque você não tem o conhecimento e vão ser mais difíceis de mitigar os riscos. Você só mitiga riscos daquilo que você conhece. Então, conhecer e ter isso aqui muito forte no Brasil é importante. Senador, há uma grande urgência em se aprovar essa proposta, há muito clamor muito grande, principalmente que a gente está perto de um período eleitoral, apesar de que essa legislação não seria, né, não seria possível ainda aplicá-la nesse próximo pleito eleitoral, mas há uma grande preocupação do uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais, né, num período eleitoral. Independente dela ser aplicada ou não a essas eleições, na sua emenda substitutiva, há alguma coisa que possa impedir o uso da inteligência artificial de uma forma tão nociva, desse jeito, assim, que ela não prejudique e não afete um pleito tão importante como o eleitoral? Lembrar que um projeto de lei como esse, ele trata de todas as aplicações de inteligência artificial. Ele, obviamente, inclui também isso, mas não especificamente, porque senão seria rapidamente obsoleta. Então, você tem que tratar de forma mais principiológica. E nós temos os diversos setores, né, a Anatel, no setor de telecomunicações, nós temos a Anvisa para saúde e assim por diante, e o TSE, vamos dizer, o setorial em eleições. Eles já lançaram uma resolução que atende a essas eleições. A preocupação é o deepfake, né, a pessoa colocar voz e imagem que não existe, né, na imagem de alguém, e eles proibiram isso, está correto, nos Estados Unidos também e assim por diante. Então, eles já cuidaram dessa parte aqui. Essa legislação, ela faz uma aplicação geral, né? Ou seja, principiológica. Então, em termos gerais, o que ela faz? Primeiro, ela ajuda, e isso está fraco, a gente precisa melhorar, por isso que a gente tem que discutir mais, precisa melhorar a parte de fomento da tecnologia no país. Então, como que nós, no Brasil, vamos fomentar para que tenha mais envolvimento de inteligência artificial e mais conhecimento sobre isso, e também como que isso vai ser aplicado dentro do setor, como vai ser ajudar startups, etc., que possam trabalhar com isso no país. Ótimo. Uma das coisas que nós tiramos da 2331, nós usamos da 2332, com relação à utilização de riscos para fazer análise de responsabilidades do desenvolvedor,
do distribuidor, vamos chamar assim, nos Estados Unidos chamam de deployers, né? Aqui a gente pode chamar de operador, mas então do desenvolvedor, do operador, nós incluímos também o usuário. E isso é uma coisa que, inclusive, nos Estados Unidos fala, pô, a gente precisa colocar isso também aqui. Repararam que existe uma lógica nisso. E isso é baseado em risco. Agora, como era no 2332, o risco ele era muito genérico. Ou seja, ele não tinha um tratamento técnico. Nós colocamos um tratamento técnico semelhante ao que é usado há muitas décadas, com grande sucesso no setor de aviação civil, onde você tem o risco calculado ou gerenciado por probabilidade e impacto, e isso dentro dos fatores contribuintes. Eu sei que fica um pouquinho técnico assim, mas isso vem como anexo ali. Boa tarde. Começou agora a sessão plenária do Senado desta quarta-feira. A reunião começa com comunicações e discursos dos parlamentares. Acompanhe. Minhas senhoras, meus senhores, os nossos cumprimentos. Boa tarde, indistintamente, a todos os que estarão a nos acompanhar. Boa tarde aos senhores e às senhoras parlamentares, aos nossos companheiros de trabalho. Nós temos registrados e registradas as presenças de senhoras e senhores senadores, o número de 55. Portanto, nós já alcançamos o número regimental que nos é exigido para que abramos as nossas sessões. Havendo o número regimental, nós declaramos aberta a sessão. Com a proteção de Deus, vamos iniciar as nossas atividades parlamentares. As senhoras senadoras, os senhores senadores, podem já se inscrever para o uso da palavra por meio do nosso aplicativo Senado Digital, também pela lista de inscrição que encontra-se sempre à mesa e por intermédio dos nossos totens, que são postos à disposição nos ambientes do Senado Federal. Esta presente sessão deliberativa e ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias. Senhoras e senhores senadores já bem tiveram acesso em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. O primeiro deles, o projeto de lei complementar número 252 deste ano, de Sua Excelência Senador Carlos Portinho. Projeto de resolução número 72, também deste ano não, 2023, ano passado, desculpe-me. De 2023, ano passado, da senhora excelentíssima senadora Damares Alves. Vamos passar aos nossos oradores e às nossas oradoras que estão inscritos, que terão regimentalmente prazo de 10 minutos para que façam uso da palavra na tribuna da nossa Casa Senatorial. Pelo artigo 17, nosso senador Paulo Paim, convidando-o e já se encaminhando elegantemente à nossa tribuna para fazer uso da palavra. Senador Paulo Paim, mais uma vez os meus cumprimentos, nossas saudações. A mesa o congratula e agradece pela sua presença para expressar seu pensamento trazido e traduzido em discurso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, presidente, amigo veneziano Vital do Rego, por, aproveitando que eu estava no 17, mas no momento eu estava já no plenário pronto para falar, e Vossa Excelência, gentilmente e elegantemente, retribuindo o gesto de Vossa Excelência, me convidou para usar a tribuna de imediato. E eu faço com enorme satisfação, presidente. Até porque eu tenho um carinho muito grande, eu reconheço aqui da tribuna, né? Por esse plenário, por todos os membros da Casa, 81, e naturalmente vou falar aqui da Agência Senado, da Rádio Senado e da TV Senado. Então, o meu pronunciamento, sabendo a força da comunicação que tem, o que se fala aqui no plenário do Senado, eu vejo pela repercussão, já fala de todos nós nas redes, não é minha, é de todos nós na rede. Eu vou falar mais uma vez sobre as vacinas. E agora a vacina nas escolas. Senhor presidente veneziano Vital do Rego, senhoras e senhores senadores e senadoras, quero registrar e parabenizar o presidente Lula e o Ministério da Saúde pelo lançamento do Movimento Nacional
pela vacinação na comunidade escolar. Crianças e jovens de até 15 anos de idade podem atualizar sua caderneta de vacinação até o dia 19 de abril, diretamente na própria escola. As vacinas disponíveis incluem poliomielite, febre amarela, meningite, ACWY, tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola e HPV. A imunização das nossas crianças, e aproveito aqui a TV Senado para fazer o chamamento às mães e pais, a imunização das nossas crianças é de extrema importância. As vacinas exercem papel fundamental na promoção da saúde das pessoas. Algumas razões da sua importância: prevenção de doenças, elas ajudam a prevenir ou reduzir a gravidade de doenças específicas. Elas são essenciais na erradicação ou controle de doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, algumas eu estou aqui ampliando, eu já tinha falado outras, difteria e a própria Covid, né? Que nós todos passamos aqui 2 anos sob o tormento do vírus da Covid-19. A imunização em larga escala cria uma barreira de proteção coletiva. Quando você se vacina, você se protege a si e também colabora com a proteção coletiva. Quando uma percentagem alta é vacinada, explico eu, a propagação da doença é reduzida. Redução de mortalidade e morbidade. A vacinação ajuda a evitar complicações graves e, com certeza, salva milhares de vidas. Ao prevenir a disseminação de doenças, as vacinas contribuem para a redução da mortalidade e, como eu dizia, e morbidade associadas. A economia de recursos de saúde. Ao prevenir doenças, as vacinas contribuem para a redução da carga sobre o sistema de saúde, economizando recursos que, de outra forma, seriam necessários para tratar pacientes com doenças evitáveis. A gratuidade de vacinas pelo serviço público é fundamental, é essencial por diversas razões. Entre elas, acesso universal, assegura todas as camadas da sociedade que tenham acesso igualitário. Equidade e justiça social garante que a proteção não seja um privilégio, mas um direito básico de todos os cidadãos. Prevenção de epidemias. Prevenção de epidemias contribui para alcançar altas taxas de cobertura vacinal, reduzindo a propagação de doenças e prevenindo epidemias que poderiam ser devastadoras. Os governos têm a responsabilidade de investir em programas de vacinação por várias razões, entre elas, proteção da saúde pública, redução de custo de tratamento e responsabilidade social, compromisso, salvar vidas. A promoção da saúde através da vacinação, está ligada aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Os governos têm a responsabilidade de garantir o bem-estar da população. O investimento em vacinas
é uma maneira de cumprir essa responsabilidade. Portanto, senhoras e senhores, vacinas salvam vidas. Senhor presidente, faço essa fala a pedido de muitas correspondências que nós todos recebemos, né? A importância das vacinas para a prevenção e para salvar vidas. Senhor presidente, como eu tenho 2 minutos ainda, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria também de rapidamente falar sobre um tema que me é muito caro e eu tenho trabalhado com ele ao longo da minha vida, que é o combate a todo tipo de preconceito, discriminação. E quando avançamos no debate da política de cota, felizmente essa casa votou praticamente por unanimidade as cotas nas universidades. Eu tenho falado muito sobre cota, presidente, e alguns confundem. Olhem para mim aqui, você que está na sua casa, eu estou aqui na TV Senado olhando para você. Cota não é, e eu sou negro, cota não é só para negro, índio, quilombola e pessoas com deficiência. É para todos, brancos, migrantes, imigrantes, porque a cota ela é muito mais social do que outra coisa. Eu dava outro exemplo, senador, que uma filha de uma colega minha, que ela é de tão branco, o cabelo é ruivo. E estou elogiando, uma menina bonita, né? E se fosse uma menina negra, com os cabelos encarancolados, como o meu, também uma menina bonita, né? E se for até gordinho, como eu, você me chamou de elegante, eu até gostei. Eu quero apenas mostrar com esses pequenos exemplos. A mãe dela ganha um salário mínimo, e ela nem sonhava em estar na universidade, porque, mas se fosse para as cotas eu entraria, né? E eu expliquei. Vá lá, se inscreva, a cota é mais social que outra coisa. Aquela faixa que pega 1,5, salário mínimo, ela está contemplada, pode se inscrever. Ela foi lá, escreveu, não é que passou, está na Federal, fazendo veterinária, né? Eu fiquei muito feliz quando dei a notícia e isso se espalhou na região para outras pessoas que começaram a perceber também, como alguns me dizem, pai, tem que falar mais. A cota, claro que ela é para branco, negro, índio, quilombola, pessoa com deficiência, já falei aqui, índio, indígenas, né? E as pessoas acham que não é. O branco pobre tem o mesmo direito que o branco pobre na política de cota. Se ele se enquadrar naquela faixa, ele pode se inscrever. E por isso que hoje pela manhã, nós não chegamos a iniciar o debate da política de cotas no serviço público, né, que o percentual é muito pequeno de negros e negras. E ficou adiado para a próxima quarta-feira, então, esse debate. E faremos o debate com a maior tranquilidade, né? Há espaço para todos, como eu digo, para brancos, para negros, repito isso, todos têm espaço na política de cota, desde que se habilite e preencha os requisitos. Aqui mesmo, os funcionários do Senado, nós temos aqui meninos e meninas que são, que eu chamo top de linha, né, porque assessoram aqui a mesa, que entraram alguns por política de cota. Claro, alguns, né? A Luana, por exemplo, que a Ana me autorizou a usar o nome dela, a Luana, que trabalha aqui com a equipe, ela entrou pela política de cota. Ela é filha das cotas, como ela gosta de dizer. Então, nós temos exemplos muito, muito positivos em todas as áreas e, com isso, nós vamos fazer uma distribuição de renda e de espaços, né, para todos, né? Havia um tempo que nós não tínhamos uma ou outra mulher senadora. Hoje temos uma bancada aqui valente, corajosa e competente, né, que estão aqui porque foram conquistando seus espaços, né, junto. Que eu concluo, presidente, só dizendo a Vossa Excelência que eu tenho certeza que a CCJ há de aprovar, com as devidas mudanças que entender necessário, um projeto que é de minha autoria. O senador Humberto Costa é o relator, Contarato e Flávio Arnes foram os relatores, um principal, o outro ad hoc, na Comissão de Direitos Humanos, e estamos conversando com todos os senadores, mas percebemos que há uma sensibilidade. Eu sempre digo que
a nossa casa, que é uma casa de diálogo, de entendimento, né? Não precisa aprovar exatamente o que veio da Comissão de Direitos Humanos e que eu estava lá presidir, e aprovamos por unanimidade, porque esse projeto vai ainda para a Câmara dos Deputados. Então, vamos na CCJ construir os acordos possíveis, vamos aprovar e o projeto vai para a Câmara dos Deputados. É só isso. Tenho certeza que a Casa vai cumprir a sua parte com a história, na busca de espaços para todos. Todos têm o direito com qualidade de vida. É isso, presidente. Obrigado pela tolerância. Que é isso? Ter tolerância já é uma necessidade e um dever nosso, principalmente quando trata-se de uma palavra e de uma presença tão ilustre, tão querida. Se Vossa Excelência se permitir, sentar-se durante 10 minutos. É um orgulho para mim. Eu muito lhe agradeceria. Você me dá o direito de presidir você na tribuna. Obrigado, satisfação meu irmão. enorme. Muito obrigado. É com enorme satisfação que eu passo a palavra nesse momento ao vice-presidente dessa casa, senador veneziano Vital do Rego. É um orgulho para todos nós, viu? Eu não diria, senador veneziano, olhando ali para a tela e agora olhando para você, que seria um orgulho só para o seu estado, você é um orgulho para todo o país, para o Brasil. Obrigado, querido. Muito obrigado. Sei que as suas palavras, elas carregam muito do carinho que Vossa Excelência dispensa, reserva e distribui a todos com os quais convive, mas também sei que há muito, plenamente, da sinceridade, da confiança, da verdade que nós conseguimos aqui conquistar ao longo desse período de convivência direta, tendo nós, enquanto não presentes a esse universo tão digno, tão rigorosamente pleno de democracia e de representatividade, já o acompanhávamos. E isso eu faço de uma forma muito candente, muito forte. Meu presidente, uso essa tribuna para registrar aqui, e devemos fazê-lo, porque hoje pela manhã estivemos participando em nome do Senado Federal, porque lá no Palácio do Planalto estávamos a representar o presidente Rodrigo Pacheco, uma solenidade de muita importância, de muito simbolismo. Vossa Excelência bem o sabe porque participou no seu nascedouro do projeto inicial que foi trazido pelo presidente Lula em 2008 para 2009, do Minha Casa Minha Vida. Quantas milhões de famílias não tiveram a oportunidade de acessar a dignidade, que é direito constitucional e que décadas a décadas continua a ser algo restritivo a uma parcela menor comparada a uma outra maior que não dispõe dessas condições. E o governo do PT, o governo popular do presidente Lula, e sequenciado pela presidente Dilma, pôde traduzir, simbolizar esse compromisso de dar dignidade, porque é o maior bem, o mais desejável, o mais pretendido por qualquer cidadão, por mim, por Vossa Excelência, por qualquer um, é ter o seu teto, é morar com a dignidade, é morar com a sua prole, é morar com o seu companheiro, com a sua companheira. Pois bem, o presidente Lula assim o fez. Durante o período desse governo popular, tivemos a manutenção desses investimentos e no hiato de 4 anos, 5 anos, esse processo desencadeou-se para uma quebra do ritmo de investimentos a ponto de chegarmos na administração anterior, do presidente que antecedeu ao presidente Lula, a quase o aniquilamento. Um aniquilamento. Destroçado foi o programa. Aqui um pouco, acolá um pouco menos, mas a essência, e isso a mim me parece muito mais uma ação que foi deliberada por força de ter a marca daquele que engendrou, que pensou, que criou inventivamente essa ação.
No ano passado, houve o primeiro período, o primeiro passo que foi dado pelo governo federal. E é importante, meu querido presidente Paulo Paim, que nós aqui registremos. Aqui e acolá, casa democrática, e nós respeitamos, isso é muito bom, que continuemos assim e que venhamos a dar demonstração de democracia, a demonstração de civilidade, a demonstração de equilíbrio, de ponderação, ouvir partes que se antagonizam das nossas impressões. Isso é democracia e isso é muito bom. Quando isso não vier a acontecer, quando isso não for cultivado e cultuado por nós, com certeza o caminho está errado. Mas é preocupante, porque afinal de contas, quando nós observamos uma ação que deixou de ser continuada por propósitos outros, isso deve ser de uma obviedade comum, portanto, que chame-nos, como chamou a atenção. O presidente Lula volta ao governo, volta com a responsabilidade gigantesca, que foi a responsabilidade que tem sido nesses 14, 15 meses. O que eu lastimo é que muitas das oportunidades que nós temos para falar sobre aquilo que está sendo reconstruído, por aquilo que está sendo recomposto, por aquilo que está sendo reencontrado, venhamos a dar vazão a assuntos de menor importância. Presidente Paulo Paim, nesses 14 meses, nós estamos encontrando, nesses processos, o reencontrar com políticas públicas de investimentos às nossas universidades, com a recomposição dos seus orçamentos. Políticas públicas de investimento para os institutos federais. Há 2, 3 semanas, o presidente Lula anunciava mais 100 dessas unidades, 3 inclusive para o meu estado, nosso estado da Paraíba. Políticas públicas para a área de cultura, políticas públicas para o turismo, para o esporte, para a ciência e tecnologia. Eu costumo dizer, ministérios que eram, quando existiam, tratados como os primos pobres da esplanada do Ministério. Pouquíssimos eram os recursos e os seus orçamentos para desenvolver algo. Também no Ministério da Cidade, que acertadamente o presidente Lula recria para que nós constituamos uma ação conjunta, uma ação eficiente, uma ação qualificada e uma ação de justiça social. Hoje nós nos encontrávamos com diversas entidades, porque lançado o Minha Casa Minha Vida para entidades. E aí entidades, sindicatos, organizações que vão atender aos apelos de muitas comunidades rurais e outras tantas comunidades urbanas. Somadas umas às outras, são 110 mil novas residências. As manifestações públicas daqueles e daquelas que lá estiveram demonstravam por si a força, o vigor da organização social. Muitas das vezes, organizações essas que não têm a mesma capacidade que outras de falar. E lhes são também não poucas as oportunidades imposto o silêncio. E agora eles estão tendo, de novo, a chance de poder expressar o seu descontentamento de ontem e a sua realização de hoje. Então, as minhas palavras nessa tribuna é para fazer esse registro necessário para esse novo Brasil que se ergue, necessário para esse novo Brasil que se une, necessário para esse novo Brasil que passa por um processo de reconstrução em muitas das áreas, sim. Nós não exageramos, e o governo federal não exagera quando fala um governo de união e de reconstrução, porque foi quase que aniquiladas, ou foram quase que aniquiladas e destruídas muitas áreas, muitos setores da nossa vida em sociedade, presidente Paulo Paim. Então, eu fiquei muito feliz quando tive a oportunidade de ladear, saudando as iniciativas do presidente Lula, que rege, que conduz, que comanda, que orienta, que determina, saudando a competente iniciativa de um jovem, e a ele os meus cumprimentos, porque me chamou muito a atenção e me surpreende, e a muitos devem estar a se verem surpresos com a competência, o trabalho, a dedicação e o resultado que entrega do ministro Jader Filho. As minhas saudações a toda a sua equipe, a equipe do Gabinete Civil,
de Miriam Belchior, do ministro Rui Costa, do ministro Alexandre Padilha, do ministro Márcio Macedo, que é responsável, secretário-geral, ministro, responsável por manter essa coesão, por receber essas demandas sociais, por todas as demandas que partem de tantas e tantas dezenas e centenas de cidadãos e cidadãs brasileiros que se organizam em meio a todas as organizações, sejam sindicatos, sejam ONGs, sejam uniões como a União Campinense de Sociedade, de Equipes Sociais, que vai estar sendo privilegiada com 208 unidades lá para Campina Grande. Então eu dizia, eu devo, por uma questão de justiça, ocupar a tribuna do Senado Federal, falando à população brasileira, cumprimentando as mais de 110 mil famílias que estarão sendo beneficiadas, agraciadas. Quem sabe, quem conhece, quem convive, quem está na ponta, quem tem uma relação direta, como eu sei que Vossa Excelência bem o faz, todos os finais de semana, quando retorna ao seu Rio Grande, quando eu retorno à Paraíba, a fazer todas as visitas. Presidente, nós sabemos exatamente o que é viver num casebre, numa casa de taipa, ou não ter mesmo essa condição dependente de uma ajuda social, de um aluguel que é pago por esta ou por aquela prefeitura, quando muito. Hoje não, nós passamos e o presidente, quando usava da palavra, ao seu modo, ao seu estilo, que é peculiar, que é único, porque é exatamente isso que sempre o caracterizou, a espontaneidade, ele dizia, nós estamos trazendo de volta essa dignidade, nós estamos trazendo de volta a esperança daqueles e daquelas que passaram um período de 4 anos sob um governo que não lidava com esse contato. As pessoas diziam, não tinham sequer a oportunidade de voltar, de acessar o Palácio do Planalto, porque o Palácio do Planalto era fechado aos movimentos sociais, porque todos eles eram vistos com os olhos enviesados, com um sentimento preconceituoso, aquele que sempre criminalizava, porque as pessoas queriam e se reuniam em torno de um propósito, de um objetivo, para falar e a voz não era lhe garantida. Então, as minhas mais francas, sinceras saudações e os meus mais reconhecidos cumprimentos do presidente a todos os ministérios que trabalharam nesses últimos meses para que hoje nós pudéssemos estar realizando, sob a perspectiva da casa própria, esse grande sonho que é o primeiro de qualquer cidadã ou cidadão. Serão, eu repito, quase 12 bilhões de reais investidos em entidades, como bem salientou o ministro Jader Filho, como bem pontuou o próprio presidente Lula, por entidades que, ao longo da experiência que teve o presidente Lula nas gestões do seu primeiro governo, do seu segundo, como também da ex-presidenta Dilma, entidades que às vezes entregam residências ainda mais qualificadamente em termos de construções bem feitas do que algumas próprias empresas. Isso foi dito pelo presidente e também ratificado pelo próprio ministro Jader Filho. É gratificante nós estarmos podendo aqui falar, colaborando como nós colaboramos com esse novo governo. Como ontem também, presidente Paulo Paim, estimado professor Paulo Paim, na assinatura da medida provisória, que vai possibilitar algo em torno de 165 bilhões de reais de investimentos para que esse processo que nós estamos acompanhando e vigorosamente está posto em todas as regiões espalhadas do nosso país, das novas plantas eólicas e plantas fotovoltaicas. A geração de energia a partir da energia solar, a partir da energia eólica. O presidente Lula assinava essa medida provisória, que vai permitir que esses investimentos continuem, que vai permitir que a segurança jurídica, que é fundamental a toda e qualquer relação, seja ela privada com o público, mas ter a segurança de saber que aquele contrato haverá de ser preservado, haverá de ser cumprido.
além do mais, de fazer justiça a um Estado que estava sendo assolado com práticas tarifárias absurdas e inclementes, como o Estado do Amapá, que estaria prestes a ter que arcar com 44% de aumento na sua tarifa, em média, o que seria insuportável. A medida provisória alcança a essa região, como alcança as demais outras regiões, e mais do que isso, dá vazão a uma iniciativa que vai ampliar aquilo que está já sendo visitadamente por nós constatado, que são novos parques eólicos, novos parques fotovoltaicos. A própria Paraíba assim pode ser um exemplo. Avançamos bem nesses últimos 5 anos e quero crer que o seu próprio Rio Grande do Sul. Então, são 2 registros merecedores, ao meu ver, presidente Paulo Paim, que devamos fazer. E aqui faço questão, dirigindo-me e já tendo de Vossa Excelência a compreensão pelo extrapolar do tempo que regimentalmente nos é reservado, para distinguir ao governo federal, ao governo capitaneado pelo presidente Lula e por uma equipe eficiente, por uma equipe sensível, por uma equipe que se mostra humana com aquilo que demais tem de humano, que é exatamente junto às populações e às camadas mais vulneráveis, essa demonstração. Tanto a medida provisória de ontem, como o lançamento pelo Ministério das Cidades do Minha Casa Minha Vida, pelas entidades, tanto para o campo, para as regiões rurais, como também para as regiões urbanas. Muito grato, presidente, minhas saudações a todos e a todas, senhoras e senhores brasileiros. Eu que agradeço, presidente veneziano, Vossa Excelência, com a competência de sempre, por isso foi reeleito para vice-presidente da Casa, né? E bem provável, logo ali vai ser presidente também. Fez aqui um resumo em alguns minutos e aprofundou 2, 3 programas do governo Lula. Eu tenho dito, e vou dizer aqui agora mais uma vez, cumprimentando essa casa. Essa casa não tem faltado ao governo Lula. Por parte do presidente Pacheco, por parte de Vossa Excelência, eu me incluo aqui, nós todos temos trabalhado muito para que as coisas aconteçam. E graças a esse trabalho integrado, o presidente Lula, nesse pouco período, pouco mais de 1 ano, né, tem feito muita coisa pelo país. Se eu fosse falar dos temas que eu trato, eu ia falar de todas as leis que nós aqui aprovamos, mas com apoio do governo, do que trata da questão, por exemplo, do combate ao racismo e ao preconceito. Ninguém diga que aqui no Senado não. Todas as leis que aqui entraram no Senado para discutir programas de combate ao racismo, ao preconceito, mudanças de lei, aqui nós aprovamos e o presidente Lula sancionou. Vossa Excelência lembrou um programa belíssimo, Minha Casa Minha Vida. Vossa Excelência tem razão. Me lembro, eu jovem ainda, o meu sonho era ter a casa própria, né? E conseguimos. E hoje, milhares e milhares de pessoas têm acesso, para dizer milhões em todo o país, a casa própria por esse programa belíssimo, Minha Casa Minha Vida. Eu falei muito ali na saúde, eu queria aqui, se Vossa Excelência me permitir, falar da ministra Anísia. Ela está fazendo um excelente trabalho. Eu não sei por que alguns, eu vou dizer, nem setores, alguns se preocupam, em vez de auxiliar, ajudar, como nós todos aqui fazemos, o trabalho coletivo, procuram dar alfinetadas, eu diria, porque são pequenas alfinetadas, né? A ministra Anísia, eu falei aqui da saúde, esses programas todos que nós estamos fazendo no campo da saúde, é pela dinâmica, o trabalho, a competência, a qualidade dela, e por isso ela está firme no governo. Bom, ninguém é como é que chama? Vitalício, né? Ninguém de nós é vitalício. Mas ela está cumprindo o seu papel e os ministros que Vossa Excelência citou aqui, eu até me preocupo aqui, que se eu não citar todos, eu vou cometer um erro. Vossa Excelência deu os exemplos de atuação de eventos que Vossa Excelência teve, né? Eu gosto muito, por exemplo, também, só para dar um exemplo, do ministro Marinho do Trabalho. Ele tem dialogado com o empregado, com empregadores, tem viajado o país,
Ele, inclusive, pediu que nós fizéssemos uma sessão aqui sobre os acidentes no trabalho, agora nesse mês que inicia maio, né? E eu me comprometi, sei que a presidência e a Vossa Excelência ajudarão para que haja uma sessão para debater essa questão importante que é o combate aos acidentes no trabalho. Mas se deixar aqui da presidência, ele não assume o lugar, eu fico aqui falando mais um dia inteiro. Fica à vontade. Mas, presidente, prazer enorme estar do seu lado, viu? Obrigado. Prazer ouvi-lo aqui. Minhas senhoras, meus senhores, apenas registrar e diga-se passagem, o senador Paulo Paim, quando faz as devidas e justas menções a outros integrantes do governo, assim bem o faz. Eu só me detive, senador Paulo, quando mencionei o ministro Jader, porque ministro das cidades, responsável pela apresentação do Minha Casa. Ontem, o pai dele não me deixa mentir, eu dei um abraço no pai dele e falei do trabalho belíssimo. De fato, merecedor, um jovem que tem trazido para nós a alegria e a satisfação e, mais do que isso, a segurança de quem toca uma senhora pasta, não é qualquer pasta ministerial. E aí, como estes que eu citei foram os responsáveis por elaborar, por tratar, por juntar ministro Márcio, ministro Padilha, ministro Rui, a ex-ministra Miriam Belchior, que também é uma excelência de conhecimento no plano de aceleração do crescimento. Foram esses que eu citei em face deste programa Minha Casa Minha Vida ter sido pensado por uma condução do presidente Lula. Mas todos os demais outros, a ministra Nízia é uma excelente profissional e que tem entregue aquilo que nós, enquanto cidadãos, desejamos. Meus cumprimentos pelas lembranças do demais senador Paulo. Mas, senhoras e senhores, não havendo mais companheiros ou companheiras inscritos que aqui estejam presentes para uso da nossa tribuna, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta sob a presidência do senador Rodrigo Pacheco para apreciação das matérias que nós aqui já trouxemos a conhecer dos integrantes, que estão constantes na ordem do dia. Até lá, obrigado. 16h30 nós voltaremos. Senador Paulo, os meus cumprimentos. $3 milhões e a quantidade exportada foi de 420,3 mil toneladas. Foram registrados 129 países para os quais foram exportadas as frutas brasileiras. Mas faltam dados estatísticos e geográficos sobre a produção, comercialização e consumo das dezenas de espécies de frutos regionais nativos dos biomas brasileiros. E a implantação do PL 1970 de 2019 pode colaborar para que o Estado colete tais dados. É certo, senhor presidente e caros colegas, que será necessária a articulação da política nacional para o manejo sustentável, o plantio, a extração, consumo, comercialização e transformação do piqui e demais frutos e produtos nativos do Cerrado, com outras políticas públicas, como de pesquisa, de crédito, de assistência técnica, extensão rural e de comercialização. Igualmente, outras políticas deverão ser acionadas para, junto com as organizações de produtores rurais e do setor privado, resolver outros desafios estratégicos de governança e melhoria de infraestrutura e logística das cadeias produtivas de frutas. Estamos certos de que o governo federal, em articulação com os demais entes da federação,
saberá regulamentar apropriadamente a política nacional que ora aprovamos, bem como propor, nos projetos de lei orçamentária anual que serão analisados pelo Congresso Nacional, os recursos necessários para sua implementação. E, por fim, o voto, senhor presidente. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1970, de 2019, de autoria do deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, que está fazendo um grande serviço para o nosso Centro-Oeste. Muito obrigada. Parabéns pela leitura do relatório, senador Soraya. Realmente, o Pequi, para quem conhece aqui o Goiás, é quase que um patrimônio, senadora Tereza, do estado do Goiás. E ter um autor do projeto, um deputado, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, as Minas Gerais dando toda a força, viu, Rogério? Parabéns. Lido o relatório, a matéria está em discussão. Senador Bagatoli, com a palavra. Quero parabenizar aqui a senadora Soraya, né, pela essa iniciativa, dizer para ela que na Amazônia, Rondônia, tem muito piqui. Lá tem muito piqui, que é a árvore grossa, a árvore de mata nativa. Inclusive foi na Amazônia para você derrubar só com plano de manejo, e tem muitas árvores que não podem ser tirado mais. Agora, diferente do Centro-Oeste, em Vilhena também tem o piqui do Cerrado, porque está na Chapada dos Parecis. Parabéns, e dizer para vocês que a gente concorda e sabemos que o quanto que é bom um piqui com galinhada. Um abraço, obrigado. Tá dando água na boca já, dando fome aqui, para quem não almoçou. Não havendo mais quem queira discutir, parabenizo mais uma vez a senadora Soraya Tronic pelo belo relatório. Coloco a matéria em votação, relatório. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário do Senado Federal para prosseguimento da tramitação. Pela ordem, presidente. Concedido, senador Bagatoli. É porque eu vou ter que sair e a gente tem uma situação aí que queria ver se a gente conseguia fazer uma inversão de pauta aí. Ele vai ler primeiro, né? Não, ele vai ler, só Senhor presidente, eu gostaria de subscrever os requerimentos número 7 de 2024, número 8 de 2024 e número 9 de 2024, de autoria do senador Luiz Carlos Reis, que convocam, respectivamente, o senhor Fernando Haddad, ministro de Estado de Fazenda, e o senhor Carlos Henrique Baqueta Fávaro, ministro do Estado da Agricultura e Pecuária, e a senhora Esther Dweck, ministro do Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Eu gostaria, no entanto, senhor presidente, na condição de subscritor principal no requerimento, de transformar o requerimento em convite aos respectivos ministros, com o compromisso de dialogarmos e avançarmos sobre a pauta de reivindicação dos auditores fiscais agropecuários. Senhor presidente, essa é uma situação que nós temos, era para ser convocado, mas nós queremos fazer um convite, porque nós precisamos ter uma solução imediata. Está aqui a senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, ela sabe o que é a importância se essa fiscalização parar ou ela entrar a passo tartaruga nessa fiscalização. Nós estamos tendo sérios problemas nos frigoríficos, tanto de aves, de suínos, de bovinos, e nós queremos dialogar. E eu até marquei uma audiência na sexta-feira, uma reunião também com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuários,
para nós conversarmos e chegarmos também o mais rapidamente no entendimento para resolvermos essa situação. Porque todos nós sabemos a suma importância do agronegócio brasileiro, sabemos já que estamos num momento difícil, com commodities caindo, problema climático e tudo, e sabemos a importância do agronegócio para o PIB brasileiro. Obrigado, presidente. Já está autorizada a subscrição do senador Jaime Bagatoli aos 3 requerimentos de autoria do senador Luiz Carlos Reis, pelo próprio autor. Faria aqui a leitura dos 3 requerimentos para que nós possamos... Nós já estamos invertendo então a pauta, tá? Vamos fazer uma inversão a pedido do senador, em virtude do compromisso. Com a mudança de convocação, acho que é importante fazer... Convite. Tem, inclusive, outros segmentos que estão na mesma situação, tá certo? IBAMA, INCRA, tem um monte de coisa, mas especificamente para isso nós concordamos em tratar na forma de convite. De convite, perfeito. São os requerimentos número 8, requerimento nos termos do artigo 50, caput, e 58, parágrafo 2º, 3 da Constituição Federal, e 400A do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do excelentíssimo senhor Fernando Haddad, ministro de Estado da Fazenda, convocação do senhor Carlos Henrique Baqueta Fávaro, ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, e ministro e ministra Esther Dweck, ministro de Estado da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, transformados em convite para tratar do tema da operação de reestruturação que envolve a carreira dos auditores fiscais federais agropecuários e técnicos de fiscalização federal agropecuária, itens 8, 9 e 10. Reiterando que a convocação foi transformada em convite nesta reunião da CRA. Portanto, eu já coloco em votação os devidos requerimentos, já debatidos e já apresentados pelo senador Jaime Bagatoli. Em votação, os requerimentos em globo. Os senhores senadores e senhoras senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em globo os itens 8, 9 e 10, os 3 requerimentos. Parabenizo o senador Reis e o senador Bagatoli pela iniciativa tão importante. Item 5 da pauta, vamos em frente. Projeto de lei número 5.523 de 2023, que altera a lei 11.076 de 30 de dezembro de 2004, para permitir que as instituições financeiras utilizem como lastro de LCA de sua emissão, título de crédito representativo de repasse interfinanceiro. Autoria é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, relator senador Everton, do PDT do Maranhão, relator ad hoc, senador Beto Faro, cujo relatório é pela aprovação do projeto e emenda que apresenta. Peço o silêncio deste plenário para que possamos dar a palavra ao ilustre relator, senador Beto Faro. Concedo a palavra ao senador Beto Faro para a leitura de seu relatório. Encontra-se no exame da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal o projeto de lei 5.523 de 2023, de autoria do senador Rogério Carvalho, que altera a lei número 11.076 de 30 de dezembro de 2004, para permitir que as instituições financeiras utilizem como lastro da LCA de sua emissão título de crédito representativo de repasse interfinanceiro. O PL é constituído de 3 artigos. O artigo 1º altera a lei de redação do parágrafo 2 do artigo 23 da lei número 11.076 de 2024, para permitir que as instituições financeiras possam utilizar instrumentos de repasse interfinanceiro para operações de crédito rural como substituto dos direitos creditórios que lastreiam a emissão de letras de crédito do agronegócio LCA, nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo. Acrescenta ainda parágrafo 3 ao artigo 27 da mesma lei para estabelecer que o Conselho Monetário Nacional poderá definir as condições em que as operações de repasse e que trata o artigo 2 do parágrafo 2 do artigo 23 poderão ser utilizados para cumprimento do direcionamento de recursos da LCA para crédito rural, de que trata o artigo 21 da lei número 4.829 de 5 de novembro de 1965. O
artigo 2 do projeto em análise condiciona a concessão dos benefícios tributários associados à emissão de LCAs à disponibilidade orçamentária e o artigo 3, por sua vez, determina a entrada em vigor da futura lei que resultado do PL na data de sua publicação. Na justificação, o autor argumenta, em síntese, que a alteração promovida pelo PL possibilita a instituições financeiras explorar de forma mais eficiente o potencial das LCAs para obtenção dos fundos destinados a financiamento do setor agropecuário. Cita especialmente o caso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que teve sua disponibilidade reduzida nos anos recentes e que não pode utilizar os créditos oriundos dos seus repasses e outras instituições financeiras para a operação de crédito rural como lastro para emissão de LCAs. A matéria foi distribuída para apreciação na CRAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, cabendo a última decidir terminantemente. Não foram apresentadas emendas à CRA no prazo regimental. Análise. Compete à CRA opinar sobre as proposições pertinentes sobre a política de investimentos e financiamentos agropecuários, nos termos do inciso 10 do artigo 104b do Regimento Interno do Senado Federal. Nesta ocasião, cumpre-nos a analisar o mérito do projeto 5.523 de 2023. Inicialmente, é importante registrar que a LCA, criada pela Lei nº 11.076 de 2004, tem se consolidado como um relevante mecanismo de levantamento de recursos para o financiamento da atividade agropecuária. Conforme registrado pelo Boletim de Finanças Privadas do Agro, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, o valor total em estoque de LCAs em dezembro de 2023 correspondia a 459 bilhões, sendo o título mais representativo entre os instrumentos de captação privada de recursos para o financiamento da atividade agropecuária. Outro ponto que merece destaque é o fato de que a instituição financeira que emite a LCA deve direcionar 50% dos recursos captados ao crédito rural, nos termos da Resolução número 5.087, de 29 de julho de 2023, do Conselho Monetário Nacional. Em virtude disso, no período de julho a dezembro de 2023, 55% do volume das operações de crédito rural contratadas junto aos bancos públicos e 37% das contratadas junto a bancos privados tiveram LCAs como fonte dos recursos. Diante disso, é incontestável o mérito do projeto de lei número 5.523 de 2023 ao buscar aprimorar o marco regulatório para esse título do agronegócio e potencializar a capacidade desse instrumento de levantar recursos junto a investidores privados e direcioná-los a investimentos produtivos no âmbito do setor agropecuário brasileiro. É relevante registrar que a Lei número 11.076 de 2024, a partir de autorização legislativa inserida pela medida provisória 725, de 11 de maio de 2016, e posteriormente alterada pela Lei número 13.606, de 9 de janeiro de 2018, já admite a utilização como lastro para emissão de LCA no caso de bancos cooperativos, confederações de cooperativas e crédito e cooperativas centrais de crédito de título de crédito representativo de repasse interfinanceiro em favor de cooperativa singular de crédito integrante do sistema. A alteração proposta pelo PL aprimora, portanto, o marco regulatório do título de crédito do agronegócio e potencializa a utilização das LCAs como instrumento para a captação de recursos destinados ao financiamento privado do setor produtivo agropecuário. Só para se ter uma projeção, em 31 de 12 de 2023, a carteira elegível a lastro para emissão de LCA era de 10,8 bi até 2026. Dadas as projeções de desembolso, a carteira poderá atingir 26,4 bi, o que colocaria no mercado pelo menos 13 bi adicionais para aplicação em economia verde, infraestrutura e no setor agropecuário. A única ressalva, contudo, é o fato de que o artigo 2 proposto pelo projeto, ao condicionar a concessão dos benefícios tributários associados à emissão
de LCAs, a disponibilidade orçamentária cria condição que pode limitar severamente o alcance desse instrumento de captação de recursos, além de gerar insegurança jurídica a ponto de inviabilizar o instrumento caso os emissores desse título não tenham certeza de antemão quanto à disponibilidade dos benefícios tributários associados à LCA. Por esse motivo, apresentamos emenda para substituir o artigo 2 do PL. Voto diante do exposto, somos pela aprovação do PL número 5.523 de 2023, com a emenda a seguir. Emenda número K. Suprima-se o artigo 2 do projeto de lei número 5.523 de 2023, renumerando-se o atual artigo 3 como artigo 2. Sala da comissão, presidente, é o relatório, o voto. Agradeço, senador Beto Faro, pela leitura do relatório. Coloco a matéria em discussão. Não haverá mais quem queira discutir, encerro a discussão e coloco em votação o relatório. Senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CRA. Matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa para prosseguimento da tramitação. Convido o senador Hamilton Mourão para assumir a presidência, para que eu possa fazer a leitura de meu relatório ao projeto de lei 397 de 2004. Assuma aqui, meu presidente. Assuma aqui, meu presidente. Solicito ao presidente Hamilton Mourão a leitura do nosso relatório. Estamos no item 7 da pauta. Projeto de lei número 397 de 2024, não terminativo, autoriza a prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados a operações de crédito rural nos municípios em que tenha sido declarado estado de calamidade ou situação de emergência, reconhecidos em ato oficial do município, Distrito Federal, Estado ou Governo Federal, em virtude de situação de seca ou estiagem extremas. O autor é o senador Messias de Jesus, o republicano de Roraima. O relator é o nosso presidente, senador Alan Rick. Obrigado. O relatório é pela aprovação da matéria e das 3 emendas que apresento. Observação: a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa para prosseguimento da tramitação. A votação será simbólica. Concedo a palavra ao senador Alan Rick para proferir a leitura. Agradeço, presidente Hamilton Mourão. Irei direto à análise. Nos termos do inciso 10 do artigo 104B do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária se manifestar sobre proposições que tratem da política de investimentos e financiamentos agropecuários, seguro rural e endividamento rural. Por esse motivo, apresentaremos análise quanto ao mérito do PL 397 de 2024. Entendemos que a preposição, ora citada, contribui para aprimorar as estratégias de amparo aos agricultores brasileiros em situação de intempéries climáticas, como as estiagens prolongadas que se constatam em diversas regiões do país ao longo dos últimos anos. Tais medidas se fazem necessárias devido ao fato de que hoje, haja vista as recentes crises econômicas ocorridas no Brasil, constata-se haver considerável descapitalização dos agropecuaristas brasileiros, muitos dos quais ainda não tiveram oportunidade para aderir às renegociações de dívidas implementadas pelo poder público no período indicado. A referida renegociação é imprescindível, sobretudo, para os pequenos e médios produtores rurais do Brasil, que se encontram em situação alarmante. O alto custo da energia elétrica, dos combustíveis, das despesas com insumos afetam negativamente a rentabilidade, agravada pelos recentes problemas climáticos e pela queda nos preços dos principais produtos agrícolas, como bem alerta o autor da justificação na proposição. Nesse contexto, a proposição em tela é oportuna para possibilitar novo prazo para que os pequenos e médios produtores rurais supracitados tenham acesso à possibilidade de prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados às operações de crédito rural nos municípios, nos quais onde
foi declarado estado de calamidade ou situação de emergência, reconhecidos em ato oficial do município, Distrito Federal, Estado ou Governo Federal, em virtude de situação de seca ou estiagem extremas. Por esse motivo, recebemos com satisfação a iniciativa constante do PL 397/2024. Entendemos, contudo, ser fundamental incluir como alvo da proposição os agricultores que sofrem com inundações e, à semelhança daqueles que habitam em regiões com estiagens prolongadas, tiveram significativos prejuízos econômicos ao longo dos últimos anos. A título de exemplificação dessa alarmante realidade, cumpre citar a triste situação recente do estado do Acre, o qual tem enfrentado uma das maiores enchentes de sua história, com 19 municípios em estado de emergência naquele momento. Cidades como Brasileia ficou cerca de 80% debaixo d'água, um recorde histórico. Diante do exposto, faz-se necessário apresentar emendas que garantam isonomia aos agricultores que sofreram com intempéries climáticas, seja por secas, estiagens prolongadas, seja por excessos hídricos, no acesso à prorrogação das parcelas vencidas e vincendas das operações de crédito rural, de que trata o projeto que ora se relata. O nosso voto, portanto, é pela aprovação do PL número 397/2024, com as seguintes emendas. Dá-se a emenda do PL 397/2024 a seguinte redação: autoriza a prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados a operações de crédito rural nos municípios em que tenha sido declarado estado de calamidade ou situação de emergência, reconhecidos em ato do município, Distrito Federal, Estado ou Governo Federal, em virtude de situação de seca ou estiagem extremas ou excessos hídricos. A emenda 2. Artigo 1º, fica autorizada a prorrogação por até 48 meses das parcelas vencidas e vincendas das operações de crédito rural contratadas nos anos de 2022 a 2024 por produtores em virtude de situação de seca ou estiagem extremas ou excessos hídricos nos municípios em que tenha sido declarado estado de calamidade ou situação de emergência, reconhecidos em ato oficial do município, Distrito Federal, Estado ou Governo Federal, independente da publicação de portaria de reconhecimento pelo Governo Federal. E emenda número 3, com a seguinte redação: artigo 3º, os pequenos produtores rurais que comprovadamente perderam sua produção agropecuária em face de secas ou estiagens extremas ou excessos hídricos receberão anistia total de suas dívidas contraídas em financiamentos rurais. Este é o voto, senhor presidente. Parabéns aí, senador Alan Henrique. Lido o relatório, a matéria está em discussão. Palavra com o senador Beto Faro. Eu queria, inclusive, acho que bem relatado, uma questão que acontece e está acontecendo não só no Acre, em outros estados do Brasil, por conta, inclusive, da questão das mudanças climáticas, a gente perdendo a produção, toda essa dificuldade. Mas há para mim um pedido, senador Alan Henrique, de que eu pudesse fazer um pedido de vista nisso. E eu quero me comprometer aqui com a comissão que dentro de uma semana eu estou pedindo vista, dentro dessa semana trazer o relatório, trazer uma análise. O governo precisa, através do Ministério da Fazenda, avaliar os impactos. Não foi feita essa avaliação dos impactos dessa questão. E dentro dessa próxima semana trazer o relatório, trazer as observações, inclusive, para Vossa Excelência, e a gente poder decidir na próxima semana. Acho que uma semana de tempo aí não causará tantos problemas, mesmo sabendo da necessidade e da urgência que essa matéria requer que seja debatida e definida pelo Senado. Portanto, estou pedindo visto. Com toda vênia e todo o carinho ao senador Beto Faro, obviamente que as vistas são regimentais. Agora, nós vivemos um período muito difícil desses pequenos agricultores, principalmente os pequenos. O que me preocupa, senador Beto Faro, e eu faço essa solicitação a Vossa Excelência, que a gente possa pedir vista na próxima comissão, na CAI, porque a CAI é a matéria competente, a comissão competente, inclusive para fazer o levantamento dos impactos financeiros, uma vez que nós temos hoje uma certa urgência para a gente poder socorrer os nossos
nossos pequenos produtores. Então, na próxima comissão, que é a CAI, eu aí até mesmo apoio Vossa Excelência para que a gente tenha o tempo necessário, dê o tempo necessário ao governo, para que possa fazer o seu relatório de impactos. Uma vez que a matéria não é terminativa nesta comissão, vai para a próxima comissão, que é responsável por esses levantamentos, e devido à urgência, principalmente para a gente socorrer o pequeno produtor, que hoje clama por esse apoio nosso, tanto do Senado quanto do governo federal, solicita essa vênia do senador, se a gente puder deixar essa vista para a próxima comissão. Vamos tocar. Muito obrigado, senador Beto Faro. Muito obrigado, senador Faro. Acho que é importante, porque a nossa comissão compete apenas ver o mérito, o cálculo aí do prejuízo, vamos dizer assim, vamos deixar com a Comissão de Assuntos Econômicos. E aí a gente pode trabalhar melhor lá. Encerrada a discussão e votação o relatório. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas número 1, 2 e 3 da CRA. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa para o prosseguimento da tramitação. Meus parabéns ao Messias e ao Alan Henrique pelo belo relatório. Obrigado, presidente. E lhe devolvo a presidência. Obrigado, presidente. O senhor cai bem como presidente. Eu gostei, viu? Mais uma vez agradeço o senador Beto Faro pela grandeza, o gesto nobre em favor dos nossos pequenos agricultores. Na CAI nós podemos fazer a discussão, talvez com o tempo necessário, mas aqui fico muito feliz e agradecido por aprovarmos a matéria no dia de hoje, senadora Margarete. Dando sequência à nossa reunião, item 6 da pauta, projeto de lei número 6.140 de 2023, que altera o artigo 22 da Lei 7.102 de 20 de junho de 83, para dispor sobre o porte de arma de fogo de calibre 5.56 e 7.62 por vigilantes quando em serviço de proteção em área rural. A autoria é nossa, senador Alan Henrique, e o relator é o senador Hamilton Mourão, nobre senador Hamilton Mourão, dos Republicanos do Rio Grande do Sul. O relatório é pela aprovação do projeto com emenda que apresenta. A matéria ainda vai à Comissão de Segurança Pública em decisão terminativa para prosseguimento de tramitação. Concedo a palavra ao senador Hamilton Mourão para proferir a leitura de seu relatório. Senhor presidente, senador Hamilton Mourão, nesse item, eu quero pedir vista mesmo. Desse aqui é ficar... Até porque tem discordância no mérito do projeto, preciso analisar isso com mais tempo. Aqui não é pedido de governo, é posição, claro, posição minha individual como senador, e estou pedindo vista. Aí pode ler o relatório, pode fazer todo o procedimento e já. Sim. Mas eu estou pedindo vista nesse projeto. Faremos a leitura do relatório e nós concedemos a vista ao senador Hamilton Mourão, lembrando que hoje a legislação ela já permite a utilização desse tipo de calibre pelos próprios proprietários da terra, e o objetivo do projeto é que aqueles que não sabem manusear a arma possam contratar vigilantes para que possam fazer o manuseio delas na defesa de suas propriedades em situações de extrema urgência, como é o caso dos últimos acontecimentos em diversos estados brasileiros, onde quadrilhas estão assaltando, roubando gado, roubando equipamento, causando terror no campo. Lembrando também que o socorro da polícia militar, do policiamento às áreas rurais é muito difícil, é lento devido à distância dessas áreas e, devido a isso tudo, o clamor dos produtores rurais que tiveram suas áreas afetadas é de que eles possam contratar vigilantes que tenham também acesso a esses armamentos, que já são armamentos que eles possuem. Portanto, eles não precisam adquirir novos ou colocar os vigilantes em uma situação de que tem um armamento muito leve comparado aos dos bandidos que têm assaltado e invadido essas... Mas está concedida a vista ao nobre senador Beto Faro. Concedo, portanto, a palavra ao senador Hamilton Mourão para a leitura do relatório. Indo direto à análise, presidente. Compete a essa comissão opinar sobre planejamento, acompanhamento e execução da política agrícola e fundiária e outros assuntos correlatos nos termos dos incisos 2 e 21 do artigo 104b do Regimento Interno do Senado. Como não se trata de análise em caráter terminativo, cabe à comissão, nesta ocasião, manifestar sobre o mérito da proposição. Caberá à Comissão de Segurança Pública
oportunamente a análise terminativa da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa em mérito. Como ressaltado pelo autor, o setor agrícola e pecuário brasileiro desempenha um papel significativo na economia, sendo, em consequência, fundamental o investimento em segurança para garantir a proteção das propriedades rurais, maquinários, insumos, estoques e demais ativos necessários para a produção agrícola. Em decorrência, a defesa do uso de armas de grosso calibre em zonas rurais por quem é devidamente capacitado é importante, pois visa a autodefesa, a proteção da propriedade e a capacidade de enfrentar ameaças específicas encontradas nesses ambientes. Didaticamente, o seu uso se explica pelo fato de que, por serem afastadas das cidades, as comunidades rurais podem ter tempos de resposta mais longos por parte das autoridades policiais, tornando a autodefesa uma necessidade mais premente. Assim, seu uso é uma forma de reação do produtor rural que visa proteger a si mesmo, a sua família e a propriedade contra ameaças iminentes. A presença ostensiva de armamento tem o poder de dissuadir os criminosos de agir, uma vez que pensarão duas vezes antes de se envolverem em atividades ilegais, se souberem que os residentes estão devidamente armados e protegidos. Por outra parte, de acordo com o Observatório da Criminalidade no Campo da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, a CNA, nos anos recentes foi verificado o aumento da criminalidade no meio rural, que por si só é muito preocupante. A partir de denúncias feitas ao Observatório, com amostras de 17 estados brasileiros, os dados mostraram que os furtos representavam 49% dos crimes ocorridos, roubo 33%, depredação 12%, assassinatos 3% e queimadas 3%. Dessas infrações, 54% teriam ocorrido em propriedades de pecuária de corte e leite, seguidas de propriedades de grãos, 13%, frutas, 3%, verduras e legumes, 1%. Outro dado relevante do observatório constatou que 74% dos crimes foram praticados em propriedades de até 500 hectares. Portanto, nos termos do autor do PL, na visão do homem do campo, não se trata de armar a população rural, em absoluto. Trata-se de dar condições aos produtores rurais de dispor dos equipamentos compatíveis com as suas necessidades, não só para a defesa do seu patrimônio, que é essencial para a produção, mas, sobretudo, para defender o seu bem maior, a sua própria vida e a de seus familiares. Ademais, julgamos entender que se faz necessária a complementação do escopo veiculado no projeto com a inclusão da especificação de que os novos calibres das armas sejam para uso exclusivo em serviço de proteção de propriedades em área rural. Essa delimitação evitaria interpretações assodadas de que movimentos sociais ou outros agentes econômicos possam ter acesso a armas de mais grosso calibre. Dessa forma, entendemos que o PL é meritório, pode contribuir para enfrentar o aumento da violência no meio rural e, em consequência, deve ser acolhido por esta comissão. Assim, o voto é, ante o exposto, opinamos pela aprovação do PL número 6140 de 2023 com a seguinte emenda. Altera o artigo 22 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre o porte de arma de fogo dos calibres 5,56 e 7,62 milímetros por vigilantes quando em serviço de proteção de propriedade em área rural. Artigo 22, parágrafo 2º. Os vigilantes, quando em serviço de proteção de propriedade em área rural, poderão portar armas de fogo de calibre 5,56 ou 7,62 milímetros. É o relatório, presidente. Agradeço, senador Hamilton Mourão. A matéria tem pedido de vista do senador Beto Faro. Damos prosseguimento, portanto, a esta reunião. Item número 4, a ordem, presidente. Projeto de lei número 1000... Pela ordem. Perdão, senadora Margarete, perdão. Por favor, a palavra. Não pode nem discutir o projeto, então. Não, entendi. Senadora, vamos, após a vista, a gente faz uma discussão, a gente abre. Eu creio que é no momento mais oportuno para a gente fazer a discussão.
Isso aqui eu leio, o capo? Nosso eterno Hamilton Mourão dará uma palestra agora para oficiais americanos, aqui ao lado. Sobre, inclusive, um tema que Vossa Excelência domina. Agradeço a senadora Margarete. Vamos para o item 4. Projeto de lei número 1868/2022, que altera a lei 9433 de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 19 do artigo 21 da Constituição Federal e altera o artigo 1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 7.990, de dezembro de 1989, para atualizar e aprimorar seus fundamentos e diretrizes, incluir como conteúdo mínimo dos planos de recursos hídricos prioridade para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos, considerada a realidade de acesso à água por populações vulneráveis, rurais e urbanas, garantir procedimento simplificado e políticas de subsídios para a outorga de uso de recursos hídricos e agricultores familiares ou empreendedores familiares rurais e demais beneficiários previstos na Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, e incluir critérios ambientais para a fixação de valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos. Autoria Comissão de Meio Ambiente, senador Jorge Seifel, relator pela aprovação do projeto e da emenda que apresenta. Concedo a palavra ao senador Jorge Seifel para a leitura de seu relatório. Senhor presidente, uma boa tarde, muito bom revê-lo. Senhoras e senhores senadores, senhores servidores da Casa. Senhor presidente, eu pediria a autorização do senhor para passar direto à análise, como isso aqui já estava... Concedida. Obrigado. Então vamos para a análise. Compete a essa comissão, senhor presidente, no termo dos artigos 4º e 9º do artigo 104b do Regimento Interno do Senado Federal, a analisar proposições que tratem da agricultura familiar e segurança alimentar e da utilização e conservação na agricultura dos recursos hídricos. No que se refere à constitucionalidade do PL 1868 de 22, observa-se que a União tem competência privativa para legislar a respeito de águas, conforme artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal. A matéria veiculada, senhor presidente, não é de iniciativa privativa do presidente da República, conforme o artigo 61, inciso 1º da CF, e não está no rol de competências exclusivas do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas, expressos no artigo 49, 51 e 52 da Constituição. Quanto à espécie normativa a ser utilizada, verifica-se que a opção do projeto da lei ordinária se revela correta, pois a matéria não está reservada pela Constituição à lei complementar. No tocante à juridicidade, a proposição também se afigura correta pelos seguintes motivos. A edição de lei é a forma adequada para o alcance dos objetivos pretendidos. A matéria nela tratada inova o ordenamento jurídico, possui o atributo da generalidade, revela-se compatível com os princípios diretores do sistema direto pátrio e afigura-se dotado de potencial de coercitividade. No que se refere à técnica legislativa, senhor presidente, a redação não demanda reparos, estando, portanto, vazada na boa técnica legislativa que trata a Lei Complementar 95 de 98, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 107 de 2001. Com respeito ao mérito, entende-se que as regras propostas pelo projeto de lei alinham-se com as metas específicas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas. Número 2, erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. E número 6, garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. E número 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Senhor presidente, o PL propõe prever a segurança hídrica como fundamento do PNRH, já que dela depende a segurança alimentar. Ao prever a articulação da gestão de recursos hídricos com as políticas de combate e erradicação da pobreza e de promoção de segurança alimentar e nutricional como diretriz para o PNRH, objetiva-se prevenir desigualdade no acesso à água, uma realidade observada em vários países do mundo e também no Brasil.
Objetivo semelhante é buscado pela regra que prevê prioridade de outorga para populações vulneráveis em áreas rurais e urbanas, como conteúdo mínimo dos planos de recursos hídricos. Finalmente, senhor presidente, nas regras sobre outorga e cobrança pelo uso de recursos hídricos, o projeto pretende viabilizar o acesso da água por agricultores familiares ou empreendedores familiares rurais e demais beneficiários previstos na Lei 11.326 de 2006, por meio de procedimentos simplificados, assistência técnica, políticas de subsídio, entre outras. Busca-se ainda incentivar, a partir de cobranças diferenciadas, modelos de produção rural que promovam conservação de ecossistemas e dos recursos hídricos e regulação do clima. Outro sim, julgamos pertinente determinar a possibilidade de haver redutores na cobrança de uso de recursos hídricos para modelos de produção rurais e urbanos que promovam conservação dos ecossistemas, recursos hídricos, biodiversidade ou que contribuam para a regulação do clima. Por tal razão, propomos a emenda para transformar o inciso 3º, proposto no PL ao artigo 21 da Lei 9433, de 8 de janeiro de 97, e inciso 1º e parágrafo único, inciso 2º. Meu voto. Pelo exposto, senhor presidente, somos pela aprovação do projeto de lei 1868, de 22, com a emenda a seguir apresentada. Emenda. Dá-se ao artigo 1º do PL 1868 de 22, nova redação ao proposto ao artigo 21 da Lei 9433, de 8 de janeiro de 97, da seguinte forma. Inciso 1º. Os modelos de produção que promovam a conservação de ecossistemas, dos recursos hídricos, biodiversidade ou que contribuam para a regulação de clima terão redução nos valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos. Parágrafo 2º, para agricultores familiares ou empreendedores familiares rurais e demais beneficiários, previsto na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, poderão ser adotadas políticas de subsídio na cobrança de uso de recursos hídricos. Esse era o voto, senhor presidente, esse é o relatório. Lei do relatório, a matéria está em discussão. Senadora Margarete Busetti. Só parabenizar o nosso relator pelo relatório e dizer da importância desse tema e contar a vocês que o nosso estado fez em Mato Grosso, chegando nas aldeias indígenas, a gente via que eles não tinham acesso à água. A nossa Secretaria de Desenvolvimento, por ordem do governador, foi até eles e fez, através do Intermate, poços artesianos. Porque você universalizar, né, fazer da água, dar acesso a todos é muito importante. Quer dizer, essas pessoas iam tomar água do rio, muitas vezes contaminada. Enfim, eles estão numa felicidade e são várias etnias e várias aldeias que foram feito isso. Então, parabéns, senador. Eu acho uma matéria meritória. Obrigado, presidente. Agradeço a senadora Margarete. Senador Seif. Senhor presidente, só para reforçar aqui, a nossa emenda estimula a produção e promove conservação, estando alinhada com as boas práticas agrícolas, podendo ser incorporada como um benefício adicional na conversão da cobrança, em vez de constituir uma nova modalidade de cobrança em si. Obrigado. Encerrada a discussão, coloco em votação o relatório. Senhoras senadoras, senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório do senador Jorge Seif, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CRA. A matéria vai ao plenário do Senado Federal para seu prosseguimento e tramitação. Mais uma vez, parabéns, senador Seif, e muito grato pela colaboração sempre preciosa da senadora Margarete Busetti. Nada mais havendo a tratar, portanto, declaro encerrada a presente reunião. Está encerrada a reunião. Como anda o mercado da aviação brasileira? Tem prejuízo, mas tem oportunidade no ar.
O brasileiro quer voar e isso é muito bom. É a oportunidade que a gente tem para crescer. O setor aéreo é um dos mais digitalizados do mundo, né? Quem determina o preço que você vai pagar não é uma pessoa, é um algoritmo. Essa situação do transporte aéreo é gravíssima. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado, e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Em março de 2024, o Senado Federal completa 200 anos. E nessa entrevista, nós vamos falar sobre a participação das pessoas negras nesses 2 séculos de história do Senado. Quem foram os parlamentares negros que ocuparam as cadeiras da Câmara Alta do Poder Legislativo? Que leis foram aprovadas aqui e que tiveram impactos nas vidas dessas pessoas? E o que o futuro da instituição reserva para a população negra do Brasil? Sobre isso, eu converso agora com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, bem-vindo ao programa Cidadania, muito obrigado pela sua presença. Eu quero começar essa conversa contextualizando, né, o nosso processo histórico democrático, falando sobre os primeiros parlamentares negros que ocuparam as cadeiras, né, da Câmara dos Deputados, no caso, do Brasil. E aqui eu vou dar um destaque para Manuel Mota, que foi o primeiro parlamentar negro eleito no período republicano. Ele foi eleito em 1905, é um fato curioso, ele foi eleito em 1905, mas ele não tomou posse. A Câmara não reconheceu a sua eleição e não deu posse, né? Ele não ocupou o cargo. Em 1909, esse parlamentar volta a disputar a eleição e volta a ser eleito. E, mais uma vez, ele tem dificuldade de assumir o posto e começa a provocar algumas mobilizações sociais de pessoas da comunidade negra, mas também a provocação de juristas, incluindo Rui Barbosa, patrono do Senado, até que 3 meses depois ele toma posse e se torna o primeiro parlamentar negro da Câmara dos Deputados, ocupando uma cadeira pelo Distrito Federal, quando a capital da República ainda era o Rio de Janeiro. E em um discurso proferido por ele em 1910, em praça pública, ele disse o seguinte, abro aspas, os negros não deveriam ter vergonha de serem negros, deveriam instruir os seus filhos para ocuparem as posições mais altas do país, já que a Constituição republicana lhes garante a igualdade perante a lei. Esse é o artigo 72 da Constituição de 1891, parágrafo 2º. Com essa provocação, com esse contexto, eu gostaria que o senhor falasse sobre a participação dos negros no Senado Federal. A gente tem o primeiro senador negro, Abdias Nascimento. Ele toma posse, suplente do ex-senador Darcy Ribeiro, em 1990. Quase, né, um espaço de tempo bastante longo depois dessa participação
do Manuel Mota Nascimento. Como é que o senhor vê essa participação dos negros na história do Senado Federal? Olha, Marcelo, primeiro dizer que, claro, séculos passaram, a gente lamenta muito quando, já naquele período, tua descrição aí muito interessante, um cidadão se elege, é negro, para ser senador, não é empossado, vai para um segundo momento, tem que ficar 3, 4 meses esperando para depois ser empossado. A minha história com o parlamento, claro que começou já, como eu comentava com você, lá do tempo que eu era líder estudantil, ginásio noturno para trabalhadores, isso lá por 64, em pleno golpe militar. A minha história também vai além disso, quando eu fui expulso do ginásio noturno para trabalhadores, porque eu era um negro que eles achavam que presidia o Grêmio estava agitando demais. Porque eu vinha a passeata de Caxias a Porto Alegre de ônibus, quando eu voltava, me prendia. E eu, 14 anos, mas um rebelde já, e por ali continuei. Depois que me afastaram do ginásio noturno, eu fui para o Santa Catarina, e aí comecei a, rapidamente, direito estudantil, fui ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, depois fui vice-presidente secretário-geral da CUT Nacional, já ali, trabalhando junto com Jair Meneghelli, com Lula, com Olívio Dutra, com grandes líderes do movimento social. E também, nesse período, eu acabo sendo indicado para ser deputado federal constituinte. É aí que eu começo a falar dos negros no Congresso, né? Incluindo Câmara e Senado. Para te ter uma ideia, lá em 86, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, eu fui eleito, indicado por um Congresso de Trabalhadores, e no Congresso Constituinte nós éramos somente 4. Edmilson Valentim, K.O., Benedita e eu. Fazíamos a bancada dos negros na Constituinte. E assim mesmo fizemos muita coisa naquele período, a partir dessa Constituinte, de 86 para 88. Foi ali que surgiu a Lei K.O., né? Foi ali que nós avançamos na discussão da terra e da reforma agrária, inclusive olhando para os quilombolas. Foi a partir dali que, em seguida, eu conheci o Abdias. O Abdias, uma grande figura, um ídolo, um herói para todos nós, né? É como eu digo, um homem além do seu tempo, um herói da pátria que é hoje consagrado. Eu tive a alegria de trabalhar também na construção para que ele fosse considerado o herói na pátria. Eu acabei conhecendo mesmo Benedita da Silva, que foi senadora negra, antes de eu chegar no Senado, né? E o Abdias. Foram as duas grandes referências minhas no Congresso Nacional. Como eu te falava antes, eu saía da Câmara dos Deputados e vinha para o Senado para ouvir o Abdias. Quando eu me elejo constituinte, estou lembrando agora, a Benedita da Silva me liga e diz: Paim, eu soube que o Rio Grande do Sul elegeu um deputado federal constituinte negro. Estou te esperando aqui para trabalharmos juntos. E a partir daí começamos. Trabalhamos juntos na Assembleia Nacional Constituinte, avançamos muito na legislação e foi ali que surgiu a ideia, aprovada por unanimidade naquela época, de uma moção de apoio exigindo de apoio a Nelson Mandela. Daí essa bancada negra, fomos nós à África do Sul, a Joanesburgo, e Pretória também fomos, e levamos um documento exigindo a libertação de Mandela em nome do povo brasileiro. Mandela é liberto logo em seguida, mas quem nos recebe na África do Sul é o Winnie Mandela, e eu recebi das mãos dela a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano, né? E dessa carta viemos para o Brasil, essa delegação, e começamos a construir o Estatuto da Igualdade Racial, que é a grande pérola, a grande bússola de orientação do povo negro no Brasil. Então, junto com o movimento negro, com militantes brancos, negros, índios, que acreditam que ninguém pode ser discriminado por motivo nenhum, e nesse caso aqui é pela cor da pele. E dali começamos a avançar na construção de políticas públicas
para o povo brasileiro. O Estatuto da Igualdade Racial é um dos marcos, né, da legislação, dessas leis que tiveram impacto na vida da população negra brasileira. Na Constituinte de 88 também houve avanços, né, houveram alguns avanços nesse sentido, e eu gostaria que o senhor destacasse as conquistas da população negra na Constituição de 88 e, passada a Constituição de 88, quais são os marcos legais que vão dando legitimação a essa luta? Olha, são tantos, que eu trouxe aqui uma pilha de leis já, viu? Nesse período nós aprovamos em torno de 30 leis, avançamos bastante, principalmente aqui no Senado, viu? No Senado foi em torno de 20 leis que aprovamos, grande parte se tornaram, projetos de lei se tornaram leis, e outros, infelizmente, estão na Câmara para ser votados, com o qual eu posso discorrer aqui de alguns. Mas o primeiro na Assembleia Nacional Constituinte, eu falaria aqui da Lei CAO, numa homenagem ao CAO, que já faleceu, né? Que foi uma lei que se tornou, então, de fato, crime inafiançável, imprescritível, todo crime de racismo. E daí para frente, eu considero que o que mais avançou foi o Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto que tem capítulos que trata de tudo. Trata desde a questão do trabalho, desde a questão da injúria racial, trata da importância da política de cota, trata da participação do negro nos poderes constituídos da República. Tudo está ali, grandes princípios que precisariam, claro, avançar na regulamentação. Eu mesmo fui chamado, convocado, convidado, e fui muito feliz, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, quando a política de cotas, que ela é oriunda do Estatuto da Igualdade Racial, política de cotas nas universidades, porque houve um recurso dizendo que a política de cotas era incondicional. Eu fui para o Supremo, porque era o único negro na época que estava aqui no Congresso, e eu fui defender a política de cotas. O resultado, nós ganhamos de 10-0. Eu me lembro desse... O filme Raça conta essa história e filmou tudo esse debate lá no Supremo Tribunal Federal. E ali, a partir dali, as políticas de cotas, que ali, para mim, a oriunda do Estatuto de mais importância para a liberdade do povo negro, porque, como a gente fala sempre, a educação é que liberta. Inclusive, teve também, né, projeto de lei aprovado para instituir, né, dentro da grade do currículo escolar obrigatório, a história das populações africanas, a história do povo negro como parte da história brasileira. Agora, voltando um pouco na referência que o senhor teve aqui, Abdias Nascimento, primeiro senador negro, ele foi suplente de Darcy Ribeiro, tomou posse em 1990. Ele usava... 2 anos depois da Constituinte. Isso, e ele usava um termo que era o mito da democracia racial, para falar justamente sobre essa falsa impressão que muita gente tem de que não existia racismo no Brasil, de que não existe racismo no Brasil. O senhor aprovou várias leis, participou de todo esse processo de construção de um arcabouço legal, de leis que vão modificando as regras do jogo para educar a população e para que seja combatido o racismo e toda forma de preconceito por questões de raça e cor. Agora, eu pergunto, assim, dessa sua experiência de vida no parlamento, como o senhor vê o poder que essa legislação tem de mudar a cultura das pessoas, que aí a gente entraria nessa questão desse mito da democracia racial. Fazer com que as pessoas enxerguem que existe o racismo, fazer com que as pessoas mudem o seu comportamento, passando a enxergar todos nós como iguais. Por isso que uma das leis mais importantes que nós aprovamos no Congresso, e eu digo de passagem, quem resgata e vai ver a história, a primeira lei que tratou de contar a verdadeira história do povo negro, do povo índio, dos quilombolas, dos brancos, na formação do povo brasileiro, foi de nossa autoria, ainda que eu era deputado. Mas, infelizmente, a lei foi engavetada. E depois surge uma nova proposta, que eu acompanhei junto com os autores, naturalmente, que a Esther Gross foi a autora e Ben-Hur foi o relator. Eu acompanhei e nós conseguimos aprovar, então, por unanimidade, no fim de muita peleia,
foi votação até simbólica, e conseguimos aprovar, e essa lei hoje é uma realidade. O problema é que, até hoje, a verdadeira história da formação do povo brasileiro, em relação principalmente a índios, quilombolas e negros e negras, não é que quilombolas não sejam negros e negras, mas tem uma nomenclatura, tem um destaque especial, é destaque o termo correto do povo quilombola, né? Até hoje, na sala de aula, não tem 20% das escolas públicas desse país que realmente contam a verdadeira história do povo negro. E a importância do povo negro, né? Da cultura negra, da história dos heróis negros. Por isso que nós conseguimos colocar como heróis da pátria o Zumbi, colocamos como herói da pátria os Lanceiros Negros, que é uma história bonita do Rio Grande do Sul, que eles foram chamados para a guerra, com a promessa de que eles seriam libertos, e depois foram massacrados, porque não queriam que os Lanceiros Negros fossem uma referência da liberdade, que o fim da escravidão no Brasil seria, né? Essa história vem lá do Rio Grande do Sul, eu briguei muito aqui, mas consegui aprovar. E hoje é lei, os Lanceiros Negros são heróis da pátria. Abdias também é herói da pátria. Então, esses símbolos são muito, muito importantes para que a nossa juventude possa olhar para frente e ter referência. E eu mesmo, quando no colégio, voltando no tempo para trás agora, eu procurava referência, não tinha referência, porque não falavam, não contavam. Só depois, naturalmente, como estudante, sendo sindicalista, avançando no tempo, é que eu fui perceber que, por exemplo, o meu maior herói era Zumbi dos Palmares. E Zumbi era contado como um morto-vivo. Alguém que ia te assustar se você cometesse algum tipo de anarquia, enfim, na aula ou no colégio, né? E não como o herói que ele foi, que ele morreu pela liberdade. Então, a história da comunidade negra é uma história muito bonita. Foi raptado na África para ser escravo aqui. A história dos navios negreiros, como eles eram tratados, fala que é um livro que conta a rota dos tubarão, né? Que eles eram jogados no mar, porque se rebelavam, e os tubarão ficavam só esperando. Então, tem muita coisa que foi feito na história desse país e que, nesse momento, a gente pode dizer que aqui no Congresso, além de nós ter aprovado a lei da injúria também, eu diria que 99 leis que foram aprovadas aqui da Constituinte para cá, eu fui autor ou fui relator. E falo isso com garantia, com segurança, porque não vou listar todas elas, né? Sim, mas podia falar da injúria, que eu fui relator, o Estatuto de Igualdade Racial, que eu fui autor, as leis de cota, que eu fui relator há 11 anos atrás, e agora relatei de novo aqui no Senado, naturalmente, né? O próprio 20 de novembro é uma data importantíssima. A data da consciência negra e de Zumbi dos Palmares. Eu também fui relator, pelhei, lutei, até que aprovei ela e hoje... Projetos de lei que já vem há muito tempo, nós vinha brigando desde a Constituinte. Parece que é coisa de agora, porque foi aprovada agora, mas... Aprovada agora, mas quem vinha com briga lá de trás. Nós aprovávamos numa casa, caía na outra. Aprovávamos numa casa, caía na outra. Preconceito embutido, né? Até que um projeto mais recente, que foi apresentado até para o senador Rodolfo Rodrigues, que me convidou para ser relator. E fomos que eu aprovei o feriado a nível nacional aqui no Senado. Senador, a gente falava em mudança de cultura. E falando em cultura, vou trazer aqui a lembrança do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, que termina, né, com um professor negro no Rio Grande do Sul, morador da periferia, que numa abordagem policial é confundido com marginal sem ter cometido nenhum delito e acaba sendo morto pela polícia. A gente teve recentemente um fato parecido com esse no Rio Grande do Sul. O senhor tem também um projeto de lei que trata dessa questão da abordagem policial. Queria que o senhor falasse sobre isso. A abordagem policial é uma luta que nós estamos travando também há muito tempo, né? Porque eu sempre digo, a abordagem policial que é feita num cidadão bem vestido no Leblon é uma, e calcule um cidadão com vestes bem simples numa favela. Então, a abordagem policial tem que mudar, o mundo todo está mudando já, está com essa discussão. E no Rio Grande do Sul tivemos 2 casos, nos Estados Unidos tivemos um recentemente também. A abordagem policial, o que nós queremos? Que ninguém está contra, porque é policial, ou alguém já disse, a favor do bandido e contra o policial. Não, nós precisamos de segurança pública. Nós queremos que nas escolas
nas academias, onde se formam, onde estudam, onde se preparam os policiais, seja explicado o que é a abordagem policial sem o preconceito, sem racismo, sem achar que é do bem ou do mal porque é preto ou porque é branco. Esse é o objetivo da abordagem policial, que já aprovamos por unanimidade. O Major Olímpio, que faleceu, me ajudou. Que eles, pai, muda tal artigo que eu te ajudo. E eu mudei e aprovamos aqui no Senado por unanimidade. Está lá na Câmara, há um apelo da sociedade para que essa proposta seja aprovada. De novo, o Reginete Bispo, minha suplente, está como relatora da matéria. Eu tenho muita esperança que a gente consiga mudar a forma como é feita a abordagem policial, seja na área pública, seja na área privada, aqui no Brasil, onde a pessoa é de cor preta, onde negros e negros são discriminados, está comprovado. Esse caso do Rio Grande do Sul, o cidadão leva uma facada, chama a polícia, porque quem deu a facada era branco, e ele era negro, ele foi preso. E o outro saiu caminhando tranquilo para o seu apartamento. Veja que situação. Por isso que a abordagem policial é fundamental que a gente aprove ainda esse ano, espero eu, aqui no Congresso. O Senado fez a sua parte. Senador, esse caráter simbólico de algumas dessas leis, como essas que colocam algumas personalidades negras como heróis da pátria, eles têm talvez tenham aí esse potencial de mudar um pouco essa cultura do preconceito, a cultura do racismo e assim modificando a sociedade, que é o que se espera com a produção dessas leis. A gente teve em 2022 o primeiro censo de IBGE, em que a maior parte da população brasileira se declarou parda, e também verificando de 2010 para 2022, a quantidade de pessoas que se declararam negras aumentou de 7,6% para 10,2%. O senhor entende que esse movimento, já que o censo é autodeclaratório, mostra uma mudança de comportamento na nossa sociedade e uma assimilação dessa nossa identidade, que também é negra? Naturalmente, o povo negro, ele foi ensinado pela cultura europeia que se colocava nesse país, que a cor preta era feia, né? De que não deveriam se assumir como negros e negras, que era um povo só, uma cor só. Não é verdade. É branco, é amarelo, é negro, enfim, é negra. E essa discriminação hedionda sempre foi muito pesada, né? Sobre principalmente indígenas, tem que ser dito isso. Sim. Tanto que mataram a maioria, né? Hoje nós temos que, em relação àquilo que era no passado, deve ter em torno de nem 10% de índios, né? Negro, nós somos hoje em torno de 54%, porque a comunidade negra foi cada vez mais assumindo a sua negritude. É como eu digo, para ser negro não é só dizer sou negro, tem que assumir a sua negritude e caminhar de cabeça erguida e buscando os espaços que nós temos de direito pela capacidade na sociedade. Por isso que hoje você já vê, graças à política de cotas, que eu tenho a satisfação de ter sido um dos proponentes no Estatuto, porque ali surgiu, nós temos médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, enfim, de todo o setor da sociedade, nós temos negros e negras. Claro, não é o percentual que nós gostaríamos. Por exemplo, temos muito poucos negros no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, mas crescemos. Nós tínhamos a bancada, como eu dizia para você antes, da igualdade racial, da comunidade negra, enfim, da bancada que lutava contra os preconceitos, nós éramos 4. Hoje temos em torno, pelo menos na frente parlamentar, inclusive que eu sou um dos coordenadores, a Dandara na Câmara, só que no Senado, na frente parlamentar mista, na Câmara está em torno de 147 assinaturas e aqui no Senado em torno de 40 e poucas assinaturas. Claro que não é só negros. Sim, negros são muito poucos, mas tem simpatizantes, como o próprio Rodrigo Pacheco, foi um dos primeiros a assinar. Quando eu pedi para o presidente, disse, assino sim, sou totalmente contra toda forma de racismo e preconceito. Ele tem me ajudado muito aqui no Senado para aprovar essas leis. Mas eu queria dar um carinho especial para o 20 de novembro. 20 de novembro foi uma luta para aprovar, mas conseguimos aprovar. Eu fui relator no Senado e lá na Câmara foi a Reginete Bispo, que é minha suplente e que virou deputada federal, ela foi relatora.
e conseguimos aprovar. Essa lei, ela visa que 20 de novembro, que era chamado Dia da Consciência Negra, agora é Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares. Sim. E no relatório eu fiz questão de botar Zumbi dos Palmares. É um dia de reflexão nesse país, e eu digo sempre, não é só para negros. Um dia de reflexão do preconceito, por exemplo, em relação às mulheres. Nós somos o país que mais mata mulheres. No feminicídio, a maioria são negras. O preconceito contra as pessoas com deficiência, o preconceito contra idosos, o preconceito contra LGBTQI+, enfim, é um dia que o país para olhar a sua história, pensar no presente e projetar o futuro. Esse país só será um país do primeiro mundo, como dizia Martin Luther King, por exemplo, que também é considerado feriado nos Estados Unidos, dia da sua morte. Martin Luther King dizia, eu sonho com um dia onde negros, brancos, índios, enfim, todos os segmentos sentem à sombra da mesma árvore e dividam na mesma mesa o pão de cada dia. Quer dizer, o dia que caminharmos juntos e deixarmos de lado esse crime hediondo que é o preconceito e o racismo, nós vamos avançar muito mais com a qualidade de vida para todos. Para todos. Vou te dar outro exemplo que eu acho importante. Eu fui um grande defensor da política de cota e existe, não só por mim, por todos aqueles que lutaram, né? Ninguém faz nada sozinho. A política de cota eu digo que é um exemplo, me permita que eu diga ainda, porque muitos vendem a imagem que a política de cota é só para negro, para índio e pronto. Não é verdade. A política de cota é para branco, é muito mais cota social do que racial. Sim. A política de cota é para branco, os mais vulneráveis, onde aqueles que ficam na faixa da renda per capita de um salário mínimo ou até mesmo um pouco mais, porque naturalmente tu quer considerar os mais vulneráveis. Branco, negro, deficientes, índios e ainda quilombolas. Todos estão colocados. Recentemente teve uma colega minha que disse, eu estou aposentada, ganhando salário mínimo, minha filha queria tanto fazer a universidade. A filha dela é branca, de olhos azuis e o cabelo até meio avermelhado. Né? É mais do que loira, né? Digo, sim, mas por que ela não entra na política de cota pelo salário que você ganha? Não, isso que é só para negro. Eu digo, vai lá e se inscreva. Diga que fui eu que falei, que foi o relator da política de cota. Não é que ela foi, se inscreveu e a menina vai ser... vai estar se matriculando agora na política de cota em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul. Sim, e é mais um exemplo de que essa legislação produzida pelo Senado Federal ao longo dos seus 200 anos, especialmente a nossa história mais recente, ela beneficia os negros e beneficia toda a sociedade. A tua frase está mais completa. As pessoas não entendem que o racismo é ruim para todos. Toda a sociedade é contemplada quando você trata com carinho, com respeito, né? A todos. E cada um vai ocupando o seu espaço na caminhada da vida. Eu sonho com esse mundo onde todos tenham direitos iguais, respeitado e qualidade de vida. Nós não podemos ter um país onde 32 milhões de pessoas vivem na insuficiência alimentar, em torno de 20 milhões passam fome. Então, essa luta é uma luta permanente de todos, branco, negros, índios, enfim, LGBT, mulheres, caminhando juntos para um país melhor para todos. Senador Paulo Paim, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Muito obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Eu que agradeço, Marcelo. Satisfação de dialogar com você. E você é um conhecedor da história. Você voltou lá há 200 anos atrás e foi construindo e jogou a bola para mim aqui no meio de campo para poder fazer o gol. Um abraço. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. A verdade eleitoral não pode ser posta em dúvida. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho muito perigoso se enveredar por esse caminho.
Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. No Brasil, como também nos outros países, a democracia se faz não de maneira direta. Podemos até chegar nesse estágio no futuro, através do avanço tecnológico, como na Grécia Antiga, com a Ágora, que se fazia diretamente, mas não chegamos ainda nesse modelo. Então, precisamos dos representantes do povo, que são eleitos democraticamente, quer no executivo, quer no legislativo. E o partido é o elemento que permite ao cidadão colocar seu nome à disposição. Nós não temos candidaturas independentes no Brasil. Então, há necessidade, de fato imperiosa, de que os partidos tenham essa presença na vida diária. Eu sempre dou o exemplo que quando você vai num restaurante chinês, não adianta você chegar lá e falar, eu quero comer um pernil assado à moda mineira. Não adianta, porque lá o cardápio é comida chinesa ou comida japonesa. Então, o partido oferece os nomes ao cidadão. Você fala, eu não gosto de nenhum, eu quero votar no José, que não está na lista. Não adianta. O partido é que oferece. Então, quanto mais você se identifica com o partido participa, mais aberto ele será. Agora é lei. A fita com desenhos de girassóis passa a ser oficialmente o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como a surdez, o autismo e as deficiências cognitivas, entre outras. O Senado votou, agora é lei. Senhores constituintes de hoje, senhores congressistas de amanhã, nosso dever é fazer política, isto é, defender e praticar a Constituição brasileira em vigor. Há exatos 35 anos, nascia o documento que deu ao Brasil uma nova identidade jurídica. Essa Constituição nos torna um país juridicamente primeiro-mundista. O Brasil tem uma Constituição que é produto do povo. Nenhum jurista célebre redigiu esse texto constitucional. Ela rompeu com o passado e ela encaminhou o país para diante. A nossa atual Constituição não começa com a configuração do Estado, estabelecendo a divisão de poderes, nada disso. Ela começa com princípios fundamentais e logo a seguir apresenta um artigo que é talvez a mais perfeita tradução do espírito da Constituição de 88, que é o artigo 5º. Esse artigo 5º vai tratar dos direitos e das garantias fundamentais. Nacional Constituinte. A nova carta foi fruto de intenso debate e participação social. Nós tivemos talvez a Constituinte mais longa da história do Brasil. Levou 2 anos para ser discutida, emendada, aprovada e finalmente promulgada, né? O processo constituinte se abriu para a participação de toda a sociedade, com um detalhe: não é uma participação exclusiva dos setores organizados da sociedade. A Constituinte de 87 e 88 se abriu às demandas, às dúvidas, aos desejos de uma infinidade de cidadãos brasileiros. Então eu fiquei imaginando, quem sabe se eu escrevesse uma carta, eu podia ajudar, dar um alento, né? Mudar alguma coisa lá em Brasília. Inclusive, é a primeira Constituição brasileira que abre para os cidadãos a possibilidade de apresentar um projeto de lei, ou seja, a iniciativa legislativa deixa de ser uma exclusividade do Executivo
e das duas casas do Congresso Nacional e passa a ser também uma oportunidade, um direito que é dado à sociedade brasileira. Eu diria que a marca registrada da atual Constituição brasileira é a defesa intransigente da democracia, o conceito de democracia participativa com o qual ela trabalha, pressupõe, requer e exige uma efetiva prática de cidadania. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. O Brasil tem cerca de 6 milhões de trabalhadores domésticos. Desse total, 92% são mulheres e a maioria absoluta mulheres negras. A conquista de direitos importantes dessa categoria também teve a participação dos senadores. PEC das domésticas é proposta de emenda constitucional? Exatamente. E aí entra na Constituição, né? Não é só uma proposta de lei. Oi, eu sou a Lavínia Rocha, sou professora de História, escritora e criadora de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre a PEC das domésticas. O que a gente pode falar dos direitos alcançados? Se a gente pudesse enumerar alguns, a gente falaria de... A gente poderia falar de FGTS, aposentadoria, por invalidez, por tempo de serviço, por idade. A gente falar de férias remuneradas, a gente vai pensar em auxílio maternidade, hora extra, adicional noturno. Então esse trabalho feito no lar, um trabalho doméstico que por séculos foi feito de graça, hoje ser pago, ter direitos é algo muito complexo, por isso é um marco na nossa história. Desde a abolição da escravidão passaram-se 125 anos até o primeiro olhar sobre legislação do trabalho doméstico, né? Foi preciso esperar não, lutar muito para alcançar essa PEC das domésticas. E o Senado aprova por unanimidade a PEC das domésticas. É muito importante, é um marco. Não dá para esquecer da Laudelina de Campos Melo, uma mulher negra, mineira, que atuou muito no estado de São Paulo, que estava ali nas associações de empregadas domésticas e lutou muito para que esses direitos hoje existissem. Além de Benedita da Silva, que já foi empregada doméstica, senadora e também a relatora da PEC das domésticas na Câmara dos Deputados. O tratamento igual para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, garantido por lei. Essas conquistas fazem parte da história do país. Senado, 200 anos. Ser ou não ser? Ser ou não ser? Civil e presidente da nação? Eis a questão. Poder prender. Depois soltar. Admitir. Exonerar. Fazer sorrir. Fazer chorar. E dar a mão. Fazer-se amigo. E dar o pão. Dar o castigo. Ter o poder. Poder mandar. Mas tem que ser um militar. Eis a questão. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 1921, foram construídos 2 prédios ecléticos, né, de muita beleza, na frente do passeio público, de cara ali para que é a beira-mar, né, que ao lado o Palácio Monroe. Mas há um debate, uma discussão que tem por trás a fluidez do sistema de transporte. Essa discussão levou a que, em 1937, os 2 prédios foram retirados para facilitar a passagem do bonde. O Palácio Monroe, ele tem uma história parecida, curiosamente, né? Porque também há uma mobilização de opinião realizada pelo jornal O Globo a favor da demolição e que é legitimada pelos arquitetos modernistas. Quem está na frente da legitimação da demolição daquele, aspas, trambolho, é o Lúcio Costa. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, já estabeleceu como uma das prioridades de votação neste semestre a votação do projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial aqui no Brasil.
há uma proposta em tramitação, uma comissão temporária que está debatendo o assunto. E nós vamos conversar com o vice-presidente desse colegiado, que é o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Carla, muito obrigado a vocês. É um assunto muito importante. Realmente ele tem uma implicação positiva muito grande para o país, em todos os setores, e também cuidados que devem ser tomados. Então, essa legislação, ela vem numa boa hora e ela precisa ser muito bem discutida, né, para que nós não cometamos erros que outros países já fizeram e, ao mesmo tempo, que a gente possa garantir o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, vamos contextualizar aqui para os nossos telespectadores. Foi o projeto, senador Rodrigo Pacheco, que foi elaborado por uma comissão de juristas, está tramitando nessa comissão temporária e o senhor apresentou uma emenda substitutiva a essa proposta. O que muda, senador, entre esse projeto original formulado aí pelos juristas e essa proposta e essa sua emenda? Vamos passar essa história para o pessoal entender bem como é que funcionou e como é que tem funcionado isso. Essa proposta foi a projeto de lei 2338 de 2022. Ela foi construída por uma comissão de juristas e foi um bom começo para dar partida no processo. E ela foi feita, logicamente, com um enfoque legal, né, visto pelos juristas ali. Agora, a partir daí, nós tivemos a montagem da comissão e nós trouxemos vários setores para discutir, que havia muita dúvida, muito medo com relação a essa proposta, que ela tinha problemas que já estavam sendo apresentados. Então, nós trouxemos vários setores, a comunidade científica, a comunidade acadêmica, nós trouxemos vários setores que trabalham, por exemplo, setor de saúde, governo, né, que trabalha o governo digital, telecomunicações, todos os setores trouxemos para discutir e ouvir, né, o que eles tinham a dizer a respeito dessa proposta. E baseado na informação de todos esses setores, nós construímos um substitutivo, não saiu da minha cabeça, logicamente, saiu de todas essas reuniões com especialistas, e esse substitutivo ele resolve os problemas que foram observados nessa proposta inicial, que serviu como base. Isso é importante ressaltar. E também, o que acontece nesse substitutivo? Vamos começar com os problemas que foram resolvidos. Então, a 2338, ela tem um enfoque, logicamente feito por juristas, ela tem um enfoque legal. Ótimo. Só que quando você trata de inteligência artificial, você tem que olhar com outras perspectivas também. Uma das perspectivas é a pesquisa e o desenvolvimento da tecnologia no país, que a gente não pode ficar para trás, né, com relação aos países. O fomento da pesquisa, do desenvolvimento, etc. Depois vem a aplicação, como que a inteligência artificial pode ser aplicada nos diversos setores para que tenha mais eficiência, para que a gente tenha mais lucro no país, para que a gente tenha mais empregos gerados dentro dessa cadeia produtiva. E depois as implicações das aplicações, ou seja, como que cada uma dessas aplicações vão ter implicações, né, devido à inteligência artificial operando ali e também como que isso pode afetar o usuário final. E aí sim vem o invólucro jurídico, né, que coloca tudo isso aí de uma forma lógica. Nós tivemos exemplos, e essa 2338 foi muito baseada no exemplo da Comunidade Europeia, e eles lançaram e acabou tendo uma série de problemas, eles recolheram e agora lançaram outra. O Reino Unido também tem trabalhado com uma regulação de aplicação. Lembrar que a gente não regula tecnologia, isso não existe, regula as aplicações daquela tecnologia, os resultados. Os Estados Unidos também têm trabalhado bastante com vários. O presidente Biden lançou uma resolução de 90 e tantas páginas, ou seja, a maior da história deles, tratando disso. E nós reunimos também todo esse conhecimento. Eu estive nos Estados Unidos conversando com o governo americano, conversando com as entidades que trabalham com regulação lá também, empresas grandes de lá também. E aí nós observamos que o nosso substitutivo, ele está atendendo a todas essas demandas e exigências de forma que a gente tenha o desenvolvimento da tecnologia no país, a aplicação, não perder a competitividade do país e, ao mesmo tempo, proteger o cidadão da forma mais efetiva possível. Ou seja, isso é muito importante. E lembrar do seguinte, né, as pessoas têm relativamente, falam assim, eu tenho medo da inteligência artificial, o que ela vai fazer na minha vida, etc. Né? Ela já faz, o que eu digo é assim, tenha mais medo de não utilizar a inteligência artificial no país do que de utilizar. E eu explico isso da seguinte forma. Você não utilizar ciência e tecnologia, a inteligência artificial no país, significa que a gente vai usar de outro país, mas vai usar. Significa que você não tem o conhecimento exato daquela tecnologia no país. As suas empresas vão perder competitividade no país.
E os riscos que traz a inteligência artificial com relação à ética, possível uso incorreto de dados e assim por diante, todos esses vão ser agravados porque você não tem o conhecimento e vão ser mais difíceis de mitigar os riscos. Você só mitiga riscos daquilo que você conhece. Então, conhecer e ter isso aqui muito forte no Brasil é importante. Senador, há uma grande urgência em se aprovar essa proposta, há muito clamor muito grande, principalmente que a gente está perto de um período eleitoral, apesar de que essa legislação não seria, não seria possível ainda aplicá-la nesse próximo pleito eleitoral, mas há uma grande preocupação do uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais, num período eleitoral. Independente dela ser aplicada ou não a essas eleições, na sua emenda substitutiva, há alguma coisa que possa impedir o uso da inteligência artificial de uma forma tão nociva, desse jeito, assim, que ela não prejudique e não afete um pleito tão importante como o eleitoral? Lembrar que um projeto de lei como esse, ele trata de todas as aplicações de inteligência artificial. Ele, obviamente, inclui também isso, mas não especificamente, porque senão seria rapidamente obsoleta. Então, você tem que tratar de forma mais principiológica. E nós temos os diversos setores, a Anatel, no setor de telecomunicações, nós temos a Anvisa para saúde e assim por diante, e o TSE, vamos dizer, o setorial em eleições. Eles já lançaram uma resolução que atende a essas eleições. A preocupação é o deepfake, a pessoa colocar voz e imagem que não existe na imagem de alguém. E eles proibiram isso, está correto. Nos Estados Unidos também, e assim por diante. Então, eles já cuidaram dessa parte aqui. Essa legislação, ela faz uma aplicação geral, ou seja, principiológica. Então, em termos gerais, o que ela faz? Primeiro, ela ajuda, e isso está fraco, a gente precisa melhorar, por isso que a gente tem que discutir mais, precisa melhorar a parte de fomento da tecnologia no país. Então, como que nós, no Brasil, vamos fomentar para que tenha mais envolvimento de inteligência artificial e mais conhecimento sobre isso, e também como que isso vai ser aplicado dentro do setor, como vai ser ajudar startups, etc., que possam trabalhar com isso no país. Ótimo. Uma das coisas que nós tiramos da 2331, nós usamos da 2332, é com relação à utilização de riscos para fazer análise de responsabilidades do desenvolvedor, do distribuidor, vamos chamar assim, nos Estados Unidos chamam de deployers, aqui a gente pode chamar de operador, mas então do desenvolvedor, do operador, nós incluímos também o usuário. E isso é uma coisa que, inclusive, nos Estados Unidos, a gente precisa colocar isso também aqui. Repararam que existe uma lógica nisso. E isso é baseado em risco. Agora, como era no 2332, o risco ele era muito genérico, ou seja, ele não tinha um tratamento técnico. Nós colocamos um tratamento técnico semelhante ao que é usado há muitas décadas, com grande sucesso no setor de aviação civil, onde você tem o risco calculado ou gerenciado por probabilidade e impacto, e isso dentro dos fatores contribuintes. Eu sei que fica um pouquinho técnico assim, mas isso vem como anexo ali. E essa parte é uma parte que tem que ser mutável, tem que ser flexível da legislação, porque a inteligência artificial ela progride muito rápido. Então, esses riscos também mudam. Portanto, se você ficar criando uma lei por ano para tentar acompanhar a legislação, não tem jeito. Mas você pode, com uma comissão de especialistas formados, com representantes dos diversos setores, isso é importante. Outra coisa que é unânime, nas todas as conversas que nós tivemos, aqui no Brasil e fora, não criar uma agência de inteligência artificial. Isso é bobagem, porque você não cria uma agência para uma tecnologia, mas você pode ter um conselho sediado, por exemplo, na Agência Nacional de Proteção de Dados, e esse conselho, ele tem membros dos diversos setores, membros da saúde, da Anvisa, membro da Anatel e assim por diante, e inclusive da sociedade civil, e da academia, da comunidade científica, etc. Com isso aí, você consegue ter esses princípios sendo aplicados dentro da regulação de cada um dos setores, inclusive do sistema eleitoral. E essas tabelas de controle de risco, elas têm que ser atualizadas de tempo em tempo, por exemplo, anualmente. Então, você tem uma lei que ela é firme e ela, ao mesmo tempo, ela tem uma parte que é flexível para que haja essas mudanças acompanhando a tecnologia. Não engessa, né, senador? E um ponto importante também, que eles ficaram a gente gostou dessa parte aí que a gente não tinha pensado, que é o seguinte: você tem certamente responsabilidades para o desenvolvedor. De acordo com o nível de risco daquela inteligência artificial, vamos supor que seja de alto risco, ele tem responsabilidades junto ao órgão controlador, coordenador. No caso, eu estou imaginando aqui a Agência de Proteção de Dados controlando
esse conselho, lembrando que ela não vai interferir, isso é importante, não interferir em outras leis. Por exemplo, havia um risco da 2338 interferir com a Lei de Proteção de Dados. Né? Não, você tem que criar uma lei que não interfira com as outras, mas que haja uma coordenação com as diversas áreas e regulações. Então, isso é perfeitamente possível fazendo dessa forma. E aí, dentro desse contexto, né, você atualiza essa lei de tempos em tempos. Se um desenvolvedor está fazendo uma inteligência artificial que ela é pelo cálculo de risco, né, cálculo objetivo de risco, como a gente colocou, é de alto risco, ele tem responsabilidades junto com a agência. Ele vai ter que responder, ver, acompanhamento muito mais intenso. Se ele está fazendo uma coisa, mesmo no setor de saúde, vamos dizer assim, que era considerado de alto risco total, né, nesse caso não. Se você vai fazer, por exemplo, um sistema que vai monitorar resultados dos pacientes ou dados no hospital para ver se eles estão entrando em algum tipo de possibilidade de ter uma infecção generalizada. E a inteligência artificial, a única coisa que ela faz é observar os dados. A hora que ela vê uma possibilidade disso, ela avisa os médicos, bota um sinal lá no paciente X, aí os médicos vão tomar atitude, a decisão que for. Isso é de baixo risco, por exemplo. Um sistema para controlar a frequência de aluno, baixo risco na educação. E isso é importante porque aí dá flexibilidade suficiente para as empresas desenvolverem no Brasil. E quando for de alto risco, e aí tem um controle maior. Mas a gente colocou uma parte que não tinha, que é o seguinte: você tem a responsabilidade do desenvolvedor, do operador, do usuário também. Por que isso é importante? Você imagina um celular, você tem um programa para alguma coisa, um aplicativo. O aplicativo, geralmente, ele não muda, se ele não é inteligência artificial, ele não muda quando você coloca qualquer input nele. Ele faz o algoritmo dele e dá uma resposta. Você pode colocar o que você quiser, ele não vai mudar o algoritmo dele. Inteligência artificial, alguns tipos de inteligência artificial não supervisionada, por exemplo, ela pode utilizar os inputs e as respostas às respostas delas, né? Você coloca um input, ela responde, você responde aquela resposta, de repente ela começa a aprender com o usuário. E aí que vem o risco, se você começar a colocar coisa, lixo ali dentro, a inteligência artificial ou alguma coisa que seja discriminatória, por exemplo, aquilo ali ela vai aprender daquele jeito. Então o usuário tem uma ética para utilizar a inteligência artificial também. Senador, para a gente finalizar, sei que o papo é longo aqui, o senhor falou que é necessário mais prazo. O presidente do Senado já sinalizou uma certa prioridade. Quando que o senhor acha que é possível se colocar essa proposta em votação? Olha, da maneira como eu vejo, nós temos que ter pelo menos mais uns 2 meses de discussão. Que parte mais especificamente? Na parte de fomento dessa lei, na parte do cálculo de riscos. Essas tabelas, como eu falei, ela tem que ser tempos em tempos verificadas, não, a gente tem que trazer de novo todos os setores para discutir e verificar, não, isso aqui é realmente baixo risco, isso aqui não, isso aqui, para ajustar essas tabelas. Ou seja, vai demorar algum tempo para a gente fazer esse ajuste e possivelmente outras coisas que podem ser modificadas. Porque não adianta, não tem uma corrida. Os países estão tentando sair correndo na frente. Isso não muda a competitividade do país, porque as empresas grandes já têm a compliance. Não é bom ser o primeiro nessas horas. É a mesma coisa. Vamos observar como é que está acontecendo nos outros países. A gente já observou na Comunidade Europeia, agora vamos observar no Reino Unido. Os Estados Unidos, eu fui lá, já tem uma boa observada, a gente já tem um contato direto ali. E aí a gente vai colocar nossa lei para ser uma legislação muito bem desenvolvida. Porque depois, é igual eu falava no Senai, meu professor falava assim, meça 10 vezes, faça uma. É muito melhor. Tá certo, senador. Obrigada e um bom trabalho aí nesse desafio da inteligência artificial. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Como anda o mercado da aviação brasileira? Tem prejuízo, mas tem oportunidade no ar. O brasileiro quer voar e isso é muito bom. É a oportunidade que a gente tem para crescer. O setor aéreo é um dos mais digitalizados do mundo, né? Quem determina o preço que você vai pagar não é uma pessoa, é um algoritmo. Essa situação do transporte aéreo é gravíssima. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64.
Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nenhum minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das 2 categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei.
Sabia que o Brasil teve sua primeira constituinte 200 anos atrás? Ela foi dissolvida pelo imperador Dom Pedro I em meio aos trabalhos. Mas algumas ideias discutidas lá estão presentes até hoje em nossas vidas. Estamos na Praça dos Três Poderes, onde ficam as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Aqui no Brasil, essa divisão foi debatida pela primeira vez na Constituinte de 1823, influenciada pelos ideais iluministas, pela independência americana e pela Revolução Francesa. A ideia era simples: evitar a concentração de poder nas mãos de uma só pessoa. Cada um dos poderes equilibra e fiscaliza a atuação dos outros dois. Hoje, esse é o modelo adotado pelas democracias no mundo todo, com algumas diferenças em cada país. O programa a seguir é livre para todos os públicos. 200 anos do Senado, as sedes históricas, Palácio Conde dos Arcos, Palácio Monroe e Palácio do Congresso Nacional. Trabalho remoto para servidoras que amamentam no Amazonas. Deputadas mulheres são responsáveis por mais da metade da aprovação de projetos na Câmara dos Deputados. A conquista do direito ao voto, avanços e retrocessos. Você sabia que Pernambuco já foi um país independente do Brasil? O dia 6 de março foi declarado como a Data Magna Pernambucana e desde 2017 se tornou feriado civil. Oi, pessoal! Este ano o Senado está fazendo 200 anos. Foi na primeira Constituição de 1824 que Senado e Câmara dos Deputados foram criados. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você leis, projetos de leis, iniciativas parlamentares que acontecem não só em Brasília e que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? Nesses 2 séculos, o Senado teve 3 sedes. Essa aqui, a mais conhecida e reconhecida internacionalmente, fica no Palácio do Congresso Nacional, inaugurado em 1960, na planejada e construída Brasília. Mas antes da mudança da capital do país para cá, o cérebro das mais altas decisões nacionais ficava no Rio de Janeiro, onde o Senado ocupou o Palácio Conde dos Arcos e o Palácio Monroe. O Senado do Brasil foi criado com a outorga da Constituição de 1824 e por isso dizemos que está completando 200 anos. Mas, na verdade, a primeira sessão do Senado só aconteceu em 1826, no Palácio do Conde dos Arcos, aqui no Rio de Janeiro, então capital do país. O palácio ficava em uma chácara do Conde dos Arcos, último vice-rei do Brasil, e que ia do Areal até essa região do Campo de Santana. Douglas, essa aqui é uma região super importante para essa época do Brasil Império e eu queria que você contasse um pouquinho sobre a história do Senado nesse período. Olha, é importante nós compreendermos como que o Palácio do Conde dos Arcos está inserido numa região de grande importância para a vida imperial. Esse local que nós conhecemos como Campo de Santana, no período imperial, era chamado de Campo da Aclamação. Foi o local da aclamação do primeiro imperador brasileiro e também do segundo. E também foi o local das grandes manifestações populares que permearam toda a vida do segundo reinado. Douglas, aqui nesse prédio, que hoje é a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ,
também aconteceram votações muito importantes desse período, como foi, por exemplo, a aprovação da Lei Áurea. Exato. Todas as aberturas da Assembleia Legislativa com as falas do trono do imperador, acompanhou os 2 grandes juramentos da princesa Isabel, em 1860 e 1871. Do plenário do Senado, assistiu-se ao 15 de novembro, a quartelada que derrubou a monarquia semiparlamentar e instaurou a República Presidencial no Brasil. E, ao mesmo tempo, esse Senado também acompanhou as principais decisões do início da República. Neste palácio, já como Senado republicano, ocorreu a posse do primeiro presidente civil eleito pela população, Prudente de Moraes, até Arthur Bernardes foi o primeiro presidente da República a tomar posse na Câmara dos Deputados. No início do século XX, esse prédio, como o antigo prédio da Câmara dos Deputados, da Cadeia Velha, estava bem deteriorado. Senadores e deputados decidem construir um novo prédio para unir as 2 casas do Congresso Nacional. Em 1907, é feito um projeto inspirado no Capitólio americano pelo Heitor de Mello, porém não vai à frente. Então, nos anos 20, enquanto a Câmara dos Deputados constrói o Palácio Tiradentes, o Senado adquire o Palácio Monroe, o reforma e sai desse passado colonial imperial ao redor do Campo de Santana e vai para o que seria a modernidade republicana no final da Avenida Rio Branco. Atualmente existem poucos registros do Palácio Monroe, que ficava aqui, na Cinelândia, no centro do Rio. Ele era um prédio imponente, icônico, que ganhou inclusive prêmio em uma exposição nos Estados Unidos, em que concorreu com outros projetos do exterior. Aqui também funcionou a Câmara dos Deputados, antes de ir para o Palácio Tiradentes. Douglas, durante quanto tempo o Senado do Brasil funcionou no Palácio Monroe, que ficava aqui onde agora a gente vê esse chafariz, né? A gente não tem mais registro nenhum físico do Palácio Monroe. Ele abrigou o Senado entre 1925 e 1960. Em 1960, nós temos a transferência da capital federal para Brasília. Mas, durante um curto período de tempo, entre 1937 e 1945, o prédio ficou fechado por ocasião da instauração da ditadura do Estado Novo por Getúlio Vargas. É uma questão sempre espinhosa falar um pouco sobre a demolição do Palácio Monroe. 76 é um ano ainda complexo, que o Brasil ainda vivia um pouco da ressaca do milagre econômico do regime civil-militar. Tá? O governo Geisel, período da construção do metrô no Rio de Janeiro, se insere no milagre econômico. E aí a primeira questão: o metrô não tem a ver com a demolição do Palácio Monroe. Isso é um mito que ficou na cabeça da população carioca e não. Quando o metrô que ligava o centro à zona sul do Rio de Janeiro foi projetado, foi pensado de forma que se desviasse do palácio e não tivesse a necessidade de demolição. Um debate dentro do IPHAN, de certa forma, uma vertente do IPHAN liderada pelo arquiteto Lúcio Costa, vai defender a demolição do monstrengo da Cinelândia. Isso vai dividir o Rio de Janeiro, tá? A imprensa do Rio vai se dividir entre aqueles a favor e contra a demolição do Monroe. No final, os que vão defender a demolição do palácio vão ganhar, o prédio não vai ser tombado. O Senado Federal vai devolver o palácio ao governo federal à época, em 1975, e o presidente Geisel vai ordenar a demolição do prédio, que vai ocorrer em 1976. Então, quando nós olhamos para esse chafariz, que é muito antigo, anterior ao Palácio Monroe, foi comprado por Dom Pedro II em 1871, numa exposição em Viena. Nós pensamos como que o vazio ele fala muito mais do que nós imaginamos, né? E como que o conhecimento desses prédios, o Palácio dos Condes dos Arcos, o Palácio Monroe, o Palácio Tiradentes, o conhecimento dessa memória política é essencial para a preservação. Um projeto de lei no Amazonas quer instituir o trabalho remoto facultativo para as servidoras públicas que estejam amamentando. Em Minas Gerais, a Assembleia apura denúncias de presídio superlotado em que 64 mulheres têm que se revezar para dormir em uma só cela e dividir um banheiro. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A penitenciária de Alfenas foi inaugurada em 2008 e recebe tanto homens quanto mulheres. Com capacidade para 194 detentos, hoje tem 511 presos, quase 3 vezes mais. Apenas 3 celas são reservadas para 121 detentas que cumprem pena na unidade. Em uma delas, há 64 mulheres e só um banheiro. E elas precisam se revezar para dormir em turnos de 4 horas, já que também não existem camas para todas. Os dados foram
apresentados na audiência pública pelo deputado Luizinho, ex-prefeito de Alfenas e um dos autores do requerimento que pediu a reunião. Para ele, a solução seria transferir as detentas para o local construído para abrigar um centro socioeducativo e que ainda não foi inaugurado. O parlamentar justifica que as vagas nesses centros não são totalmente ocupadas em Minas. Nós temos um prédio muito bem construído na nossa cidade que pode, nesse momento de urgência, atender essas mulheres que estão numa condição subhumana. Não se trata nenhum ser humano, nem animais são tratados dessa forma como está sendo tratado em Alfenas. E não temos muitas alternativas, pois os presídios na região adultos estão todos superlotados. O assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, esteve no presídio e ficou sensibilizado com a situação das detentas. Ele é favorável à transferência delas para o centro socioeducativo. É a decisão do Estado. Agora, o governo federal que financiou não se opõe, hipótese nenhuma, pelo contrário. Agora, eu espero que o Estado decida por resolver a situação das mulheres imediatamente, não é uma coisa de médio prazo, não. Cada dia que passa aquela situação indigna, para nós todos é uma vergonha. A representante do governo do estado disse que o centro socioeducativo deve ser inaugurado até o início do ano que vem e que o governo não pode transferir as presas para esse local, já que a construção atenderia a uma diretriz específica do Sistema Nacional Socioeducativo. Ela diz que o governo já estuda formas de ampliar o número de vagas para minimizar o problema das detentas no presídio de Alfenas. Estamos trabalhando, em cumprimento aos direitos humanos para resolver essa questão, ampliando as vagas, fazendo as reformas necessárias, as construções necessárias para que isso não ocorra. Isso é uma prioridade do governo do Estado, uma prioridade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A Organização Mundial da Saúde recomenda que, mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, a criança seja alimentada até pelo menos os 2 anos de idade. O leite materno protege de forma eficaz contra a mortalidade infantil. Mas a licença maternidade dura bem menos, de 120 a 180 dias. O projeto de lei da deputada doutora Maiara Pinheiro propõe a implantação de teletrabalho facultativo às servidoras públicas que ainda estejam amamentando após o fim dessa licença. O texto em tramitação na Assembleia define o teletrabalho como atividade realizada de forma remota com o uso de recursos tecnológicos. As servidoras, sejam efetivas, comissionadas e até em estágio probatório, poderão solicitar a modalidade se for compatível com as funções desempenhadas por até 6 meses após o término da licença maternidade. Eu me tornei mãe recentemente e, graças a Deus, eu tenho amamentado o meu baby desde que ele nasceu. Isso devido à licença maternidade. E eu fico mais feliz ainda em saber que eu vou continuar amamentando ele após esse período terminar, porque a minha empresa permite trabalho remoto. Dessa forma, eu sei que o meu filho vai crescer de maneira saudável e eu vou conseguir manter o vínculo entre mãe e filho da melhor maneira possível. A solicitação do trabalho remoto poderá ser feita por requerimento até 30 dias antes do término da licença. Caso as funções desempenhadas não sejam compatíveis, o superior, em conjunto com a servidora, poderá definir mudanças temporárias nas atividades. O benefício só poderá ser negado com justificativa fundamentada. Em casos em que as jornadas excedam 6 horas diárias, o órgão estadual deverá conceder 2 intervalos especiais de 1 hora para garantir o aleitamento materno. O direito previsto no PL também se estenderá ao homem servidor público estadual, caso seja o único ascendente da criança, nos mesmos parâmetros previstos no texto. A parlamentar propôs ainda um projeto de resolução legislativa que cria, no âmbito da Assembleia, salas exclusivas para a amamentação, extração, armazenamento e conservação do leite materno. As deputadas federais são responsáveis por mais da metade dos projetos aprovados aqui na Câmara dos Deputados e que depois se tornam leis no Brasil. Isso acontece mesmo com as mulheres ocupando menos de 20% das cadeiras da casa.
A bancada feminina da Câmara dos Deputados já aprovou 61 projetos na atual legislatura. Destes, 43 se tornaram leis. Em cerca de um ano, a bancada atingiu mais da metade do número de leis sancionadas em toda a legislatura anterior, 78. Embora representem apenas 17,7% das cadeiras da Câmara, uma proporção ainda muito pequena num país em que as mulheres representam 51,5% da população, as deputadas foram responsáveis por relatar 41% das propostas aprovadas no plenário desde 2023. A procuradora da Mulher, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que reservar espaços para as mulheres nos debates tem que ser uma das prioridades no país. Eu não preciso ter uma funcionária mulher para dizer que eu estou olhando para a mulher, eu tenho que discutir com outra mulher. Eu não posso continuar fazendo legislação sobre a mulher sem discutir com a própria mulher. Quantas vezes a gente vê, às vezes, o partido querer discutir, seja anistia, seja situações que envolvem as mulheres, e não chamam as deputadas para falar desse ponto, como elas enxergam. Então você tem que estar sempre rompendo. Isso é, talvez, a maior necessidade de país. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Longe de achar que isso é um direito da mulher. Estar com mulher na política, em todos os níveis, é uma necessidade de Brasil. Nós não vamos sair dessa desigualdade social sem ter mulheres em todos os espaços. Você conhece a história da nossa conquista ao direito de votar? Nessa matéria especial da TV Senado, você vai ver os avanços e retrocessos que finalmente garantiram que a gente pudesse escolher os nossos governantes e representantes nas diferentes esferas de poder. Essa reportagem faz parte das comemorações dos 200 anos do Senado. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira e estabeleceu o voto censitário. Isso significa que o direito de votar era baseado em critérios de poder aquisitivo. A renda exigida era de R$100 mil. Você tirava da sociedade negros e mulheres, que nem eram considerados da sociedade, sobravam os brancos trabalhadores, que os R$100 mil não era tão limitante. Então você tinha um percentual da população que tinha condições de votar. E aí permitia o voto do analfabeto. Com a mudança do Império para a República, surgiu uma expectativa de maior participação política que acabou sendo frustrada. Isso porque a Constituição de 1891, a primeira republicana, proibiu o voto dos analfabetos, aumentou a renda exigida para votar e criou burocracias de comprovação de renda. Ela vem e aumenta a questão censitária, então sai de R$100 mil para R$200 mil. Burocratiza a forma de comprovar isso. A anterior era R$100 mil, era simples comprovar, era mera declaração, o juramento do seu empregador, por exemplo. A Constituição Republicana vem e fala, não, você tem que criar uma burocracia para comprovar essa renda e, além disso, traz o problema de proibir o voto do analfabeto. E aí a gente cria um gap de quantidade de pessoas que estavam permitidas a votar. A participação de eleitores ao longo da Primeira República diminuiu bastante, de forma significativa. Então, alguns estudiosos chegam a falar por volta de 10%, né, do nosso público eleitor ao longo do Brasil Império, né? E já na Primeira República, que é a tradicional república oligárquica, nós temos menos de 3%, cerca de 2,5%, né, da população eleitora. O voto é obrigatório, direto e secreto. Em 1932, por meio de um decreto que criou a Justiça Eleitoral, o então presidente Getúlio Vargas institui o voto secreto, com o objetivo de inibir fraudes, e concede o direito ao voto feminino. Mas a luta das mulheres pelo voto vem desde o movimento sufragista no século XIX e de organizações de movimentos feministas no início do século XX. Em 1932, quando essa possibilidade é colocada no Código Eleitoral, em 1934 vem para a Constituição, o voto só era permitido para mulheres que exercessem atividade remunerada.
quais as mulheres eram permitidas a trabalhar, a ter autonomia e independência financeira naquela época. Então, mesmo que você permitisse algumas possibilidades de exercer a cidadania para as mulheres, ainda era muito limitada, ainda tinha muitas dificuldades. Só a partir do momento em que o voto se torna também obrigatório para mulheres que a gente vai poder dizer que existe uma igualdade política entre homens e mulheres na questão do voto. Marcada por avanços e retrocessos, a história do Brasil não permite dizer que existiu uma linha ascendente de participação da população em relação ao voto. 2 grandes momentos históricos restringiram a participação política cidadã. O golpe de 37 de Getúlio Vargas, que instituiu o Estado Novo, e a ditadura militar de 1964. Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifica a lei, então? 37 e 45, apesar do avanço do voto feminino de 32, você tem aí um hiato em que as pessoas não podiam votar, porque as eleições foram suspensas. Em 45, no contexto ali já do desfecho da Segunda Guerra Mundial, você tem uma participação política, mas ao mesmo tempo, por mais que você tenha ali um avanço dos votos e uma ampliação para as mulheres, os analfabetos estavam excluídos desse processo político eleitoral. E ao mesmo tempo você teve várias ameaças de rupturas políticos institucionais. Foi somente com a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que os analfabetos voltaram a ter direito ao voto. Também com a Constituição de 88 ficou determinado o sufrágio universal. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Entre as vantagens do voto universal, podemos destacar a manutenção da democracia, a legitimidade das decisões, a estabilidade dos regimes políticos e a representatividade de grupos sociais diferentes, já que não há um critério de renda para o exercício do voto. Então, o que a gente vê no Brasil em relação ao direito do voto são muitos empecilhos até ele se tornar efetivamente universal. Quer dizer, que todos possam exercer a sua cidadania. Isso não significa que todos irão votar. O direito ao voto e a educação política, infelizmente, não andam juntos como deveriam no Brasil. E o futuro do direito ao voto? O voto deve ser facultativo ou obrigatório? A polêmica é antiga e sempre volta à tona nas eleições por causa do grande número de eleitores que deixam de votar. O voto é obrigatório no Brasil desde 1932 e são muitas as expectativas e temores sobre uma possível mudança. A obrigatoriedade do voto e a facultatividade do voto, ela passa por isso, por essa consciência. Se a gente tiver um eleitorado consciente das suas possibilidades, da sua atuação na sociedade, o voto facultativo seria de fácil implementação. Se você entende que não tem essa maturidade, talvez o voto obrigatório seja uma forma de estimular a participação, não a obrigatoriedade de votar em alguém. A nossa democracia ela ainda é muito jovem, nós ainda estamos consolidando a nossa democracia a partir das instituições, a partir do eleitorado, dos cidadãos como um todo. Então, a partir do momento que você permite que o voto seja facultativo, eu entendo que é possível que a gente volte àquele período clientelista. Acredito que ele deva ser obrigatório ainda, porque é o reconhecimento de toda essa história, né? Então, de fato, a gente precisa valorizar a nossa luta e a nossa conquista do direito ao voto. Declaro reaberta a sessão. Com a palavra pela ordem, senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência por essa oportunidade, prometo ser breve, mas eu não poderia deixar de fazer alguns comentários sobre esse debate que vem acontecendo de forma infrutífera e de forma um tanto quanto inapropriada em se tratando do tema que vou abordar aqui. A Petrobras. Essa empresa teve o maior lucro da história, sem vender refinarias, dutos ou subsidiárias. Essa empresa
bateu 10 recordes de valor de mercado ao longo de 2023. Teve o maior valor atingido na Bolsa de Valores, com recorde histórico de 569 bilhões de reais, seu valor de mercado. Teve a maior cotação da ação da empresa na história. Volta ao cenário internacional ao longo de 2023. Uma empresa que era internacional e se resumiu a empresa praticamente regional, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Alagoas, ela volta ao cenário internacional com prestígio, com presença, com grandes possibilidades de acordo. Fez o maior edital de apoio à cultura e esporte da história de todos os tempos da Petrobras, o maior edital para apoio a projetos de responsabilidade ambiental também da história da empresa. Tem um plano de investimento de mais de R$500 bilhão nos próximos 5 anos. Uma estimativa de geração de mais de 280 mil empregos a cada ano de execução deste plano. Tem mais de 3 mil novos funcionários e lançamento de mais 2 concursos públicos para os próximos períodos. Foram incorporados 3 mil e tem mais 2 concursos públicos. Fez uma redução recorde de mais de 1,7 milhão de toneladas de CO2 nas emissões absolutas de gases de efeito estufa, o que mostra o seu compromisso ambiental. Tudo isso em 2023. Bateu recorde de produção de petróleo e gás com a entrada de 4 megaplataformas de produção no mar. Bateu recorde histórico em carga de petróleo processada nas suas refinarias, que era uma queixa que nós fazíamos da baixa produtividade ou da subutilização das refinarias no Brasil. Pagou mais de 36,5 bilhões de reais ao acionista controlador, a União Federal. Teve um crescimento de 112%. Prestem atenção, senhoras e senhores senadores, e quem está nos assistindo no Brasil, 112% em valor de mercado da empresa na Bolsa de Nova York. Crescimento no valor de mercado em reais de 150 bilhões de reais em 2023 na Bolsa de Valores, com retorno total aos acionistas de 126% no mercado brasileiro de ações. A nova política de preços, saindo da paridade de importação e usando as vantagens logísticas e comerciais da Petrobras para manter preços estáveis e razoáveis para o consumidor. Aumento da oferta de gás natural e redução dos preços nacionais para a indústria. Bateu recorde histórico na produção de diesel e de asfalto. Contratação de novas embarcações de apoio, navios de cabotagem, de produtos, somado, estou terminando, senhor presidente, mais de 200 navios novos até 2028, além de módulos de plataformas de petróleo a serem construídas no Brasil. Estaleiros de Angra, Aracruz e Rio Grande, já com mais de 40 mil trabalhadores em operação. Implantou a primeira biorefinaria do Brasil, produzir combustíveis diretamente a partir de óleo vegetal com patente da Petrobras. Novos programas de saúde mental, ocupacional, canais de acolhimento e políticas de inclusão. Investimento em programas em mais de 50 bilhões de reais em fontes renováveis de energia eólica, solar, biomassa e investindo na transição energética. Eu quero dizer com isso, senhor presidente, que eu acho um desserviço ao Brasil o debate que a gente tem ouvido nos últimos tempos em relação a essa companhia. Essa companhia, ela precisa ser respeitada, é uma companhia que tem acionistas, que tem ações no mercado, e nós não podemos ter pessoas com responsabilidade pública falando dessa empresa como se não tivesse impacto na vida dessa empresa o que essas pessoas manifestam ou falam em público. Portanto, eu venho aqui dizer que a Petrobras, ela,
ao longo de 2023, mostrou que como empresa pública, que como empresa que não precisou vender ativos, que como empresa que investe, ela é viável, ela pode ser grande, ela pode ser lucrativa, ela pode ser e continuar sendo a maior empresa do Brasil e pode se tornar a maior empresa de energia no futuro, após a transição energética. Muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade de falar aqui como mensagem inadiável. Obrigado. Obrigado, senador Rogério Carvalho. Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Senhoras senadoras, senhores senadores, encontra-se na casa o senhor Ireneu Hort, primeiro suplente do senador Luiz Carlos Reins, da representação do Estado do Rio Grande do Sul, convocado em virtude de licença do titular. Sua Excelência encaminhou à mesa o original do diploma, que será publicado na forma regimental, e demais documentos exigidos por lei. Designo comissão formada pela senhora senadora Tereza Cristina, líder do partido, e pelos senhores senadores Hamilton Mourão e Ciro Nogueira, para conduzir Sua Excelência ao plenário a fim de prestar o compromisso regimental. Senhoras senadoras, senhores senadores, solicito que todos fiquem em posição de respeito. Solicito que o senhor Ireneu Hort coloque uma das mãos sobre a Constituição Federal e preste o compromisso regimental. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado no mandato de senador da República o nobre senhor Ireneu Hort, que a partir deste momento passa a participar dos trabalhos da Casa, adotando o nome parlamentar Ireneu Hort, integrando a bancada do Partido Progressistas. Muito sucesso. Estão sobre a mesa a comunicação de filiação partidária e o nome parlamentar, que serão publicados na forma regimental. Com satisfação, concedo a palavra ao nosso mais novo senador da República, senador Ireneu Hort. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadores, senadoras, senhores senadores, servidores desta casa, senhoras, senhores
e a todos que nos assistem pela TV Senado. É com imenso respeito e humildade que, na condição de primeiro suplente do senador Luiz Carlos Reins, assumo hoje o cargo de senador da República. Neste momento tão solene, não posso deixar de expressar meus agradecimentos à minha família, a verdadeira âncora da minha vida, minha esposa Vera Lúcia, que está aqui, companheira incansável de mais de 50 anos. O meu filho Douglas, fonte de orgulho e determinação, e a minha nora Márcia. A minha filha Aline e o seu esposo Tiago, a força e a luz que iluminam cada passo que dou. E uma maneira muito especial, a nossa Janaína Vera, que nos deixou tão cedo, mas cujo espírito e alegria permanecem vivos em cada um de nós, inspirando-nos. Os dias certamente seremos melhores. Estendo esse agradecimento a meus netos e netas, minha neta Ana Luísa e meu neto Lucas Francisco, que estão aqui. Alice e Luíde, meus netos que estão em Porto Alegre. Promessas de um futuro brilhante e cheio de esperanças. Agradeço aqui a presença do chefe de gabinete do prefeito Oswaldo Endes, da minha cidade, o senhor Elias Goulart, que está aqui conosco. Registro a minha profunda admiração e respeito pelo trabalho incansável do senador Luiz Carlos Reins, cuja trajetória, um verdadeiro exemplo de dedicação ao serviço público e ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do nosso país. Desde os primeiros passos como prefeito de São Borja, gestão que fomos colegas, passando por 5 mandatos consecutivos como deputado federal, até alcançar a notável conquista de ser o senador mais votado do Rio Grande do Sul, no pleito de 2018. Senador Reins demonstra uma vocação inabalável pelo progresso, pelo bem-estar dos gaúchos e de todos os brasileiros. Sua atuação sempre foi pautada pela busca incansável de melhorias nas áreas rural, de infraestrutura, saúde, pilares essenciais para o crescimento sustentável da nossa nação. A atividade do senador Reins é marcante, não apenas pelo seu volume de trabalho, mas pela qualidade e impacto de suas iniciativas. Como grande defensor do setor rural, tem sido um pilar para a agricultura do Rio Grande do Sul e brasileira, lutando por políticas que fortalecem a produção de alimentos no nosso país. Além disso, sua atenção em questões de infraestrutura tem garantido importantes investimentos para melhorar as condições de vida dos cidadãos gaúchos e brasileiros, mostrando seu comprometimento com o Brasil, mas conectado e desenvolvido. Nossa amizade perdura por mais de 30 anos. É um testemunho da consciência e da integridade dos seus ideais. Juntos compartilhamos muitas jornadas, sonhos e desafios. É uma honra, uma grande responsabilidade seguir os passos, mesmo que temporariamente nesta casa. Quanto a mim, Irineu Hort, trago na bagagem a experiência acumulada, não só como produtor rural e empresário na área de transportes, mas também como contabilista, com formação em ciências políticas e econômicas. Meu compromisso com o cooperativismo e o municipalismo, princípios que herdei do meu pai, saudoso Bruno Hort, fundador e primeiro presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapera,
que guiará cada uma das minhas ações no Senado. Tive a honra de ser um dos fundadores do cooperativismo de crédito na minha cidade e região, no Sicredi, de ser diretor por 15 anos de uma cooperativa de produção. Também fui um dos fundadores e primeiro presidente do Sindicato Rural de Tapera e Selbach, ligado à Farsul. Minha gestão como prefeito de Tapera, por 18 anos, 4 mandatos, foi marcado por uma visão inovadora, sempre buscando atender às necessidades da comunidade taperense. Implementamos projetos de grande impacto na educação, na saúde, na cultura, esporte e infraestrutura, promovendo o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Naquele período, também presidi por 4 mandatos a Associação dos Municípios do Alto Jacuí, a MAJA, o Consórcio dos Municípios do Alto Jacuí, Comaja, por 2 mandatos, e fui presidente da Associação Gaúcha de Consórcios Públicos Municipais, assim como vice-presidente do CONASSE, que é o consórcio nacional. Essa experiência toda me ensinou a importância do diálogo, da gestão participativa, valores que carrego comigo e que aplicarei durante meu período aqui no Senado Federal. Como presidente e um dos fundadores da ProSoja Rio Grande do Sul, além de diretor da ProSoja Brasil, tenho plena consciência da importância do setor agrícola para a economia do nosso país, especialmente para o Rio Grande do Sul. Meu mandato, embora breve, será dedicado a continuar e ampliar os esforços do senador Heinze em favor do setor rural, sem descuidar das necessidades cruciais da infraestrutura e saúde que tanto afetam a qualidade de vida da nossa população. Durante os próximos 121 dias, aqui no Senado Federal, comprometo-me a manter e honrar o grande e importante trabalho realizado pelo senador Heinze. Este será um período de muita responsabilidade, de desafios, mas também de grandes oportunidades. Oportunidades para reafirmarmos nosso compromisso com o desenvolvimento do Brasil, com a justiça social e com a construção de um futuro melhor para todos. A profundidade e abrangência do trabalho do senador Heinze no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil são um legado de valor inestimável. Sua dedicação às causas sociais, ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento da economia local são marcas de sua trajetória política construída com zelo, inteligência e com profundo amor ao nosso país. Neste espírito de serviço e comprometimento, que darei continuidade aos projetos em andamento, garantindo que as iniciativas do senador Heinze recebam a atenção e o impulso necessário para que sigam beneficiando nossa população. Meu compromisso é com a continuidade e a ampliação desse legado, honrando a confiança que foi depositada em mim e nos princípios que compartilhamos. No setor agrícola, buscarei fortalecer ainda mais nossas políticas de apoio aos produtores rurais, aos agricultores, focando na sustentabilidade e na inovação tecnológica, para que o Rio Grande do Sul e o Brasil continuem sendo referência na produção agrícola mundial. Na infraestrutura, darei continuidade ao trabalho pela melhoria das condições de nossas estradas, pontes, ferrovias, hidrovias e o nosso importante e necessário segundo porto, que será construído no litoral gaúcho, no município de Arroio do Sal. A saúde pública,
um dos pilares da atuação do senador Heinze, também será uma das minhas prioridades. A pandemia da Covid-19 nos mostrou a importância de um sistema de saúde robusto e acessível a todos. Desta forma, darei especial atenção à ampliação do acesso aos serviços de saúde, ao fortalecimento do SUS e à valorização dos profissionais da saúde, que são verdadeiros heróis do nosso país. Neste período, quero também reforçar o diálogo com as lideranças locais e nacionais, buscando sempre caminhos que conduzam ao crescimento econômico, à justiça social e ao desenvolvimento. O municipalismo, prática que tanto defendi como prefeito, será a base da minha atuação, pois acredito que são nos municípios que as políticas públicas se concretizem, formando e transformando a vida das pessoas. Finalmente, reitero meu compromisso de trabalhar com dedicação, transparência, diálogo aberto com todos os setores da sociedade, de lutar pela democracia e pela liberdade de expressão, tão comentada e tão difícil nos últimos tempos no nosso país. Estou ciente dos desafios que enfrentaremos, mas também das imensas possibilidades que podemos construir juntos. Inspirado pela trajetória do senador Heinze e com o apoio de cada uma das senhoras senadoras e senhores senadores, e também com o povo gaúcho, estou confiante que podemos avançar na construção de um país mais justo, mais próspero e mais fraterno. Agradeço mais uma vez pela confiança, pela oportunidade, pelo desafio. Agradecer também a presença de todos os meus amigos que estão aqui, alguns que vieram do Rio Grande e que estão prestigiando este ato. Aos deputados federais do meu estado, especialmente do meu estado, que estão aqui a nos prestigiar. Ao pessoal do meu partido, Partido Progressista, especialmente ao presidente Ciro Nogueira, que me trouxe até aqui, a minha saudação, o meu agradecimento, e tenho a convicção que estarei junto com esta equipe. Juntos faremos a diferença. Muito obrigado a todos. Senador Irineu, uma parte, se possível. Queria lhe cumprimentar, lhe desejar boas-vindas à Casa Revisora da República, pelo seu histórico dedicado à gestão, dedicado ao serviço público, uma história como prefeito, como deputado, uma pessoa que é muito querida no seu estado. Eu tenho amigos lá no Rio Grande do Sul e o senhor está vindo assumir uma cadeira muito importante do seu estado e de um grande colega nosso, o senador Heinze, que é um irmão muito corajoso também, em defesa do que o senhor falou aí, da vida, da família, da liberdade de expressão, que hoje está muito ameaçada em nosso país. O mundo inteiro está olhando para o nosso país e olhando para essa casa, que o senhor está agora assumindo o mandato, pedindo, principalmente os brasileiros, que o Senado tenha uma postura aliada ao povo brasileiro e não a censores da República. Então, seja muito bem-vindo e vamos juntos trabalhar pelo Brasil, trabalhar pela liberdade. Muita paz. Senador Irineu. Primeiras damas. Claro. Quero desejar boas-vindas a essa casa. A sua família linda, já fui ali cumprimentar. E desejar boas-vindas em nome da bancada feminina. Nós temos mulheres aguerridas aqui, gruda nessa bancada, vamos juntos proteger mulheres no Brasil, proteger as crianças. Seja bem-vindo, que Deus abençoe o senhor no período que o senhor vai estar aqui conosco. É uma alegria lhe receber aqui. Já estive com o senhor ontem, já começamos a trabalhar juntos ontem. Seja muito bem-vindo, que seja um momento muito especial para a sua vida, para essa casa e para o Brasil. Muito obrigado. Senador Irineu, se o senhor me permitir uma parte, eu quero dizer para o senhor que o nosso querido amigo Luiz Carlos Heinze,
É um homem que representa os valores dos gaúchos, dos catarinenses, é um homem que luta pelo agro, pela propriedade privada, pelos valores tradicionais do nosso Brasil, do nosso Sul. É um homem de garra, um homem de luta, um homem que sempre fizemos muitas dobradinhas aqui no Senado Federal. O senhor tem uma grande responsabilidade de substituir aquele grande gaúcho. E eu quero lhe dar boas-vindas, conte conosco, estamos juntos na mesma batalha pelo Brasil, com os demais senadores que aqui estão, e conte com o senador Jorge Seife de Santa Catarina nas nossas pautas. Muito obrigado. Senador Ireneu, me conceda uma parte. Aqui, senador Magno Malta. O Rio Grande do Sul, um dia, tirou do Brasil o privilégio de manter nessa casa Pedro Simão. Vossa Excelência está do lado da tribuna de onde Pedro Simão se despediu. E foi quase um dia inteiro de sessão, porque todos os senadores se assentaram aqui para falar com Pedro, sobre Pedro, sentir a despedida de Pedro, e o Brasil sentiu. Vossa Excelência vem para substituir alguém da estatura de Heisen, até a estatura física, mas a estatura moral, as bandeiras que o Heisen defende, as defesas que ele milita da vida, dos valores e princípios, são as mesmas suas. E me lembro que no dia da despedida de Pedro Simão aqui, eu fui o último a falar. Eu disse: senador Pedro, o seu estado lhe tirou de nós, tirou o senhor do Brasil, e todo mundo que aqui deu depoimento disse: o senhor sempre foi um exemplo para mim. Alguns dizem que Heisen também é um exemplo, e eu disse a Pedro Simão: o senhor não é exemplo de nada, o senhor não é exemplo de nada para ninguém, nunca foi nem será. A família dele olhou para trás e os senadores também. Eu disse: porque minha mãe me ensinou quando criança que os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. O senhor é um homem a ser copiado. A Bíblia fala de homens dos quais o mundo não era digno. E eu me referi a Pedro Simão como um dos homens dos quais o mundo não é digno. Vossa Excelência vem substituir um homem que também não é exemplo de nada. O Reis é um homem a ser copiado. E tenho certeza que Vossa Excelência, com as bandeiras que defende, de vida, a sua luta de vida contra o aborto, contra as drogas, a sua luta em favor da liberdade, das pautas que nós defendemos. Seja bem-vindo a esse exército. Nós o abraçamos e temos certeza que o Brasil aplaude e agradece pela vossa presença nesse plenário, nesse dia. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Eu, por favor, uma parte também. Sou senador Zequinha Marinho, Podemos, do estado do Pará. Lá o calor, na sombra da 37 graus. Somos da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde o Reis era membro, que trabalha, que luta, que fez história. E eu trago aqui uma pasta para Vossa Excelência com o termo de adesão à FPA, correto? Até a nossa caneta timbrada, bonitinha, para que Vossa Excelência possa, a partir daqui a pouco, vou ficar ali para colher a assinatura de Vossa Excelência, porque nós não podemos ficar desfalcados, ainda mais de um quadro como o Heisen era aqui. E ele é meu colega desde a Câmara Federal e moramos vizinho no mesmo prédio ali na 309. Então, seja muito bem-vindo. Toda vez que olhar Vossa Excelência, estarei olhando para um colega muito estimado, muito dedicado, muito competente, muito paciente, não é, com as causas, mas extremamente lutador. Seja bem-vindo à Casa e à FPA. Muito obrigado. Ok. Senador Ireneu, uma parte, por gentileza. Bom, senador Ireneu, primeiro, muito bem-vindo à Casa da Federação. Os estados de todo o Brasil aqui estão representados em paridade. Eu que sou do Rio Grande do Norte, Vossa Excelência que é do Rio Grande do Sul.
São os extremos que se tocam abraçando o país na nossa integralidade, na nossa nacionalidade, nesse espírito que sempre fez com que o Brasil fosse esse país diferente que ele é. E falo isso como uma introdução ao fato de que o senhor chega nessa casa num momento que eu diria de muitos desafios. Desafios para todos nós que aqui estamos e para a sociedade brasileira, que nos cobra atitudes, que nos cobra mudança de postura, num mundo polarizado, onde o diálogo, onde as aberturas para que as verdades sejam colocadas, para que o debate seja posto, estão cada vez mais estreitos. E eu não tenho dúvida que Vossa Excelência está chegando aqui para somar, para contribuir. E essa foi a tônica da sua palavra. Vossa Excelência falou em liberdade. Exatamente. Que é um valor e um conceito universal. Transcende e ultrapassa as barreiras geográficas do nosso país e leva em consideração a nossa formação como cultura e como civilização. Nós somos, você e eu, produto desse processo histórico que gestou este país, que acolheu tantas raças, tantos povos. Eu quero retirar a palavra raça, por favor. Tantos povos de diferentes lugares do mundo. E que aqui fizeram um só povo, um só país. E que, infelizmente, nos últimos anos, talvez por cálculo, talvez por política, há uma vontade de nos dividir, de nos separar, como se fôssemos brasileiros diferentes. Nós podemos até ter visões diferentes do mundo, que são louváveis e respeitáveis, mas o que nos anima, o que nos integra, o que nos une é o amor ao país. Eu não tenho dúvida que Vossa Excelência vai ser uma voz valorosa nessa trincheira daqueles que defendem a liberdade, a democracia, o diálogo, o debate, nesse momento de busca sôfrega que o país faz, buscando o que todos nós almejamos, um país mais democrático, mais aberto, mais fraterno. Seja bem-vindo ao Senado da República. Vossa Excelência, com certeza, vai fazer a sua parte aqui. Bem, muito obrigado. Senador Irineu, me permita uma parte. Sou seu colega progressista, sou senador Irã Gonçalves e sou do outro extremo do Brasil. Sou lá de Roraima, mas tenho profundo respeito e admiração pela história de Vossa Excelência e, muito mais do que isso, uma amizade profunda com o senador Heinz, com quem comecei a conviver ainda na Câmara dos Deputados, e digo a você que sua responsabilidade é muito grande de substituir aqui um homem muito firme, um excelente caráter, um grande amigo que nos honrou muito, tanto lá na Câmara quanto aqui no Senado da República. Desejo a Vossa Excelência, que tem essa responsabilidade de defender o agronegócio, a agricultura familiar desse país, e que nós, lá de Roraima, temos esse perfil. Aliás, lhe mando aqui saudações do nosso governador Antônio Denário, que também é um homem do campo, progressista como nós. Desejo a Vossa Excelência um mandato extremamente profícuo e certamente será aqui no Senado da República. Que Deus o abençoe e seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado, senador Irineu Hort. Para concluir? Eu apenas agradecer a todos que me desejaram sucesso e dizer que vou fazer todo o esforço possível para defender e levantar as bandeiras que eu aqui citei. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senador Irineu Hort. Em nome da presidência, cumprimento e desejo boa sorte a Vossa Excelência no exercício do seu mandato. Cumprimento também seus amigos, familiares, parlamentares do Rio Grande do Sul, que muito nos honram com suas presenças no plenário do Senado Federal. Muito boa sorte, senador.
Anuncio o item 1, projeto de lei complementar número 252 de 2023, do senador Carlos Portinho, que altera a lei complementar número 182 de 2021, para dispor sobre o contrato de investimento conversível em capital social. Parecer favorável número 6 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos, relator senador Exalci Lucas. A matéria tramita em regime de urgência nos termos do requerimento número 20 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Foi apresentado o requerimento número 240 de 2024 do senador Jacques Wagner, que solicita a oitiva da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Concedo a palavra ao autor do requerimento, líder Jacques Wagner. É o requerimento que solicita a oitiva da CCJ. Presidente, na verdade, esse requerimento é fruto do acordo que foi feito com o senador Exalci. E para que esse efeito para que esse acordo pudesse vir à baila, eu faço esse requerimento, portanto, o senador Exalci é o relator para poder introduzir o acordo feito. Obrigado, senador Jacques Wagner. A presidência submeterá o requerimento à votação simbólica. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Faço a designação do nobre senador Exalci Lucas para proferir parecer de plenário. Com a palavra, senador Exalci Lucas. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite. Pois não, senador Flávio Arnes, pela ordem. Do amigo senador Exalci Lucas, eu só quero aqui apresentar a Pietra Silvestre, que é embaixadora do TRE do Paraná para acessibilidade nas eleições, agora de outubro, né? Uma salva de palmas. Com a mãe, a Noemi Silvestre, né, para que a pessoa, né, com síndrome de Down e outras áreas também possam ser eleitores, trabalhar nas eleições e serem candidatos. Então, ela é embaixadora do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para acessibilidade nas eleições. Os outros TREs também estão com a mesma iniciativa. Então, Pietra e Noemi, sejam muito bem-vindas. E me desculpo com o senador Exalci Lucas por ter interrompido o início da fala. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Flávio Arnes. É uma alegria receber a Pietra no plenário do Senado Federal. Igualmente a senhora, sua mãe, dona Noemi, são muito bem-vindas ao Senado Federal. Com a palavra, senador Exalci Lucas. Presidente, vem a apreciação do plenário o projeto de lei complementar número 252 de 2023, de autoria do senador Carlos Portinho, que altera a lei complementar número 182 de 1º de junho de 2021, que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador para criar um instrumento jurídico, o Contrato de Investimento Conversível em Capital Social, CICC, com o objetivo de estimular o aporte de recursos em empresas startups. Na Comissão de Assuntos Econômicos, apresentei parecer favorável à proposição sem qualquer alteração, que foi aprovada e passou a constituir parecer da CAI. Após a aprovação do parecer, recebemos sugestões de aprimoramento do texto vindas dos representantes do Ministério da Fazenda e de investidores do setor de startups, que consideramos relevantes o bastante para justificar a apresentação de novo parecer a ser submetido ao plenário dessa Casa. Análise. As contribuições recebidas trazem importantes aperfeiçoamentos à redação da proposição, ao mesmo tempo que mantém seus objetivos principais de criar um mecanismo de aporte de capital de risco em startups que evite a caracterização do valor investido como dívida da empresa startup ou participação social do investidor, bem como esclarecer o tratamento tributário da operação. Assim, as alterações sugeridas deixam claro que o aporte de capital do investidor por meio do CICC não é dívida de startup, ao determinar que o CICC
possui natureza de instrumento patrimonial, não representando um passivo para a startup e tampouco um crédito líquido certo e exigível para o investidor. Além disso, determina que o CICC não terá o seu valor atualizado e não renderá juros ou outra forma de remuneração ao seu titular. Ademais, na caracterização do CICC, a possibilidade de conversão do aporte inicial do investidor de capital social da startup foi mais bem determinada ao definir-se que o investidor do CICC transfere recursos à startup para subscrição de ações ou cotas de sua emissão em um momento futuro e mediante a ocorrência de eventos pré-determinados no próprio contrato. Também foi detalhado o tratamento da contabilidade das startups, dos recursos recebidos por meio do CICC. Foi sugerido também a supressão do parágrafo 3º do artigo 5º-A do PLP, que tem a seguinte redação: não produz qualquer efeito tributário para o investidor ou para startups. 1. A extinção do CICC ou 2. Ajustes requeridos pela legislação comercial ou contábil para atualização do saldo do CICC até a sua extinção. O objetivo do referido parágrafo era evitar a tributação pelo imposto de renda sobre eventual ganho de capital do investidor no momento da conversão do CICC em participação social do investidor na startup. A justificativa é que esse ganho resultante da diferença entre o valor da participação social no momento da conversão e o valor do aporte inicial é meramente contábil, pois não há efetiva liquidação do investimento. Assim, pode haver tributação sobre um ganho que não será confirmado quando da venda pelo investidor das ações ou cotas das startups para terceiros. Uma crítica à redação do parágrafo 3º do artigo 5º-A é que a sua redação pode gerar um alcance sobre a questão tributária bem maior do que o seu objetivo de evitar o imposto de renda sobre ganhos meramente contábeis. Para tratar tal problema, suprimimos o parágrafo 3º como sugerido e propomos o acréscimo do parágrafo ao artigo 5A do PLP com a seguinte redação: a apuração sobre eventual ganho de capital do investidor em CICC ocorrerá apenas quando da alienação pelo investidor, 1, do CICC ou 2, das ações ou cotas das startups. O voto, presidente, diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei complementar número 252/2023 na forma do seguinte substitutivo. Aí vem, então, a emenda de plenário substitutivo. Projeto de lei complementar 182/2023. Altera a lei complementar número 182, de 1º de junho de 2021, para dispor sobre o contrato de investimento conversível em capital social, CICC. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, a lei complementar número 182, de 1º de junho de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, inciso 8º. Contrato de investimento conversível em capital social, CICC, nos termos do artigo 5º-A desta lei complementar. Artigo 5º-A. Fica instituído o contrato de investimento conversível em capital social, CICC, por meio do qual o investidor, residente do país ou não, transfere recursos à startup para subscrição de ações ou cotas de sua emissão em um momento futuro e mediante ocorrência de eventos pré-determinados no próprio contrato. Parágrafo 1º. O CICC possui natureza de instrumento patrimonial, não representando um passivo para a startup, tampouco um crédito líquido certo e exigível para o investidor. Parágrafo 2º. A conversibilidade do investimento em capital social observará os critérios e as condições estabelecidas pelas partes no contrato. Parágrafo 3º. O CICC não terá o seu valor atualizado. Parágrafo 4º.
o CICC não renderá juros ou outra forma de remuneração ao seu titular. Parágrafo 5º. O investidor deverá reconhecer o montante originalmente transferido por meio do CICC em moeda nacional como o custo de aquisição da participação adquirida em decorrência da conversão do CICC em capital social da startup, independente do valor atribuído às ações ou cotas entregues pela startup ao investidor, bem como de qualquer valor do CICC quando da sua conversão em capital social. Parágrafo 6º. O CICC será extinto: 1. Por ocasião da dissolução ou liquidação da startup. 2. Pela conversão do CICC em capital social. Ou 3. Pela perda do direito do investidor à aquisição de participação do capital social das startups nas demais hipóteses previstas no contrato. Parágrafo 7º. Nas hipóteses que tratam os incisos 1 e 3 do parágrafo 6º, os recursos transferidos a startups para fins de aquisição do CICC não serão exigíveis pelo titular a qualquer título e deverão ser destinados à conta de capital próprio da startup. Parágrafo 8º. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 6º, o investimento realizado por meio do CICC será alocado à conta de capital da startup, sem prejuízo da possível alocação de parcela do investimento em reserva de capital. Parágrafo 9º. O eventual desenquadramento da startup aos critérios estabelecidos nessa lei não afetará o CICC em vigor na data do desenquadramento. Parágrafo 10º. A apuração sobre eventual ganho de capital do investidor em CICC ocorrerá apenas quando da alienação pelo investidor: 1. Do CICC ou 2. Das ações ou cotas da startup. Artigo 8º. Não será considerado sócio ou acionista, nem possuirá direito à gerência ou a voto na administração da empresa, sem prejuízo da atribuição de outros direitos ao investidor, conforme pactuação contratual. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o voto, presidente. Muito obrigado, senador Isalci Lucas. O parecer de Vossa Excelência é favorável ao projeto na forma da emenda número 1, substitutivo. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Para discutir, senador Rodrigo Cunha. Senhor presidente, inicialmente eu quero destacar a importância desse projeto, que tem como autor o senador Portinho, e o relatório bem eficiente e célere do nosso senador Isalci Lucas, de um tema de extrema importância para o país. O Brasil ele já desponta como sendo um dos principais epicentros de investimentos em startups, mas nós ainda temos que evoluir bastante. Nossa lei é recente, é uma lei de 2021, e esse aprimoramento ele vai permitir trazer mais segurança e principalmente atrair investimentos estrangeiros. Nós aqui estamos modernizando toda essa legislação como uma forma de otimizar os mecanismos para a atração também de recursos. E aqui eu vou dar um testemunho, senador Isalci, de um evento que eu participei segunda-feira na capital de Alagoas e Maceió, onde foi realizado o primeiro ciclo de startups, em que o município, a prefeitura, ela abriu uma seleção para que o próprio município fizesse o edital, contratasse essas startups para prestar um serviço de utilidade aos maceioenses e que, depois dessa seleção, será também estimulado, será impulsionado esses vencedores. Mas olha só, a dificuldade do trâmite interno, os procuradores que nunca tiveram acesso a essa disciplina nos estudos das faculdades. Como é que vai contratar uma empresa que não pode lhe garantir um resultado se uma startup ela é uma ideia inicial e a maioria começa com um pequeno negócio? Então, todo esse
embaraçar todos esses laços que são dados, ainda quando se fala em tecnologia, nós aqui no Senado Federal podemos desatar esses nós, esses laços, através de ações importantes como essa, que depois da lei posta, identificamos a dificuldade em atração de recursos externos, justamente pela forma em que se dava a formalização dessas atrações. Então, o CICC, ele vem para justamente estimular os investimentos, principalmente nos estágios iniciais. Então, parabenizei Portinho pela sua autoria e tenho certeza que dessa forma estamos contribuindo para que aqui no Brasil a gente tenha mais investimentos em startups, que a gente caminhe na linha do desenvolvimento. Então, nosso voto é favorável, já de acordo com o partido. Para discutir, senador Carlos Portinho. Obrigado, presidente. Senador Rodrigo Pacheco, meu querido senador Rodrigo Cunha. O marco legal das startups talvez tenha sido das leis que nós aprovamos mais transformadoras para o Brasil, porque coloca o Brasil na era digital, estimula o investimento em tecnologia e aproxima a tecnologia do serviço público, querido senador Rodrigo Cunha. As dificuldades, e eu no meu estado, inclusive, busquei o presidente do TCE, fizemos um seminário para explicar o marco legal das startups. É um trabalho que eu sugiro que cada estado faça e que tem no Tribunal de Contas da União, já a partir dos contratos inteligentes que a Petrobras, a CEMIG, se eu não me engano, também em Minas Gerais, senador Rodrigo Pacheco, foram pioneiras no uso do marco legal e que o parecer do TCU dá a segurança jurídica para a aplicação de uma lei nova, uma lei que tem o sandbox test, né? Ou seja, a possibilidade de você testar para depois escalar, né? Que tem formas próprias de contratação fora da lei de licitações, inclusive. No marco legal das startups, eu tinha um compromisso, que eram as stock options, que eu retirei do texto, né, que são os planos de subscrição de ações, né, um instrumento atrativo para manter as mentes brilhantes no nosso país, porque a tecnologia não tem fronteira, né, e para poder remunerar aquele que se empenha no desenvolvimento do projeto. Esse compromisso nós cumprimos, o Senado cumpriu. Eu tirei do marco legal, aprovamos aqui no ano passado a lei das stock options, que está lá, inclusive, na Câmara dos Deputados, e espero que o quanto antes seja aprovado. O segundo instrumento que a gente verificou necessário, em conversa, inclusive, com o setor, é justamente o modelo que segue o modelo americano que deu certo, que é o SAFE nos Estados Unidos, e aqui o CICC, tão bem relatado pelo o projeto, pelo nosso senador Isalci do PL, que também é um homem ligado à tecnologia, ao avanço. O CICC, ele traz segurança jurídica para o investidor anjo, aquele que vai colocar o seu capital de risco e muitas vezes, na ausência de um instrumento jurídico, eram utilizados contratos de mútuo, outros tipos análogos com base no Código Civil. Agora, as startups têm um contrato próprio, com aprovação aqui no Senado e o mais breve, espero, na Câmara, para o investidor aportar o seu capital, sabendo que será convertido no sucesso, em ação, nos termos do contrato, com as condições do contrato e com a segurança jurídica necessária para esse investimento. Parabéns, senador Isalci, pela sua relatoria. Como autor do projeto, fiquei muito feliz ao saber que seria Vossa Excelência o relator, que entende do assunto, estimula o setor da tecnologia, assim como o nosso senador Marcos Pontes, do PL, que também apoiou a proposta. E eu quero agradecer especialmente a doutora Isabel, do Escritório Matos Filhos, que eu procurei para que pudesse, porque há vários escritórios que estão no assunto, mas ela, conhecendo como advogado do trabalho, fiz questão de ter a sua assessoria nesse projeto. E chegamos ao melhor texto
graças a Vossa Excelência, relator, senador Isalci. Vamos aprovar e vamos dar um passo adiante, que não é no futuro, é um passo no presente, porque a gente já vive a era da tecnologia. Viva as startups! Presidente. Com a palavra o relator, senador Isalci Lucas. Presidente, só para ficar mais claro, eu estou fazendo aqui, adicionando aqui no parágrafo 10, a apuração sobre eventual ganho de capital do investidor em CICC ocorrerá apenas quando a alienação pelo investidor, aí eu estou colocando aqui, nos termos do artigo 21 da Lei 8981, de 20 de janeiro de 1995, para enquadrar exatamente na tributação atual. É só com esse acréscimo, presidente. Quero aqui, mais uma vez, também parabenizar o autor, o senador Carlos Portinho, por essa iniciativa que, com certeza, irá alavancar muito os investimentos das startups e que é realmente não mais o futuro, mas o presente no país. Então, parabéns, senador Carlos Portinho, e peço o apoio de todos os colegas para a aprovação desse projeto. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Votação da emenda número 1, substitutivo, nos termos do parecer de plenário. Com alteração redacional promovida pelo relator em turno único. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Para orientar, concedo a palavra aos líderes por 1 minuto. Como orienta o PSD? Como orienta o PL? PL orienta favorável e pede apoio de todos os partidos. É um projeto de Estado. Como orienta o MDB? Como orienta o Partido dos Trabalhadores? PT orienta sim, senhor presidente. Como orienta o Podemos? Senhor presidente, como foi falado aqui, nós estamos falando de um modelo de empreendedorismo inovador, que é startups, que tem que ser cada vez mais estimulada. Temos uma lei recente de 2021 e esse novo projeto apresentado pelo senador Portinho, ele vem aqui, já no outro olhar, tirar alguns entraves que estavam atrapalhando os investimentos nas startups. Então, por isso, Podemos vota favorável. Como orienta o União? União Brasil vai acompanhar o líder Beto Faro, vai votar sim. Como orienta o Progressistas? Como orienta o PSB, líder Jorge Cajuru? Eu tenho juízo, presidente. Vou votar contra o projeto de Portinho e a minha bancada também. 100% unânime, sim. Como orienta o Republicanos? Presidente, o Republicanos cumprimenta o senador Portinho pelo projeto, Isalci pelo belo relato e vota sim. Como orienta o PDT? Vamos lá? Como orienta o Partido Novo? Senhor presidente, eu queria cumprimentar o senador Carlos Portinho pelo projeto e a relatoria excelente de um senador que sempre se dedicou a essa causa também, senador Isalci. Então, o Novo orienta sim. Como orienta o PSDB? PSDB, como orienta a maioria? Como orienta a minoria? Como orienta o governo? Como orienta a oposição? A oposição orienta favorável na ausência do senador Rogério Marinho. Peço registrar. Como orienta a bancada feminina? A bancada feminina orienta sim, presidente. Como orienta o governo? O governo orienta o voto sim e agradece mais uma vez o exercício
durante a elaboração desse projeto e uma constante consulta entre autor e o governo e chegarmos a um denominador comum. O voto do governo é sim. Progressista, senador Irã. Presidente, o Progressistas orienta sim. Estamos em processo de votação nominal. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam votar. Senadora Tereza Leitão. Pela ordem, presidente. Com a palavra pela ordem. Presidente, o senhor não perguntou, mas o PSDB encaminha sim, viu? Eu chamei o PSDB, senador Plínio Valério. O PSDB está esperando ali, ó. Eu chamei o PSDB. Da base para encaminhar. PSDB orienta o voto sim. Havia sido chamado antes. Com a palavra, a senadora Tereza Leitão. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu gostaria de fazer uma saudação à cultura do meu estado e muito próxima à minha cidade de Olinda. Há exatos 30 anos, em abril de 1994, o disco Da Lama ao Caos foi lançado, marcando um momento significativo na música brasileira. Este álbum, o primeiro do genial grupo pernambucano Chico Science e Nação Zumbi, é considerado um clássico e um emblema no movimento Mangue Beat. Por tudo que representa, considero fundamental deixar o registro nos anais deste Senado. O Mangue Beat eclodiu no Recife nos anos de 1990. Influenciou e continua influenciando o mundo artístico e cultural. É som, é música, é ritmo e é ainda mais do que isto. O Mangue Beat é um movimento cultural, um modo de ver o mundo e manifestar essa visão. Tem a nossa raiz nordestina, pernambucana, mas seus galhos reverberam visões e sonoridades cosmopolitas. O disco, a sonoridade, tem de tudo um pouco, mesclado com genialidade. Tem a cara do Recife e de Olinda, de Pernambuco. Tem a cara do Nordeste todo, do Brasil e do mundo. É o novo que trouxe o tropicalismo, a MPB de Gilberto Gil, nosso samba rock, o rock urbano, rock mundial, o técnico. Da Lama ao Caos impacta também pelas letras recheadas de críticas sociais. Tudo isso torna o disco uma referência mundial, uma verdadeira revolução sonora, um manifesto de qualidade reconhecida no mundo. A revista Rolling Stones classificou como o 13º melhor disco da história fonográfica do Brasil. Ainda hoje, suas músicas continuam a ressoar e inspirar artistas e ouvintes, mantendo viva a memória desse marco na história da música brasileira. Encerro essa breve homenagem citando um trecho, presidente, da música que deu nome ao cultuado disco. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. E eu, me organizando, posso desorganizar. Que eu, desorganizando, posso me organizar. Viva a cultura, viva Chico Science, viva a Nação Zumbi. Muito obrigada, senhor presidente. Estamos em processo de votação nominal. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que ainda não votaram que possam votar. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, senador Eduardo Girão. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, eu trago aqui um apelo, presidente, mais uma vez. A senadora Margarete Busetti falou ontem aqui sobre o caso escandaloso de uma apreensão de 420 quilos, não é isso? De cocaína no estado do Mato Grosso. Que em menos de 24 horas, olha que foi a ABIN envolvida na prisão, vários outros setores de segurança pública, não é, senador Jaime Campos? E olha o que aconteceu, está pipocando no Brasil. Está pipocando no Brasil. Domingo foi lá. No início da semana foi no Ceará. Então, foi divulgado hoje uma dupla presa com 340 tablets de cocaína, o que equivale a 410 quilos. Foi apenas 10 quilos a menos. 410 quilos de cocaína no Ceará. E foi
absolvida sumariamente, sabe por quem, presidente Rodrigo Pacheco? Pela Justiça do meu Estado. A decisão judicial tomada pela terceira vara criminal da comarca de Caucaia, que julgou improcedente a denúncia do Ministério Público do Ceará, aconteceu cerca de 40 dias depois da prisão dos suspeitos vindos do estado de São Paulo. Dessa decisão, cabe recurso ainda ao Ministério Público do Estado do Ceará, ao Tribunal de Justiça, respeitada a corte, na qual deposito confiança que irá derrubar esse grave equívoco. Quero ressaltar que são atitudes como essa que incentivam, não intencionalmente, é claro, a expansão do tráfico de drogas das facções criminosas que dominam essa atividade, além de um estímulo, atividade criminosa, além de um estímulo ao empenho das forças de segurança do Ministério Público. A maior preocupação, presidente Rodrigo Pacheco, é que esse tipo de absurdo não tem sido uma exceção, e sim uma rotina, principalmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Olha a gravidade que eu estou colocando aqui. Que tem, de forma reiterada, concedido habeas corpus, alegando que a invasão de domicílio, mesmo sendo encontrado drogas ou outras provas do cometimento de uma infração penal, não justificam a manutenção da prisão ou condenação. Gente, onde que nós estamos? É esse Brasil que a gente quer para a nação? O exemplo tem que vir de cima. Com todo respeito, ao meu ver, tal alegação não se sustenta, pois naquele momento estava acontecendo o crime de tráfico dentro daquele local, qual seja, guardar drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Para encerrar, senhor presidente, no contexto desse flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como tráfico de drogas, estaria justificada inclusive a prisão em flagrante dos criminosos e nunca a sua libertação. Imagine se fosse encontrado um corpo crivado de balas, ou uma mulher ou criança espancada. Esses bandidos seriam liberados também? Fica o meu repúdio a essa decisão, bem como todas aquelas que reiteradamente têm colocado em liberdade criminosos perigosos que colocam em risco a nossa sociedade e vêm destruindo vidas e famílias inteiras. Estou trabalhando em ações legislativas que vedem esse tipo de decisão, senhor presidente. Muito obrigado. Senadora Margarete Busetti. Presidente, só complementando o que o senador Eduardo Girão falou, no nosso estado foi preso dois indivíduos com 420 quilos de cocaína e, pasmem, foi pela ABIN, pela PF e pelo GEFRON. Em menos de 24 horas, esse sujeito estava solto. Então, a indignação foi de todo o Estado, é minha, é do governador, tenho certeza que é do Jaime Campos também, porque qual é o incentivo desse policial que está na fronteira, trabalhando, arriscando a vida, para prender, para não deixar, porque 420 quilos, olha o estrago que faria no Mato Grosso. Então, eu não sei, eu não acho que essa seja a lei. A lei deve ser diferente, isso não pode ser lei, né? Obrigada, presidente. Senadora Margarete Busetti, senador Eduardo Girão, me permitam apenas, ao ensejo do pronunciamento de ambos, sobre dois casos concretos, cada um nos seus respectivos estados, Ceará e Mato Grosso. Eu assisti a um vídeo do governador Mauro Mendes, por quem eu nutro absoluto e grande respeito e admiração, acho um excelente político, um excelente governador. Mas eu considero que os dois exemplos tratados, tanto o tratado por Vossa Excelência pelo governador Mauro Mendes, quanto pelo exemplo tratado pelo senador Eduardo Girão, não são de responsabilidade do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Poder Legislativo brasileiro, coloca a serviço do Brasil uma lei antidrogas que prevê como crime hediondo o tráfico de drogas, coloca à disposição leis processuais que prevêem a prisão em flagrante e a conversão da prisão em prisão preventiva, coloca para as autoridades que investigam instrumentos como de infiltração, ação controlada, busca e apreensão, interceptação telefônica. Tudo isso está concebido no arcabouço legislativo
que põe como instrumento próprio para poder combater a criminalidade. Se alguém é surpreendido na posse de 400 quilos de droga e não é preso, essa responsabilidade não é do Legislativo. Me perdoem, essa responsabilidade não é do Congresso Nacional. Nós sabemos as nossas deficiências, aquilo que nós precisamos mudar, e há muita coisa na lei penal que nós podemos mudar para melhor, mas ambas as situações aqui reportadas não dizem respeito à omissão ou à leniência do Congresso Nacional, mas do Poder Judiciário e dos órgãos de persecução criminal. Verdade seja dita, porque acusar injustamente o Congresso Nacional, eu não vou permitir como presidente do Congresso, e acho que os parlamentares também não podiam permitir que se atacasse o Congresso Nacional, o Senado e Câmara por aquilo pelo que não tem responsabilidade. Aquilo que nós temos responsabilidade, assumimos. E é responsabilidade nossa eventuais deficiências legislativas. Estamos corrigindo várias agora. Agora, esse tipo de situação, de fato, isso diz respeito ao Poder Judiciário, ao juiz, ao promotor, ao delegado de polícia, porque leis para poder coibir esse tipo de situação, essas estão colocadas à disposição dos órgãos de persecução criminal. Me permita apenas esse registro em nome da presidência do Senado. Presidente, me permita ainda... Senador Magno Malta. Realmente... há um ponto de inflexão na sua fala, porque nos permite a todos fazer o debate da leniência do judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro se acostumou a colocar na rua, na audiência de custódia, bandidos, criminosos, e realmente, senadora, essa polícia que está na fronteira, ou aquele que está na rua, a dupla Cosme e Damião, mal pago, desrespeitado pela velha mídia, o sujeito é preso. Senhor presidente, quero fazer coro com a sua palavra. O sujeito é preso e a nossa Suprema Corte fecha a questão, é uma frase que eles gostam muito, construiu maioria no plenário para que o juiz, para que o ministro não seja impedido de julgar alguma coisa em que o processo seja de parente. O delegado também não tem nada com isso, porque o delegado é o cara que faz o inquérito, é o cara que passa a noite inteira lá ouvindo o vagabundo, coloca na cela, o cara que toma conta, a polícia penal, e de repente o sujeito de bem, por exemplo, rezando um terço, pega 17 anos de cadeia, porque participou de um ato de vandalismo dia 8. Esses são bandidos. Mas os bandidos da Lava Jato, de colarinho branco, estão na rua. Vossa Excelência está correto. O problema é do judiciário. O problema é do judiciário. E nós temos que ter coragem de colocar esse menino no colo de quem é de direito. Quem solta bandido é o judiciário. E o Brasil está vivendo dias difíceis. Vossa Excelência está correto. O ministro da Justiça disse que tem que humanizar os pequenos crimes. Também o ministro Supremo, Flávio Dino, disse que tem que humanizar os pequenos crimes. Vossa Excelência está correto. Vagabundo, traficante do PCC é preso e alguém devolve o helicóptero dele, devolve a lancha dele, devolve as coisas que ele tirou, derramou sangue no país, levou mães ao choro. Vossa Excelência está correto. Uma inflexão para que nós possamos levantar a nossa voz e dizer ao judiciário brasileiro: cuspiu nas nossas leis, nos nossos códigos e na nossa Constituição. Esse debate, ele serve sim. Vossa Excelência está correto. A lei existe. Só que os executores da lei não a respeitam. Estamos em processo de votação nominal. Consulto o plenário se todos já votaram, se podemos encerrar a votação. Senador Carlos Portinho. Senhor presidente, eu queria só fazer um registro e um agradecimento à capacidade de articulação do líder do governo, Jacques Wagner. Foram uma semana essa que a gente tratou, junto com a assessoria do senador Isalci, com o próprio senador Isalci, eu, minha assessoria, e a muitas mãos chegamos a esse texto. E é muito bom quando a gente trabalha junto e converge, né? A gente diverge muita coisa aqui. Então, quando a gente converge, a gente tem que enaltecer o processo democrático e os articuladores, no caso, o senador Jacques Wagner. Senador Fernando Eire. Senhor presidente, senhores senadores, eu queria deixar aqui uma preocupação com a medida provisória assinada ontem e publicada hoje. Ela me faz ter um cheiro da medida 579,
que o governo lá atrás utilizou. E dentro dela tem a questão das renováveis. Se abre prazo novo. Hoje os consumidores pagam alguma coisa em torno de 10 bilhões por ano. E a Eletrobras, quando antecipa cerca de 21 bilhões, com a possível e duvidosa possibilidade de baixa do valor tarifário, ela vai buscar no mercado esse recurso. E esse recurso tem taxa de juros. E isso vai para o consumidor, sobretudo para o consumidor cativo. Nos preocupa bastante a medida provisória que foi colocada, os setores que conhecem essa engrenagem já manifestam preocupações e, mais uma vez, o consumidor certamente é quem vai responder por essa conta. Nós vamos voltar a conversar sobre isso, mas eu pediria aos colegas uma reflexão sobre um assunto que tem a ver diretamente com os consumidores brasileiros. Muito obrigado, senador Fernando Dueira. Eu consulto o plenário se todos já votaram, se podemos encerrar a votação. Encerrada a votação em turno único, determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 71 senadores, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda número 1, substitutivo, fica prejudicado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação para o turno suplementar, será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Eu saúdo o autor do projeto, o senador Carlos Portinho, e também o eminente relator, senador Isalci Lucas, a quem concedo a palavra. Não, presidente, só quero mais uma vez agradecer o apoio de todos os parlamentares, cumprimentar também o líder do governo, o senador Jacques Wagner, o autor, Carlos Portinho, toda a assessoria também do Ministério da Fazenda, o entendimento que foi feito. Esse projeto é muito importante para as startups. Nós precisamos cada vez mais atrair investimento, porque esse realmente é a nossa saída em termos de economia, inclusive. Então, parabenizo o autor mais uma vez, Carlos Portinho, parabéns pela iniciativa e parabéns a todos que acompanharam a nossa votação. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Isalci Lucas. Anuncio o item 2 da pauta, projeto de resolução número 72 de 2023, da senadora Damares Alves, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Japão. Pareceres favoráveis. Número 6 de 2024, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relator senador Espiridião Amin. E número 40 de 2024, da Comissão Diretora, relator senador Veneziano Vital do Rego. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Foi apresentado o requerimento número 212 de 2024, de iniciativa de líderes, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. A matéria vai à promulgação e a presidência cumprimenta a senadora Damares Alves pela iniciativa e pela aprovação do projeto de sua autoria.
Requerimento número 238 de 2024, de autoria da presidência, que solicita a realização de sessão de debates temáticos destinada a promover o recebimento, a exposição e o debate do anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil Brasileiro. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão requerida será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento número 235 de 2024, do senador Eduardo Girão e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 25 anos de fundação da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, ABRAME. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão requerida será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento número 142 de 2024, do senador Beto Faro e outros senadores, que solicitam a realização de sessão especial, destinada a celebrar e apoiar a promoção do 24º Grito da Terra Brasil, que acontecerá em Brasília nos dias 21 e 22 de abril, com o tema Mudanças Climáticas e Alimentos Saudáveis. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão requerida será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento número 45 de 2024, da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita urgência para o projeto de lei número 81 de 2024, que altera os valores da tabela progressiva mensal do imposto sobre a renda da pessoa física, de que trata o artigo 1º da Lei 11.482 de 2007. E revoga a medida provisória número 1206 de 2024. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do plenário. Quem é o próximo? Quem são? Oradores inscritos. Senador Marcos Duval. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra pela ordem, senador Jaime Campos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós temos a honra hoje de receber aqui em Brasília, aqui no Senado Federal, o ilustre deputado Max, que é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, jovem da revelação política mato-grossense, prefeito já por 2, 3 mandatos da cidade de Jaciara, e acho que terceira vez também deputado estadual, e com certeza para nós é muito bom receber o Max. É um moço que tem trabalhado incessantemente para o desenvolvimento do Mato Grosso, é um deputado exitoso que faz com certeza uma boa política em Mato Grosso, sobretudo levando sempre, propostas, investimentos para as cidades de Mato Grossense. Como também o jovem aqui, o deputado Ulisses, esse garoto aqui, que é um garoto também promissor da política mato-grossense, foi deputado estadual, deputado federal, enfim. E hoje nos visita aqui em Brasília, acompanhado desse ilustre senador da República, o Hélio Fagundes, da Margarete, enfim. Seja bem-vindo aqui no Senado Federal e futuro presidente da Assembleia, que o nosso amigo Hélio está até refrescando a minha cabeça. E o Marcelo aqui. Marcelo aqui é um grande empreendedor da área da educação, dono das faculdades da cidade de Barra do Garça, sobretudo da região da Araguaia. E hoje está aqui em Brasília nos visitando. Com certeza vai ter o apoio do senador Jaime Campos, senador Hélio, na criação do curso de medicina para a cidade de Barra do Garça. É um moço trabalhador, competente, tanto ele como seu pai, seus familiares, e para mim, com certeza, com o Hélio e a Margarete, será um prazer ajudá-lo aqui em Brasília, sobretudo no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, e nós conseguimos viabilizar o curso de medicina. Portanto, seja bem-vindo aqui no Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Saúdo de maneira muito especial a presença dos ilustres parlamentares mato-grossenses, igualmente do Marcelo, empreendedor também de Mato Grosso. Sejam todos muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Oradores inscritos, senadora Janaína Farias. Senador Marcos Rogério. Senador Sérgio Moro. Senador Márcio Bittar. Falar? Senadora Janaína Farias tem a palavra como oradora. Obrigada, querida. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as colegas senadoras, senadores.
E aqui eu venho hoje, que hoje de manhã participei de um evento muito emocionante lá com o presidente Lula. Tive o prazer de participar do lançamento da retomada de obras do Minha Casa Minha Vida na modalidade rural e entidade. Quando o secretário Camilo, no governador Cid, em 2009, que nosso presidente Lula lança o programa Minha Casa Minha Vida, tive o prazer de estar lá nesse início. Então, hoje, venho a essa tribuna com o objetivo de trazer as palavras de agradecimento de 440 mil brasileiras e brasileiros ao presidente Lula e ao seu governo. Esse é o número de pessoas que devem ser beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, modalidade rural e entidade em todo o Brasil. O anúncio dessa nova fase do programa foi feito em uma cerimônia hoje pela manhã, presidente. Nossa colega Tereza estava lá, no Palácio do Planalto, e eu confesso que me emocionei ao ver as falas de representantes dos movimentos sociais, de representantes que participaram desse evento, e a gente lutou a vida inteira para ter acesso à moradia e que dentro de pouco tempo vai ter a oportunidade de receber as chaves da casa onde vai poder cuidar de sua família com tranquilidade e segurança. Sei disso que eu trabalhei, presidente, por muito tempo lá no governo do estado, governador Cid, secretário era o Camilo, a importância de moradia, da casa própria para a população que mais precisa, quando o presidente lançou em 2009. A casa própria é o sonho de todos os brasileiros, todo mundo sabe disso, mas a população de baixa renda sempre teve dificuldade para ter acesso a esse bem. Para essa parcela da população realizar o sonho de uma casa para chamar de sua, só se tornou possível a partir de 2009, quando o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou esse programa pela primeira vez, o Minha Casa Minha Vida. De lá para cá, foram 7 milhões e 700 mil famílias brasileiras já beneficiadas com essa iniciativa. Infelizmente, o programa estava parado, mas agora, com o nosso presidente, o projeto foi relançado em 2023, por meio de uma medida provisória que foi aprovada aqui pelo Congresso Nacional no mês de junho, que agradeço a todos. Só no ano passado, presidente, mais de 21 mil unidades habitacionais foram entregues pelo governo e outras 22 mil estavam paralisadas, tiveram suas obras retomadas, foram contratadas mais de 500 mil novas moradias e a meta é de garantir a contratação de 2 milhões até 2026. Senadora Zenaide, é muita emoção que a gente estava lá nesse evento hoje junto com o presidente, tinha vários colegas parlamentares. E o Minha Casa Minha Vida Rural e Entidade, lançado hoje, vai significar um investimento de quase 12 bilhões de reais do governo federal e vai construir 112 mil novas moradias em todo o país. E eu tenho uma ótima notícia aqui aos cearenses e às cearenses, que lá no Ceará nós seremos beneficiados com quase 6 mil moradias destinadas ao povo da minha região. No Minha Casa Minha Vida Rural, e o governo do PT, o governo do presidente Lula, mostrando seu compromisso com quem mais precisa. O programa lançado hoje vai atender comunidades tradicionais, como a dos quilombolas e dos povos indígenas. Também serão beneficiadas famílias organizadas pelos movimentos de luta por moradia, com prioridade para grupos mais vulneráveis, como mulheres chefes de famílias e família que vive nas áreas de risco. Deixo aqui meus parabéns ao presidente Lula e a toda a equipe do governo. Só sabe a importância dessa moradia quem já trabalhou, quem já esteve na periferia ou nas zonas rurais desse Brasil, a necessidade de ter uma moradia, de ter dignidade, de dizer que aquela casa é sua. Então, queria aqui com muita honra dizer que fico feliz do nosso presidente Lula ter essa sensibilidade e esse projeto voltou com muito amor no coração do nosso presidente para que possa beneficiar a população que mais precisa. Então, queria agradecer aqui a todos os senadores e o presidente. Obrigada. Obrigado, senadora Janaína Farias. Próximo orador inscrito, senador Chico Rodrigues. Senhor presidente, só pela ordem, eu queria... Com a palavra pela ordem, senadora Zenaide. Registrar a presença aqui de Diva, prefeita pelo PSD de Baraúna. PSD aqui, nosso presidente é do PSD. E dizer que o Rio Grande do Norte ainda
a representatividade feminina é pequena, mas 22,5% das prefeituras do Rio Grande do Norte são administradas por mulheres. E do PSD eu ainda vou trazer outras, viu, presidente? Estou trazendo aqui a diva aqui. Muito obrigado, desejo boas-vindas à prefeita, nossa correligionária do PSD, e cumprimentar a senadora Zenaide pelo belo trabalho político feito no seu estado, inclusive para o nosso PSD. Muito obrigado, senadora Zenaide Maia. Senador Chico Rodrigues é o próximo orador inscrito. Senador Zequinha Marinho. Senador Lucas Barreto. Senador Carlos Viana. Senador Beto Faro. Senador Flávio Bolsonaro. Senador Fernando Dueire. Senador Nelsinho Trade. Senador Plínio Valério. Com a palavra como orador, senador Plínio Valério. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, no momento em que nos preparamos para regulamentar a chamada reforma tributária, que no artigo 92b do ato das disposições constitucionais transitórias estabelecerá o mecanismo necessário para manter o diferencial competitivo assegurado à Zona Franca de Manaus, faz-se necessário lembrar que um cálculo simples mostra quanto custa preservar a nossa floresta amazônica e mostra também quem paga a conta. Eu tenho a oportunidade hoje de mostrar ao brasileiro e à brasileira essa coisa de Zona Franca e de floresta, fazer um comparativo, porque o que vocês ouvem é que a Zona Franca dá prejuízo para a União, o que não é verdade. Como sabemos, lei complementar instituirá o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas, que será constituído com recursos da União e por ela gerido, com a efetiva participação do Estado do Amazonas na definição das políticas, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e a diversificação das atividades econômicas do Estado. Complicado, muito extenso, por isso que a gente precisa ter cuidado e vigiar. Essa lei complementar estabelecerá o montante mínimo de aporte anual de recursos ao fundo, bem como os critérios para sua correção. É por isso que precisamos lembrar, e eu vou lembrar aqui sempre, para que você saiba, para que você conheça. O nosso estado, o Amazonas, preserva praticamente a totalidade de seus 1.575.000 quilômetros quadrados. Isso corresponde a 157 milhões e 100 mil hectares. E isso foi constatado pela Fundação Getúlio Vargas num intenso estudo. E aqui que eu quero linkar essa preservação se deve à criação de emprego e renda pela Zona Franca de Manaus. Quando foi constituída, quando foi implementada, emprego pleno. E todo mundo veio do interior para se empregar, largando o machado, o teçado e a motosserra. Essa atividade, sim, isso a gente deve, sim, à tão perseguida e agredida Zona Franca de Manaus, pelos defensores do Estado mínimo, que os trabalhadores do Amazonas conseguem se manter sem ocupar a área da floresta. Se não existissem esses empregos, a floresta já teria ido para a cucuia há muito tempo. E outra coisa também, para que você saiba, brasileiro e brasileira, a renúncia fiscal que você tanto ouve falar nas atividades da Zona Franca de Manaus não ultrapassa os 14 bilhões por ano. Caso computado o total de incentivos em seu valor bruto, a renúncia pode até oscilar em até 25,6 bilhões, ficando em média mesmo 24 bilhões, mas eu te esclareço. No entanto, a atividade econômica por ela proporcionada rende, e muito, e como rende ao governo federal. A arrecadação fiscal no estado do Amazonas costuma ultrapassar 14 bilhões de reais, dos quais 11 bilhões vão sempre para os cofres da União.
esses que são atividade da Zona Franca. Podemos, portanto, calcular a renúncia na ponta do lápis, 14 bilhões no máximo. Sabe o que isso representa da renúncia fiscal do Brasil? 8%. Nunca falam dos outros 92%, porque vai para o Sudeste, porque vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Não se fala sempre de Zona Franca. Esse dinheiro e o sucesso das atividades regionais atiçam os adversários da Zona Franca. Afinal, é muito fácil mostrar que talvez o dinheiro mais rentável do país, o que mais retorno garante, que é este da Zona Franca. Basta para constatar isso e verificar seus efeitos ambientais. Caso se considere esses 14 bilhões como o custo de manutenção da Zona Franca de Manaus, eu interrompo aqui para lembrar que é o que dizem nosso adversário, e não nós. Nós que conhecemos a produtividade e os efeitos econômicos, sociais de sua atividade, sabendo, portanto, que o ouro real fica em patamar muito menor. E veremos que o ganho na preservação ambiental, por si só, mais do que justifica esse custo. Veja aí a televisão que você está me vendo agora. Vê se ela não foi produzida na Zona Franca de Manaus. E o celular que você está portando, vê também se não foi produzido na Zona Franca de Manaus. A cada hectare dessa cobertura que eu estou falando, da floresta preservada, a cada hectare da floresta que permanece em pé, correspondem, olha só, a R$ 89,11, cada hectare preservado. Que as ONGs ambientalistas arrecadam milhões, somando bilhões, para trabalhar para preservar uma coisa que não o faz. E nós estamos fazendo. Se você pegar a floresta preservada com o incentivo da Zona Franca, vai dar a preservação, nós nos responsabilizamos de preservar por R$ 89,11. É simples fazer essa conta, pois basta dividir o custo pelo número de hectares protegidos. Isso mesmo, menos de R$ 90 por ano preserva 1 hectare da floresta amazônica. Por dia, esse custo se resume a 24 centavos. E você só ouve falar de preservação de floresta de bilhões. Milhões já ficaram para trás, de bilhões. Então, a esse custo baixo, a essa preservação, por isso que eu coloco aqui esses dados para vocês, para dizer que nesse momento em que vamos tratar da lei complementar e que a Zona Franca volta a correr perigo, eu estou aqui mais do que defendendo. Isso eu faço com prazer, como obrigação, como dever de ofício. Faço para que traga esclarecimento para vocês. E todas as vezes que aqui falo muito mais para você que está nos assistindo do que para o plenário, porque você tem que conhecer esses dados. Não pode se deixar levar sempre por essas narrativas daqueles que não gostam da gente, por aqueles que teimam em nos deixar isolados, por aqueles que teimam em não reconhecer o sucesso da Zona Franca, um sucesso que vem do norte, que produz, que é autossustentável. E quando falo sempre disso, estou sempre insistindo e vim aqui para isso. Eu vim aqui para isso. Nós estamos agora com o problema do potássio. Licença ambiental no município de Altazes para produzir o potássio. A empresa responsável já gastou R$1 bilhão, vai gastar mais 13. Mas o Procurador-Geral da República está só esperando uma ONG encontrar um casco de jabuti, um casco de tracajá, encontrar algum caco de cerâmica para correr para dizer que estão invadindo a área indígena. Mentira, narrativa, hipocrisia, que vocês vão ver. Por isso que eu trago esse dado, para quando você ler sobre isso, para quando você ouvir sobre isso e ver sobre isso, saiba que é mentira, saiba que é hipocrisia. Olha só como o estado que eu represento é rico de recursos naturais. Só este buraco de potássio no município perto de Manaus vai suprir a demanda por potássio do Brasil em 25%. Quase 1.500 empregos diretos, 15, 16 indiretos, apenas um buraco. Eu estou falando só do potássio. Eu não estou falando do gás, do petróleo, do ouro, do diamante. E não nos deixam, porque as ONGs praticam isso e levam a narrativa que você brasileiro e você brasileira encampa essa narrativa e acha que nós somos os vilões do filme. Longe de mim querer ser o mocinho, mas se você puder comparar esses aventureiros que ganham milhões, à tua custa, porque o dinheiro não vem só do estrangeiro, não, é também do governo brasileiro. E você nada faz, porque você não conhece a Amazônia. E como você vai defender e amar se você não conhece? Por isso que todos os dias eu trago aqui esses dados para vocês. A Zona Franca de Manaus
é sucesso, é o modelo econômico-ambiental que deu sucesso no mundo inteiro, por isso querem destruir. Vamos estar atentos aqui, Omar Aziz, Eduardo Braga e eu com a ajuda dos meus companheiros de sempre, que a gente conta sempre com Malta, com o Girão que estão aqui, sempre para defender aquilo que nos sustenta, aquilo que é realmente o ar que respiramos. E não tem outro modelo, tem outra alternativa? Tem o diamante, tem o ouro, tem o petróleo e tem o gás. Mas a gente pode explorar? Não pode, porque os cadeados ambientais que nos colocaram, levados pelas ONGs, com a cooptação, sim, parte do judiciário e com o governo federal, nos impedem disso. E a prova maior é a BR-319, que a gente tem há 46 anos, está aberta, falta ser reasfaltada um trecho, e não nos deixam reasfaltar. E deixa eu falar para você uma coisa, é a única via terrestre que me liga a vocês, que liga o Amazonas a vocês. Fora isso, o Amazonas não se liga ao Brasil. Se a gente impedir, não asfaltar e impedir a 319, presidente Rodrigo, simplesmente nós estamos desligados do Brasil. Pelo ar pode, mas é muito caro. Por água pode, caro e longe. Por terra não. Como disse a Marina, lá na CPI da Zona, querem uma estrada para passear? Não. A gente quer para passear também a estrada, mas acima de tudo para levar o que precisamos. Está vindo aí a cheia, está vindo aí o inverno, vai chover, fica intransitável, a comida, o alimento não vai chegar, assim como foram mesmo, aqueles que nos impedem de ter a BR, são aqueles mesmos que podem ser acusados e culpados das mortes, sim. Nós não podemos ter oxigênio levado por terra, e até hoje eu ainda conto o número dos mortos de amigos e amigas minhas. Até hoje eu descubro quem foi vítima porque não tinha oxigênio, porque não podia chegar. Essa BR há de sair, porque é um direito, sim, é um direito de cidadania, é um direito de um Estado que insiste em ser brasileiro, apesar do Brasil nos virar a costa. Obrigado, Rodrigo. Senador Plínio, nós que agradecemos, a presença de Vossa Excelência é sempre importante, seja pelo discurso e ações coerentes, firmes em defesa dos interesses do povo do Amazonas, mas também pela necessidade de demonstrar quem vive no Estado. Muitas pessoas acompanham pela televisão e acham que a realidade que passa e é transmitida, as narrativas que nem sempre são verdadeiras, acham que aquilo é a realidade do Amazonas. E Vossa Excelência sempre, diariamente, usa essa tribuna para esclarecer, buscar o desenvolvimento numa linha muito coerente e firme. Então, parabenizo sempre a fala de Vossa Excelência. E dando sequência aos oradores inscritos, presentes aqui, nós temos, eu quero convidar o senador Magno Malta e antes passar a palavra para a senadora Zenaide Maia. Minha colega Zenaide. Acho que ela não viu. Senadora Zenaide, vai fazer uso da palavra? Senhor presidente, colegas senadores, eu queria só chamar a atenção que eu vi hoje que estava na pauta da CCJ o projeto de lei 596 de 2023, que vai fazer a remissão das dívidas de contribuição sobre o lucro líquido de empresas que têm débito desse lucro de 2007 a dezembro de 2022. 15 anos sem pagar contribuição sobre o lucro líquido. Se fossem empresas em situações de déficit para não gerar desemprego, tudo bem, mas eu acho um assinte a empresa que tem lucro líquido querer tirar recursos da saúde, da educação pública, da segurança pública, gente. Chamando a atenção aqui dos colegas parlamentares da gravidade disso. Sem falar na injustiça com as empresas que pagaram seus impostos. Porque você ter lucro líquido e não querer pagar contribuição sobre o lucro líquido, algo para a gente repensar, entendeu? Não temos como aprovar isso. 15 anos, o impacto financeiro é quanto? Quanto a saúde pública, a educação pública desse país deixou de receber? E nós vamos fazer a remissão, um termo bem usando o eufemismo, porque isso aqui é aprovar o calote. Obrigada, senhor presidente.
Magno Malta. O senador Magno Malta para utilizar a tribuna. Ah, sim. Eu já acertei o barco. Eu preciso ver se vocês vão para a gente ver. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, as pessoas que estão nos vendo pela TV Senado nesse momento, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, nos acompanham nas redes sociais e na Rádio Senado. Nesse momento, quando assumo essa tribuna, senhor presidente, assim como a sua Ceci, como eu já tive a minha Dadá, e ela prezava muito os filhos, que eram bem jovens, quando no incidente que tirou-lhe a vida, e como eu sou um cara apaixonado pela minha mãe, todas as vezes que eu lhe vejo nessa tribuna, me remete a tragédia que ceifou a vida de uma mulher guerreira de bem por um troglodita, assassino, por uma tara aguçada por poder, um brochezinho, só um brochezinho de deputado federal. Toda vez que eu vejo Vossa Excelência sentado aí, eu me reporto para aquele dia. E Vossa Excelência é jovem. A sua geração, a geração Caleb, geração Josué, é a geração Nicolas Ferreira, sua geração, essa geração de jovens. Eu aproveito a sua juventude, e Vossa Excelência tem sido assertivo nas suas proposições nessa casa, e confesso que não subi essa tribuna com essa intenção. Mas hoje é a geração, hoje o mundo vive, é a geração rede social. E a geração rede social tem que tomar conhecimento do Brasil de ontem, do que aconteceu ontem. De repente os senhores estão perguntando quem é Ceci nas redes sociais, senador Girão. Ali estão minhas duas filhas, Magna Carla e Magda. Eu gosto tanto do meu nome, que as pessoas dizem que eu não sou feio, assim, eu sou desbonito. Mas dizem que minhas filhas são bonitas. E em seguida dizem que parece comigo. Mas com relação a mim, mas é um processo compensador de Deus. Deus sempre faz compensação. Deus é compensador. Por exemplo, o rosto aqui é feio. Mas em compensação, o meu olho é verde. Então a gente precisa entender o que Deus tem de compensação para nós. O senador Girão é desprovido de beleza. Mas é um homem que Deus compensou com a inteligência, com a bondade, né? É um conciliador, é um sujeito com um coração extraordinário. E nisso já foi 5 minutos do meu tempo. Mas eu gostaria, minhas filhas, que vocês soubessem que a mãe desse rapaz, quando eu falo da minha mãe para vocês, vocês conviveram com ela. Dona Dadá, a avó de vocês. A mãe desse menino, ele só era uma criança. Quando viu uma tragédia que se abateu na porta de casa, por um facínora. E hoje nós vivemos dias que esse tipo, que mata por ganância, por dinheiro, por poder, eles estão livremente andando nas ruas do Brasil, depois desse processo ditatorial, a tentativa de nos censurar e tirar a nossa liberdade, está instalado no Brasil. Senhor presidente, hoje, nós aprovamos, na Comissão de Direito Digital, o requerimento
de minha autoria, da realização de audiência pública para debater interferências de autoridades brasileiras sobre as plataformas de rede social depois da denúncia do Twitter Files. A audiência será amanhã, às 10 horas da manhã, com a presença dos 2 jornalistas, o Michael Schildberger e o outro que tem nome brasileiro, é o Davi Ágape. Davi, o guerreiro Davi da Ágape. Ágape é amor. Será às 10 horas, no plenário da CCJ, e nós convidamos o Brasil para assistir conosco, porque esse jornalista, senador Cleitinho, trouxe à baila, senador Girão, trouxe à baila documentos em que revelam a violação, que violam a Constituição, onde o parlamento brasileiro, líderes que estão revestidos da sua imunidade parlamentar, sou contra a imunidade, mas ela não acabou. Mas cidadãos perseguidos e sendo vigiados por uma plataforma. Mais uma vez, para não cometer injustiça e não ser desonesto na minha fala, eu quero desafiar mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, me dirijo ao nobre juiz. Vossa Excelência foi sabatinado nessa casa, foi votado nesse plenário, e aqui saiu com o título de guardião da Constituição. Não aconteceu, o Elon Musk não fez nada demais, a não ser lhe perguntar, por que está fazendo isso? Isso com o quê? Com a Constituição. A Constituição brasileira reza que não há crime de opinião. A minha opinião, no assunto que citei aqui, por exemplo, é que um indivíduo que mata uma mãe de família, ou um pai de família, ele tinha que ter prisão perpétua. Alguém pode discordar da minha opinião. Tem gente que fala que não, que tinha que ter pena de morte. Eu discordo dessa opinião. Ao discordar de uma opinião ou de outra, senador, presidente, senador Rodrigo, jovem Rodrigo, eu estou cometendo um crime? Crime de opinião? Eu estou cometendo um crime, senador Cleitinho? A minha opinião é que o povo de Minas errou quando elegeu um petista para o governo. É minha opinião. Se eu perguntar para um petista, ele diz que sua opinião está errada. A minha opinião é que o povo acertou. Qual de nós dois cometeu um crime? Nenhum dos dois. Opinião não é crime. Mas o crime de opinião já existe no Brasil, mesmo sem ser tipo penal. Como não existe o tipo penal de homofobia. Eles tentaram aqui, durante 16 anos, passar isso. Chamado PL 122, chamado PL da homofobia. Não passou. Nós enfrentamos. O sujeito faz sua opção sexual, é problema dele. Eu tenho uma dívida com ele, que é a dívida do respeito. É a regra de bom conviver. A regra da boa convivência é o respeito. Eu respeito. Ele é um cidadão que trabalha, que paga impostos, igual a mim. Agora, a opção dele. Agora, eu não posso, de goela abaixo, engolir isso, como se isso fosse uma verdade absoluta. Não. Eu acredito que Deus criou macho e fêmea. Fora disso, nada. Aí alguém se levanta e diz que sua opinião está errada. Mas eles levaram o Supremo a colocar isso como crime de racismo. Alguém pede para nascer albino? Alguém pede para nascer mongol?
nascer na Mongólia, nascer oriental, alguém pede para nascer negro. Não, mas colocaram. Então nós estamos vivendo violações e violações e mais violações. E aquilo que se perde no mérito, no plenário, nas comissões, se judicializa, porque o judiciário aceita e faz virar lei, senador Cleitinho. Já encerro, senhor presidente. Lembrando aos senhores senadores que amanhã às 10 horas, eu espero que Vossa Excelência não viaje de carro para Minas Gerais dessa noite, senador Cleitinho. Que Vossa Excelência fique aqui, que essa sua mania de viver viajando de carro, eu também gosto. Mas amanhã o senhor viaja depois da nossa audiência pública. Depois da audiência pública, porque certamente acrescentará muito a nós brasileiros, que lutamos por liberdade, e quero aqui publicamente agradecer ao cidadão Elon Musk. Mas quero dizer a ele que os seus funcionários brasileiros, eles estão aqui expostos. E é necessário, porque já começaram a ser convocados, intimados pela Polícia Federal para depor. Eles simplesmente cumprem ordem, mas a ordem, quando é desordem, e ela não tem poder no ordenamento jurídico, diz o Elon Musk, e está correto, porque ele mostra o conhecimento da Constituição brasileira e dos códigos brasileiros. Eu quero parabenizá-lo. Agradecer ao Elon Musk pelo bem que fez ao Brasil, porque o mundo hoje sabe que o Brasil já vive uma ditadura, onde o cidadão tem sua liberdade cerceada. Ai de nós se não fossem as plataformas, as redes sociais. Nós não temos a velha mídia, eles não são mais senhores da informação. A informação está com todos e o cidadão tem direito a ter opinião. Mais uma vez, esse estado de exceção que nós estamos vivendo. E aí, eu conclamo mais uma vez, agradecendo ao Elon Musk e pedindo a ele que mostre de fato aquilo que ele tem de desordem ordenada pelo ministro Moraes. Eu peço ao ministro Moraes que se antecipe a ele mais uma vez e mostre que Vossa Excelência está cumprindo a Constituição e que tudo que Vossa Excelência fez foi com base legal. Mostra, ministro Moraes, porque aí isso acaba. E ele vai ser obrigado a responder processo nos Estados Unidos. Agora, Vossa Excelência botar ele no inquérito aqui das fake news, está de sacanagem. Pô, Elon Musk aqui no estômago do elefante, está de sacanagem. Mostra primeiro, ministro, porque aí você ganha o jogo. Mas, Elon Musk, você está na responsabilidade de mostrar tudo aquilo de tentativa de violação, sem base, ilegal, como você tem colocado. No mais, nós brasileiros te agradecemos pela coragem de fazer o enfrentamento em nome da liberdade, não só para o Brasil, também para o seu país e para o mundo inteiro. Obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero apenas dar uma boa notícia para os amigos, e sobretudo para a região noroeste de Mato Grosso, que é a região que compreende vários municípios, iniciando por Juína, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Coniza e Aripuanã. Como também, aqui para trás, as cidades de Joara, com certeza Brasnorte, Porto dos Gaúchos, etc. Nós tivemos uma reunião hoje, liderada pelo senador Confúcio, senador pelo Estado de Rondônia, presidente da Comissão da Infraestrutura do Senado, junto com o senador Jaime Bagato, com a senadora Margarete Busetti e a nossa pessoa, o senador Jaime Campos. Tivemos a presença do diretor de planejamento do DENIT, do doutor Luiz Henrique. Já há muitos anos, nós temos um sonho acalentado da pavimentação asfáltica da BR-174, que demanda Vilhena à cidade de Juína. Essa estrada é uma estrada federal, mas que, lamentavelmente, ela está atendendo, certa feita, mas de forma muito precária, a nossa população. E hoje, a notícia que eu tenho são das melhores para a região noroeste do estado de Mato Grosso e para todo o nosso estado, na medida em que o diretor de planejamento do DENIT autorizou já a superintendente do DENIT do estado de Mato Grosso a promover a licitação para que faça
projeto de execução das obras da infraestrutura, como também a licitação do projeto do componente ambiental. É uma obra estruturante, ela é muito importante para o escoamento da nossa produção. É uma região muito rica, uma região próspera, que tem terras férteis, subsolo rico, é uma região de agricultura, de pecuária, de minérios, do setor madeireiro e de etc, etc. E quero crer que será possível, na medida em que, após a conclusão do projeto, a questão ambiental, nós temos ainda um passo à frente, que será uma discussão que nós temos que fazer com as duas reservas indígenas que está na margem dessa BR-174. Entretanto, eu acho que vai ser de forma pacífica, tranquila, e assim nós estaremos dando um novo momento naquela região para sair a nossa produção pelo porto de Porto Velho e depois chegando também a Taquatiara, para que a nossa produção vá para os grandes centros consumidores, ou seja, para o mercado internacional. De maneira que é uma notícia muito alvissareira, dizer de público aqui, que quem luta muito pela essa obra é o prefeito de Juína, meu prezado e estimado amigo Paulinho, que há muito tempo vem reivindicando, como toda a população. Entretanto, o Paulinho, com muita ênfase, está nos solicitando. E hoje temos um bom passo, senador Rodrigo, bom passo, presidente, para que essa obra, de fato, seja concretizada. Por outro lado, também anunciar aqui que hoje o Mato Grosso foi contemplado com 3.000 casas populares do programa Minha Casa Minha Vida da área rural. São 3.000 famílias que serão atendidas nas áreas rurais do estado de Mato Grosso, contemplando algo parecido em torno, se não me falha a memória, de 46 municípios. Uns mais, outros menos. Essas casas serão construídas nos assentamentos, serão construídas nas áreas rurais, onde necessariamente se faz melhorar a habitação dessas famílias. Portanto, são avanços, são conquistas que todos nós estamos empenhados de levar para a população mato-grossense, sobretudo, não só para o produtor rural, mas também para as famílias mais humildes e mais carentes. De forma, presidente, eu estou fazendo esse anúncio, esse comunicado, eu estou muito feliz de ver que, de fato, nós vamos concretizar essa tão importante obra para o desenvolvimento econômico, social, que é a pavimentação asfáltica da BR-174. E nós já se comprometemos de dar a nossa participação, através das nossas emendas que nós temos direito, tanto eu, com certeza o senador Weto, o senador Margarete e toda a bancada federal, vamos destinar ou aportar parte das nossas emendas orçamentárias para que essa obra, de fato, seja concretizada. Muito obrigado, senhor presidente Rodrigo. Senador Jaime Campos, me permita parabenizar Vossa Excelência, que é uma inspiração para os demais senadores, não só pela assiduidade, mas sempre por estar aqui comemorando. Dá para sentir a felicidade de quando Vossa Excelência trata dos assuntos que atingem não apenas o grande produtor, mas sim aquele que fica na agricultura familiar, aqueles que mais sofrem, e é uma alegria que transpassa realmente para todos os colegas. Então, parabenizo sempre por estar aqui contribuindo para que essa casa aqui busque novos objetivos e avance cada vez mais. Muito obrigado. E em sequência... Mais o senador... Depois o Geraldo. Primeiro o Cleitinho, depois o Geraldo. Em sequência, o senador Cleitinho é o próximo inscrito. Amigo Cleitinho. Senador Cleitinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos senadores e senadoras, aos servidores dessa casa e à população que acompanha a gente pela TV Senado. Queria começar minha fala aqui para a gente orar e vigiar, como fala, sabe, Magno Malta? Porque eu vi ontem o Arthur Lira dizendo que vai enterrar o PL da censura. Só que é bom lembrar aqui, gente, que hoje tem um ministro, o senhor Flávio Dino, que falou isso aqui, ó. Vamos lembrar aqui, ó. Recordar é viver, ó. Olha isso aqui. É importante dizer à sociedade brasileira, nós temos 3 caminhos possíveis para esta regulação. Uma,
que nós desejamos que chegue ao final é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e há a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente. Os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas, imorais, perderão. Eles vão perder. Pessoal, ele falou isso quando era ministro da Justiça. Hoje já virou ministro do STF, já tem um burburinho lá para poder regulamentar por lá. Então, Flávio Dino, com todo respeito à Vossa Excelência, você já foi governador, inclusive senador da República. Você sabe que a atribuição de legislar somos nossa. Então, deixa a gente fazer isso aqui, sabe? Né? Não, os poderes são independentes, são harmônicos. Já falo, são independentes. Deixa a gente ser independente. Inclusive, o Girão tem uma bomba para falar para a gente agora aí. Fique à vontade, senador Girão. Obrigado, senador Cleitinho. Eu quero lhe cumprimentar por relembrar para a gente esse trecho que é emblemático, senador Magno Malta. Numa coletiva que o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quando viu que no Congresso não ia rolar a censura das redes sociais, porque a pressão do povo brasileiro, um povo de brio, um povo que não se dobra a ditador, de forma ordeira, pacífica e responsável, reivindicou dos seus parlamentares que não votassem nesse projeto, na urgência dele, e ali mostrou a maioria da Câmara dos Deputados, que não ia regular a mídia, e o ministro fez essa ameaça. Olha, se o Congresso não fizer a deliberação da regulação das redes sociais, ou o governo federal vai fazer, através de decreto, o executivo, ou o STF. Ele cantou a pedra. Será que é o que vai acontecer agora? Porque já está, como o senador Cleitinho acabou de dizer, já está nos bastidores quente, matéria saindo de grandes veículos, senador Magno Malta, dizendo que a regulação, que a censura vai vir do STF. Aí é para fechar essa casa. Aí não tem mais sentido. Realmente não tem mais sentido. Porque a desmoralização da desmoralização. Já está desmoralizado. Não vamos dourar a pílula. A população está com medo. A população está apavorada. Não se pronuncia mais nas redes sociais como fazia, porque tem medo de entrar num inquérito irregular do STF. Quem é que vai defender o brasileiro, senador Cleitinho? Somos nós. O Senado não pode fugir desse momento. E chega uma notícia aqui. Aí, Magno, presta atenção, Magno. Uma notícia agora, publicada no jornal Gazeta do Povo, jornal independente, quase centenário, acima de qualquer suspeita, que coloca o seguinte: a Gazeta do Povo, em parceria com jornalistas, que amanhã nós vamos ouvir, hein? Atenção para o convite, Brasil, do senador Magno Malta, autor do requerimento, para ouvir amanhã quem trouxe as entranhas, a podridão da censura no Brasil através do tweet, dos arquivos do Twitter. Amanhã, Michel Schallenberger vai estar aqui no Senado, 10 horas da manhã, liga lá. E o David Agape. E esses dois jornalistas, junto com a Gazeta do Povo, acabam de revelar que Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, ao ponto de um funcionário sênior, antigo, do Twitter, ter proposto
uma conversa particular entre ele, Felipe Neto, e o Yoel Holt, na época chefe de segurança da rede social. Sabe para quê? Esse convite foi feito no contexto das sanções impostas pela moderação de conteúdo do Twitter ao jornalista Alan dos Santos, hoje exilado nos Estados Unidos. E tem muito mais coisa aqui, que eu não vou tomar o seu tempo. Amanhã a gente Quero apenas lhe dizer isso. lhe cumprimentar e dizer que o momento é grave. O momento é grave da nação. E o brasileiro, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como tem que ser, tem que cobrar os seus representantes, para que se delibere, finalmente, presidente. Está na hora, não tem mais o que esperar. Pedido de impeachment. Está na hora. A única coisa que nós não fizemos nos 200 anos do Senado Federal. E o Brasil clama para que esse Senado se levante. Então, parabéns, senador Cleitinho, pelo seu posicionamento e vamos continuar em oração e ação para que esse momento da história a gente não perca o trilho. Obrigado, senador Girão. Quero aqui mudar a pauta aqui, falar para toda a população que a maior pauta que eu tenho aqui é tirar o Estado de cima de vocês. Vocês carregam o Estado, o governo nas costas. Deixa essa reflexão para vocês aqui. Pagar imposto sobre o dinheiro que você ganha, impostos sobre o dinheiro que você gasta e impostos sobre coisas que você possui, pelas quais você já pagou impostos com dinheiro já tributado. Sabe o que eu estou falando isso, gente? Olha isso aqui. O governo está até soltando foguete, comemorando que já arrecadou agora. Nós estamos em abril, bateu o recorde de arrecadação. O impostômetro pode olhar lá mais de R$1 trilhão. Mais de R$1 trilhão. Vocês sabiam? De 365 dias, 147 dias são para você pagar isso? Nós estamos no mês de abril, até maio, se fosse trabalhar de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, é para pagar isso aqui? É a partir de junho que você vê a cor do seu dinheiro? Vocês sabiam disso? Que 50% de tudo que vocês consomem, vocês pagam imposto? E aí eu faço uma pergunta, e vem mais, porque agora vem o DPVAT agora, que a Câmara agora aprovou e está aqui no Senado. E eu coloquei uma emenda agora aqui, para ficar facultativo, porque é democrático. Aquele que quer pagar, paga, aquele que não quer pagar, não paga. E eu conto com o apoio dos 80 senadores, que é muito democrático. Então, além dessa arrecadação aqui, de R$1 trilhão, que já chegou, bateu o recorde, nunca se arrecadou tanto, porque nunca, todo dia é um imposto a mais, inclusive o DPVAT, né? Agora eu queria mostrar para vocês, esses impostos todos aqui, R$1 trilhão, para onde que está indo? Está indo para o bolso de vocês não, viu, gente? Aqui, você olha a parte, senador? Fica à vontade. Imoral. Imoral. Vossa Excelência vai à tribuna e mostra para a sociedade, isso não está sepultado. Está no inconsciente do brasileiro e Vossa Excelência traz à tona. Esse DPVAT, ele foi extinto pelo presidente, então, Jair Bolsonaro. E aproveito para dizer que hoje também, o processo de Maria do Rosário contra o presidente Jair Bolsonaro foi extinto e sem campo de recurso. Extinguiu-se quem estava com a verdade. Quem estava com a verdade. Então, em determinados momentos, ainda existem juízes de bem, que compreendem e fazem leitura fora da política, do politicamente correto, da perseguição, e agem corretamente. Quem baniu esse imposto? Quem baniu o DPVAT? O presidente Jair Bolsonaro. E agora ele volta com toda a força. Mostra esse papel novamente, faz favor. O impostômetro? É o impostômetro? Cadê ele, hein? Caiu? Ah, tá aqui. Aqui, tá aí. E agora vai vir para o Senado. Mais um. Senador Zequinha, que está na presidência. Já que o ministro não gosta de hashtag, diga não ao DPVAT. Hashtag. Pessoal, levante aí uma hashtag, quem está me ouvindo, porque o ministro não gosta também. Hashtag não ao DPVAT. E também esse DPVAT voltando aí, sei lá, acho que tem gente correndo dessa palavra, desse nome aí. Mas eu, e certamente aqueles que têm consciência, senador Cleitinho, nós votaremos e lutaremos na mesma trincheira com Vossa Excelência. E em dias difíceis para o povo brasileiro, a não ser que o governo use o seu trator
e o trator tem a ver com impostômetro, o trator tem a ver com emenda de relator, que antigamente era emenda secreta, como é que era o nome daquilo lá? Orçamento secreto, agora pode, porque é de relator, que eles vão praticar o despejo novamente, abrir a sacola para aprovar essa imoralidade. Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência só sobe a essa tribuna para falar de coisas corriqueiras da vida cotidiana do povo brasileiro. Fez bem o povo mineiro de trazer para cá, e Vossa Excelência, em bom momento, traz esse assunto de volta, para que nós todos estejamos atentos, para que aqui no Senado a gente jogue na lata do lixo essa imoralidade que já havia sido banida da vida das pessoas mais simples do Brasil. Muito obrigado. Mas conto com o apoio de todos os senadores. Você quer a parte também, Marcos Rogério? Senador Cleitinho, fica à vontade, meu amigo. Na verdade, eu quero fazer uma parte apenas para cumprimentar Vossa Excelência pelo discurso que faz. É um tema importante, um tema sensível, e Vossa Excelência ataca o cerne da questão. Nós estamos diante de um governo que gasta muito e gasta mal. E quando falta dinheiro no cofre, é justamente em cima do trabalhador que ele tira mais dinheiro. Agora vem essa do retorno do seguro DPVAT. Passou na Câmara, vem para o Senado. O meu voto eu já antecipo, é voto contra. Não tenho dúvida disso. Tenho certeza que aqui no plenário do Senado Federal nós vamos fazer um bom debate e Deus nos ajude que consigamos vencer aqui. É tarefa fácil? Não. Não é. Mas nós vamos fazer esse enfrentamento. O brasileiro não suporta mais tanto Estado. O Estado brasileiro precisa sair do cangote do contribuinte. Parabéns a Vossa Excelência pelo discurso. Obrigado. Então eu quero aqui falar para vocês, gente, que bateu o recorde agora, nesse mês de abril, mais de R$1 trilhão. Então, para vocês terem noção, de 365 dias do ano, 147 é para você pagar isso aqui. A gente está em abril, até maio, você está pagando imposto. A partir de maio que você vê a cor do seu dinheiro. E eu queria mostrar para vocês para onde está indo a cor do seu dinheiro. Tá bom? Primeiro que esse ano tem eleição, viu? Lembre. Já é 5 bilhões para colocar no rabo do Legislativo, 16 bilhões. Poder Judiciário Federal, 57 bi. Só para o STF, gente, é 837 milhões. Dá quase 1 bilhão. Para a Presidência da República, 3 bi. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a Presidência da República está gastando. Lula vai ter ele ponto, de quase 1 milhão, que pode receber até um carro voador. Deve ser um disco voador que vai vir de Marte, que eu não sei o que é isso. Eu acho que até as Forças Armadas podiam fazer isso. Mas vai gastar 1 milhão para receber até um carro voador. Não sei, não estou entendendo é nada. Lula já gastou quase 15 milhões de reais no cartão corporativo. Tem mais. O governo gastou 26 milhões em reformas imobiliárias para palácios em 2023. Inclusive disse que tinha alguns que foram roubados, mas agora achou, né? Vamos lá. O governo gastará agora quase 14 milhões, gente, com internet para a Aerolula. 14 milhões. 14 milhões com internet para poder viajar o mundo inteiro. E aí vem mais. Em um ano o governo gasta 1 bilhão com viagens. Aí vamos lá. Aí eu queria entrar aqui numa situação para mostrar para vocês, deixar uma reflexão. Por que tudo que é para a administração pública, aí vale para a prefeitura, para o governo federal, para o governo do estado, tem que ser mais caro? Se eu vou lá como iniciativa privada, se eu quero comprar um pão, um exemplo, é R$5. Se for para a prefeitura, é 10. Na lógica, como é para servir o povo, tinha que ser mais barato. E a gente pega e vê algumas licitações aqui que não dá para entender o que está acontecendo com esse país. Não dá para entender. Eu queria mostrar para vocês aqui, até para chamar a atenção de quem está fazendo essas compras. Isso é lá no Ministério da Defesa. Não estou aqui apontando o dedo, não. Eu estou aqui para orientar e ajudar, como eu fiz com o GSI, que barrou a licitação. Então, às vezes, a intenção aqui é barrar essas licitações. Ministério da Defesa, gente, 500 quilos de pé de porco. Licitação, a licitação, R$47. O valor do quilo de pé de porco. No supermercado é 9. 47 para o governo federal, você vai no supermercado, é 9. Tem condição? 400 quilos de maminha, aquela carne boa, licitação, R$71, quase 72. No supermercado você compra por 40. No supermercado, é quase a metade do preço. Ovo de galinha, até que canja de galinha não faz mal para ninguém, né, gente? Na licitação, 45. Sabe quanto que é no supermercado? R$15. Vamos lá que tem mais. Continua no Ministério da Defesa. Aí vai.
Aí, gente, não tem limite. R$138 mil em 14 mil tortas de limão. Eu adoro torta. 177 mil em 14 mil tortas de frutas vermelhas. Esse povo tem que ter cuidado, tem diabetes, viu, gente? 54 mil em 900 tortas holandesas. 45 mil em 900 tortas de chocolate. A Páscoa já passou. Vamos lá, agora na aeronáutica. Com todo respeito, viu, gente? Com todo respeito, eu estou falando aqui que o povo brasileiro, que é o patrão, eles não têm essas mordomias. Tem limite, cara. Para a gente estar falando que um país está quebrado aqui, é nas pequenas coisas aqui que a gente começa a economizar, a enxugar. Aí vamos lá, R$36 mil em balas mastigáveis, refrescantes, em diversos sabores. 76 mil em bombons com camada de wafer e cobertura de chocolate. É uma delícia. 78 mil em geleias de diversos sabores. 220 mil em sorvetes de diversos sabores. Eu faço uma pergunta para você que é o patrão. Você tem isso aqui na sua casa? Você tem isso aqui na sua casa? Então, assim, deixa aqui essa reflexão para a população brasileira, para finalizar aqui, cadê meu telefone? Que a gente começa a ficar nervoso. Eu vou finalizar do jeito que eu comecei. Pagar impostos sobre o dinheiro que você ganha, impostos sobre o dinheiro que você gasta, impostos sobre as coisas que você possui, pelas quais você já pagou imposto com dinheiro já tributado. Então, a gente tem que tirar o Estado do lombo da população, e o Estado entender que o Estado está aqui para servir o povo, e não o povo servir seu Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Em seguida, o próximo orador inscrito é o senador Zequinha, mas antes perde a palavra... Apenas para um registro. Pela ordem. Marcos Rogério com a palavra. Senhor presidente, eu queria fazer um registro, nesse momento, cumprimentando uma instituição que faz aniversário na capital do meu estado, Porto Velho. Quero registrar aqui uma homenagem à Igreja às Nações, que completa 20 anos de atividades em nossa capital, Porto Velho. É uma instituição engajada em muitos projetos. Obviamente que a obra principal de uma igreja é a pregação do Evangelho, mas essa é uma instituição que, a exemplo de outras, tem um trabalho social por todos os porto-velhenses reconhecido. Essa instituição, desde sua fundação, tem sido um farol de esperança e propagação de amor, estendendo sua mão solidária a comunidades ribeirinhas, oferecendo serviços de saúde, distribuição de alimentos, cestas básicas, enfim, cuidando das pessoas. De Porto Velho, nascida na garagem de uma residência, a Igreja às Nações expandiu-se para além das fronteiras, alcançou outros municípios, outros estados e hoje tem sua missão de evangelizar também na África, com 7 unidades em operação. Deixo aqui registrado nossa homenagem, nosso reconhecimento a esta instituição, a todos os seus líderes, começando pelo pastor Fábio, que é o pastor presidente da igreja, os demais pastores, líderes, membros, congregados, que fazem esse importante ministério prosperar, que sua missão continue sendo a missão de iluminar, inspirar ações de amor ao próximo, aquilo que para nós é central, que é a propagação do Evangelho, mas que para a sociedade, de modo geral, esse trabalho social também por todos reconhecido. Minhas homenagens à Igreja às Nações e um abraço muito fraterno ao pastor Fábio. Eu estava programado para estar lá, senador Zequinha, no último domingo, para participar das festividades, acabei não podendo ir em razão de voos, mas faço aqui esse registro por reconhecer esse trabalho tão importante. Muito obrigado a Vossa Excelência, presidente, e agradeço a compreensão do senador Zequinha. Feito o registro do senador Marcos Rogério, segue com a palavra o senador Zequinha. Muito obrigado, presidente. Eu requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de votos de aplausos à bióloga e consultora ambiental Patrícia Fernandes do Amaral, pelo andamento da pesquisa científica, a qual tem buscado soluções sustentáveis que conciliem o progresso econômico com a preservação dos recursos naturais, pelo desenvolvimento de soluções sustentáveis ao planeta.
natural de Santarém, Beatriz Fernandes do Amaral, exemplo de uma profissional dedicada ao desenvolvimento do planeta. Requeiro, senhor presidente, ainda que seja enviado cópia deste voto, conforme dados que forneço o anexo, a fim de que chegue ao conhecimento dessa pesquisadora. Quero aproveitar também, presidente, fazer um registro aqui. Está acontecendo na região metropolitana de Belém, no centro de eventos da nossa convenção, a COMEADEPA, Convenção de Igrejas e Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus no Estado do Pará, o primeiro Fórum de Teologia Pentecostal da CGADB. CGADB é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor José Wellington Júnior, com toda a diretoria da convenção, decidiram realizar fóruns sobre esse tema e tivemos a honra de receber no estado do Pará, que é o berço assembleiano do Brasil, nesses 2 dias. A abertura foi ontem, tivemos a oportunidade de estar lá, no auditório mais de 6.000 pessoas presentes, lideranças de todo o Brasil, das mais diversas regiões, homens de nome e importância da nossa denominação, presentes ali. Também presentes convenções, não só a COMEADEPA, mas várias outras convenções da região norte, que operam ali no território paraense ou em outros estados, também presentes. Esse fórum vai debater, ou está debatendo, aconteceu durante todo o dia de hoje, e vai continuar até amanhã. E os temas, por exemplo, doutrinas do pentecostalismo, é o primeiro tema a ser desenvolvido. O segundo tema, alguns painéis sobre soteriologia pentecostal. O terceiro tema é escatologia pentecostal e assim por diante. Nós estamos tendo ali professores como o pastor José Wellington Costa Júnior, o José Wellington, que é o patriarca da família, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Elianai Cabral, que é aqui de Brasília, para nos dar a honra de estar lá no estado do Pará, pastor Paulo Freire, pastor Ezequias Soares, dentre tantos nomes importantes da nossa denominação. Quero aqui cumprimentar a CGADB, que está lá no Pará, com toda a sua diretoria, parte dos conselhos, enfim, com a presença da CPAD também, que é a nossa grande livraria, oferecendo ali os mais diversos exemplares de matérias e livros importantes, para o conhecimento geral, para o conhecimento específico da questão religiosa e teológica. Enfim, nossa saudação à CGADB, que desde ontem, e mais 2 dias, hoje e amanhã, esses 3 dias, portanto, presentes lá no estado do Pará, o berço onde nasceu a Assembleia de Deus. Cumprimentar também o pastor Ritter José Marques. Ritter era o primeiro vice-presidente da nossa convenção estadual. O seu pai, pastor Gilberto Marques, faleceu recentemente. E ontem, a nova diretoria foi estabelecida, o primeiro vice assume até o final do mandato, e aí organiza-se, mais uma vez, digamos, todo o corpo de vices, que são 6 vices, uma convenção bem grande, graças a Deus, mais outros diretores, e nessa reorganização tomou posse, na data de ontem, como titular, o primeiro vice-presidente, pastor Ritter, a quem aproveitamos aqui para felicitar, desejando um trabalho profícuo frente a essa grande convenção paraense, que não é só mais paraense, mas uma convenção interestadual, porque tem trabalho nos mais diversos estados brasileiros. Portanto, saudações a esse grande evento, a nova diretoria da COMEADEPA, e toda a diretoria da CGADB, que ainda está no estado do Pará. Muito obrigado. Convido o senador Eduardo Girão para fazer o uso da palavra na tribuna.
Paz e bem, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que nos acompanham no final dessa sessão aqui do bicentenário Senado Federal. Eu quero repercutir, senhor presidente, e eu vou perpassar por alguns pontos para a gente entender a gravidade. Às vezes parece que eu prego no deserto, mas eu tenho consciência desse momento histórico que a gente está vivendo. Não tem prioridade maior na República, que é o primeiro direito, a liberdade, do que a gente abordar esse momento dramático do Brasil. E eu quero parabenizar, começar parabenizando, porque são sopros de esperança, o julgamento realizado pelo TRE do Paraná ontem, rejeitando por 5-2 o pedido de cassação do mandato do senador Sérgio Moro, porque esse julgamento de ontem serve como um alerta sobre a perseguição política aos parlamentares que se opõem ao sistema dominante e carcomido do Brasil. Sabe por quê que eu digo isso? Porque os 2 votos pela cassação de Moro foram coincidentemente, olha as aspas aí, coincidentemente, dos 2 desembargadores indicados por quem? Pelo presidente Lula. O julgamento se baseou na denúncia de abuso de poder econômico praticado durante a campanha. Em seu voto favorável à absolvição, o relator do processo, desembargador Luciano Souza, identificou claramente o fator político da denúncia e realçou toda a visibilidade natural conseguida por Moro, tanto como juiz da Lava Jato, como ministro da Justiça, que não só o tornaram conhecido, como contribuíram decisivamente à sua eleição ao Senado com quase 2 milhões de votos. É bom ressaltar que certamente seus eleitores devem estar muito satisfeitos com a escolha, pois o mandato do senador Sérgio Moro tem sido muito atuante aqui, ele, muito participativo, proativo, principalmente nas comissões onde ele atua, agindo com competência em favor do Brasil. Outro senador de oposição muito atuante nessa casa, Jorge Seife, corajoso, vive a mesma ameaça, a mesma espada que está na cabeça do Sérgio Moro. Por vingança, por escolha política, porque hoje nós temos no Brasil tribunais políticos, aqui em Brasília, especialmente. E, infelizmente, o TRE de Santa Catarina, também dando um bom exemplo ao Brasil, porque o exemplo tem que vir de cima, e Santa Catarina está, como alguns outros estados, tendo uma postura de respeito à Constituição, respeito às leis, e absorveu por 6-0, ou seja, está resistindo ao mau exemplo que vem de cima, absorveu por 6-0, não identificando nenhuma consistência nas denúncias de abuso do poder econômico em sua eleição no Senado, com quase 1,5 milhão de votos pelo povo catarinense. Foi a quantidade de votos que Jorge Seife teve. Mas, mesmo assim, foi interposto um recurso ao TSE, que está em vias de concluir o seu julgamento a qualquer momento. Já no início dessa legislatura, eu quero lembrar, porque eu estava aqui, senador Zequinha Marinho também estava aqui, senador Marcos Rogério também estava aqui. Eu quero lembrar, porque isso é uma mancha aqui nesse Senado Federal,
que assistiu de camarote uma grande injustiça que aconteceu com uma senhora chamada Selma Arruda, considerada a Moro de Saias, no seu estado. Foi eleita pelo voto popular. E logo depois que se manifestou com firmeza pela abertura da CPI da Lava Toga, olhe lá, visando apurar abusos do Poder Judiciário, teve rapidamente o seu processo de cassação agilizado, cassado pelo TSE, também por abuso de poder econômico. Olha a história se repetindo. Olha o vilipêndio se repetindo. Outro caso emblemático foi o do deputado estadual delegado Fernando Francischini, que nas últimas eleições foi o mais votado de toda a história do Paraná, com 425 mil votos. Nós não podemos esquecer isso. É uma história recente do país, para vocês entenderem a caçada implacável aos conservadores desse país, a quem pensa diferente desse sistema. Apesar de ter sido absolvido pelo TRE do Paraná, o TSE decidiu pela sua cassação e inegibilidade por 8 anos. Qual foi o gravíssimo crime do deputado Francischini, presidente? Ter feito uma live no dia das eleições, transmitindo denúncias de vários eleitores sobre fraude nas urnas eletrônicas, um assunto proibido. Tudo que é proibido tem alguma coisa que a gente precisa refletir. Outro caso, ainda mais chocante, foi o de Deltan Dallagnol, um dos deputados federais mais bem votados do Brasil, com 344 mil votos, teve a sua candidatura e diplomação completamente referendada pelo TRE do Paraná também. Um cara que é um símbolo do enfrentamento à corrupção no Brasil. Nós, cidadãos brasileiros, devemos muito à equipe da Lava Jato, à força-tarefa de servidores públicos exemplares, que pela primeira vez na história desse país fez com que tivéssemos na nossa nação a justiça para todos. E aí, empresários poderosos, mas também corruptos, políticos poderosos, mas também corruptos, foram atrás das grades. O TSE, no caso do Deltan também, num julgamento fulminante, detalhe, TSE, são raríssimos os países que têm, senador Magno Malta. É uma coisa que é uma invenção brasileira, que custa caro, viu? Eu vou trazer os números do TSE aqui. É coisa de bilhão. Custa caro para o pagador de impostos, que não aguenta mais pagar impostos. O TSE, num julgamento fulminante, que durou, acredite se quiser, 1 minuto e 6 segundos, decidiu pela cassação do Deltan Dallagnol. E nesse caso não existiram provas nenhuma. Apenas suposições de que sua exoneração antecipada como procurador do Ministério Público teria sido para se esquivar de alguns processos administrativos em curso. É aquele filme Minority Report, assista. Você vai lá na frente, adianta o tempo para ver se fez, para voltar com Tom Cruise. Ou seja, meras suposições que não conseguem esconder o real motivo dessa perseguição. Vingança do sistema porque ele esteve à frente da Operação Lava Jato. Assim como o Moro. O fato incontestável, agora escancarado pelas gravíssimas denúncias feitas por Elon Musk, é que o TSE, sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, funcionou nas últimas eleições presidenciais como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente a candidatura de Lula. Verdades públicas e históricas, como a posição favorável ao aborto do PT, senhor presidente,
verdades públicas e históricas, como a posição favorável ao aborto do PT e as amizades de Lula com ditaduras sangrentas, como a de Maduro, Daniel Ortega, foram proibidas pelo TSE de serem divulgadas durante uma campanha eleitoral. Isso certamente contribuiu decisivamente para o desfecho de um dos maiores estelionatos da nossa história republicana. Uma das cenas mais deploráveis se deu na cerimônia de diplomação de Lula como presidente, quando o ministro do TSE, Benedito Gonçalves, se dirige a Alexandre de Moraes, o abraça efusivamente e diz: missão dada, missão cumprida. Você vai ligando tudo isso. Também tivemos a enfática e emocionada declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, senhor presidente. Sabe onde? No Congresso da UNE. Ele disse o seguinte: nós derrotamos o bolsonarismo. Peraí, por favor. Independente se é de esquerda, de direita, contra governo. Por favor, isso é ou não é um tribunal político? As viagens que o ministro Barroso faz internacional, ele só fala de política. Política pública. Tira a toga. Tira a toga. Disputa a eleição, como nós fazemos. Quer legislar? Faça isso. Por favor. Respeite essa casa. Claro que eu concedo a parte, senador. Vossa Excelência tocou num ponto sensível que pouca gente aqui, com todo respeito aos colegas, e cada um tem o seu temperamento, mas que nem todos têm coragem de falar. É tocar no Supremo, do Supremo, dos suprimáveis. Na sabatina de Rosa Weber, indagada sobre o ativismo judicial, ela disse ser contra. Quando ela estava ali na CCJ, sendo sabatinada, né? Aliás, todos eles que são sabatinados aqui são verdadeiros anjos, a favor da vida, da democracia, da liberdade, sabe? São contra o ativismo judicial. O Fachin teve o desplante de olhar para mim, com aquele bigodinho dele, quando eu mostrei tudo da militância dele, cabo eleitoral de Dilma, advogado de esquerda, que, aliás, foi levado de gabinete em gabinete, não foi só pelo PT, foi pela Gleice e pelo Álvaro Dias. Eu não o recebi. E, quando eu indaguei ele, disse: não, senador, quando um homem é indicado para o Supremo, que ele põe a toga nas costas, tudo muda, começa do zero. Eu, olhando nos olhos dele, disse essas palavras que eu repito agora: não, advogado, não se separa um homem das suas convicções. O senhor está indo para o Supremo com as suas convicções, porque aqui o senhor não está tratando com as suas convicções. Não deu outra. Ele virou ministro. Ele não apagou os crimes do Lula. Ele simplesmente jogou no lixo para que Lula fosse solto, quando eles fizeram um contorcionismo jurídico, dizendo: não, Curitiba é o lugar errado. Aliás, que é a terra dele. Tem que começar, volta do zero, começa os crimes dele, continua, mas começa por Curitiba. A Rosa Weber disse: existe ativismo judicial, e eu sou contra o ativismo judicial, ela disse. Sabe por quê? Porque quando alguém quer legislar, que abra a mão da toga e vai disputar a eleição. Quem disse foi Rosa Weber. Quando ela virou ministra, mamãe me acorde, senhor. Ela foi logo, a rede, chamou o Supremo e ela recepcionou a rede na questão do aborto, que devia, obviamente, ter feito um requerimento dizendo: não é essa casa, aqui não é o foro adequado, devolvo para o parlamento. É matéria parlamentar a questão do aborto. Ela não fez audiências públicas, pintou e bordou. Quando foi para ser aposentada, ela fez questão de dar o voto dela.
e deu um voto horroroso, falando uma barbaridade, que nenhuma mulher tem a obrigação de ser mãe. Nenhuma mulher pode ser forçada a ser. Claro que não. Mas por não querer ser mãe, ela não ganha o direito de assassinar. Então, Vossa Excelência está falando corajosamente daquilo que ninguém ofende a honra de ninguém, ninguém está tocando na honra de ninguém, nós estamos discordando. E sempre foi essa a opinião que ela deu aqui, a respeito do ativismo judicial. A opinião de todos eles, eu desafio, pegue as cópias taquigráficas, eu desafio, pegue, vamos oficiar a mesa, vamos pegar com a TV Senado, com a Rádio Senado, toda a filmagem da sabatina de todos os ministros e ministras do Supremo, as notas taquigráficas. Será horroroso, senador Girão. Será horroroso. E quando chegam aqui e se assentam ali, eu me lembro que na sabatina do ministro Alexandre de Moraes, enquanto eu sabatinava, eu disse a ele, todo mundo que senta aí é capaz de vender a mãe para botar essa toga nas costas. Ele fez um discurso maravilhoso sobre liberdade. Nunca vi ninguém falar tanto sobre liberdade tão bem como ele. Ninguém vai conseguir falar sobre liberdade como ele. Agora, na prática, ele age como se nunca tivesse feito esse discurso, como isso nunca tivesse saído da sua própria boca, como ele não tivesse verbalizado isso. A Bíblia diz que a gente fala, que a boca fala do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio. E veja a prática hoje qual é. Vossa Excelência está correto. Vossa Excelência citou o SAFE aí. Como é que 6 homens podem decidir e dizer que está errado, e nós vamos sepultar o que quase 2 milhões de pessoas fizeram? Aprovaram. O Sérgio Moro está livre. Nós esperamos que a mesma coisa aconteça com o SAFE, que haja senso de justiça, que haja respeito à lei, que haja respeito àquilo que está escrito na Constituição Federal. E hoje, Vossa Excelência, já no seu discurso, trata das questões de violações de direitos que são feitas pela Suprema Corte. Essa casa tem como patrono o Rui Barbosa. E a quem nós vamos recorrer, senador Girão? Ele disse que a pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, porque contra ela ninguém pode. A fala de Elon Musk foi um lampejo de Deus, quando nós achávamos que tudo estava escuro, havia um grande muro, sem esperança. O que falar à sociedade? Aparece o caso G. Dias. Apareceu a imagem de G. Dias. Um lampejo. E essa fala do Elon Musk, mostrando que conhece a Constituição brasileira, conhece os códigos brasileiros, que ama a liberdade, que é um conservador, ele aqui está sendo chamado de antidemocrático. Como ele chama nós? Toda e qualquer pessoa que é contra, toda e qualquer pessoa que não bate palma para o politicamente correto, para o MST, para o Hamas, quem não bate palma para linguagem neutra, quem não bate palma para aborto, para legalização de droga, decisão monocrática, virou antidemocrático no Brasil. E Vossa Excelência traz um debate de forma muito corajosa, e Vossa Excelência fala em nome de milhões de brasileiros que não se acovardam, eles estão nas ruas. Quando eles dizem que o país está polarizado, está dividido, senador Zeca Marinho, eu só vejo um lado, o outro lado eu não vejo. Ué, está polarizado, dividido, cadê o outro lado? Os caras não conseguem juntar 100 pessoas, então está dividido. Eu só vejo um lado. Eu vou encerrar o meu à parte, porque senão o seu discurso vira uma parte e eu fiquei com o discurso.
E também o pessoal, eu demorei, Vossa Excelência está demorando também, que é para o pessoal da taquigrafia ter boas lembranças de Mão Santa, porque ele se esquecia de Mão Santa, quando por aqui passou, levava eles até meia-noite, sentado ali, ele passava a palavra para ele mesmo se aparteava, depois ele dava a palavra para ele de novo, pedia uma parte para ele mesmo e continuava a sessão até meia-noite. Então, nós não vamos levar até meia-noite, não, mas as taquígrafas daquela época e os taquígrafos, acho que alguns ainda estão por aí, se lembram dessa figura emblemática, mas que fala a verdade com discurso assertivo, como Vossa Excelência está fazendo agora. Senhor presidente, eu peço que a parte do senador Magno Malta seja incorporado a esse discurso que eu faço e farei sempre aqui, tocando a consciência dos meus colegas. Ninguém está aqui por acaso, os 81 senadores não estão por acaso. Nós temos uma responsabilidade histórica com o povo brasileiro nos 200 anos do Senado Federal. Porque, senador Magno Malta, senador Zequinha Marinho, nunca o Senado Federal foi tão desmoralizado por ministros do STF e do TSE como agora, justamente nessa data histórica. E se essa casa continuar tão omissa diante desses abusos, nós continuaremos caminhando para o fundo do poço da mais completa inversão de valores. Não dá mais. O grito está nas ruas, você vê. E eu digo de novo, independente de corrente ideológica política, as pessoas estão com medo de se manifestar. Isso é inaceitável no país que se diz livre. E foi preciso alguém vir de fora. Foi preciso alguém vir de fora. E eu acho que o senhor é um cristão muito atuante. E eu tenho convicção de que foi o resultado das orações dos brasileiros para vir essa ajuda de fora. Porque assim como o senador Magno Malta e tantos outros aqui, não se via mais alternativa por causa da inércia nossa, do Senado Federal. Chegou a hora do Senado se levantar mesmo e dizer, peraí, cadê o reequilíbrio entre os poderes? Quem legisla somos nós, STF. Que é isso, TSE? Que medida é essa de censura? Copiaram a resolução do PL da censura, que foi derrotado aqui, não proliferou, e botaram lá, copiaram e colaram e definiram para essas eleições. De novo, desrespeitando essa casa, é desrespeito todo dia. Como é que a gente coloca a cabeça no travesseiro sem nos unirmos e fazermos alguma coisa? Chegou no limite. Então, senador, uma inversão de valores que permite que uma pessoa condenada a 12 anos de prisão em 3 instâncias do Poder Judiciário, por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história, segundo o TCU, 29 bilhões de reais, volte a ocupar a presidência do Brasil, quando deveria estar cumprindo a sua pena. Gente, pelo amor de Deus, milhões de brasileiros que nos elegeram para estarmos aqui estão abalados com tudo que está acontecendo. E agora acabou de sair uma matéria da Gazeta do Povo revelando mais informações ainda do Twitter antigo, do Twitter Files. E vai vir mais coisa. Aí nós vamos atrás de culpar, de agredir o cara que está denunciando isso, colocar ele nesse inquérito, parece piada, colocar um americano, um sul-africano, bilionário no inquérito, que aqui todo dia se fala por vários colegas, um inquérito completamente irregular, que um próprio ex-ministro do Supremo diz é um inquérito do fim do mundo. Não vai acabar bem. É uma espada na cabeça, e é sempre dos conservadores, sempre, sempre. Cadê um do outro lado? Não tem. Está errado, é uma caçada implacável, nós vamos denunciar isso. Então, senhor presidente, que essa casa cumpra com dignidade seu dever constitucional, colocando freios aos abusos das autoridades cometidos por alguns ministros do STF em flagrante desrespeito à Constituição brasileira. Eu encerro aqui me dirigindo aos colegas. Muitos não estão aqui agora, estão nos ouvindo. Eu sei que ainda não existe uma maioria de senadores dispostos a enfrentar
pedidos de impeachment nessa casa. Por várias razões. Várias. Que outro dia, né, a gente pode descer, porque o tempo já estourou. Uma das coisas é o fim do foro privilegiado, que eu já falei aqui. Mas Deus permitiu que nós estivéssemos aqui, que Rodrigo Pacheco fosse o presidente do Senado nesse momento histórico, tão crítico para o futuro da nação, que essa posição nossa aqui, e eu oro pelo presidente Rodrigo Pacheco todos os dias, eu e minha família, porque ele tem o poder de fazer a redenção do Brasil. Se tem maioria, se não tem, coloca para analisar. Se vai perder, a população vai entender, vai saber por que perdeu um pedido de impeachment. Mas a verdade tem que vir. Chega de tapar o sol com a peneira. Aliás, tivemos o eclipse segunda-feira, que já tapou todo o sol. Então, essa posição do presidente pode ser determinante para o fim de tanta perseguição política e o restabelecimento do Estado democrático de direito no Brasil. Não vamos para encerrar mesmo, o senhor já está tendo muita benevolência, todos aqui. Mas, não, vou usar 30 segundos. Senhor presidente, com todo respeito, a população não quer que nós nos aliemos, que essa casa, que essa presidência, que cada um de nós, nos aliemos com censores, com ditadores. O nosso aliado é o povo, a nossa solidariedade é o povo, a nossa ação está sendo exigida agora ao povo brasileiro. Pelo respeito à Constituição, é só isso, mais nada. Que o bom senso prevaleça, a justiça e a verdade nessa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Girão. A presidência informa as senhoras senadoras e senhores senadores que estão convocadas para amanhã, quinta-feira, sessão deliberativa extraordinária, às 11 horas da manhã, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa, e sessão especial às 15 horas, destinada a celebrar os 45 anos de criação da Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho, ANPT. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 10 de abril, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje um projeto que cria um novo modelo de investimentos em startups. O objetivo é incentivar o crescimento desse tipo de empresa no país. O texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. O novo modelo de investimento deve incentivar o crescimento de startups, que são empresas inovadoras e em fase de desenvolvimento. O texto aprovado pelo plenário nesta quarta-feira altera o marco legal das startups e cria o contrato de investimento conversível em capital social. Até serem convertidos em participação societária, os valores investidos não farão parte do capital social da empresa. Com isso, o investidor fica livre de riscos operacionais, como dívidas e obrigações. Os investimentos só serão tributados depois da venda da participação societária. O projeto de lei complementar foi de iniciativa do Senado e agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Com certeza, irá alavancar muito os investimentos das startups e que é realmente não mais o futuro, mas o presente no país. Agora as startups têm um contrato próprio com a aprovação aqui no Senado e o mais breve espero na Câmara para o investidor aportar o seu capital, sabendo que será convertido
no sucesso, em ação, nos termos do contrato, com as condições do contrato e com a segurança jurídica necessária para esse investimento. Os senadores também aprovaram a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Japão para desenvolver as relações entre os parlamentos dos dois países. A intenção é promover encontros e conferências, além de compartilhar publicações sobre matéria legislativa. E os senadores ainda aprovaram 4 requerimentos. Entre eles, o que prevê um regime de urgência para a tramitação do projeto que isenta de imposto de renda quem recebe até 2 salários mínimos. Ireneu Hort, primeiro suplente de Luiz Carlos Reis, tomou posse hoje como senador, representando o estado do Rio Grande do Sul. No discurso de posse, ele destacou que vai defender o setor agrícola brasileiro. Tenho plena consciência da importância do setor agrícola para a economia do nosso país, especialmente para o Rio Grande do Sul. Meu mandato, embora breve, será dedicado a continuar e ampliar os esforços do senador Reis em favor do setor rural, sem descuidar das necessidades cruciais da infraestrutura e saúde que tanto afetam a qualidade de vida da nossa população. Durante os próximos 121 dias, aqui no Senado Federal, comprometo-me a manter e honrar o grande e importante trabalho realizado pelo senador Reis. Este será um período de muita responsabilidade, de desafios, mas também de grandes oportunidades. Na semana que vem, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar uma proposta de emenda à Constituição que prevê pagamento de um valor extra para magistrados, membros do Ministério Público e outros cargos públicos de acordo com o tempo de carreira de cada servidor. A PEC foi debatida hoje na CCJ. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça começaram a debater a PEC que institui um pagamento extra para juízes, membros do Ministério Público, conselheiros de cortes de contas, defensores públicos, entre outros, de acordo com o tempo em que cada servidor fica no cargo. O valor previsto para o benefício é de 5% do subsídio do cargo a cada 5 anos. Pelo texto, a quantia não ficaria sujeita ao teto da remuneração do serviço público. Segundo o relator, senador Eduardo Gomes, o objetivo é valorizar essas carreiras. Um país modificado pela presença do crime organizado em cidades pequenas em todo o Brasil, pela dedicação exclusiva que nesse relatório deixa claro a opção por aqueles que querem se dedicar ao serviço público como forma de sustento, sem a possibilidade de outra renda. Portanto, senhor presidente, é um debate, já conversei com vários jornalistas, com a imprensa, com o grupo de planejamento, com o Ministério de Orçamento e Gestão. Isso já vem desde muito tempo. Vamos aproveitar que há uma possibilidade de discutir de maneira transparente e vamos buscar essa valorização da carreira de maneira aberta. E sou obrigado a discordar porque é o seguinte, nós estamos concedendo aqui um aumento de salário para as carreiras mais bem pagas do serviço público. Enquanto no Brasil uma pessoa que vive com R$3.000 é considerada de classe média, nós estamos aqui dando um aumento salarial vigoroso para aquela turma que é do topo do serviço público. Eu vi aqui argumentos que dá vontade de chorar, do cara dizer que vou mudar de carreira porque eu estou ganhando pouco aqui como juiz, como procurador. Eu vou mostrar o meu contra-cheque de oficial general do último posto do Exército, então eu deveria ter ido embora há muito tempo. É vergonhoso isso aqui. Então, não tem o meu apoio a esse projeto. Após debate sobre o tema, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, marcou a votação do texto, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a próxima reunião da comissão. A valorização por tempo de serviço dessa instituição do Poder Judiciário e do Ministério Público é fundamental. Ou a gente vai esconder que tramita nos tribunais do Brasil processos de bilhões e milhões de reais na mão de um magistrado. Ele precisa ser valorizado para que ele tenha a imparcialidade, que é o que o magistrado deve ter, para que ele decida nos autos do processo com a sua convicção, com o seu entendimento, ainda mais esses que estão 20, 30 anos na carreira,
e quando olham para o lado, um que acabou de passar no concurso público, não desmerecendo aquele que passou no concurso público, ele já entra quase como no fim de uma carreira, nas questões remuneratórias. Outra parte que o senador Everton falou aqui, e eu também faço questão de registrar, que o presidente Rodrigo Pacheco tem tratado com todos os senadores e também com o presidente Arthur Lira e com todos os líderes partidários no que trata da questão da tramitação dessa proposta de emenda constitucional com o projeto de lei dos supersalários. Aí nós vamos resolver esses problemas dos penduricalhos que nós acompanhamos muitas das vezes pela imprensa, magistrados recebendo 200, 300, 400, 500 mil reais de remuneração. Por quê? Porque não tem uma regra estabelecida concreta que proteja e que acabe com o penduricalho e que dê uma situação de estabilidade na vida desse servidor público. A Comissão de Ciência e Tecnologia ouviu hoje a ministra Luciana Santos sobre as ações programadas pelo Ministério para este ano e a aplicação de recursos públicos no setor. A ministra destacou o aumento das dotações do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O fundo, que recebeu pouco mais de 5,5 bilhões em 2022, saltou para quase 10 bilhões no ano passado e a previsão para este ano é que ele atinja 12,7 bilhões. Também destacou a quantidade de recursos no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que terá quase 8 bilhões para a área de ciência e tecnologia. Existem 8 projetos no Plano de Aceleração do Crescimento. Para nós isso tem uma importância muito grande, porque isso significa que tem um olhar especial do presidente Lula quando está no PAC. Politicamente ele ganha força e é necessário ganhar força, tão impactante que ele é na vida do povo brasileiro. A atuação do Ministério da Ciência e Tecnologia em articulação permanente com os demais ministérios foi elogiada pelos senadores. O Ministério da Ciência e Tecnologia dialoga e tem ações junto ao Ministério da Educação, que é o que eu acompanho mais de perto, o Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, e isso mostra para nós o valor da ciência e o resgate que o nosso governo está fazendo da importância da ciência. A gente percebe que os programas, eles não pecam com relação a apenas estar dentro do Ministério. Ele tem uma transversalidade com outros ministérios e com outras áreas de governo. A senadora Tereza Leitão realçou essa questão da